Lamento informar que o excelentíssimo senhor presidente da República, Tancredo de Almeida Neves, faleceu esta noite. O programa a seguir é livre para todos os públicos. O ano começou e com ele surgem as preocupações relacionadas à dengue. Já no primeiro mês do ano, foram registrados mais de 170 mil casos da doença e 38 mortes confirmadas. Alguns especialistas dizem que 2025 pode ser o pior ano da epidemia de dengue. Para falar sobre os riscos e os cuidados que todos precisamos tomar, vamos conversar com André Bon, que é infectologista do Exame Medicina Diagnóstica Laboratório. Doutor André, muito obrigado pela presença. É um prazer estar aqui com vocês mais uma vez. Todo início de ano nós conversamos com o senhor. Já conversei várias vezes sobre dengue, né? Aqui em fevereiro, março. E eu quero começar essa entrevista fazendo a seguinte pergunta. É normal que todo ano, nesse período, a gente fale de dengue porque é uma doença que sempre vai acontecer? Ou nós temos errado em alguma coisa o que faz com que a epidemia seja tão preocupante nesse período? É normal. O Brasil é um país endêmico para dengue. E a dengue, ela vai persistir no Brasil para sempre. Vai ser muito difícil que a gente consiga acabar de forma absoluta com a dengue, a não ser que novas estratégias sejam implementadas, como a vacinação de toda a população, o que não é possível nesse momento, por exemplo, né? A dengue, ela é uma doença que ocorre anualmente, numa faixa de período de tempo mais chuvoso no Brasil. E espera-se que em ciclos de a cada 2 a 5 anos a gente tenha grandes epidemias. Ano passado, em 2024, a gente teve a maior epidemia de dengue da história do país, com mais de 6 milhões de casos. E é esperado que esse ano de 2025 a gente também tenha um número muito grande de casos, especialmente, de acordo com as estimativas do Ministério da Saúde, na região sudeste, São Paulo especificamente, mas também no Paraná, por exemplo, no Sul, no Tocantins, no Mato Grosso, com uma expectativa elevada de casos nesses lugares para 25, maior do que 24. Então, sim, é normal que, não havendo novas estratégias ou implementação de novas tecnologias, sempre nesse período mais chuvoso, a gente observe um aumento de número de casos de dengue. Mas as grandes epidemias, elas tendem a ser cíclicas, acontecerem a cada 2 a 5 anos. Eu tenho lido entrevistas de vários colegas do senhor, também infectologistas, dizendo que esse pode ser o pior ano da dengue, 2025. O senhor concorda com essa avaliação? Existe essa grande possibilidade porque existe uma expectativa para a nossa região com maior concentração de pessoas no Brasil, que é São Paulo, por exemplo, ter um ano de 2025 muito pior do que 2024. Então, a expectativa de um número elevado de casos em 2025 é bastante importante. O Ministério da Saúde tem dito que uma das causas desse aumento seria uma maior propagação do sorotipo 3. O que seria isso? Explica para a nossa audiência. É importante a gente ressaltar que o aumento do número de casos, ele tende a ser multifatorial, não só relacionado a um subtipo que entrou, né? Então, regime de chuvas, pool de pessoas que são suscetíveis àquela doença e o subtipo circulante. O subtipo 3 é um subtipo que não circula no Brasil normalmente. Tem muito poucos casos de subtipo 3 em todo o Brasil, historicamente, nos últimos anos. Isso faz com que exista uma população muito grande suscetível contra o subtipo 3. Por quê? Uma vez infectada por um subtipo, a pessoa fica protegida contra aquele subtipo para o resto da vida. Teve subtipo 1, protegida para o resto da vida contra o subtipo 1. Teve subtipo 2, protegida para o resto da vida contra o subtipo 2. Existe uma quantidade muito pequena de pessoas no Brasil que tiveram subtipo 3. Então, a quantidade de pacientes, de pessoas suscetíveis ao subtipo 3 é muito grande. Com o surgimento desse vírus no Brasil e a circulação dele, existe a possibilidade de infecção de um pool enorme de pessoas. Então, existe um risco de uma epidemia grande relacionada ao subtipo 3. O senhor falou do regime de chuvas. É mais chuva, mais dengue ou o contrário? Mais chuva, mais dengue. Quanto mais chuva, maior a proliferação de mosquitos e maior a chance de transmissão. Então, a questão do regime de chuva está muito relacionado à
proliferação dos mosquitos e a capacidade dele de ser o vetor dessa doença, transmitindo o vírus de pessoa a pessoa. Existem estudos, eu sei que o senhor tem conhecimento deles, que mostram que as mudanças climáticas hoje são um fator importante para esse tipo de doença como a dengue. O senhor podia explicar um pouco para a gente sobre isso? A mudança climática ela vai aumentar o risco de dengue por alguns motivos. Os principais são aumento das chuvas, então grande quantidade, volume de chuvas favorecendo a multiplicação do mosquito e aumento da temperatura. O aumento da temperatura também aumenta a proliferação dos mosquitos e a chance de transmissão. E não só o aumento da temperatura em regiões que já são quentes, mas aumento de temperatura em regiões que antigamente não tinham as condições ideais de proliferação do mosquito. Então é como se a fronteira da dengue estivesse se ampliando. Se a gente olhar alguns anos atrás, não tinha dengue no sul do Brasil e hoje a gente começa a ter um grande número de casos de dengue no sul do Brasil justamente por conta do aquecimento e o surgimento desse ambiente propício para a proliferação do mosquito e transmissão da doença. Então, é um conjunto de aumento de chuvas com aumento de temperatura e ampliação da fronteira da dengue, ou seja, mais áreas que estão mais quentes, com maior possibilidade de circulação do mosquito e do vírus. De fato, nós já percebemos mais casos da doença no sul e essa progressão para lá já é significativa, já é importante? Já é bastante importante, inclusive a nota emitida pelo Ministério da Saúde no começo de janeiro sugere que o Paraná, por exemplo, é uma das regiões que precisa estar em alerta para um aumento importante do número de casos em 2025 relacionado a 2024. Embora nós estejamos falando hoje de dengue, essas mudanças do clima favorecem o aparecimento de outras doenças semelhantes aqui no Brasil? Sim, sugerem, porque na verdade o vetor é muito semelhante, né? Então, da mesma forma que o Aedes aegypti está se proliferando e ele transmite dengue, ele também é capaz de transmitir zika, chikungunya, que também são doenças urbanas, e existe também o aumento da proliferação de outros mosquitos, como, por exemplo, o hemagogos ou sabetes, que transmitem febre amarela, e a gente tem visto aumento de casos de febre amarela exatamente pelos mesmos motivos. É o mesmo período endêmico da dengue e da febre amarela, que vai ali até maio, mais ou menos, quando tem grandes regimes de chuva no Brasil, e favorecem a proliferação desses mosquitos também nas regiões silvestres e a transmissão do ciclo silvestre da febre amarela, que acaba, quando o homem vai à região silvestre ou nas áreas periurbanas, se infectando com a febre amarela. Mas é exatamente pelo mesmo motivo. Ou os vírus que utilizam o Aedes aegypti como vetor, como, por exemplo, a zika e a chikungunya, ou então a febre amarela, que é transmitida pelos sabetes e pelo hemogogos, que são transmitidos no ciclo silvestre, mas que também é proliferado pelo regime de chuvas. Nós temos no país uma monitoração adequada desses vetores? Nós sabemos onde que está o Aedes aegypti, por onde ele circula mais, ou não há estudos e esse monitoramento? A gente tem bastante estudo relacionado à ocorrência das doenças em si, não necessariamente da circulação dos mosquitos, né? Mas a gente também tem algumas regiões que fazem controles de mosquitos, isso não é homogêneo em todo o Brasil, mas o que a gente tem homogêneo e bastante forte em todo o Brasil é o controle epidemiológico dessas doenças, que é extremamente importante que sejam notificadas pelos profissionais de saúde, por exemplo. O Ministério da Saúde disponibilizou vacinas contra a dengue para a população entre 10 e 14 anos. O senhor já falou no início da entrevista que nós não temos como vacinar todo mundo hoje. Eu queria saber por que para essa faixa foi disponibilizado e o que falta para a gente aumentar essa cobertura vacinal? Há expectativa ou perspectiva de que isso aconteça em curto prazo? Para essa faixa especificamente, porque foi essa faixa que o Ministério avaliou como sendo de maior risco para o momento que a gente está vivendo. Agora, a gente só não tem a ampliação da cobertura vacinal nesse momento porque a fornecedora da vacina não consegue entregar a quantidade suficiente de vacinas para o Brasil. O Brasil comprou quase todo o estoque da fornecedora, da indústria. Imagina, vacinar 200 milhões de brasileiros. Obviamente não são 200 milhões porque a vacina tem uma faixa de 4 a 60 anos de idade. Mas imagina vacinar todos os brasileiros nessa faixa etária, é uma quantidade muito grande de brasileiros e a indústria não teve capacidade de fornecer isso. Já com esse período de vacinação que nós temos, embora numa parcela pequena, é possível avaliar qual seria o impacto de uma vacinação em massa? Eu pergunto sobre a efetividade dessa vacina no combate à doença. Existem modelos matemáticos que sugerem isso. A efetividade, especialmente porque no Brasil a gente tem circulação de vírus 1 e 2,
para as quais a vacina é mais eficaz. A vacina tem vírus do subtipo 1, 2, 3 e 4, mas a maior efetividade é justamente contra vírus 1 e 2. Efetividade não, eficácia. A maior eficácia contra vírus 1 e 2. Então, a gente estima-se que sim, tem um impacto relativamente importante. A eficácia contra o vírus 3 ainda precisa ser definitivamente confirmada e comprovada em estudos que tenham maior incidência de vírus 3, porque o vírus 3, assim como no Brasil tem poucos casos, no mundo inteiro também tem poucos casos. Então, o estudo de validação da vacina não foi capaz de captar um número grande de casos de vírus 3 para falar, olha, a eficácia contra vírus 3 definitivamente é muito boa. Mas sim, se a gente conseguisse ampliar a cobertura vacinal, esperaria-se que o número de casos reduzisse de maneira significativa. Vale dizer que essa talvez seja a principal estratégia a longo prazo, né? Com a vacina que a gente tem disponível e a adoção de novas vacinas que venham a existir no mercado, como a do Butantan, por exemplo. Essa falta de vacina se vê também na rede privada? Ou seja, não adianta ter dinheiro para pagar que não vai encontrar. Não adianta ter dinheiro para pagar porque, assim, na rede privada tem disponível a vacina dentro da faixa etária liberada pela Anvisa, mas ela não tem para todos os brasileiros. Se todos os brasileiros forem hoje tentar comprar, não tem vacina suficiente para todo mundo, porque a indústria não foi capaz de produzir uma quantidade suficiente ainda. A indústria que produz a vacina disponível hoje no Brasil. Quantas vezes uma pessoa pode ter dengue? As pessoas têm muito essa dúvida. Eu vou ter dengue uma vez, não vou ter mais? É igual a Covid? Você está imunizado? Imunizado por quanto tempo? Como é que é esse ciclo aí da dengue? Então, se você pode ter dengue 4 vezes na sua vida. Porque existem esse é o máximo? 4 subtipos. Sim, esse é o máximo. Porque depois de pegar dengue por um subtipo, você adquire proteção contra esse subtipo para o resto da vida. Então, teve por subtipo 1, protegido para o resto da vida, contra subtipo 1. Teve subtipo 2, protegido para o resto da vida contra subtipo 2, e assim sucessivamente até o subtipo 4. Existe uma proteção contra os outros subtipos durante um período muito curto, talvez de algumas semanas a meses, mas a proteção definitiva é contra o subtipo pelo qual você foi infectado. Então, você vai ter no máximo 4 dengues na sua vida. Por que se diz, então, só quando você pegar dengue por uma segunda vez é mais grave? Porque... De onde vem essa, não sei se é uma informação correta ou essa lenda? Isso. A infecção pela segunda vez da dengue é um fator de risco para formas graves de dengue. Então, se observa que pacientes que têm formas graves de dengue, mais frequentemente estão tendo dengue pela segunda vez. Isso acontece por conta de uma resposta imune um pouco alterada à segunda infecção. É como se o organismo não conseguisse controlar o vírus de maneira adequada, em vez de matá-lo, traz ele para dentro da célula e dentro da célula ele acaba se multiplicando. E aí causa uma forma grave de dengue. Isso não acontece em todas as pessoas. Acontece em pessoas que são propícias a terem esse tipo de resposta imune. A gente não consegue ainda definir quem vai ser essa pessoa que no segundo episódio vai ter a forma grave, mas o que a gente sabe é que a grande parte das formas graves são justamente as pessoas que estão tendo dengue pela segunda vez. Por isso que se diz que a segunda dengue pode ser, de maneira mais comum, a forma grave de dengue. Pode, né? Pode, não quer dizer que vai ser sempre. Desde a pandemia da Covid, a gente percebe que as pessoas têm tido uma preocupação maior com o diagnóstico de sintomas gripais, que antes, muitas vezes, você passava batido, tomava um remédio e esperava passar. E, eu não sei se estou enganado, mas os sintomas de muitas dessas doenças se coincidem em alguma medida. Covid, gripe, dengue, chikungunya. Haveria alguma forma de se detectar precocemente, eu digo antes da pessoa ir no hospital fazer o exame, ou pelo menos desconfiar, não, isso deve ser dengue. Há alguma característica sintomática própria da dengue? Às vezes é difícil, né? Então, assim, a gente consegue diferenciar relativamente dengue de outras doenças virais respiratórias. Então, a dengue, ela comumente não causa sintomas respiratórios. Tosse, nariz escorrendo, dor de garganta. Então, se você está com tosse, nariz escorrendo, dor de garganta, isso muito provavelmente não é dengue. Agora, dor no corpo isoladamente, dor de cabeça, febre isoladamente, são todos sintomas inespecíficos que podem ser comuns. A dengue, zika, chikungunya, febre amarela, covid, influenza, né? E a pessoa geralmente começa com esses sintomas e aí na covid e na influenza depois desenvolvem nariz escorrendo, dor de garganta e por aí vai. A gente consegue fazer essa diferenciação entre respiratório e não respiratório. Agora,
diferenciar entre dengue, zika, chikungunya, febre amarela, oropouche, febre maiaro, do ponto de vista clínico isoladamente, é muito difícil, porque todas elas têm um espectro de sintomas semelhantes muito parecidos e as formas mais comuns costumam ser as formas leves, que os sintomas vão ser todos muito sugestivos, né? Então, por exemplo, a chikungunya dá muita dor articular, crônica. Depois de alguns dias de doença, você consegue falar, isso muito provavelmente é chikungunya. A dengue pode dar dor articular, mas isso não cronifica. Então, nos primeiros dias é difícil definir. Se você for olhar lá no livro ele consegue dividir em colunas o quanto que cada uma das doenças tem de cada um dos sintomas. Mas isso, na prática, é um espectro muito cinzento. E definir clinicamente, isoladamente, que isso é uma doença ou outra é muito difícil, por isso a gente precisa dos exames diagnósticos. É claro que nós devemos orientar as pessoas sempre a procurar o médico, a fazer o exame, para saber exatamente a doença que tem. Mas sabemos que muitas pessoas esperam esses sintomas passarem. Qual que é o risco efetivo de você estar com dengue e não procurar um atendimento médico? Existe alguma taxa de letalidade? Qual deve ser o comportamento das pessoas? Isso é uma ótima pergunta, porque a imensa maioria dos quadros de dengue, eles são leves. E o paciente não vai evoluir com gravidade. Não vai nem descobrir. Talvez nem descubra se ele não buscar atendimento médico. Então, a taxa de letalidade por dengue é em torno de 1%. 1% das pessoas que têm dengue podem falecer. Mas a taxa de letalidade de dengue grave é bastante mais alta. Um percentual elevado de pessoas com dengue grave pode evoluir para óbito. Dengue grave é quando a pessoa tem uma disfunção de algum órgão, dos rins, do pulmão, do fígado, relacionada àquela infecção por dengue. E essa dengue grave, ela pode ser identificada, o paciente pode ser identificado que está evoluindo para dengue grave quando ele apresenta os sinais de alarme. Então, dor abdominal intensa e persistente, vômitos persistentes, tontura, aquela tontura a se levantar, sangramento de mucosa. Então, todos esses sintomas são sugestivos de que esse paciente pode estar evoluindo para dengue grave. Esse paciente tem que definitivamente ir ao médico, diagnosticado ou não já com dengue. Ele precisa buscar atendimento médico. Mas a gente recomenda que todas as pessoas com dengue busquem atendimento médico inicialmente, com suspeita de dengue, para se avaliar se ele tem algum outro sinal de alarme que ele não esteja identificando, para que ele possa fazer o exame de sangue para ver se tem hemoconcentração e que possa receber as orientações de quando ele precisa retornar. Por que isso é tão importante? Porque essas formas graves de dengue, elas acontecem justamente quando o paciente melhora. Eu costumo brincar que a dengue piora quando o paciente melhora. A fase crítica da dengue é quando passa a febre. Quando o paciente começa a se sentir melhor, é que a pressão baixa, é que surgem os sinais de alarme e que pode aparecer a disfunção orgânica. Então, todo paciente com diagnóstico de dengue que melhora, ele precisa voltar ao médico. Então, minimamente, ele precisa ir no começo para fazer a primeira avaliação, receber essa orientação e quando a febre melhora, ele precisa voltar para ser reavaliado, porque pode ser naquele momento que ele vai piorar, especialmente aqueles que apresentarem os sinais de alarme. E quando que seria esse começo? De forma prática, orientando as pessoas, você sentiu uma febre hoje, você já vai... Como a pessoa deve entender o momento, se é que é possível? Isso é um pouco difícil de definir, né? Eventualmente, como eu disse, os sintomas iniciais da dengue, eles são absolutamente inespecíficos. Alguém pode estar com dor no corpo e dor de cabeça e começar a vomitar e ter diarreia, isso ser uma gastroenterite. Mas isso pode ser dengue também. Então, nos sintomas iniciais, no primeiro, no segundo dia, já é importante que a pessoa procure atendimento médico para que ela possa ter um diagnóstico ou minimamente ser orientada. As pessoas, às vezes, ficam chateadas que vão ao médico, o médico fala assim, é uma virose. Né? Normal isso. É absolutamente normal, porque os sintomas são indistinguíveis de uma doença para outra. Mas durante uma epidemia de dengue, por exemplo, esse diagnóstico ele tende a ser direcionado para dengue e a orientação é de que esse paciente, mesmo com diagnóstico de virose, pode ser uma gastroenterite, pode ser dengue, pode ser alguma outra coisa, ele vai precisar ser reavaliado, porque se for dengue e ele evoluir com formas graves, existe uma alta taxa de letalidade de dengue grave. Esse paciente precisa estar adequadamente orientado para retornar, para ser adequadamente hidratado, por exemplo. Tenho aqui alguns dados do próprio Ministério, dizendo que 54% dos casos prováveis, lá no início do ano, em janeiro, 46% eram entre homens. Desses, 51% pessoas brancas, 32% pessoas pardas, 4% pessoas negras. Eu estou trazendo esse número para fazer a seguinte pergunta. Existe alguma característica física,
de gênero mais propícia à dengue ou esses dados aqui são um acaso? Não existe. A gente pode dizer que dengue grave talvez vá ser mais comum em pacientes com fatores de risco, como pacientes com comorbidades, por exemplo, idosos e crianças pequenas. Mas a dengue em si não vai ter uma característica epidemiológica. A dengue comum, digamos assim, não vai afetar especificamente alguma população. O que pode acontecer é que as notificações acabem sendo mais em pessoas que têm mais acesso ao serviço de saúde. Então, chama atenção, por exemplo, você falou uma quantidade de população negra muito pequena, baixa. 4,4. Né? Imagina, isso não representa, em absoluto, a população negra do país, né? Que é muito maior do que esse volume. Só denota a disparidade de acesso a serviços de saúde, né? Não tem só 4% de negros no país que tiveram dengue, mas tiveram só 4% que provavelmente tiveram acesso a algum diagnóstico. Então, isso denota uma disparidade de acesso a serviços de saúde e não um fator de proteção. O que as pessoas, os cidadãos, devem fazer para se proteger da dengue? Esse é um tema extremamente relevante e eu acho que a gente sempre fala e as campanhas são muito fortes nesse sentido. Então, o primeiro ponto é controle do vetor, controle do mosquito. Então, evitar água parada dentro de casa e no peridomicílio, seja ela dentro de pneus, dentro dos potinhos ali de planta, dentro de garrafas que possam estar paradas, dentro de irregularidades no solo. Evitar água parada é fundamental para evitar a proliferação do mosquito e evitar, então, a disseminação da doença. Lembrar que a larva do mosquito, ela pode ficar muitos dias parada na superfície seca. Então, se a água acumulou e o mosquito pôs o ovo e você tirou a água, o ovinho ainda está ali. E quando voltar a chover e voltar a ter água ali, o ovo vai eclodir. Então, não basta tirar a água uma vez. Tem que evitar que tenha água parada de qualquer maneira. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que existem medidas, por exemplo, de proteção individual. Então, as pessoas que têm indicação de vacinação buscarem as unidades básicas de saúde para vacinarem as crianças e as que têm possibilidade, eventualmente, de se vacinar nas clínicas privadas, se vacinarem nas clínicas privadas. É óbvio que isso não é uma estratégia pública de saúde. A estratégia pública de saúde deve ser oferecer vacina para todo mundo que deveria estar sendo vacinado. E eu acho que isso, dentro do possível, será feito em breve. Outras coisas importantes, medidas individuais de proteção, por exemplo. Então, utilizar repelente. Então, saiu para a rua ou até mesmo dentro de casa, em áreas que tem muito mosquito, utilizar repelente. Lembrar que os repelentes, eles não pode ser qualquer repelente. Repelente feito em casa natural de forma nenhuma, porque muitos deles, na verdade, acabam atraindo mais mosquito pelo odor e etc. Então, o repelente precisa ser de dietiltoluamida, o famoso DET, numa concentração específica, de 20% a 50%, ou de caridina, acima de 20%. Outras medidas, como, por exemplo, as casas terem telas nas janelas, quem tem possibilidade de acesso ao ar-condicionado, ligar o ar-condicionado nas temperaturas mais baixas, ajuda a diminuir a atividade do mosquito e, eventualmente, o contato com o mosquito. Então, existem várias medidas que podem ser feitas. Tem as unidades disseminadoras de larvicida que estão sendo utilizadas agora, que é um potinho que é distribuído pelos agentes de saúde e é bastante interessante. É um potinho com água e uma rede. Nessa rede tem larvicida impregnado, o mosquito vai lá na aguinha botar o ovo e o mosquito se contamina com larvicida. E aí toda vez que ele vai botar o ovo, ele contamina os outros lugares com larvicida e não deixa a larva se proliferar. A pessoa pode adquirir isso ou só o poder público distribui? O poder público tem distribuído porque escolhe lugares específicos para colocar. E o que é interessante dizer é que esse larvicida não é tóxico ao ser humano, ele é tóxico só à larva. Então isso também é uma estratégia. É importante, então, a gente notar que as estratégias de combate à dengue, elas são múltiplas, não adianta ser uma só, né? Tem estratégias que são de responsabilidade do poder público, mas tem estratégias que são de responsabilidade individual. E só vai funcionar se todo mundo trabalhar junto também, se cada um fizer a sua parte. Se as pessoas não cuidarem da sua casa, não cuidarem de onde estão jogando lixo, não deixarem de acumular água dentro de casa, isso vai favorecer a disseminação do mosquito. E o pior é que isso não atrapalha só aquela pessoa, ela atrapalha o bairro inteiro onde aquela pessoa mora. Então, é extremamente importante que todo mundo trabalhe em conjunto. O nosso sistema público de saúde, se a pessoa procurar, ele está preparado hoje para atender aos pacientes de dengue? Está preparado. O Ministério da Saúde tem protocolos bastante interessantes para tratamento e diagnóstico de dengue. As equipes são treinadas, não existe uma complexidade no manejo da dengue, as pessoas precisam só estar sensibilizadas para o diagnóstico, o manejo e a identificação das formas graves. Mas a gente está preparado e o Brasil tem um histórico tradicional
de adequado manejo dos pacientes que estão com dengue. Né? Doutor André, muito obrigado pela entrevista. É um prazer. Muito obrigado. Ajudando a compreender, né, esse problema da dengue. Agradecemos também a você que nos acompanhou. Este programa e todos os conteúdos da TV Senado estão disponíveis lá no nosso site, senado.leg.br/tv, ou no nosso canal no YouTube. Você pode repassar para os amigos, para as pessoas, para que elas também recebam as orientações que nós tivemos aqui nessa entrevista. Muito obrigado pela companhia e até o próximo programa Cidadania. Dos filhos deste solo és mãe gentil, pátria amada, Brasil. Tem 40 anos que eu não estudo, né? E seria minha primeira graduação. E o meu espanto eu passei. Trazê-los para dentro da universidade também oportuniza que essa população esteja alinhada com a vanguarda do conhecimento, com a inovação. Isso certamente qualifica o trabalho, qualifica a visão de vida, gratifica essas pessoas. Em discussão, hoje, 20h, aqui na TV Senado. Houve esse período de queda do desmatamento, no qual essas políticas públicas todas foram implementadas com sucesso, mas você tem todo um histórico, um conjunto de antecedentes para esse período da queda do desmatamento. Então, tudo que foi feito no governo Sarney, que foi feito no governo Fernando Henrique, e principalmente o que os cientistas fizeram, sobretudo na década de 90, criou esse caldo técnico, científico e de opinião pública também, para que essas políticas pudessem ser todas condensadas e colocadas para funcionar ao mesmo tempo. O desmatamento é uma operação cara, é tipo R$2.000 o hectare, para você desmatar um hectare de floresta na Amazônia. Então não é simples de fazer. Quem faz desmatamento em larga escala são pessoas muito bem organizadas e muito bem financiadas, em geral para especular com terra para poder vender aquilo para um pecuarista em algum momento. Mato Grosso. Entre todas as bandeiras estaduais, essa é uma das mais antigas. Foi criada em 1890, pouco depois da própria bandeira nacional. Criada apenas 73 dias depois de proclamada a República. E o criador foi o Marechal Antônio Maria Coelho, o primeiro governador do estado. Ele participou da proclamação da República e, antes disso, foi também um dos heróis da Guerra do Paraguai. Antônio Maria Coelho também ganhou o título de Barão do Amambaí. Este rio que atualmente se encontra no estado de Mato Grosso do Sul. Vale lembrar que a Guerra do Paraguai foi um dos maiores conflitos da América do Sul, envolvendo o Paraguai contra a Tríplice Aliança formada pelo Império do Brasil por Uruguai e Argentina. Os militares que participaram da Guerra do Paraguai, um pouco depois, acabaram participando também da proclamação da República. Exatamente, muitos deles aderiram à República depois. A estrela Sírius, né, da constelação de Cão Maior, inclusive na bandeira brasileira, ela é uma estrela de primeira grandeza, o que representa também a imensidão territorial que Mato Grosso tinha e ainda tem no território brasileiro. E é interessante nós observarmos que as cores são as mesmas da bandeira brasileira, né? Nós temos o azul representando a imensidão do céu de Mato Grosso, o branco representando a pureza e também a clareza das águas, né? Um estado que tem muitos rios, cachoeiras, né? Nós temos o verde representando as matas, os cerrados, e a estrela dourada também representa o ouro, que foi muito importante na história de Mato Grosso. Vale lembrar que o estado de Mato Grosso pertencia à Espanha pelo Tratado de Tordesilhas e foi conquistado pelos bandeirantes em busca do ouro. A Guerra do Paraguai, a proclamação da República e uma estrela que brilha forte. Mato Grosso, essa bandeira tem história.
prometo sustentar a união, a integridade e a independência do Brasil. Bom dia, quinta-feira, 20 de março, o Senado Notícias está no ar. O especialista em análise de dados, Alec Maracajá, lançou nesta quarta-feira, na Biblioteca do Senado, um livro sobre o impacto do ambiente digital na polarização política. O livro Brasil Digital, nas entrelinhas da polarização política, foi lançado nesta quarta-feira na Biblioteca do Senado. A obra se baseia em dados coletados ao longo de 7 anos para investigar como as redes sociais moldaram comportamentos e influenciaram as eleições. A gente fez uma análise aproximadamente um pouco mais de 2 bilhões de dados, coleta de dados e entendeu. A obra fala exatamente isso, a polarização dos dados voltada à política. E mostra bem isso, mostra como a polarização ela surgiu naquele momento ali de 2016 e tal, sempre existiu e se fortaleceu com o 5G, com a possibilidade das pessoas que estão mais conectadas pós-pandemia, as pessoas se conectaram muito mais. Então, todo mundo quer se manifestar na internet. Então, com esse manifesto na internet, a gente tem condição de coletar o sentimento dessas pessoas. Então, o livro fala bem isso. Esse fenômeno modifica a forma de comunicação do passado, de emissor, receptor e mensagem, né? Cria-se uma nova forma de comunicação em que um só sujeito assume esses 3 papéis, né? E no mundo polarizado como o nosso, em que não há mais a mediação do conteúdo, o risco de desinformação é muito grande. E o Alex mostra isso com muita precisão no seu livro. Para nós que vivenciamos esse mundo, essa nova realidade da informação ou da desinformação, você poder abeberar-se dos conceitos, da vivência, da experiência de um profissional dedicado de mais de 3 décadas sobre o assunto, repito, do ambiente, da atualidade, é fundamental e imprescindível. Audiência pública e 2 sessões deliberativas, uma do Senado, outra do Congresso. Confira a agenda dos trabalhos para esta quinta-feira. Daqui a pouco, às 10 horas, audiência pública prevista na Comissão de Direitos Humanos. O tema é violações de direitos humanos e crimes contra a dignidade da pessoa humana. Às 11 horas está marcada a sessão deliberativa no plenário do Senado. Na ordem do dia está o projeto que proíbe critérios discriminatórios contra estudantes e pesquisadores em casos de gestação, parto, nascimento de filho ou adoção, ou mesmo guarda judicial para fins de adoção, nos processos de seleção para bolsas de estudo e pesquisa das universidades e das agências de fomento à pesquisa. E logo mais às 3 da tarde, o Congresso Nacional deve se reunir em sessão conjunta para examinar um único item na ordem do dia, o projeto de lei do Orçamento da União para 2025. O plenário do Senado aprovou nesta quarta projeto que libera o pagamento de recursos indicados no orçamento entre 2019 e 2022, mas que não podiam mais ser utilizados, os chamados restos a pagar cancelados. O texto segue para a sanção presidencial. O Senado aprovou as mudanças feitas pela Câmara dos Deputados no projeto de lei complementar que autoriza o pagamento dos chamados restos a pagar não liquidados. O projeto resgata os valores não processados de 2019 a 2022, inclusive cancelados, e garante novo prazo de pagamento até 2026. O texto determina que os valores não poderão ser usados em obras e serviços sob investigação ou com indícios de irregularidades apontados pelo Tribunal de Contas da União e ainda não concluídos. Os senadores também aprovaram outros 3 projetos. Entre eles, o que aumenta a pena para crimes de violência psicológica contra mulheres com o uso de inteligência artificial. O texto segue para a sanção do presidente da República.
Crimes de violência psicológica contra mulheres terão a pena aumentada em 50% quando for usada inteligência artificial para alterar a imagem ou a voz da vítima. Atualmente, a pena é de 6 meses a 2 anos, além de multa. Esse tipo de crime pode ocorrer por meio de ameaça, constrangimento, humilhação, manipulação, isolamento, chantagem e ridicularização, além de limitação do direito de ir e vir ou qualquer outro meio que cause prejuízo à saúde psicológica e à autodeterminação da mulher. Considerando, portanto, que a produção desses conteúdos que distorcem a realidade pode impactar de maneira grave a vida da mulher, causando danos irreparáveis à saúde mental, a majoração de pena proposta pelo projeto de lei de número 370 de 2024 apresenta-se como medida bem-vinda e necessária. Este projeto de lei também foi uma demanda no Colégio de Líderes, apoiado por todos os líderes partidários, quando a bancada feminina do Senado Federal trouxe um conjunto de proposições que estavam tramitando de matérias relevantes para essa agenda da nossa bancada de senadoras e que foi apoiada por todos os senadores, todos os líderes partidários. Os senadores também aprovaram o aumento de penas para os crimes de abandono de incapaz e maus tratos, além de exposição a perigo da saúde e da integridade física ou psíquica do idoso. No caso de abandono de pessoa com deficiência em hospitais, casas de saúde ou abrigos, a pena passa para 3 a 5 anos de prisão. Para o crime de abandono de incapaz, a pena sobe para 2 a 5 anos. Para o crime de expor a perigo a vida ou a saúde de pessoa sob guarda ou vigilância, vai para 2 a 5 anos de prisão. O projeto exclui a possibilidade de acordo entre réu e Ministério Público em qualquer crime praticado com violência contra o idoso. Também impede a concessão de benefícios penais e processuais nesses casos. O plenário aprovou ainda a volta da isenção de visto para a entrada no Brasil de cidadãos da Austrália, Canadá, Estados Unidos e Japão. A documentação voltaria a ser exigida no próximo dia 10 de abril. O projeto de decreto legislativo alega que a isenção do visto é uma estratégia fundamental para o fortalecimento do turismo e da economia brasileira. Estimativas apontam que o turista estrangeiro gasta, em média, $1.307 no país, enquanto visitantes desses países têm um gasto médio superior, estimado em $4.000. Segundo dados da Embratur, em 2018, ano imediatamente posterior à edição do Decreto 9731 de 19, foram 609 mil chegadas ao Brasil ordinárias de Estados Unidos da América e Canadá. Ao passo que, em 2024, esse número subiu para 825 mil turistas. Esse crescimento gerou empregos, fortaleceu pequenos negócios e aproximou o país da meta de 8,1 milhões de turistas estrangeiros ao ano até 2027. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, reagiu à declaração do senador Plínio Valério sobre a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva. A fala do senador Plínio Valério, que durante um evento no estado do Amazonas disse ter sido difícil escutar a ministra Marina Silva por 6 horas na CPI das ONGs sem enforcá-la, repercutiu no plenário. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, criticou a declaração e pediu um pronunciamento de Plínio. Nós estamos vivendo um momento tão difícil que uma fala de um senador da República, mesmo de brincadeira ou com tom de brincadeira, agride, infelizmente, o que nós estamos querendo para o Brasil. Nós estamos vivendo um país dividido, polarizado, que infelizmente está fazendo mal para as pessoas. E uma fala dessa só é um combustível, senadora Leila, para essas agressões que nós estamos vendo nas famílias brasileiras, na sociedade brasileira, onde está todo mundo se achando no direito de ofender e agredir todo mundo. Aí eu poderia sim chegar aqui, me desculpa, eu excedi. Eu não excedi, eu brinquei talvez fora da hora, mas não me excedi. Se você perguntar, você faria de novo? Não. Mas está arrependido? Não. Eu quero dizer ao Brasil, às mulheres do Brasil,
não tive intenção, jamais teria a intenção de ofender qualquer mulher, não é a Marina não, porque ela é ministra não. 6 horas e 10 minutos tratei com toda a decência, ela sabe disso. No dia da audiência, a paciência que tivemos, ela própria não teve. Ela sim agiu na CPI de forma desrespeitosa ao nosso presidente, senador Plínio Valério. Mulher tem que ser respeitada. Não me interessa o contexto que as pessoas estão falando, se é numa brincadeira, se é numa piada, é numa roda de amigos, ou se é fazendo um discurso. Não é normal. Não é normal esse tipo de comportamento. O ministro da Agricultura anunciou ontem aumento da importação de óleo de palma como uma das medidas para combater a alta nos preços dos alimentos. Carlos Fávaro compareceu à Comissão de Agricultura para falar sobre as prioridades do Ministério para os próximos anos. Ele também falou sobre a participação na COP30 em Belém, em novembro. A cotação de importação de óleo de palma subiu de 65 mil toneladas para 150 mil. Essa foi uma das medidas adotadas pelo governo para tentar conter a inflação nos preços dos alimentos. Durante a audiência na Comissão de Agricultura, o ministro da Agricultura e Pecuária, Carlos Fávaro, afirmou que o aumento foi necessário porque a cota inicial prevista foi totalmente usada nos 2 primeiros meses desse ano. A importação de 150 mil toneladas vai garantir a garantia de que, até que a safra brasileira de soja seja completamente colhida e começar o andamento de processamento, garantir que os produtos e a indústria brasileira sejam alimentados com óleo um pouco mais barato, garante a continuidade do Programa Nacional de Biodiesel, enfim, trazendo mais tranquilidade à indústria alimentícia. E tenho certeza que, com a colaboração das indústrias, da agroindústria e também dos governos estaduais na busca de retirada de ICMS, nós vamos superar, com a chegada da super safra que está em curso, preços mais competitivos e vantajosos para a população brasileira. O ministro foi questionado por vários senadores sobre a eficácia das medidas para a redução dos preços dos alimentos. São um leque de ações que retirou tarifas. Talvez nem todas vão surtir efeito. Talvez alguns esperássemos que o governo fizesse pirotecnia, fosse fazer alguma cota barrando exportação, para depois falar assim, olha, um governo intervencionista. Que mundo nós estamos vivendo, né? Um governo liberal nos Estados Unidos que fica fazendo taxação. Um governo progressista no Brasil toma medidas ortodoxas. Carlos Fávaro também falou sobre a participação do Ministério na COP30. Nós temos muito a apresentar para o mundo. Eu acho que temos que tratar isso como uma grande oportunidade. Por exemplo, a plataforma Agro Brasil Mais Sustentável, a rastreabilidade bovina, o programa de recuperação de pastagens degradadas, um direcionamento do Brasil para a não necessidade de novos desmatamentos e mesmo assim continuar crescendo na ordem que estamos hoje, de 1,5 milhão a 2 milhões de hectares sendo incorporados aos arranjos produtivos. Foi aprovado nesta quarta, com apenas um voto contrário, o relatório do senador Romário na CPI da manipulação de jogos e apostas esportivas. O relatório propõe indiciamentos e mudanças na lei para evitar crimes de manipulação de resultados do futebol. Durante a reunião, o senador Carlos Portinho sugeriu que a CPI encaminhe um requerimento ao Ministério de Relações Exteriores, solicitando intervenção na deportação do empresário William Rogato. O empresário foi preso nos Emirados Árabes há 4 meses, após confessar à CPI ter atuado na manipulação de resultados. Corre sério risco dos Emirados Árabes terem que soltá-lo por essa demora. Além de William Rogato, a CPI pediu o indiciamento de Bruno Tolentino, tio do jogador Lucas Paquetá, e do empresário Tiago Chambó Andrade por crimes de manipulação de resultados. O relatório também sugere mudanças na legislação para punir esse tipo de crime no futebol. Outra proposta é de aumentar o número de câmeras do VAR durante os jogos e adotar tecnologias de última geração.
A CPI também propõe a criação de um programa no Ministério da Saúde para prevenir e tratar o vício do jogo. Aprovado o relatório final que passa a constituir o parecer número 1/2025. Foi um trabalho muito duro, muito difícil, mas foi um trabalho interessante, positivo. A gente conseguiu indiciar as pessoas que realmente tinham que ser indiciados e a gente espera que as instituições competentes tomem realmente atitudes em relação a esses indiciados. Punição financeira para agressores e estupradores. É o que determina o projeto aprovado na Comissão de Direitos Humanos para combater o feminicídio e a violência contra a mulher. O texto prevê a perda de bens e valores de propriedades equivalentes a no mínimo R$ 500 e no máximo R$ 100 mil. Os parlamentares também acataram a proposta de criação do Plano Nacional de Prevenção e Enfrentamento à Violência contra a Mulher. A cada 17 horas, ao menos uma mulher é vítima de feminicídio no país. Dados como agressões, estupro e assassinatos contra mulheres aumentam a cada ano. A Comissão de Direitos Humanos debateu o assunto e aprovou projetos que pretendem combater esse tipo de violência. Um deles foi a criação do Plano Nacional de Prevenção e Enfrentamento à Violência contra a Mulher. O texto cria estratégias e ações para prevenir e combater as diferentes formas de violência contra a mulher. Ter um plano instituído por lei vai obrigar qualquer gestor de qualquer partido que assumir o poder a desenvolver o plano de enfrentamento à violência contra a mulher. Urge a necessidade da gente ter uma política clara de enfrentamento à violência contra a mulher. E nós hoje demos um passo importante. Na proteção da mulher. E no mês da mulher, essa comissão priorizou projetos de lei de proteção e de garantia dos direitos da mulher. É inexplicável, não é? Por que tanta crueldade, por que tanta morte, por que tanta falta de compreensão, de tolerância, de tanta coisa. É assustador. Recentemente, a questão da menina, da adolescente Vitória, não é? Para que se faz um crime como esse? Por que se mata um outro ali porque não quer terminar um relacionamento? Por quê? A sociedade precisa acordar. E não só o governo, não é? O povo, a sociedade como um todo, precisa saber que isso é um problema seu e que tem que ser trabalhado de forma estratégica, não é? E se a gente não perceber que essa geração não tem mais jeito, nós temos que nos preocupar com a próxima. Outro texto aprovado pela comissão é que determina punição financeira para agressores e estupradores. O projeto prevê a perda de bens e valores de propriedades equivalentes a no mínimo R$ 500 e no máximo R$ 100 mil de quem pratica estupro e violência doméstica e familiar contra a mulher. Esses valores arrecadados serão revertidos à vítima, aos seus descendentes ou a entidades públicas ou privadas, destinadas ao acolhimento e amparo de mulheres vítimas de violência. A gente entrega hoje uma proposta aprovada nesse mês da mulher que eu acho que vai contribuir muito, vai pesar no bolso do agressor. Mudanças no pagamento de mediadores e conciliadores de processos judiciais foram aprovadas ontem pela Comissão de Constituição e Justiça. O projeto estabelece que conciliadores e mediadores sejam remunerados sempre que ultrapassarem um número de audiências determinado pelo tribunal, incluindo casos em que os envolvidos tenham direito à gratuidade da justiça. O texto, de autoria da Câmara dos Deputados, recebeu parecer favorável do senador Cid Gomes. Mediação e conciliação são métodos utilizados para diminuir a sobrecarga no judiciário. Enquanto a mediação busca soluções autônomas para conflitos mais complexos, a conciliação é usada para disputas mais simples, sempre com a ajuda de um profissional neutro. Optamos por apresentar a emenda substitutiva com redação que tem o condão de, além de corrigir o equívoco apontado, justamente preencher essa mesma lacuna,
prevendo que a remuneração relativa às audiências que eventualmente venham a superar aquele percentual seja suportada com recursos públicos alocados no orçamento da União, Estado ou Distrito Federal, conforme o caso, de acordo com a tabela fixada pelo Tribunal, de que trata a parte final do caput desse artigo. Empresas que costumam atrasar o pagamento de impostos podem ser punidas. O projeto que define o devedor habitual foi discutido na Comissão de Constituição e Justiça. Uma audiência pública sobre a proposta está marcada para a próxima terça-feira. Empresas que deixam de pagar impostos repetidamente podem ser enquadradas como devedoras contumazes. É o que prevê o substitutivo do senador veneziano Vital do Rego ao projeto de lei que estabelece normas gerais para identificação e controle dessas empresas que estão em dívida com os cofres públicos. A nova versão do projeto prevê critérios mais rígidos para identificar esses devedores, como a falta de pagamento de tributos por pelo menos 4 períodos consecutivos ou 6 alternados no prazo de 1 ano. A proposta define ainda como devedor contumaz a empresa que tiver uma dívida acima de 15 milhões de reais ou que represente 30% do patrimônio da empresa, sem justificativas plausíveis. Quem for classificado como devedor contumaz pode sofrer sanções severas, como a suspensão do CNPJ, a perda de benefícios fiscais e até a liquidação judicial. A proposta, que é prioridade do governo, gerou discussão entre os senadores. Se não foi votado ainda, desde 2017, lá se vai 8 anos, se você for contar 2017 a 2025, é porque alguma coisa tem de estranho nisso aqui. Sinceramente, você especificar 3 segmentos de distribuição, com bebidas, cigarros e combustível, como está aqui, é uma coisa que nós temos que analisar com cuidado. Aqui está o diferencial entre o que é contumácia daquilo que é a sonegação eventual e que não estará sob o olhar de perseguições quaisquer, senador Omar. A solicitação de audiência pública também foi questionada pelos senadores, que queriam votar logo o projeto. Uma lei que trata de uma questão fundamental, que é o devedor contumaz. Todas as vezes que ela é pautada, de alguma forma, tentamos procrastiná-la. Esse projeto, presidente, faz justiça a quem anda legal no país. O que acontece com os sonegadores contumazes é que eles não têm interesse nenhum em pagar imposto no Brasil. Isso é uma concorrência desleal e não é só no combustível, são em vários segmentos. O governo tem prioridade disso. Eu conversei ontem com o secretário executivo da Fazenda. Só vou dar o detalhe, porque que eu acho importante dar mais, 10 dias, 15 dias, pode fazer a audiência e tal. Porque tem o nosso projeto relatado muito bem por veneziano, que eu diria assim, é o guarda-chuva do combate à sonegação. Depois nós vamos entrar, falei até com o relator ontem, depois nós vamos entrar num projeto que ainda está na Câmara, dormindo também, que é o projeto número 15, que ele detalha como é que você vai caracterizar o que é devedor contumaz. Eu só acho que tem que ser uma coisa precisa para não ter subjetividade na hora de acusar quem é contumaz, senão vai dar uma confusão. Qualquer cara que é devedor vai dizer, não, esse é devedor contumaz, etc. Por mim é só para proteger a iniciativa, mas eu quero deixar claro, isso é prioridade, está na pauta de prioridade do governo federal. Então, é só para aqueles que, quando eu falei com o veneziano hoje pela manhã, ele disse, tudo bem, então eu vou ler e se dê 10 dias à Fazenda para ela aprimorar ou juntar os 2 projetos. A audiência pública para discutir o projeto está marcada para a próxima terça-feira. Empresas, produtos e serviços sustentáveis terão tratamento especial no PROEX, Programa de Financiamento de Exportações. O objetivo é incentivar a indústria verde. A medida foi aprovada ontem na Comissão de Assuntos Econômicos e, se não houver recurso para a votação em plenário, a matéria segue para a Câmara dos Deputados.
A indústria verde, definida como empresas, projetos, produtos e serviços que promovem a reciclagem, a redução de emissões de poluentes ou a diminuição do consumo de água, combustíveis e energia elétrica, terá, de acordo com o texto aprovado, tratamento especial nas operações do PROEX Financiamento, instrumento de financiamento direto das exportações, e do PROEX Equalização, programa que garante a equalização da taxa de juros nacional com os valores praticados no mercado internacional. Essa medida tem potencial de impulsionar as exportações e setores da economia nacional. Além disso, destaco que o mundo demanda produtos sustentáveis. Entretanto, muitas tecnologias sustentáveis ainda estão em fase de amadurecimento e, em geral, são mais caras que as tradicionais e mais poluidoras. Essa medida não se restringe a ser uma política de financiamento das exportações, mas talvez mais importante, representa um instrumento de incentivo ao avanço tecnológico, dado que empresas e projetos atendidos deverão intensificar a transição de seus processos produtivos para incorporar a tecnologia verde. O Brasil tem potencial para gerar um valor de comércio de até 400 bilhões de dólares, com exportações de produtos sustentáveis elaborados até 2032. Além disso, o mercado internacional oferecerá, sem dúvida nenhuma, escala para viabilização e incentivo tecnológico dos nossos produtos sustentáveis e elaborados. A ministra da Ciência, Tecnologia e Inovação, Luciana Santos, debateu no Senado o atual momento do setor no país e as perspectivas de crescimento. A audiência pública foi na Comissão de Ciência e Tecnologia. Luciana Santos começou sua fala lembrando os 40 anos do Ministério. O primeiro titular do cargo foi o maranhense Renato Archer, que dá nome a uma medalha de mérito científico que está em criação na pasta. O Ministério está aniversariando essa celebração coincide com a abertura democrática no país. Foi uma decisão do então presidente Tancredo Neves, mas que foi aplicada pelo presidente José Sarney. O primeiro ministro da Ciência e Tecnologia foi o Renato Archer. Quando falamos em produção científica, inovação tecnológica, conhecimento de ponta, o gigante latino-americano faz boa ou má figura? A ministra foi pé no chão. Nós somos o 13º ranking de produção científica no mundo, no entanto, nós somos o 49º em inovação, revelando a necessidade de a gente ter cada vez mais instrumentos e ferramentas que comuniquem a produção científica com as realizações. Nosso supercomputador Santos Dumont, que estava entre os 500 melhores do mundo, está agora no top 100, capaz de realizar 24 trilhões de operações matemáticas por segundo. E Luciana quer mais. Uma previsão de 23 bilhões até 2028. A partir disso, nós queremos que ele se torne o 5º do mundo. É uma ousadia, mas é uma ousadia factível. Nós abrimos o edital para 35 mil pessoas, 100 mil pessoas se inscreveram e nós formamos em 2 anos e meio, aliás, são 2 anos, mais 1 ano de residência, pessoas formadas na área de segurança cibernética, que é estratégico. E vamos formar mais, estamos formando mais agora, mais uma leva de 35, vamos começar mais 35 mil. Ao longo dos anos, centenas e centenas de pesquisadores deixaram o Brasil para trabalhar em instituições científicas no exterior. Mesmo lá fora, muitos têm topado participar de redes com cientistas que ficaram e contribuir com o desenvolvimento da ciência no Brasil. Outros já pensam em retornar, atendendo a convites e apostando nos investimentos que estão sendo feitos no país. Foram 1.543 propostas de pesquisadores que topam voltar, e isso é uma grande conquista, 1.600 pessoas brasileiros topando voltar para o Brasil.
979 propostas para a formação de rede. No final das contas, uma das lutas que a gente sempre tem no Ministério é que aquele orçamento que a gente propõe, ele tem um primeiro corte no sistema de economia, Ministério da Fazenda, Ministério da Economia, que seja, depois vem para cá, acaba tendo outros cortes aqui, né? E aí as pessoas reclamam, pô, mas por que não está fazendo? Porque não tem dinheiro, está faltando recurso. Então, é importante trazer esse sentido. A comissão também poderia, ministra, fazer uma visita ao Porto Digital do Recife. É uma iniciativa importantíssima, né? A gestão é da prefeitura, mas tem interlocução tanto com o governo quanto com o Ministério. É um dos principais parques tecnológicos do Brasil, abriga centenas de empresas de tecnologia, startups, instituições de pesquisa, desenvolvendo soluções para atender às necessidades do mercado e só cresce. No penúltimo episódio da série sobre os 40 anos da redemocratização, vamos relembrar os trabalhos da Assembleia Nacional Constituinte, convocada para elaborar a nova Carta Magna do país. A Constituição Cidadã, que mobilizou a sociedade em debates intensos por quase 2 anos, se tornou um marco na garantia dos direitos sociais, individuais e políticos. Declaro promulgada o documento da liberdade, da dignidade, da democracia, da justiça social no Brasil. Quando ele levanta, e todos nós estávamos no plenário, é um momento mágico, eu diria, né? A gente sentia que, bom, cumprimos a nossa parte. Estava no plenário em cima transmitindo a promulgação da Constituinte. E foi um momento de emoção, de notícia, de ver as pessoas vibrando, né? A vibração do Congresso. Mas como nasceu a Constituição Cidadã? Ela nasce do próprio espírito de fortalecer a democracia. Nós vínhamos de um golpe militar, em que houve aquela transição pela direta já, onde o Tancredo morre e o Sarney assume. A sociedade civil encaminhou 122 emendas populares, com mais de 12 milhões de assinaturas. O Congresso vivia lotado, com uma média de 10 mil visitantes por dia. Não é à toa que ela é chamada de Constituição Cidadã, porque você tem ali uma atuação de setores que estão mobilizados, desde a direta já, que não vão abrir mão de fazer parte desse momento histórico do país. Ricardo era adolescente quando foi instalada a Assembleia Nacional Constituinte. Ele foi um dos mais de 70 mil brasileiros que mandaram pelos Correios sugestões para a nova Constituição. A gente sentiu-se no dever de cumprir esse chamamento, mesmo com 15 anos, né? Cheio de esperança, de juventude, aquelas músicas, né? Coração de estudante, os movimentos estudantis. Então, era o momento. Foram 20 meses, quase 2 anos de intensos debates que varavam a madrugada, como lembra a jornalista Sônia Carneiro, que na época trabalhava no Jornal do Brasil. O cansaço, ele vinha naturalmente, mas a gente ainda ia conversar e ainda trocar ideias, ainda ia acompanhar os políticos para ver o que estava acontecendo de fato. A gente se apegou àquele trabalho que era muito exaustivo, mas ao mesmo tempo muito edificante. A gente se sentia também participante daquela Constituinte. Trabalho intenso também para os funcionários da Câmara e do Senado que davam apoio às atividades da Assembleia Constituinte. Flória Madruga chefiava o setor de revisão da gráfica. Trabalha 24 horas por dia, de segunda a segunda. Na época não estamos trabalhando para o Senado, não. Não estamos trabalhando para o Congresso, não. Estamos trabalhando para o Brasil, para um novo Brasil que estava surgindo. Movimentação e trabalho intensos para garantir direitos sonhados e reivindicados por cidadãos de todo o país. Conquistas que só a redemocratização tornaram possíveis. A ideia de um sistema único de saúde,
a ideia de uma integração entre o sistema único de saúde, dentro de um sistema único de saúde, daquilo que é a estrutura pública e daquilo que é a saúde suplementar, a lei de proteção à mulher no que diz respeito à violência doméstica, os direitos das crianças e dos adolescentes e as proteções legais para uma série de situações. Se constrói efetivamente uma carta constitucional voltada à proteção legal do cidadão, e a ideia de tentar construir algo que, em determinado sentido, é inovador na sociedade brasileira, que é uma percepção de que todos os cidadãos brasileiros são iguais perante a lei e devem ser tratados de forma igual perante a lei. Um dos debates mais duros foi o da reforma agrária. Num desses debates eu não lembro bem o nome, se não foi o próprio Juarez, que recebeu um soco mesmo, bem no meio da testa, caiu duro para trás. E daí chegou a turma do Chegadíssimo, eu e tantos outros, né? Que conseguimos fazer que eu levantasse. Então foi de fato, o microfone voando, foi momentos duros, né? Segundo o senador Paulo Paim, um dos momentos mais bonitos foi o famoso discurso do ex-deputado Alceni Guerra em defesa da licença paternidade, uma das conquistas da Constituição Cidadã. Ele fez uma fala tão bonita, falando dos filhos deles, né? Filho e filhas. Aquele momento que não era essa mulher, mas era o pai também. Resultado. O discurso do Alceni Guerra, faço aqui a homenagem a ele, foi aplaudido de pé. Não teve um que não aplaudiu. Foi um momento dos mais bonitos da Assembleia Nacional Constituinte. Quase 40 anos depois, a Constituição Cidadã já foi alterada inúmeras vezes, mas ainda é vista como um símbolo da retomada da democracia. A sociedade muda, as leis precisam mudar e a própria Constituição, ela está permanentemente pronta para que isso, toda vez que for necessário acontecer na direção do povo brasileiro, aconteça. Ao admitir a reforma, quanto a ela, discordar, sim. Divergir, sim. Descumprir, jamais. Afrontá-la, nunca. Que viagem, né? Ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet, senado.leg.br/TV. Obrigado pela companhia. Continue sintonizado aqui na TV Senado. Prometo sustentar a união, a integridade e a independência do Brasil. Tem 40 anos que eu não estudo, né? E seria minha primeira graduação. E o meu espanto eu passei. Trazê-los para dentro da universidade também oportuniza que essa população esteja alinhada com a vanguarda do conhecimento, com a inovação. Isso certamente qualifica o trabalho, qualifica a visão de vida, gratifica essas pessoas. Em discussão, hoje, 20h, aqui na TV Senado. A democracia é exatamente o instrumento concebido para lidar com a diversidade. TV Senado. Democracia todo dia. Há 200 anos,
o Brasil dava seu primeiro passo na criação do Senado. E começava a pavimentar o caminho para uma democracia representativa. O Senado teve um papel decisivo para a manutenção da estabilidade política da maior parte do período monárquico do Império Brasileiro. O maior desafio do Brasil era a manutenção da integridade territorial do país. Ao longo de 2 séculos, em 3 endereços diferentes, o Senado foi palco de discussões que definiram os rumos do país. O Senado está presente em todas as decisões que culminam com a aprovação de leis que vão ser decisivas para o andamento da vida brasileira ao longo do século XIX. O Senado participou dos debates e da votação das chamadas leis abolicionistas. E o Senado teve muita importância na resolução de conflitos. Ao longo de toda a República, todas as grandes crises políticas que aconteceram no Brasil foram resolvidas no Parlamento. E quando o Parlamento não conseguiu resolvê-las, houve a ruptura. Fundamental para a estabilidade política do Brasil, o Senado promoveu o debate, aprovou leis transformadoras, aboliu injustiças, conquistou direitos, atravessou crises, foi calado, fiscalizou, investigou, julgou, reformou, inovou. O conceito de democracia que nós temos hoje não existia no século XIX. Nas últimas décadas, o Senado começa a se transformar, porque ele passa a contar com pessoas que estão mais diretamente ligadas às condições gerais da população brasileira. Ela não deixa de ser representativa, mas vai tentando ser cada vez mais participativa. Quanto mais o tempo avança e se amplia a participação política da sociedade brasileira, mais o Senado se aproxima da real fisionomia da sociedade brasileira. Casa da Pluralidade Política. Espaço de diálogo. Berço de leis que expandiram os horizontes do Brasil. Guardião da democracia. Senado Federal. 200 anos de história. A lei do feminicídio completou 10 anos. O que mudou? Como combater a violência contra a mulher? É preciso ampliar as políticas públicas? O que o Senado tem feito? Nossas convidadas respondem a essas e outras perguntas ao vivo. TV Senado Live nesta sexta, 9 horas da manhã. Olá, eu sou a Carla Benevides e este é o programa Argumento. O presidente Lula enviou ao Congresso Nacional um projeto de lei que isenta do imposto de renda as pessoas que recebem até R$5.000. A proposta ainda precisa ser aprovada pelo Congresso Nacional para entrar em vigor. Aqui comigo no estúdio está a senadora Zenaide Maia, do PSD do Rio Grande do Norte, que esteve na cerimônia de assinatura da proposta. Senadora, obrigada pela sua presença. Conta pra gente como foi essa cerimônia no Palácio do Planalto. Eu que agradeço a oportunidade. Eu começo já dizendo que informação é poder e a gente tem que dar visibilidade aos projetos de leis que estão tramitando ou que foram aprovados nesse Congresso Nacional, porque senão as pessoas não vão nem cobrar porque não têm conhecimento dos seus direitos.
Senadora, atualmente a isenção do imposto de renda é de R$ 2.824. Agora ela passa para R$ 5.000. Isso vai atingir 28 milhões de brasileiros. O que significa essa diferença, não pagar imposto de renda para essas 28 milhões de pessoas? Olha, significa para eles bastante coisa, porque eu sempre não conseguia entender como é que alguém que ganha R$ 5.000, um trabalhador, paga 27,5% de imposto de renda, pagava. E alguém que tem renda, independente do valor, não paga nenhum imposto de renda. Eu digo isso porque o Brasil é o único país da OCDE e no mundo que não se paga imposto sobre lucros e dividendos. Então, isso é um início de um debate, é um projeto de lei, alguém tinha que falar sobre isso, porque a gente fala sobre responsabilidade fiscal aqui todo dia, e a responsabilidade fiscal é de todos os poderes. A gente fala do poder executivo, mas a responsabilidade fiscal é de todos os poderes, Carla. E era hora de se falar em botar as pessoas para pagarem sobre a renda. Esse país cobra imposto sobre o trabalho. E eu falo isso com segurança, por exemplo, nós temos um país mais capitalista do mundo, que é os Estados Unidos, e ele cobra imposto sobre lucros e dividendos, e o Brasil não cobra. Não é justo você tributar o trabalho e não tributar a renda. Senadora, a senhora falando de responsabilidade fiscal, o Ministério da Fazenda anunciou que a renúncia fiscal deve ser em torno de 27 bilhões e que vai precisar ser compensada. A intenção é exatamente, como a senhora falou, é tributar quem ganha mais, questão dos lucros e dividendos. A senhora acredita que vai haver resistências em relação a isso no Congresso? Sempre tem resistência do Congresso quando é para você tirar recurso de grandes empresas, de bancos, é assim. Por isso que eu falei em responsabilidade fiscal, gente, porque aqui, quando eu digo que responsabilidade fiscal dos três poderes, nesse Congresso Nacional, no Senado, fazem renúncias fiscais bilionárias. Ou seja, de onde vamos tirar os recursos para a saúde, para a educação, para a segurança pública, se as pessoas não pagarem impostos? Não pode ser mais do trabalhador, porque o trabalhador, seja público ou privado, ele já é tributado, imposto de renda retido na fonte. E nós temos aqui, inclusive eu estou aí questionando um projeto de lei 596, que a renúncia fiscal é de quase 20 bi da contribuição social sobre o lucro líquido, cara. Quer dizer, que responsabilidade fiscal é essa? O Estado brasileiro nunca vai ter responsabilidade fiscal se o Congresso Nacional ficar fazendo renúncias fiscais bilionárias. Porque de onde vamos tirar recursos? Eu queria dizer aqui que esse projeto de lei não vai deixar bilionários, nós não vamos mexer com bilionários deixando eles pobres. A gente está querendo só, gente, que ele pague imposto como todo trabalhador está pagando. Não é justo que eles não paguem imposto. E acho que a gente deveria começar. Isso é tão pouco que, por exemplo, nesse projeto de lei, são 114 mil contribuintes que vão começar a ser taxado aos poucos até chegar em 10%. Isso a partir de R$ 600 mil por ano. Ou seja, você tem uma renda de 600 mil a 1.200.000 e não paga imposto. Não pagar imposto é uma coisa complicada, né? Então, acho que a gente aqui vai ter a sensibilidade de não tirar os recursos da saúde, da segurança pública, da educação, do orçamento do povo brasileiro. Tudo bem, você que é bilionário, nós não estamos aqui para deixá-los menos bilionários, mais bilionários. A gente quer que pelo menos diminua, porque o mundo todo já faz isso, né?
Senadora, há também no projeto uma previsão de que pessoas que recebam entre 5 e 7 mil reais paguem um percentual intermediário, né? Não serão os 27,5, mas também não é a isenção total. Por que a importância desse meio termo na proposta? Olha, é sempre importante você variar isso, porque por exemplo, essa escala de imposto de renda, faz 12 anos, desde 2015, mais ou menos, que não aumentava. Chegou um absurdo de a pessoa que ganha um salário mínimo, quando começou a se aumentar, dar aumento real ao salário mínimo, daqui a pouco quem recebia o salário mínimo ia ser tributado. Então, passamos para 2 salários mínimos e tem que ter essa variação. Isso é uma proposta de lei. É claro que a gente vai discutir muito, vai ter uma resistência grande, porque as pessoas se habituaram a não pagar imposto. Basta dizer que a Receita Federal passa para a gente, tem 500 bilhões de reais de dívida de grandes empresas, inclusive sistema financeiro, ao fisco. E eu queria dizer ao povo que quando o Estado brasileiro arrecada, não é para o Estado brasileiro, é para a gente botar no orçamento. A gente, por exemplo, eu daria aqui um exemplo que eu sempre digo, o orçamento desse país, quem fica com mais de 40%, quase 50%, são os bancos, para juros e serviços de uma dívida que nunca foi auditada, apesar de estar na Constituição. E a gente senta, passa o ano todinho, eu sou da comissão de orçamento do ano passado, que a gente ainda não votou o orçamento desse, que era para já estar sendo executado, e eles não sentam. Aí, quando a gente termina de discutir o ano todo, quem fica com quase a metade não está na mesa. Aí a gente fica lá mendigando por 4% para a saúde, 4% para a educação. Pasmem, gente, menos de 0,5% para a segurança pública. E a gente sabe que a gente pode discutir o que quiser. Políticas de violência contra a mulher, segurança pública. Se a gente não colocar no orçamento, isso fica inviável. E só tem uma maneira de aumentar o orçamento com responsabilidade fiscal. É cobrar imposto de quem deve e taxar renda. Não é possível, já está aprovado que taxando só o trabalho a gente não chega a lugar nenhum. Deixando claro que ninguém está aumentando imposto. Nós apenas estamos fazendo um apelo ao Congresso Nacional que vamos botar a renda, quem tem renda para pagar imposto. Só isso. Senadora, a senhora disse que o presidente Lula, durante o lançamento, lá na cerimônia, pediu que o Congresso tivesse um olhar diferenciado, um olhar cuidadoso para essa proposta. Como é que a senhora espera que seja essa tramitação aqui no Congresso? Lembrando que a proposta se inicia pela Câmara, né? O presidente foi bem sensível, ele mostrou que a gente sabe que faz anos que o povo brasileiro espera isso, mesmo sem entender. Porque quando o certo é se você tira dos serviços e dos produtos finais os impostos, você tem que taxar a renda. E é isso que os países desenvolvidos no mundo faz. Taxa a renda e reduz na cadeia final, que é justamente diminuir a taxação do trabalho e dos serviços. Mas a senhora acha que a proposta iniciando na Câmara, o debate lá, vai haver um consenso para que a proposta... Olha, isso é uma previsão que é para o próximo ano, viu, gente? Quem vai pagar o imposto de renda que é referente ao ano passado só vai ser isenção daqueles dos 2 salários mínimos. E essa proposta agora são 10 milhões de beneficiados, que é muito mais quando soma esses que já estavam beneficiados. Nós sabemos que mais de 70% dos trabalhadores brasileiros ganham no máximo R$5 mil por mês. E eu costumo dizer, isso é o salário, isso é a sobrevida, isso não é renda. E nós vamos começar a taxar suavemente quem ganha anualmente a partir mais de R$600 mil, até R$1.200.000. Acho que a gente tem que ter essa sensibilidade. Não é possível que a gente não tenha esse olhar diferenciado para o povo brasileiro. Eu acho que o Congresso deve isso à população brasileira.
Senadora, mais uma vez, obrigada pela sua presença aqui e pelos seus esclarecimentos. Carla, eu que agradeço, dizendo o seguinte, nós temos que ter essa sensibilidade, nós devemos isso ao povo brasileiro. E o Congresso, é como o presidente Lula disse, agora está na mão de vocês, Câmara e Senado. E lembrando, não estamos criando imposto, estamos cobrando o que todos deveriam pagar. Se o trabalho paga, por que a renda não pagar? Certo, senadora, obrigada. E eu agradeço a você também que nos assistiu. Se você quiser rever esse programa, é só acessar o nosso site senado.leg.br/tv ou o nosso canal no YouTube. Obrigada pela sua companhia e até a próxima. Agora é lei. O programa Pé de Meia cria uma poupança para estudantes de baixa renda das escolas públicas do ensino médio. Os alunos vão receber 9 parcelas de R$ 200 mensais e mais um depósito de R$ 1.000 no final de cada ano concluído com aprovação. As escolas devem enviar ao governo federal os dados dos bolsistas do Pé de Meia. O Senado votou, agora é lei. Câmara de Fortaleza contrata a primeira funcionária com síndrome de Down. A saúde de transexuais e travestis é tema de debate na Assembleia Legislativa do Paraná. Conheça a história do Museu do Futebol e descubra o que ele tem a ver com o Legislativo de São Paulo. Tudo isso você vê no Parlamento Brasil. Parlamento Brasil, toda sexta, 8 horas da noite, aqui na TV Senado. Quero ser um catalisador do desejo deste plenário e ajudar a construir os consensos para melhorar a vida da população brasileira. TV Senado. Democracia todo dia. Agora é lei. A carga horária da formação geral básica do ensino médio, com matérias como português, matemática, história e geografia, passa a ser de 2.400 horas nos 3 anos letivos. A carga total é de 3.000 horas. Caberá ao aluno escolher uma área de estudo nas 600 horas restantes. A norma passa a valer a partir de 2025. O Senado votou, agora é lei. Eu escuto bem, eu enxergo bem, já fiz operação de catarata. Eu leio muito. Nessa parte intelectual eu não vejo nenhuma diferença, não. Pelo contrário, eu hoje fiquei pensando assim, poxa, por que eu não sabia disso quando eu era mais nova, né? Envelhecer, neste sábado, 7 horas da manhã. Aqui na TV Senado. O símbolo do Piauí tem uma data estampada, 13 de março de 1823. É uma referência a uma das maiores batalhas pela independência e liberdade do Brasil. Data da Batalha do Genipapo, super importante no cenário da independência do Brasil. Porque na hora que a gente proclama independência, Portugal resiste. E aí a gente vai pra briga. Os sertanejos brasileiros lutaram com machado, com facão, com pedra, com pau, com o que tinham as mãos contra uma tropa numericamente maior e muito mais bem preparada. Os portugueses queriam manter pelo menos o norte do Brasil sob domínio. Simplício Dias da Silva. Foi ele que liderou os brasileiros na Batalha de Genipapo. Ele vai juntar o pessoal do Maranhão, do Ceará, do Piauí, para justamente lutar contra o Major Fidié português, vai montar uma resistência, né? Os brasileiros perderam, foram inclusive massacrados nessa batalha. No entanto, através de táticas de guerrilha, eles conseguiram desviar as tropas portuguesas para uma região, né, onde a resistência brasileira seria mais eficiente, evitando a consolidação do domínio português no norte do país. A bandeira do estado do Piauí, ela é muito parecida com a primeira proposta de bandeira republicana que nós tivemos após a proclamação.
As bandeiras que a gente percebe, essas listas dessa forma, elas têm uma referência com a independência americana também. Exatamente. Essa estrela aqui do mapa, ela tem uma posição estratégica especial aqui, mas também no céu. Exatamente. Antares, né? Uma estrela 700 vezes maior do que o Sol. O dia, o mês e o ano de uma batalha que ajudou a construir o Brasil, nossas cores nacionais e uma estrela gigante, Piauí. Essa bandeira tem história. Prometo sustentar a união, a integridade e a independência do Brasil. O programa a seguir é livre para todos os públicos. O mundo pode estar vendo surgir um novo paradigma para o comércio entre os países. Desde que assumiu a presidência dos Estados Unidos em janeiro, Donald Trump começou a adotar uma política de retaliação aos parceiros comerciais por meio da criação de novas tarifas de importação. E os outros países estão respondendo com medidas semelhantes. Quais são as consequências dessa guerra tarifária? Eu vou conversar sobre o tema com o economista Newton Marx. Muito obrigado pela presença, Newton. É um prazer. Prazer todo nosso ouvi-lo para que você tente nos explicar um pouco do que está acontecendo. E antes de entrarmos nos detalhes dessa nova política dos Estados Unidos, eu queria fazer uma pergunta mais geral. Você acha que esse comportamento do Trump, ele é mais na tentativa de abrir negociações ou ele acredita de fato nessa política que está implantando de acrescentar sempre tarifas e tarifas para os produtos que são vendidos para os Estados Unidos? Isso ainda não está bem claro para a gente, né? Mas a gente sabe que se ele tivesse ouvido os economistas, ele não tomaria essas medidas. Porque se os Estados Unidos estão com problema de inflação, a partir do momento que você cria tarifas de importação, encarece ainda mais esses produtos. Então você vê que é um pouco ainda problemático a gente conseguir entender. Mas não tem dúvida nenhuma de que ele tem provocado algum tipo de negociação entre os países onde é que são criadas essas tarifas de importação. Bom, daqui a pouco eu quero aprofundar esse tema da inflação possível, mas tem uma questão antes. As primeiras medidas do Trump foram adotar tarifas contra Canadá e México, 25% sobre todos os produtos, depois acabou adiando, né? Veio para a mesa de negociação. E ele usou como argumento que precisava impor essas tarifas porque os outros países não atuavam para impedir o tráfico de drogas, para impedir a imigração ilegal. É normal e é aceitável que se use tarifas no comércio para resolver questões geopolíticas, como é esse caso? Não é normal. Você pode notar que, se por acaso, com os conflitos que existem no mundo, se fossem tomadas essas medidas, você vê que em nenhum momento essas medidas ficaram tão claras conforme agora o presidente Trump está tomando essas medidas. Então, ele acredita que, tanto é que o Canadá e o México, eles ficaram congelados por um mês para poder renegociar. É uma bravata, um pouco, né? Ele está querendo criar uma marca, né? Ele está querendo se destacar, né, mundialmente, apesar que os Estados Unidos sempre se destacou, mas ele, como pessoa, o presidente, ele quer ter a impressão que dá é que ele queira constar na história dos Estados Unidos como alguém que tomou
atitudes que até então não eram tomadas. O fato dele ter recuado em relação a México e Canadá, como você disse, né, deu um prazo aí, indica que, na verdade, ele busca negociações. Seria isso? Isso é verdade. Porque se é aquilo que você colocou logo no início, se por acaso houver uma guerra tarifária, ele perde. A produtividade dos Estados Unidos ela é muito baixa em relação à China e outros países da Europa. Então, se por acaso cria uma barreira, porque normalmente o que acontece? Não sei se você vai me perguntar isso mais na frente. As tarifas, elas podem ter dois objetivos. Um é para ajudar a desenvolver a indústria nascente. Os Estados Unidos não tem essa indústria nascente, né? E outra é para combater aqueles que criam tarifas contra os produtos americanos. Porque existe uma divisão, né, de trabalho, internacional do trabalho, onde é que alguns países têm um tipo de papel. Então, você vê, mão de obra barata, é a China. Bom, tecnologia é os Estados Unidos, capital é os Estados Unidos. Então, vai havendo essa alocação, né, que alguns países asiáticos também têm a tecnologia, aí também acaba ocupando algum tipo de espaço. Infelizmente, países emergentes como o Brasil viram uma primarização da economia, ou seja, nós não produzimos manufaturados para exportar, e sim produtos primários. Isso é péssimo para o PIB. A gente não aumenta o PIB com produtos primários. Pelo contrário, quem cria valor agregado são aqueles países que compram e depois mandam para a gente. Você colocou aí uma desvantagem competitiva dos Estados Unidos, que seria produtividade baixa. Queria que você explicasse para quem está nos assistindo, porque no senso comum fica o seguinte: os Estados Unidos é o país mais rico do mundo, então é um país que tem alta produtividade. Por que a produtividade dos Estados Unidos é baixa? E, em função disso, por que ele acaba tendo déficits comerciais? Bom, os Estados Unidos ele tem uma arma poderosíssima, que é o dólar. O dólar acaba impondo aos países no mundo a hegemonia norte-americana, e com poderio militar e mesmo que completa, né? Então, a produtividade baixa é porque, ao longo do tempo, foi empurrando para alguns países a produção de determinados produtos que eram mais caros para os Estados Unidos. Então, você tem direitos de que os trabalhadores se organizavam, você tinha o custo de produção também que era elevado. Então, isso tudo, falava, onde é que está sendo barato para produzir? Então, vamos fazer o seguinte, nós vamos enviar o capital e a tecnologia. E aí, com isso, nós compramos, e acontece isso, os Estados Unidos exportam inflação. Você vê, a partir do momento que eles têm uma inflação e têm uma moeda, eles podem imprimir aquela moeda, né, emitir aquela moeda e empurrar a inflação dele para os outros países. O dinheiro volta para financiar a dívida. Você vê que a China tem um volume, trilhões de dólares aplicados nos títulos americanos. Bom, você colocou aí, né, sobretudo o aspecto da mão de obra. As empresas americanas, várias, as principais, elas montam as suas plantas de produção em outros países, que estão mão de obra mais barata. O presidente Trump, ele tem dito, a gente sabe que muitas vezes é um discurso, né, para o público interno, que ao impor tarifas, as empresas voltariam a produzir dentro dos Estados Unidos. Você acha que isso é viável? De fato, uma grande empresa americana que produz na Ásia, simplesmente por causa dessas tarifas, vai voltar para dentro dos Estados Unidos com uma mão de obra muito mais cara, o que pode, inclusive, encarecer seu produto? Você vê que os próprios carros asiáticos, eles conseguiram entrar nos Estados Unidos, e as produções de Ford, de Chevrolet, General Motors, eles acabaram, né, procurando produzir outro tipo de produto, de bem e serviço para, né, para poder continuar sendo competitivo e aumentar o produto nacional bruto. Isso é curioso porque você vê o produto nacional bruto versus produto interno bruto, é porque quando a gente fala em PIB, a gente vê o que a gente produz, mas o que fica com a gente é nacional. Aí você vai ver o Brasil cai bastante o produto nacional. Já os Estados Unidos não produz muito, o PIB é baixo, mas o produto nacional é grande, porque ele recebe uma renda do exterior muito elevada. Então, é nesse ponto que eles, né,
vem praticando ao longo do tempo e criando uma hegemonia cada vez mais forte. A parte de bancos, a parte financeira, você vê que é muito forte. E agora tem o Elon Musk do lado do presidente para desenvolver essa parte. Pode ser que essa parte tecnológica tenha vantagens comparativas, mas ainda vamos, né, acompanhar isso daí para poder, né, num novo bate-papo, a gente poder saber o que está acontecendo. Na sua primeira intervenção, você chamou a atenção para o fato de que, ao impor tarifas, o presidente dos Estados Unidos está encarecendo os produtos que entram lá, o que pode gerar inflação. Queria que você explicasse um pouco mais didaticamente para aqueles que nos assistem por que corre-se o risco de ver uma inflação aumentada nos Estados Unidos. Porque, a partir do momento, na formação de custo daqueles produtos que são impactados na inflação, aumentando a tarifa. Aumenta a tarifa sobre aço. Aço é um componente e vai bater no preço final de determinados produtos que usam aço. Então, é o caso de cereais, o caso de trigo, que era o caso do Canadá, o México foi criado, como costuma-se dizer, que era um quintal dos Estados Unidos. Então, mão de obra barata também, e aquilo que poluía o meio ambiente, aquilo que era degradante, passava para o México. Então, a mão de obra que os mexicanos, no caso dos canadenses, nem tanto a mão de obra, mas sim determinados produtos. Você vê que, por exemplo, o petróleo bruto que sai do Canadá vai para os Estados Unidos e ele é refinado. Então, tem tudo agregando valor. Você vê que como os Estados Unidos... Bom, voltando à questão. Então, qualquer produto que seja taxado, carne, vai bater lá no... Agora, ovos, por exemplo. Manda ele taxar ovos, por exemplo, que está tendo problema lá nos Estados Unidos. Já está caro, né? Já está caro. Então, o que vai acontecer? Vai bater nos índices de preço, que é o CPI deles lá, que é o preço ao consumidor. Bom, eu na abertura do programa falei que nós podemos estar vendo uma mudança de paradigma. Porque essa guerra tarifária, ela tem passado ao largo da Organização Mundial do Comércio. A OMC, que foi criada depois da guerra, na tentativa justamente de se estabelecer uma racionalidade na aplicação de tarifas, no comércio. Como é que fica a Organização Mundial do Comércio? Como é que ficam esses fóruns multilaterais que discutem o tema? De fato, nós podemos estar caminhando para um momento em que os países vão tomar suas decisões independentemente, sem respeitar aquilo que é decidido em conjunto nos organismos multilaterais? É verdade. Você vê que os Estados Unidos desmoralizou a ONU, a OMS e agora a OMC. Então, tudo que for organismo multilateral, que é justamente benéfico para uma globalização, está sendo retirado. Então, os Estados Unidos têm um poder de veto muito grande e acaba, então, empurrando para você criar blocos. Por isso é que se os BRICS se reunirem, passa a ser algo que vai incomodar. Você imagina juntando, né, os países do BRICS para poder se contrapor aos Estados Unidos. Imagina a Europa também unida e se contrapor aos Estados Unidos. Então, os Estados Unidos têm que ter cuidado porque eles podem criar um problema e onde é que a vantagem comparativa que ele tem passa a perder, né? Agora, você acredita que ao final de tudo, nós estamos no olho do furacão, né? Medidas dos Estados Unidos, retaliação de outros países, essa poeira tende a assentar ou, de fato, nós estamos tendo aí uma mudança duradoura das relações comerciais? Ainda está cedo, né? Para a gente poder bater o martelo. Mas, se ele continuar e tiver sucesso, você vê, está se metendo em tanta coisa, quer ficar com a faixa de Gaza, está querendo resolver o problema da guerra da Ucrânia e da Rússia, mas em que condições? Então, se por acaso ele conseguir realmente criar um novo papel para os Estados Unidos, tipo na época do Capitão América, né? Lembra? Então, isso daí pode ser realmente, mas eu não acredito que o mundo ele esteja tão vulnerável como era no passado. Hoje a gente vê que o mundo pode muito bem ter blocos que não dependam tanto dos Estados Unidos, conforme ele criou o NAFTA e a ALCA e outros que ele queria. Agora, por isso é que ele tentou minar na América Latina, e se a América Latina realmente entrasse
no que ele está imaginando, isso poderia enfraquecer bastante o comércio multilateral. Então, eu acredito que ele está fazendo isso, eu acredito que seja mais bravata, na minha avaliação, porque vai haver uma reação muito forte da economia mundial, principalmente os países como a Europa e os chamados BRICS. E aí os Estados Unidos vão ter que negociar também. Né? Não negociação dos dois lados. Então você vê que o Brasil está dizendo que vai entrar na OPEP, né? Então essas coisas todas podem criar um poder que se equipare, né? Não igual aos Estados Unidos, mas que consiga evitar esse massacre, esse rolo compressor que os Estados Unidos está querendo impor ao mundo, né? Uma das primeiras medidas do Trump que afeta diretamente ao Brasil é a imposição de uma tarifa de 25% sobre o aço importado. Nós sabemos que o Brasil é o segundo maior fornecedor de aço para os Estados Unidos, o primeiro é o Canadá. Os nossos setores econômicos, o aço especificamente, outros, estão preparados para um baque desse? Ou a gente pode ter algum impacto interno aqui no Brasil com essas tarifas? Isso vai ter um impacto muito forte, né? Então, você vê que os próprios produtores, os empresários se reuniram e estão reavaliando, tipo assim, olha, governo, não toma logo uma retaliação logo em seguida, vamos tentar negociar para ver o que é possível, porque dá um baque muito forte. Agora, essas tarifas, normalmente, você já comentou isso, né? Muitas vezes são usadas para proteger a produção local. O Brasil é muito protecionista e tem muitas tarifas? O Brasil é um país que cobra muito imposto de importação? Olha, com o ingresso na OMC diminuiu bastante, mas no passado porque era economia emergente, então nós tivemos que utilizar as tarifas de importação como uma forma de aumentar a produção interna. Só que agora, com reforma tributária e uma mudança da produtividade, um aumento da produtividade e redução de custos, a gente tem condição de poder competir, ser competitivo internacionalmente. Mas desde que que a OMC continue regulando. Não sei se você lembra lá atrás, a Embraer versus Bombardier, sempre havia uma crítica no mundo dizendo que nós financiávamos a juros subsidiados as importações, as exportações. E, obviamente, se tornava mais competitivo e aí os outros países não usavam, né, taxas chamadas subsidiadas. Tivemos que mudar isso daí. Então, a OMC, ela passou a regular isso. Mas os Estados Unidos não cumpre as decisões da OMC, então fica fazendo jogo de cena, né? No mundo ideal, em tese, nós poderíamos dizer que para um país, o Brasil, por exemplo, ou outro, é melhor não ter tantas tarifas? É melhor ter um comércio mais livre, havendo condições para isso? Essa que é a ideia do comércio internacional. É que a economia, sempre que o que nos é passado, na nossa formação de economista, é que tudo que é um comércio livre, uma economia competitiva, é o mais adequado. Mas, infelizmente, a gente tem visto historicamente que os oligopólios, monopólios, eles se formam. Quer dizer, não existe esse chamado mercado livre, essa competitividade que a gente estudava nos livros de economia. Então, os países têm que tomar medidas para se proteger com relação a esse tipo de coisa. Você viu a Argentina agora, ele não está querendo se preocupar e aquilo ali vai ser muito ruim para a economia argentina. Então, eles vão levar muito mais tempo para poder reconstruir, porque miraram a inflação. Mas a inflação é um lado, mas você cria também uma miséria, você cria um monte... Quer dizer, tudo na bandeira de liberdade econômica, entendeu? Então, os países que têm condição de poder se proteger, principalmente os emergentes, eles vão fazer isso. Aí chega num ponto, a China, por exemplo, que agora não precisa mais disso. Chega um momento que você não vai precisar mais disso daí. Então, é importante, num estágio inicial das indústrias nascentes, você criar... Eu me lembro que quando eu estudava automação bancária, a gente tinha reserva de mercado.
Então, falou assim, mas você tem que estabelecer um prazo, entendeu? Os brinquedos, a indústria de brinquedos também dizia, poxa, o governo tem que nos proteger, porque os produtos, os brinquedos chineses entram aqui e não tem jeito de ser competitivo. Então, o Estado tem que determinar um período. Fala, tá bom, então é o quê? 10 anos? Em 10 anos nós vamos proteger e depois deixar liberalizar. Você tocou num ponto que é verdade. Vários setores, ao longo dos anos, têm pedido mais proteção. E como é que o governo vai nos proteger? Aumentando as tarifas de importação para que o meu produto tenha vantagem. Isso não dura para sempre. Então, e você viu que muita reserva de mercado foi a perder de vista. Isso é ruim. Você falou da automação bancária, né? Para aqueles que são mais jovens, houve uma época bem recente no Brasil que importar um computador era algo caríssimo. Então, é verdade. Então, com a reforma tributária, por exemplo, espera-se que muita coisa mude, porque você agora criou um imposto sobre valor agregado. Então, agora você vai estar bem claro o que é de imposto para ser cobrado, o que hoje em dia não acontece. Bom, você falou dos BRICS. O Trump tem ameaçado claramente e diretamente os BRICS, sobretudo em relação a uma proposta que recentemente foi discutida numa reunião dos BRICS, que era a adoção de outra moeda que não o dólar para o comércio. Ele diz que se os BRICS fizerem isso, os Estados Unidos vão taxar os produtos dos BRICS em 100%. Os BRICS como estrutura, até em termos de governança também, já estão preparados para essa guerra que pode surgir contra os Estados Unidos? Eu acho que não. Pauta. Há quórum para deliberação nas... Há quórum na deliberação nas representações das duas casas do Congresso Nacional. Antes de iniciarmos a ordem do dia, quero agradecer aos consultores de orçamento da Câmara dos Deputados e do Senado Federal pelos trabalhos prestados a essa comissão no decorrer deste ano atípico, com muitas mudanças no processo orçamentário. Solicito que sejam declarados como lidos os expedientes recebidos pela comissão do dia 11 de março de 2025 até a presente data, inclusive os avisos do TCU, que não receberam recomendação para atuação, tendo em vista que essas informações encontram-se publicadas na página da CMO na internet. No entanto, caso algum parlamentar se interesse pela relatoria da matéria, peço que se manifeste. Havendo concordância do plenário, proponho a dispensa da leitura da ata da terceira reunião de audiência pública extraordinária realizada no dia 12 de março de 2025. Caso haja alguma retificação, peço aos senhores parlamentares que se manifestem. A ata está em votação na representação da Câmara dos Deputados. Os senhores deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovados. Em votação na representação do Senado Federal. Os senhores senadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Iniciamos a partir de agora a ordem do dia. Comunico ao plenário que, tendo em vista acordo firmado, proponho a inclusão na pauta do relatório apresentado ao projeto de lei orçamentária anual para 2025, a LOA, PLN 26/2024, do Congresso Nacional. Em deliberação, a inclusão na pauta do relatório. Questão de ordem, presidente. Pois não, deputada Adriana. Presidente, eu quero aqui, de uma forma muito respeitosa, fazer uma questão de ordem. A Vossa Excelência, presidente dessa comissão, e também o relator, o senador Ângelo Coronel,
com base no artigo 128 da Resolução 1. Por uma razão muito simples. O senhor está incluindo na pauta a lei orçamentária anual e o artigo 128 da Resolução número 1, bem como o artigo 412 do Regimento Interno do Senado, é muito claro quanto ao prazo que existe para leitura e apreciação de um relatório dessa natureza. Então, eu vou ler o pedaço aqui. O prazo para apreciação dos relatórios será de 3 dias úteis, contados da data de sua distribuição. Quer dizer, sem apresentação formal do relatório, sequer se inicia. E este relatório, que tem quase 3.000 páginas, foi apresentado às 1h55 da manhã. E como é uma peça extremamente importante para o país, uma peça extremamente que a gente tem que se debruçar, a gente sabe que isso tem sido discutido nos últimos anos, qualquer coisa que seja votada aqui que não esteja de acordo com o regimento tem que ser, está contrariando uma norma regimental e tem que ser considerada nula. Por isso, isso é uma violação e eu inclusive, o senhor bem sabe, né, eu participo dessa reunião de CMO, esse ano eu não sou membro dessa comissão, até agradeço Vossa Excelência sempre pela cordialidade, mas eu acho realmente que a gente está fazendo uma afronta à Constituição, ao regimento, e essa peça precisa ser analisada, principalmente porque a gente está tratando aqui do dinheiro do povo brasileiro. Então, eu quero fazer essa solicitação, eu sou contra a quebra de interstício, sou contra a leitura sem apreciação, porque eu garanto que todo mundo que vai votar aqui hoje, eu duvido que tenha lido um relatório tão grande. Então, essa é a minha questão de ordem, e eu peço, por favor, que Vossa Excelência minimamente dê um prazo para que todos leiam esse relatório. Obrigada. Eu agradeço a deputada Adriana, sempre atuante aqui na nossa comissão, mas queria fazer um apelo, deputada. Essa matéria deveria ter sido votada desde dezembro. O país precisa que o Congresso Nacional faça a sua parte. Por isso é que nós estamos fazendo com esse, quebrando alguns prazos, porque o país já está sentindo lá na ponta a falta da votação do orçamento. Por isso é que nós estamos fazendo isso, mas agradeço a participação, como sempre, muito elegante, como sempre, muito respeitosa e atenta ao regimento da Casa. Em deliberação e inclusão na pauta do relatório, os senhores deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Em votação na representação do Senado Federal, os senhores senadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Nos termos do parágrafo único do artigo 25 da Resolução número 1 de 2026, o Congresso Nacional solicita autorização do plenário para dispensar a manifestação do Comitê de Admissibilidade de Emendas, com relação às emendas do relator geral. A autorização está em votação na representação da Câmara dos Deputados. Os deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovados. Em votação... O papel está... Em votação no Senado Federal. Os senadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Apreciação do relatório final e apresentados o projeto de lei número 26 de 2024, que estima a receita e fixa a despesa da União para o exercício financeiro de 2025. Com a palavra, o relator, o senador Ângelo Coronel. Informo que o prazo de destaques será finalizado... Informo que o prazo de destaques está aberto e será finalizado ao término da discussão, conforme estabelece o inciso 1º do artigo 60 do Regulamento Interno da CMO.
O relator geral está com a palavra para a apresentação do relatório final. Bom dia a todos. Bom dia a todos e a todas. Para mim foi uma das matérias, ao longo de 40 anos de vida pública, mais espinhosa que eu peguei na minha vida, mais até de presidir uma casa legislativa. Mas na vida a gente gosta de desafios. Eu queria, ao iniciar aqui o meu relatório, agradecer a todos os relatores setoriais, que foram gigantes para que a gente pudesse construir essa peça, ao presidente Júlio Arcoverde, com seu jeito simples, mas sempre cumprindo os prazos, aos assessores do meu gabinete, que estão aqui, o Sérgio, o André, o Romero, o Renato, os consultores da casa, sob a coordenação de Flávio, o Vladimir e o Diogo, obrigado também pelo apoio de vocês. Também aos membros do governo, do executivo, que estão aqui presentes, o André Siciliano, desejo boas-vindas, você que está inaugurando hoje a sua atuação aqui de assessoria parlamentar, o Gilmar, que também foi um gigante nesse processo. E a Deus que é quem nos guia, né, Orlando Silva? Eu queria, inclusive, antes de fazer, eu queria fazer aqui um registro ao relator setorial da Receita, ao Domingos Sávio, que ele foi de grande valia na análise do incremento de receita da União e que fez com que esse relatório gerasse um superávit de 15 bilhões para o Poder Executivo, coisa inédita na história da CEMIO nesta Casa Parlamentar. Mas vamos ao texto. Senhor Presidente da Comissão Mista de Orçamento, caros colegas parlamentares, membros do Executivo, do Judiciário, servidores dessa Casa e cidadãos brasileiros que acompanham essa sessão. Apresentamos hoje o relatório final do PELOA de 2025, fruto de um esforço conjunto dessa comissão e de todo o Congresso Nacional. E quero registrar também o apoio recebido, tanto do presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, como presidente do Congresso Nacional, Davi Alcolumbre, como também do ex-presidente desta Casa, Arthur Lira, como também do ex-presidente do Senado Federal, meu amigo mineiro, Pacheco, mas mineiro, Pacheco, que eles foram responsáveis no passado da indicação do nosso nome para relatar esta matéria. Nossa missão não foi simples. Tínhamos diante de nós o desafio de equilibrar interesses legítimos, fortalecer políticas públicas essenciais e assegurar que o orçamento fosse compatível com a realidade fiscal do país. Tudo isso sem comprometer a governabilidade e execução dos programas fundamentais para os cidadãos. O orçamento de 2025 é municipalista na essência. É uma bandeira que eu carrego desde quando eu fui prefeito da minha terra. Municipalismo forte, porque tudo acontece nos municípios. Se estamos aqui nesta mesa sentados ou em pé, foram os municípios que foram os responsáveis pela nossa chegada aqui e não podemos, em hipótese alguma, fazer uma peça dessa natureza sem priorizar os municípios brasileiros. A transparência e rastreabilidade dos recursos públicos estão no coração desta peça orçamentária. O Brasil exige um orçamento claro, sem margens para distorções. Cada real aprovado será rastreável, garantindo que a sociedade possa acompanhar a destinação dos recursos e cobrar a boa aplicação do dinheiro público. Hoje o Parlamento, aliás, há muitos anos, o Parlamento brasileiro sempre foi motivo de chacota para alguns, sempre execrando as ações do Poder Legislativo, mas é importante dizer que é o poder mais importante da República, é o Poder Legislativo, que muito me orgulho e me honra de fazer parte dele. Então, enquanto tiver força, irei defender o Poder Legislativo. Não adianta tentar fazer, plantar notas, não adianta tentar denegrir a imagem da casa como um todo, porque sempre vai ter defensores aqui para valorizar o papel do parlamentar, minha cara deputada guerreira combativa Adriana Ventura. Também tivemos a preocupação de facilitar a gestão do Executivo,
garantindo ajustes de grande monta quando necessários. Esta comissão compreende a dinâmica da administração pública e deu ao governo federal as ferramentas para que possa gerenciar os recursos de forma flexível e eficiente, respeitando sempre os limites legais e constitucionais, meu caro Léo Prates, grande liderança da cidade do Salvador e da Bahia. Há quem tente apontar cortes inexistentes, meu querido Confúcio, mas é preciso ser claro, não há que se falar em cortes, e sim em ajustes necessários para que o orçamento atenda de forma mais inteligente às demandas do Brasil. O orçamento não pode ser um entrave, mas sim um instrumento de transformação e crescimento. Em verdade, deixaremos para o governo mais de 12 bilhões relativo a um ajuste inflacionário que impactou no cálculo do teto de gastos. Esse valor pode garantir a continuidade de programas muito importantes para a população, como, por exemplo, o Pé de Meia. Meu caro Gabriel Nunes, o Congresso Nacional se manteve altivo e ciente de suas responsabilidades. Fizemos valer o papel desta casa, exercendo o nosso dever constitucional de apreciação da matéria orçamentária e garantindo que cada centavo esteja destinado com critério e compromisso público. E não esquecendo, dentro da Lei 210, que foi aprovada o ano passado nesta casa, que seguimos estritamente a linha da Lei 210. Não adianta que alguns tentam dizer que estamos indo de encontro a 210. Não existe isso. Literalmente, no quesito emenda, seguindo a 210. Neste orçamento, os servidores públicos foram respeitados. Mantivemos os reajustes de 22 bilhões acordados e garantimos o pagamento retroativo, reconhecendo o valor do funcionalismo para o funcionamento do Estado e a prestação de serviços essenciais à população. E quero ressaltar todos os sindicatos, associações dos servidores públicos federais, sei que se manifestaram ao longo desses 90 dias com total razão, inclusive soube até que estavam me esperando eu chegar ao aeroporto para me cumprimentar, não deram azar, eu dei sorte, não me encontraram, mas o importante é que, Arco Verde, meu caro AJ, meu caro Isalci, meu caro Zequinha, minha cara Dorinha Guerreira do Tocantins, Zeca Disseu, meu caro Dagoberto, o importante é que os sindicatos vão sair daqui hoje alegres e satisfeitos porque vão receber o din-din retroativo a janeiro. Então, não preciso mais fazer greve, não preciso mais fazer zoada, porque até imputar a culpa ao relator, muito pelo contrário, eu acho que esses 90 dias que deixou de ser votado em dezembro para ser votado hoje, foi de grande valia para o Executivo, porque conseguiu corrigir distorções e nós recebemos vários ofícios para poder fazer remanejamentos e ajustes. Reforçamos a harmonia entre os poderes, garantindo que o orçamento respeite o direcionamento do programa de governo do Executivo, sem abrir mão do nosso papel fiscalizador e da prerrogativa legislativa de discutir e aprimorar a alocação dos recursos. Nossa responsabilidade não se resume a um cálculo contábil. Orçamento é cidadania. Trabalhamos para garantir que os recursos sejam suficientes para os que mais precisam no Estado brasileiro, sem descuidar de quem contribui com os cofres públicos e espera um retorno adequado dos tributos que paga. É importante frisar isso, porque não adianta querer execrar o pagador de imposto, porque sem empresa não tinha emprego. Então, se não houver uma harmonia entre o emprego e entre quem gera o emprego, não tem país que vá à frente. E jamais irei abrir mão dessa prerrogativa de defender o gerador de emprego, o gerador de renda nesse país. Então, escosta fiscal é algo que não está no meu dicionário, nem tampouco vou ser redundante no meu vocabulário. Mantivemos e ampliamos a estrutura social do Estado protegida. Os principais programas sociais, Bolsa Família, 160 bilhões, Vale Gás, 3,6 bilhões, Farmácia Popular, 4,2 bilhões, Bolsas da CAPES, 4,2 bilhões, Saúde, 233 bilhões, Educação Pública,
167 bilhões seguem garantidos porque sabemos que essas políticas impactam diretamente milhões de brasileiros. Programas sociais mantidos, e eu sempre digo, não existe paternidade e nós não somos todos aqui médicos para fazer DNA quem é o pai ou a mãe dos programas sociais. O importante é que os programas sociais foram mantidos aqui nessa peça orçamentária. Este orçamento tem um olhar para o futuro. Ele contempla o novo salário mínimo, garante recursos para pesquisa e tecnologia por meio da Embrapa, fortalece a Polícia Federal e os programas estratégicos das Forças Armadas, além de impulsionar o crescimento do Brasil com mecanismo como o PIX, que já transformou a economia digital no país em sucesso total, sendo exemplo para o mundo. Além disso, preservamos os investimentos estratégicos em infraestrutura, como o Programa de Aceleração do Crescimento PAC, com mais de 60 bilhões, garantindo que o desenvolvimento econômico continue avançando e gerando empregos em todo o país. Valorizamos o desenvolvimento regional, fortalecendo políticas públicas voltadas para a aplicação de recursos em estados e municípios, respeitando as particularidades e demandas de cada localidade. Nenhuma conquista dessa seria possível sem o diálogo institucional que estabelecemos entre o Parlamento, o Executivo e o Judiciário. Essa construção coletiva foi essencial para a solidez do relatório que apresentamos hoje. E eu sempre defendo, poderes têm que manter o que está na Constituição, harmonia e independência. Não dá para ficarmos aqui um poder querendo se intrometer no outro poder, porque a Constituição é clara, independência com harmonia e não subserviência. Respeitamos os princípios constitucionais da boa administração pública, garantindo legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência na alocação dos recursos. Cada decisão tomada teve como base esses princípios. Estou chegando quase ao fim, gente. De quase 5 mil folhas, a gente conseguiu dar uma resumida boa, meu querido Confúcio, grande governador inesquecível do estado de Rondônia. Agradecemos ao presidente da CMO, aos relatores da Receita e dos setoriais e a todos os membros desta comissão que contribuíram com seus esforços e experiências para aprimorar esse orçamento. Estendemos também os cumprimentos à imprensa, que foi necessária e é necessária para manter a democracia, dando informação fidedigna ao povo brasileiro que não está tendo a oportunidade de estar aqui nesse momento, apesar que a TV Senado, a TV Câmara está batendo recorde de audiência nesse exato momento, os brasileiros ligados, plugados na TV Câmara e na TV Senado. Isso é importante, além de YouTube, canais de cada um que tem aqui seus canais de YouTube. Eu estou até estranhando que até agora eu não vi ainda ninguém com a maquininha na mão, filmando ou se autofilmando aqui nessa manhã de hoje. Entendemos nosso reconhecimento aos colegas congressistas que trouxeram sugestões valiosas e demonstraram o compromisso com a construção de um orçamento justo e eficiente. Também não podemos deixar de agradecer, que eu já agradeci no início da minha fala, aos técnicos da casa. Confesso que é um sentimento de frustração por não termos acolhido a todas as demandas. O orçamento é, por natureza, um campo de escolhas difíceis, mas saio desse processo com orgulho, pois entregamos o melhor possível dentro das condições oferecidas. E digo aos senhores e às senhoras, não sei se foi sorte ou azar, mas recaiu sobre essa relatoria o término das emendas de relator. Muitos me procuraram para atender. Gostaria de atender a 100% das duas casas, mas, infelizmente, a caneta faltou tinta em virtude do término das emendas de relator. Infelizmente aconteceu isso, eu vou dizer infelizmente que eu não sou hipócrita para achar que foi bom negócio para a gente. Que a gente vive de atender os municípios do Brasil e só atende com recurso. Não adianta com tapinha nas costas, que isso não existe mais. O prefeito está lá na ponta, ele quer o dinheiro para a saúde, Dagoberto. O prefeito quer o dinheiro para a estrada, quer o dinheiro, Domingos, para atender as suas ações sociais. E são essas emendas que
oxigena, que é o combustível para manter os municípios e a saúde pública ativa. Para os senhores e senhoras terem um dado, 60% da saúde pública brasileira é bancado pelas emendas parlamentares. E essas emendas parlamentares também alivia para o governo, porque também cumpre o seu índice constitucional de aplicação da educação. Então é importante que se registre isso, que as emendas é quem salva a saúde pública brasileira. Isso é que é importante. Esse relatório é mais do que um conjunto de números, é um compromisso com o país, um pacto com o desenvolvimento nacional e um reflexo da responsabilidade desta casa. Fizemos, Zeca Disseu, a nossa parte. Agora precisamos garantir que cada real aprovado seja bem aplicado. O trabalho não termina com essa votação. Nossa missão a partir daqui será fiscalizar e garantir a boa aplicação de cada centavo. Precisamos agir com senso de urgência. O Brasil não pode esperar indefinições. Cada dia sem um orçamento aprovado é um dia de incerteza para milhões de brasileiros que dependem dos programas e investimentos públicos. Por isso, peço o voto dos nobres colegas para a aprovação desse relatório. Ele não é perfeito, mas é justo, é equilibrado e atende às necessidades do Brasil. Infelizmente, talvez, eu sei que está tendo uma boa audiência também lá na Casa Civil e na SRI do governo. Então, os senhores membros da SRI, da Casa Civil, que estão aqui me escutando, talvez não seja uma peça perfeita como vossas excelências desejavam, mas foi um tempero que a gente possa contemplar o Congresso Nacional, Poder Judiciário, Poder Executivo e o povo brasileiro em geral. O país conta conosco. Vamos aprovar esse orçamento e seguir adiante, com responsabilidade, transparência e compromisso com os brasileiros. Pena que acabou, mas peço o voto de cada um para a gente votar essa peça com a máxima rapidez, porque o povo clama, principalmente o interior do Brasil, que está precisando que a gente libere as suas ações de emendas para fazer frente às suas ações sociais. Muito obrigado. Conceda a palavra, presidente. Presidente, só um minuto. Senador Zequinha Marinho. Só um minuto. Primeiro, agradecer ao relator pelo seu trabalho. Sei quanto o senhor se esforçou para que a gente possa estar hoje votando esse relatório. E eu tenho certeza que, junto com os consultores, o senhor fez o que de melhor para o país e para os municípios brasileiros. O relatório final agora está em discussão. Pela ordem, presidente. O senador Gaguinho, presidente. Senador Zequinha Marinho como líder. Podemos. Do Podemos, por favor. Presidente, estamos aqui substituindo nosso querido líder, senador Carlos Viana, que por motivo de saúde teve que ficar no seu estado, mas logo estará retornando. Eu quero, nesse momento, em nome dele, que se dedicou tanto a esse tema, o orçamento desse ano, cumprimentar Vossas Excelências, cumprimentar nosso colega senador Ângelo Coronel pelo esforço, pelo trabalho, pela luta, mas também agradecer ao Carlos Viana, que aqui, junto convosco, prestou um serviço significativo a esse parlamento, especialmente a Comissão de Orçamento, lutando o tempo todo para ampliar significativamente a autonomia do Congresso Nacional, Câmara e Senado sobre a questão orçamentária, que é fundamental. Orçamento é uma peça do Congresso e a gente precisa manter isso, segurar, porque, lamentavelmente, aqui e acolá, os governantes, seja ele quem for, quer tirar essa autonomia, e é aqui que a federação, é aqui que a população tem a sua representação. Ninguém sabe de onde está doente no interior do Brasil, senão o deputado, senão o senador. E toda emenda e todo recurso que a gente consegue por aqui, que está dentro do arcabouço orçamentário, tem um endereço certo, o município, a comunidade, aqueles que estão realmente dependendo, longe do alcance da mão do Estado. Portanto, meus parabéns pelo trabalho, pela dedicação e por todo esse tempo de paciência, esperando fechar
um ou outro programa do governo, mas chegou a hora de encerrar tudo isso para que a gente possa votar e dar ao governo a condição de avançar, trabalhar e atender às suas necessidades. Então, deixo aqui os cumprimentos do senador Carlos Viana e reforço aqui nossa admiração, nosso respeito por todo o trabalho que foi feito. Muito obrigado. Muito obrigado, senador Zequinha Marinho. Agora com a palavra o senador Isalci. Presidente, eu quero mais uma vez parabenizar também o relator, meu querido colega senador Ângelo Coronel. Foi muito competente para, de fato, oferecer para nós um orçamento para ser votado. Mas eu queria aproveitar esse momento, presidente, com a presença aqui dos senadores e deputados, que são especialistas, inclusive, na questão orçamentária, para explicar aqui uma distorção que nós temos aqui no Distrito Federal, desde 88, e que a gente precisa resolver isso. O que acontece, senador Ângelo Coronel? A Constituição de 88 prevê que compete à União manter e organizar a nossa segurança pública, Polícia Militar, Bombeiro, Polícia Civil, e auxiliar no funcionamento da educação e da saúde. Só que em 88 nós não tínhamos em Brasília a eleição. Então quem indicava aqui o prefeito, o governador, era a União. Por isso que na Constituição dá essa atribuição ao governo federal. Acontece que a partir de 90 começou a ter eleição em Brasília. E aí o que aconteceu? Até 2002, os governadores eleitos, eles eram obrigados a ir com o pires na mão no Ministério da Fazenda, no Palácio do Planalto, pedir o presidente, pedir o ministro da Fazenda para pagar as despesas de saúde e educação. E aí o que aconteceu? Em 2002 fizeram uma lei ordinária estabelecendo o valor do fundo constitucional, que foi na época 2.900, e de lá para cá vem sendo corrigido. Então, se a gente observar o nosso orçamento hoje, já está previsto o fundo constitucional, 25 bilhões, que já entra na receita do GDF todo ano, está no orçamento o valor. Agora, o governador anunciou um aumento para a Polícia Civil, para o Corpo de Bombeiro e para a Polícia Militar, e não tem nada previsto no anexo 5, no orçamento. Por quê? Porque o governo federal não encaminhou a proposta que o governo local encaminhou para o Palácio para realmente recompor a questão salarial da nossa segurança pública. Nenhum governador pede autorização para reajustar ou para fazer concurso, somente o Distrito Federal, em função dessa distorção. Eu apresentei uma PEC, a PEC número 1 de 2025, para de fato resolver definitivamente isso, para que a competência da União seja simplesmente repassar o recurso para o GDF administrar, organizar e manter a segurança, como está no texto constitucional. Mas não é mais competência da União de organizar a segurança do DF. Então eu quero pedir aqui, meus colegas, logo, logo nós estaremos votando essa PEC no Senado, espero, com a colaboração dos senadores, e chegando aqui na Câmara a gente possa também aprovar essa PEC, para corrigir essa distorção. Nós hoje temos o pior salário do Brasil. Por quê? Porque exatamente o governo propõe, o outro não aceita, e fica assim, empurra, empurra. O governador anunciou agora um aumento de 30%, o governo sequer se pronunciou sobre isso, o governo federal. Nós temos um dos piores salários, nós temos um contingente menor do que a metade do que deveríamos ter em 2009, porque está aqui no orçamento, no anexo 5, nós vamos poder chamar aqui 200 policiais, estão saindo mais de 2.500, aí o governo tem que recompor, tem que pedir autorização para o governo federal, tem que mandar para o Congresso para ele fazer o concurso, coisa que nenhum Estado faz isso. Então, se já tem o valor definido, se já há o repasse definido, não tem sentido a gente continuar tendo que pedir autorização para o Congresso e para o Palácio do Planalto. O valor já está definido. Então, é uma questão técnica. Então, eu peço o apoio, mas, de qualquer forma, parabenizo o relator, nós conversamos sobre isso. Apresentei emendas, mas eu sei que tem visto iniciativa, porque tem que ser, a competência disso é do governo federal. Então, eu peço aqui a compreensão de todos, para que a gente possa, de fato, corrigir essa distorção que há muito tempo
vem prejudicando os nossos servidores da educação, da saúde e da segurança. No mais, parabéns, relator, nosso senador Ângelo Coronel, né, que fez um belo trabalho aqui, e o nosso querido deputado Júlio também, que fez uma bela articulação como presidente da comissão. Parabéns a vocês. Muito obrigado, senador. Com a palavra o deputado Gabriel Nunes. Obrigado, presidente. Gostaria nessa oportunidade de parabenizar o nosso relator, o senador Ângelo Coronel, que tem uma satisfação de ser do mesmo partido, ter a sua liderança, né, do mesmo estado. E Vossa Excelência se referiu, infelizmente, caber ao senhor a relatoria no momento que não tem as emendas de relator, mas eu não tenho dúvida que coube a um grande parlamentar que tem grande sensibilidade nesse momento difícil, que conseguiu construir pontes entre o Poder Legislativo, entre o Congresso Nacional e o Poder Executivo. Sabemos da importância das emendas, dos recursos para os pequenos e médios municípios, a importância das emendas, como Vossa Excelência se referiu. Esses recursos são primordiais para o dia a dia dos municípios brasileiros. Vossa Excelência, que recebe diariamente seu gabinete, os prefeitos, as prefeitas, tem uma sensibilidade ímpar para a causa municipalista, e eu não tenho dúvida que fez um grande relatório, ouvindo todas as partes, ouvindo todos os órgãos, buscando, com aquele cobertor curto, atender a todos, e eu não tenho dúvida que foi importantíssimo realmente postergar esta relatoria para um momento oportuno, ouvindo o Poder Executivo, e parabenizo mais uma vez. A Bahia sente-se orgulhosa do senador Ângelo Coronel, um senador combativo, atuante, que vem se destacando muito aqui no Congresso Nacional, sendo eleito um dos melhores senadores da República, e parabenizo mais uma vez, como também todos os relatores setoriais que também ajudaram muito a esse processo, aos líderes, ao nosso presidente Júlio Arcoverde, que teve realmente uma sensibilidade muito grande de ouvir todas as partes, todos os interessados, e parabenizo todos os membros aqui desta comissão pelo belíssimo trabalho que realizou. Muito obrigado, senhor presidente. Poxa, ninguém me ajuda. Obrigado, deputado Gabriel Nunes. Agora com a palavra o deputado Léo Prado. Presidente, senhor presidente, caros colegas, em primeiro lugar eu queria enaltecer o nosso relator. A democracia nem sempre é o caminho mais fácil, mas com certeza, senador Ângelo Coronel, é sempre o melhor caminho, senador Efraim Filho. E democracia rima com diálogo. Eu queria destacar de Vossa Excelência falou aqui sobre a questão de Vossa Excelência ser municipalista. Vossa Excelência é, sobretudo, um democrata pelo exercício constante do diálogo. O exercício constante do diálogo com o Executivo, com os executivos, o Executivo Federal, com o Executivo Municipal, com os deputados, com os senadores. Então, quero destacar aqui, Vossa Excelência, principalmente o exercício que Vossa Excelência fez do diálogo. O diálogo também, e eu quero destacar nesse momento, Gabriel, o diálogo com as comissões, que as comissões temáticas estão ouvindo o governo federal, mas, sobretudo, os profissionais, os técnicos. Tive a oportunidade de 2 anos consecutivos ser membro da Comissão de Saúde, e o deputado Dorinaldo Malafaia e a deputada Jandira Fegali sugeriram a criação da emenda em vigilância, de custeio em vigilância, Gabriel, que vai ser importante, inclusive, para a ação do governo federal de vacinação da dengue, por exemplo, e Vossa Excelência ouviu a Comissão de Saúde. Então, nesse momento, eu quero parabenizar o deputado Júlio Arcoverde, que também exerceu com primazia a sua liderança e a condução dessa comissão durante esse ano, e ao senador Ângelo Coronel, dizendo que a Bahia e Salvador se orgulham de Vossa Excelência e do trabalho que Vossa Excelência apresentou a 1h55 da manhã, como disse minha colega a deputada Adriana Ventura,
mostrando que Vossa Excelência é um incansável na defesa dos interesses dos brasileiros. Muito obrigado, senhor presidente. Muito obrigado, deputado Léo Prates. Eu peço aos deputados, à assessoria, à imprensa, que a gente fique um pouco em silêncio para que a gente possa ouvir os colegas deputados e os colegas senadores. Por favor, com a palavra o deputado Gaguinho. Senhor presidente, pela União Brasil, gostaria de parabenizar o nosso presidente pelo esse empenho. Teve um atraso sim, mas precisava desse atraso para que o governo, a Câmara e Senado pudesse entrar em um acordo para que nossos municípios pudessem ser aí, ter o orçamento de cada prefeito que está entrando hoje, para ele saber o que fazer de planejamento. Parabenizar o nosso grande Ângelo Coronel, a Bahia está de parabéns. Você, eu tenho certeza, vai estar aqui novamente como senador, nosso senador da Bahia e do Brasil, pelo trabalho, pelo atendimento e pela a questão da gestão e administração. Então, eu tenho certeza que todos os pares aqui fizeram a sua parte, representando os seus estados e os líderes das bancadas. Parabéns. Obrigado, deputado Gaguinho. Com a palavra agora o deputado Dagoberto. Senhor presidente, também é só para cumprimentar, queria cumprimentar a Vossa Excelência pela condução aqui dos trabalhos e cumprimentar especialmente o senador Ângelo Coronel pela paciência que teve com todos os nossos subrelatores, com os deputados, com os senadores e também ao Sávio, que deixou esses 12 milhões, e eu vi pela sensibilidade de Vossa Excelência já direcionando para esse programa Pé de Meia, que é tão importante para o Brasil. Portanto, os meus cumprimentos, eu tenho certeza absoluta que nós estamos entregando esse orçamento, aquilo que é melhor para o Brasil. Parabéns, presidente, parabéns, relator. Muito obrigado, deputado Dagoberto. Com a palavra o deputado Domingos Sávio. Senhor presidente, prezado amigo deputado Júlio Arcoverde, prezado amigo e grande relator, senador Ângelo Coronel, cumprimentar os colegas parlamentares da Câmara e do Senado, presidente e meu querido relator. De fato, nós vivemos um momento que requer de todos nós, né, um cuidado com o país. Quando se discute o orçamento, nós estamos discutindo algo que impacta na vida de todos os mais de 215 milhões de brasileiros. Nós estamos discutindo não só o presente, mas o futuro do nosso país. E, portanto, nós temos responsabilidade com o Brasil. Eu disse por mais de uma vez, e vou repetir, eu sou oposição ao governo, mas eu não faço oposição ao país. E, portanto, nós tratamos a matéria orçamentária com a responsabilidade de quem quer o melhor para o país. E foi com esse olhar e com essa preocupação que nós nos debruçamos sobre o orçamento da Receita. Nós estamos falando de um orçamento, senhor presidente, prezado colega relator, Ângelo Coronel, senador Ângelo, nós estamos falando de 5.722 bilhões de reais. O número chega até a assustar, porque realmente é muita coisa. Mas quando a gente vai fazer uma análise um pouco mais prudente desse número, a gente vê que só para fim de refinanciamento da dívida, você prevê como receita o fato de que o governo vai refinanciar a dívida. Porque não somos capazes de pagar a dívida pública. Ela é refinanciada. Aí é preocupação com juro alto. Só de refinanciamento, 1,6 trilhões. 1 trilhão e 600 bilhões. A Seguridade é outra receita que ela já vem absolutamente carimbada e ainda é deficitária. 1,4 trilhões de reais. Portanto, receita efetiva mesmo, nós estamos falando de 2,6 trilhões, que ainda assim é muito dinheiro e é preciso ter a responsabilidade de equalizar, que aí caiu nas mãos da pessoa certa, porque o senador Ângelo Coronel vem trabalhando isso de forma intensa e exaustiva. Se não se aprovou no ano passado, não foi por falta de diálogo, de debate, de empenho dessa casa, e nós todos somos testemunhos disso. E o que se buscou,
e pelo menos da minha parte eu estou com a consciência tranquila de ter dado a contribuição, foi estarmos focados no equilíbrio fiscal. E eu quero aqui agradecer a consultoria dessa casa, né, aos nossos assessores, tanto do PL como da casa como um todo, que nos auxiliaram na análise do relatório da Receita. Uma análise técnica, uma análise séria, uma análise trabalhando com a realidade, verificando variações que ocorreram após a apresentação pelo governo em setembro e a análise e a aprovação que agora já está sendo feita no ano de 2025. Portanto, essa adequação que fizemos foi em defesa do Brasil. E como disse o relator, eu agradeço as suas palavras, elas acabaram contribuindo para que o relator pudesse também preservar o equilíbrio fiscal, buscar inclusive um superávit primário, pelo menos, né, para que nós tenhamos uma perspectiva melhor para o país. Mas, ainda assim, nós não podemos deixar de destacar que falta ao governo a sensibilidade de fazer um controle maior dos gastos públicos. E é isso que está nos levando a esse juro assustador, que aumentou ainda essa semana, ainda mais, já estamos beirando a casa dos 15% de juro. Isso é um dos maiores, é o maior juro do mundo. Isso acaba não só prejudicando investimentos, mas gerando mais inflação, prejudicando o trabalhador e prejudicando o país como um todo. Porque é esse juro que impacta sobre a dívida pública, que agora já corrói mais de 80% do PIB nacional. É algo preocupante. Então nós, como analistas do e obviamente, agora na condição de votar o relatório geral, trabalhamos com essa responsabilidade. Mas eu agora concluo, me atendo ao seu trabalho, prezado e digno senador Ângelo Coronel. Eu estou aqui realmente dando um testemunho pela bancada do PL. Vossa Excelência não teve um minuto sequer resistência ao diálogo, ao debate, à análise e buscando, sim, preservar aquilo que é prioritário. Eu me ative um pouco mais em algumas áreas que eu atuo muito aqui nessa casa, agricultura, por exemplo. Inclusive, estamos fazendo um destaque, eu sei da dificuldade com relação aos destaques, mas estou preocupado porque o governo mandou pouco para o seguro rural e ainda está tirando. Nós não queremos que tira do seguro rural, porque esse seguro é para proteger o pequeno agricultor. Está tirando a pouca subvenção que é dada para a aquisição de alimentos de pequeno agricultor. E está tirando, inclusive, nessa mensagem que mandou. E nós estamos destacando porque nós não concordamos com isso. Nós estamos vivendo um momento de preço alto de alimento e o governo, ao invés de agir para proteger a agricultura, incentivar a agricultura, quer tirar o orçamento do Ministério da Agricultura. Não é adequado isso. Isso é o caminho errado, né? E aí depois fica dizendo que a culpa do preço alto do alimento é do produtor rural. É claro que não. O produtor rural no Brasil vende o almoço para comprar a janta. É uma luta, né? E além disso, agradecer a Vossa Excelência que, embora não podendo fazer emenda de relator, ficou atento às emendas apresentadas, aquelas que realmente precisavam ser contempladas dentro das comissões, dentro da adequação que cabe ao relator fazer. Me preocupei com as questões do DENIT, em especial em Divinópolis, a minha luta para que a gente possa resolver o problema da 494 na área urbana, que o DENIT tenha recursos para elaborar projetos. Vossa Excelência teve todo o cuidado para analisar tudo aquilo que foi apresentado como emendas e que atenda ao interesse nacional, como é próprio e da função do relator. Concluo então, presidente, dizendo que da nossa parte, nós estamos prontos para contribuir com o país, tendo a nossa crítica às ações do governo, mas não faremos aqui uma obstrução, porque nessas alturas ela seria uma obstrução ao país. E o PL não faz oposição ao Brasil. Muito obrigado, deputado Domingos Chaves. Agora com a palavra, nosso querido deputado Átila Lins. Muito obrigado, senhor presidente. Eu quero primeiro cumprimentar a Vossa Excelência e cumprimentar todos os congressistas, rendendo aqui minhas homenagens ao relator, que é do meu partido, o senador Ângelo Coronel. Dizer, presidente, que a minha palavra é para parabenizar a Vossa Excelência, que conduziu com muita serenidade, com muita competência, a Comissão de Orçamento no exercício de 2024 e já no ano de 2025, praticamente no terceiro mês do novo ano. Vem aqui, por favor. E cumprimentar o nosso relator, que a gente imagina o grau de responsabilidade, o grau de sensibilidade que tem que ter o relator no exame de uma peça tão importante para o país
que é a peça orçamentária. Muita gente diz que é uma peça de ficção, mas eu não concordo com essa tese, com essa teoria. Ao contrário disso, eu acho que é uma peça que traz instrumentos importantes para os gastos públicos a cada ano durante, portanto, o exercício financeiro. Portanto, eu quero aqui parabenizar o relator, senador Ângelo Coronel, que com muita competência, com muita sensibilidade, procurou acatar todas as demandas. Recursos para o PAC, eu, por exemplo, que sou do Amazonas, estamos muito felizes, porque tem muitas obras do PAC no estado do Amazonas, não só em Manaus, como no interior do estado, nos diversos municípios. E a questão do PAC, aí vem a questão do programa Minha Casa Minha Vida, vem a questão do transporte, muitas casas serão construídas em Manaus e no interior do estado. Questão do transporte, nós estamos muito felizes com os recursos que o nosso relator alocou para a BR-319, que é uma estrada de integração que faz com que o Amazonas se integre ao contexto nacional. Hoje, apenas o Amazonas não é ligado ao Brasil, exatamente porque o Amazonas só tem a sua BR-319 e que fica a metade do ano interditada praticamente em razão das chuvas torrenciais da região. E quando eu digo que o único estado que não está ligado ao Brasil, aí também vem Roraima, porque Roraima é ligada ao Amazonas. Sem o Amazonas estar ligado a Porto Velho, através da BR-319, fica, portanto, o único estado que não é ligado de forma rodoviária, pelo transporte rodoviário, ao contexto nacional. E como nós estamos enfrentando as mudanças climáticas de forma que nos deixa todos os anos, ou a seca severa, ou as enchentes que são difíceis de serem exatamente atendidas. Mas essa estrada, portanto, senador, ela é importantíssima para a integração do Amazonas ao contexto nacional. E quando ela foi construída lá no regime revolucionário, ela o fez exatamente para integrar o Amazonas e Roraima ao Brasil. E havia até um slogan à época, vamos integrar para não entregar. E havia ali uma situação em que a região amazônica era muito afastada do contexto nacional e ficava uma região, portanto, à mercê até da cobiça internacional. De forma que eu quero cumprimentar a Vossa Excelência, que é do meu partido, do nosso PSD, e que fez um trabalho admirável. A questão dos atrasos, isso é uma coisa que todos nós sabemos que aconteceu, mas foi culpa até da questão mesmo das prioridades que de vez em quando eram precisas ser feitas na peça orçamentária, que foi demandando tempo para que Vossa Excelência pudesse concluir o seu relatório e o seu voto. Mas eu quero aqui reiterar os meus agradecimentos ao trabalho que Vossa Excelência fez em benefício do país e, de modo especial, em benefício da região amazônica e em benefício do Amazonas. Quando eu falo no PAC, envolvo várias obras. Quando eu falo no Minha Casa Minha Vida, envolvo também várias obras que vão contemplar o Amazonas. E quando eu falo na BR-319, quando eu falo na questão do transporte, é claro que Vossa Excelência vai fazer com que possa tornar realidade esse anseio do povo do Amazonas, que é efetivamente recuperar a BR-319, tão necessária para essa integração entre o Amazonas e o restante do país. No mais, senhor presidente, cumprimentar Vossa Excelência pela condução dos trabalhos. Vossa Excelência, que é um parlamentar do meu querido amigo, e lá do meu estado, amigo lá do estado do Piauí, Vossa Excelência, no seu primeiro mandato, já conduziu com tanta competência uma comissão tão importante que é a Comissão Mista do Orçamento. Isso significa dizer que Vossa Excelência já veio treinado da Assembleia Legislativa do Piauí para conduzir com tanta serenidade, com tanta competência e com tanta moderação uma comissão tão importante do Congresso Nacional, que é a Comissão Mista do Orçamento. Portanto, meus cumprimentos a Vossa Excelência e muito obrigado. Muito obrigado, meu querido deputado, conselheiro Átila Lins. Com a palavra, o deputado Daniel Agrobon. Bom dia, presidente. Bom dia, colegas parlamentares, deputados, senadores. Presidente, primeiramente gostaria de parabenizar a condução de Vossa Excelência a esta comissão de 2024 e agora também em 2025, principalmente agora
para aprovação orçamentária. E queria também parabenizar o nosso nobre relator, senador Ângelo Gabriel, que realmente fez um grande relatório aí, está de parabéns. Eu só queria, nobre relator, dizer, após analisar aqui o relatório, principalmente no Ministério da Agricultura e Pecuária, nós constatamos aqui que houve alguns cortes em 3 ações, né, que é a subvenção econômica nas aquisições do governo federal e na formação de estoques reguladores, que é o AGF, foram 75 milhões de cortes. Também na subvenção econômica para garantias e sustentação de preços na comercialização de produtos agropecuários, 315 milhões. E na concessão e subvenção econômica ao prêmio do seguro rural, mais 31 milhões. Eu gostaria de contar com a acessibilidade do nobre senador para que pudesse fazer a recomposição desses valores, porque quando nós tratamos da agricultura e pecuária, nós sabemos que é, sim, um dos principais pilares da economia do nosso Brasil, e quando nós cortamos recursos para a agricultura, nós estamos cortando recursos naquilo que está investindo e trazendo, assim, grandes economias para o nosso país. Então, eu gostaria de contar com a sensibilidade do nobre relator. Caso não tenha como mudar, nós podemos apresentar, então, um destaque, e gostaria que esse destaque fosse acatado por todos os nobres companheiros. No mais é isso, gostaria de parabenizar nobremente o nobre relator e também o nosso presidente, Júlio Arcoverde. Muito obrigado a todos. Muito obrigado, deputado Daniel Grobon. Com a palavra, a senadora Leila Ramos Barros. Obrigada, presidente. Deputado Júlio Arcoverde. Cumprimento também o senador Ângelo Coronel. Bom, primeiro, parabenizar pelo trabalho, senador, que foi hercúleo, né, na elaboração desse relatório final. Segundo, eu, como presidente e última presidente da Comissão de Meio Ambiente, eu havia conversado com o senhor a respeito de um grande problema que o Brasil enfrenta hoje na questão das mudanças climáticas, nos eventos extremos, que é o combate aos incêndios. Eu venho falado reiteradamente no Senado Federal a respeito desta preocupação, como agora vice-presidente da Comissão de Meio Ambiente, tendo sido o último biênio presidente da Comissão de Meio Ambiente, da preocupação da reposição do orçamento, da recomposição do orçamento para o combate aos incêndios no país. Quem acompanhou, né, o incêndio na Flona, produções, né, a produção de grãos, né, no interior de São Paulo foi duramente atingida por causa da incidência dos incêndios e lamentavelmente, depois de ter conversado e tido a garantia do senhor que nós teríamos recurso para esse combate a incêndio, né, para o IBAMA, ICMBio, os corpos de bombeiros dos estados, do nosso país, esse recurso não foi acatado, não foi aceito pelo senhor, já fazendo um apelo para que o senhor reveja a possibilidade dessa recomposição, desse olhar, né, mais sensível a essa demanda, porque isso não é um apelo de uma senadora ou de um senador, enfim, ou de uma presidente de uma comissão, é mais do que isso, é um apelo dos corpos de bombeiros dos estados que vieram a mim falar dessa questão de orçamento para combate, assim como o IBAMA. E a outra coisa que eu gostaria de fazer outro apelo, nós estamos num país que vai sediar a COP30, né, eminência de um grande evento mundial que trata sobre meio ambiente, que trata sobre as mudanças climáticas, e nós estamos vendo cortes no orçamento do Ministério do Meio Ambiente, cortes na prevenção e combate a incêndios, pautas em que o Brasil será protagonista no cenário da pauta ambiental no evento da COP30 e que nós estamos tratando, não vejo com grande responsabilidade essa pauta. Então, faço um apelo aos colegas, porque vou apresentar um destaque, novamente vou apresentar um destaque
para inserirmos novamente esse orçamento para a prevenção e combate ao incêndio. Nós temos que tratar sobre infraestrutura, tratar de cidades resilientes, mas enquanto isso não acontece, existem já estudos do combate dos incêndios que ainda vão nos aterrorizar esse ano. E nós precisamos equipar, nós precisamos dar estrutura para os corpos de bombeiro do nosso país, para o IBAMA e também para o Ministério do Meio Ambiente. Então, faço um apelo, porque vou apresentar o destaque nesse sentido. A outra coisa é lamentar, mais uma vez, eu acho que, como senadora pelo Distrito Federal, eu apresentei, acho que já tem 2 ou 3 anos, emenda para a recomposição das forças de segurança do Distrito Federal. Mais uma vez, eu me junto ao senador Exalci na manifestação de que se trata de fundo constitucional, é um fundo que é unicamente exclusivo, né, está aí, ele é exclusivo para tratar de recomposição dos salários das nossas forças e, mais uma vez, estamos aqui diante de uma negativa desta comissão com relação a essa recomposição, lamentando, né, mas acreditando que existem mesas agora de negociação junto com o governo federal, existe a sensibilidade do Ministério da Justiça e que nós iremos fazer justiça com as forças de segurança aqui do Distrito Federal com relação a essa recomposição. Muito obrigada. Obrigado, senadora Leila. Com a palavra agora o deputado Zeca do Disseu. Senhor presidente, quero, Júlio, lhe cumprimentar. Muito barulho, viu, presidente? Pudesse... Senhores, mais uma vez eu peço a compreensão de todos, que façam silêncio, para que a gente possa ouvir os nossos deputados e os nossos senadores. Presidente, quero na sua pessoa parabenizar a todos os integrantes aqui da comissão pela persistência, pelo esforço, para que a gente pudesse chegar nesse momento de aprovação do orçamento, que é claro, nós já deveríamos ter cumprido no final do ano passado, mas compreendemos aqui as circunstâncias. Parabenizar o trabalho aqui do relator e destacar o quanto que é gratificante e o quanto que prova que a nossa ação política aqui vale a pena, ver que mais uma vez o orçamento da educação volta a ter grande prioridade. Nós não podemos esquecer nunca o que aconteceu com o orçamento da educação de 2016 até 2022. Ele foi ano a ano sendo destruído, reduzido, por decisão equivocada, criminosa, em especial de quem governava o país. Porque naquele período, nós que estamos sempre aqui na CMO sabemos, a arrecadação batia recorde, crescia ano a ano, como cresce agora. Só que agora com o presidente Lula é diferente. Além de não cortar o orçamento da educação, ele vai recompondo ano a ano. Aproveito aqui para fazer um apelo ao relator, que continue olhando com muito cuidado, com muita prioridade, a questão do pé de meia. Sei da sensibilidade do relator, sei das conversas que estão acontecendo agora. Esse é um programa transformador. A evasão no ensino médio, a evasão na educação do nosso país é um problema grave. Fala-se de uma evasão, por exemplo, em 2022, de 500 mil alunos. O pé de meia veio para resolver isso, dando uma bolsa de R$200 por mês e um acréscimo de R$1.000 a cada ano para quem estiver estudando, para quem cumprir o ano letivo. Além de ter todo um componente econômico desse dinheiro poder ajudar o aluno a se alimentar, a usar transporte público, a ter moradia, a comprar livro didático, material escolar. É um dinheiro que, mais uma vez, movimenta a economia do nosso país. Destacar aqui o quanto que é importante ver também no relatório do orçamento aquilo que o governo decidiu sobre o Plano Safra.
sobre o apoio à agricultura familiar e ao agronegócio, que geram emprego, geram renda e que vai dar as condições para que, de novo, esse ano, em junho, julho, o presidente Lula, o ministro Fávaro, o ministro Paulo Teixeira apresentem o que já aconteceu nos outros 2 anos anteriores. Um valor de plano safra ainda maior, com juros menores, condições diferenciadas para quem quer produzir comida, alimento, arroz, feijão, batata, mandioca, café, e que permita, é claro, o país avançar nas questões que diz respeito a seguro agrícola, a fundo de aval e nas políticas de comercialização também. A reestruturação da Conab, a volta dos estoques públicos, está tendo e terá, com esse novo orçamento, papel decisivo naquilo que é hoje uma meta do presidente Lula, que é o controle da inflação, em especial dos alimentos. Eu tenho ouvido, num outro debate importantíssimo, que é sobre a ótima proposta que decidiu o presidente Lula e o ministro Haddad, de isentar de pagamento de imposto de renda todos aqueles que ganham até R$5.000, inclusive beneficiando quem ganha 6, quem ganha R$7.000 por mês. Eu tenho ouvido uma crítica equivocada, um posicionamento questionável da oposição, que está errado cobrar dos bilionários. Está errado cobrar daquela parcela da população que não dá nem 1% nesse caso. O ministro Haddad está falando em 0,02%. É 1/5 de 1% da população do país. Falam para não cobrar dessa turma e querem cortar. Me digam aqui na discussão do orçamento, cortar da onde? Vão tirar dos aposentados de novo? Vão tirar dinheiro da educação? Vão tirar dinheiro da saúde? Não tem que ter corte nenhum. Tem que ter cobrança dos bilionários na discussão do imposto de renda. Muito obrigado, deputado Zeca, do Disseu. Com a palavra agora o deputado, meu conterrâneo, o deputado Florentino Veras. Senhor Tá difícil aqui. Senhor presidente... Só um minuto, deputado Florentino. Mais uma vez, eu faço um apelo aos senhores deputados, senadores, a imprensa, os consultores, os assessores do gabinete, que façam silêncio para que a gente possa ouvir os colegas senadores e deputados. Com a palavra, o deputado Florentino Veras. Senhor presidente, em primeiro lugar, eu queria falar diretamente ao senhor. Imagino que, como amigo que eu sou do senhor, quantas vezes você pensou na trajetória exitosa, vitoriosa, política do seu pai. E quantas vezes você quis honrar a trajetória do ex-governador de seu Arco Verde. E hoje é um dia daqueles em que o senhor honra a trajetória do seu pai e o povo do Piauí, entregando, fruto do seu trabalho e do trabalho de todos os seus pares e do relator, esse orçamento para a União Federal. Primeiro, eu gostaria de saudá-lo assim, lembrando a memória do seu saudoso pai, que fez muito pelo Piauí e pelo Brasil. Dizer que o senhor honra a sua trajetória de 2 mandatos de deputados estaduais e sua trajetória aqui foi traçada com simplicidade e efetividade. Queria também cumprimentar ao relator, Ângelo Coronel, e reconhecer hoje que o senhor teve a sabedoria de saber o tempo certo das coisas. E hoje é o tempo certo de entregarmos esse orçamento para o povo brasileiro. Dizer que eu tenho uma noção da dificuldade do seu trabalho, porque, na verdade, o refinanciamento da dívida pública consome grande parte da receita da União, uma parte considerável. E o que nós temos para investimento fica muito mitigado. E coube a essa comissão, através do seu relator, atender a todos os requerimentos. Dessa forma, compatibilizando os pedidos com o que estava
possível de fazer o atendimento. Ressalto aqui, nesse momento, algumas preocupações, como a questão do pé de meia, como a questão da medida provisória recentemente enviada pelo presidente Lula, cumprindo sua proposta perante o povo brasileiro da isenção do imposto de renda para quem ganha até 5 mil reais. Mas quero aqui agradecer pela sensibilidade que os relatores setoriais e o relator geral do orçamento tiveram com a bancada do Piauí, a bancada da qual eu tenho a honra de ser coordenador, permitindo, assim, que através das nossas emendas de bancada nós contemplássemos a saúde, obras estruturantes e o hospital universitário da UFDPA, que será construído na minha cidade de Parnaíba. Dessa forma, eu parabenizo a todos os membros dessa comissão, ao presidente e ao relator, e que o Brasil possa, nesse ano de 2025, o nosso povo possa realmente ter os frutos desse orçamento na vida de cada um e de cada uma. Muito obrigado. Muito obrigado, deputado Florentino Veras, pelas palavras de carinho em relação a minha família, ao meu pai, que representou aqui o estado do Piauí no Senado Federal. Com a palavra, a deputada, a professora Luciene. Bom dia, presidente. Bom dia, relator. Hoje, dia 20 de março, finalmente, nós aqui estamos para votar a peça, que é uma das peças de lei mais importantes para as políticas públicas de todo o nosso país. Quero lamentar muito que a gente tenha demorado tanto. Nós estamos no final do terceiro trimestre deste ano, um ano importantíssimo para o nosso país, para o nosso povo, e esse atraso significa atraso nos direitos de toda a nossa população. Em especial, também quero aqui destacar a repercussão desse atraso em todas as negociações, rodadas de negociações que o MGI realizou com todas as entidades representativas dos servidores públicos que estão inclusas aqui nessa peça orçamentária, e que até agora não tiveram a sua efetividade, porque nós não conseguimos ainda fazer esse importante debate, essa importante audiência. Quero também registrar que nós tivemos muita dificuldade de cadastrar os nossos destaques. A peça orçamentária foi apresentada hoje, às 2h da manhã, passamos toda a noite estudando, vendo o que entrou, o que mudou, e aí a gente também encontrou essa dificuldade e agora a gente conseguiu apresentar os nossos destaques. Quero aqui começar, relator, chamando a atenção para o destaque número 10, que nós apresentamos. É um destaque extremamente importante, porque ele recompõe a margem de poder discricionário do Poder Executivo, que está reduzida hoje no relatório apresentado em 10%. E a gente compreende que, para que o governo possa realizar aquilo que está na Constituição, que é fazer, executar as políticas públicas, ele precisa ter o seu poder discricionário respeitado. E isso não se faz sem poder remanejar o orçamento. Então, a gente está pedindo aqui, senador, que seja recomposto para 30%. Um outro destaque importante, que é uma luta que a gente tem feito ao longo do ano passado e que ainda não está contemplado, espero que fique, é o destaque número 12, que fala sobre o orçamento para o pé de meia. De cada 3 brasileiros, 1 não terminou a educação básica, o ensino básico do nosso país. São mais de 70 milhões de pessoas expulsas das escolas. O Brasil precisa entender, a CMO precisa colocar no centro do debate a educação, a valorização dos profissionais e assistência aos nossos estudantes.
Então, a gente ter essa previsão do Pé de Meia, que é um programa que vai recompor, que vai enfrentar a expulsão desses estudantes, dos nossos jovens, das nossas meninas da escola, é fundamental. Então, eu peço aqui, relator, atenção ao destaque 12. Outros 2 destaques fundamentais, relator, são os destaques 17 e 16. O Brasil, ele que se fundou, esse modo de organização de vida do nosso Brasil, com as capitanias hereditárias, a disputa pela terra, pelo teto, é uma disputa central na história do nosso país. A gente tem uma dívida com as populações que estão em vulnerabilidade, que estão nas comunidades favelizadas do nosso Brasil. E esses 2 destaques, eles recompõem um orçamento mínimo para a gente poder seguir com as obras de reurbanização das comunidades das favelas e também de contenção de desastres. A gente não pode imaginar que a 9ª economia do mundo vai subtrair recursos que, no final do dia, significam pessoas soterradas, pessoas mortas. Então, quero chamar a atenção e pedir aqui a sensibilidade do relator para o destaque 16 e 17. E também, relator, a gente tem 2 destaques aqui, o 1 e o 3, que são fundamentais. O destaque número 3, ele vai falar de uma carreira do serviço público, que são os auditores da Receita Federal. A gente só está aqui hoje discutindo na CMO o orçamento, porque a gente tem servidores concursados, comprometidos, formados para fazer a fiscalização e essa arrecadação. Essa carreira, ela está há mais de 100 dias em greve. 100 dias em greve. Os auditores da Receita Federal. E isso precisa, aqui quero fazer um apelo ao governo, ao MGI, reabrir as negociações, porque são servidores extremamente comprometidos com a democracia, com o nosso país, com a justiça tributária. E esse destaque vai recompor o orçamento necessário para a valorização e condições de trabalho desses servidores. Então, quero aqui, senador, pedir atenção ao destaque 3. E, por fim, falar do destaque 1, que vai falar dos auditores que fazem do trabalho, que fazem a fiscalização, sobretudo, do trabalho, infelizmente, escravizado, que ainda insiste em acontecer no nosso país. Esses servidores, eles precisam ter condição de trabalho, eles precisam de proteção, eles fazem um trabalho, muitas vezes, sozinhos, enfrentando organizações criminosas, porque trabalho escravizado é crime, e eles precisam de apoio, de recomposição em suas carreiras. Então, quero aqui também fazer um destaque para essa emenda, que é o destaque número 1. Então, muito obrigada pela atenção. Com a palavra, a senadora professora Dorinha. Bom dia, senhor presidente. Eu gostaria da atenção do relator, porque não adianta eu falar para querido Ângelo Coronel, nosso colega senador. Gostaria de parabenizar pelo trabalho realizado, um trabalho extremamente desafiador no contexto que foi realizado, a sua boa vontade em atendimento. E eu quero fazer um apelo para o destaque número 18, da emenda 42750016. É uma emenda de texto que eu apresentei, que foi rejeitada, e eu quero explicar a importância desta emenda para o Ministério da Educação. Senhor presidente, eu gostaria de... Bom, eu não vou... Eu queria falar. Gostaria de falar. Só um minuto, senadora. Gostaria, mais uma vez, de pedir
aos colegas, aos assessores, aos companheiros da imprensa, silêncio para que a gente possa ouvir a senadora professora Dorinha. Foram criadas no país as universidades novíssimas. São 6 universidades que foram criadas. Ainda no final do governo Dilma, começou o processo de implantação. E eu apresentei uma emenda, e que ela é uma emenda de texto, ela não gera uma obrigação, mas ela é uma permissão para a criação de cargos, obviamente, havendo recursos e a política do Ministério da Educação, para que essas universidades terminem o seu processo de implantação. Elas foram criadas em diferentes regiões, criadas por lei, já estão funcionando todas elas, e, obviamente, elas vão precisar, e precisam algumas delas, inclusive, hoje, de cargos para dar continuidade aos cursos que já estão em funcionamento. Então, essa emenda de texto, ela permite que o governo, que o Ministério, sem necessidade de mandar uma nova lei para cá, ela crie os cargos necessários para o funcionamento dos cursos. Então, eu queria pedir essa atenção. Ela é a emenda número 18 e ela é uma emenda de texto que garante que as universidades já criadas possam funcionar. Então, é esse apelo que faço. Sei que Vossa Excelência vai analisar o texto, né? Mas ela é uma emenda de texto. Então, ela não gera obrigação do cargo, mas ela permite de uma lei que nós já votamos no Congresso para a implantação das novíssimas universidades federais. Muito obrigada. Obrigado, senadora professora Dorinha. Algum deputado ou senador ainda deseja discutir? A discussão está encerrada e o prazo para a apresentação dos destaques também estão encerrados. Foram apresentados 25 destaques. Vamos suspender a reunião para que o relator geral dê um parecer sobre os destaques. E retornaremos à nossa reunião meio-dia, às 12 horas. Está suspensa a reunião. Do Brasil, a CONIB. A CONIB é o órgão responsável pela coordenação e representação da comunidade judaica no Brasil, e nós fazemos um monitoramento do antissemitismo, tanto online, nas redes sociais, quanto por meio de um canal de denúncias. Nós temos um canal de denúncias numa plataforma que se chama combateaoantissemitismo.org, e por meio deste canal de denúncias nós recebemos reportes da sociedade em geral, não só da comunidade judaica, sobre atos antissemitas ocorridos tanto via internet, pelas redes sociais, online, quanto atos físicos, né, que ocorrem no nosso ambiente real de convivência. A CONIB faz o monitoramento também proativo das redes sociais, e aí eu posso dizer que houve entre 2023 e 2024, e aqui eu vou trazer os dados de 2024 parciais, que os dados do ano completo serão divulgados agora no início de abril. Neste período aqui que eu citei, após o início da guerra, nós identificamos 119 mil menções antissemitas nas redes sociais, que têm um alcance de pelo menos 95 milhões de pessoas. Então, 95 milhões de pessoas consumindo esse conteúdo de ódio contra judeus. O antissemitismo nada mais é do que o ódio contra judeus, e nós costumamos explicar que o antissemitismo é um vírus que se modifica ao longo do tempo, né? Ele tem uma característica primordial de imputar ao judeu tudo aquilo de ruim que acontece num determinado momento histórico. O que tem de mais odioso numa determinada sociedade é imputado ao povo judeu historicamente. A peste negra, já disseram que judeus mataram Cristo, que poluíram a raça ariana, e hoje nós temos a situação em Israel. Israel se tornou o alvo de todas essas críticas, é o responsável hoje, de acordo com as teorias antissemitas, por todos os males da humanidade. Ele se tornou o judeu,
entre as nações. E aí, nesse cenário de guerra, que já foi muito bem colocado pelo embaixador de Israel aqui presente, os antissemitas veem uma oportunidade de se manifestar nesses contextos, tanto online quanto de forma presencial. Então, não é que o antissemitismo ele surge agora por causa do conflito. O antissemitismo sempre existiu, mas o conflito, a guerra entre Israel e o Hamas se torna uma desculpa para que esses antissemitas se manifestem e ataquem os judeus com teorias antissemitas que eles carregam e que sustentam desde os primórdios da humanidade. Então, aqui no nosso monitoramento via canal de denúncias, já falei um pouco do que a gente captou online, mas no monitoramento do nosso canal de denúncias, só para dar alguns exemplos para vocês, nós recebemos postagens das redes sociais que dizem, por exemplo, que os judeus são uma raça maldita, que são uma raça do demônio, que Hitler deveria ter completado o seu trabalho e exterminado todo o povo judeu, que chamar os judeus de ratos é uma ofensa a ratos e ali de coisas piores. Então, é desse tipo de manifestação que nós estamos falando. De 7 de outubro de 2023 até agora, nós tivemos um recorde histórico de casos de antissemitismo recebidos pelo nosso canal de denúncias. São 2.000 denúncias entre outubro de 23 e outubro de 24, e é um número 7 vezes maior do que o mesmo período anterior ao conflito, certo? Entre 1º de outubro de 23 e dezembro de 23, nós tivemos um aumento de 800% de denúncias de antissemitismo. Foram mais de 1.119 denúncias. E aí, se nós compararmos o tipo, a quantidade de denúncias que nós recebíamos em 2022 e em 2023, quando começa o conflito, é visível que o conflito traz esse ambiente em que os antissemitas se sentem confortáveis para se manifestar e atacar os judeus aqui no Brasil e também no mundo. Então, por exemplo, em janeiro de 23 e de 22, nós temos números semelhantes. Recebemos em janeiro 42 denúncias em janeiro de 22 e em janeiro de 23, 25 denúncias. Então, recebemos um número ali que nunca foi zero, sempre existiu antissemitismo no Brasil, mas recebíamos um número razoável. A partir de outubro, nós temos esse salto muito grande. Então, por exemplo, em outubro de 22, recebemos 33 denúncias, mas em outubro de 23, após os ataques terroristas do Hamas, esse número já pulou para 388 denúncias. Em novembro de 22 recebemos 73, em novembro de 23, após o conflito, 539 denúncias e por aí vai. Então, realmente há um aumento exponencial do número de casos. Temos, como eu citei no início da minha fala, denúncias que ocorrem no ambiente online, nas redes sociais e também na vida real. O aumento nas redes sociais, especificamente identificado por meio do nosso canal de denúncias, que é diferente do monitoramento proativo que a gente faz nas redes sociais, é um aumento de comparação de outubro de 22 para outubro de 23 de 961% de casos, e no período todo do ano de 23 para 24 de 419% de aumento de antissemitismo nas redes sociais. Então são números que realmente são preocupantes, são alarmantes, e nós temos aqui nas nossas estatísticas o Instagram como a plataforma em que mais foram identificados discursos de ódio. Com relação ao antissemitismo no ambiente real, no mundo real, no mundo offline, digamos assim, nós tivemos 86% de aumento dos casos de denúncia, que também é um número bastante relevante, um número de quase 100% de aumento, e nós temos relatos de situações que nada tem a ver com o conflito. Então, de famílias retornando da sinagoga, que são abordadas e atacadas com dizeres de sinagoga de Satanás, por exemplo, uma outra família que retornava do Shabat na sinagoga e foi abordada por um indivíduo que fez uma saudação nazista. Um outro caso no norte do Brasil, em Manaus, em que um rabino foi ameaçado de que iria ser morto, iriam matar a família dele, e tivemos também um caso em Minas Gerais de uma professora que recebeu um papel sulfite escrito "Viva o Hamas",
né? Então, nós temos as mais diversas situações também de ataques à comunidade. Citei aqui alguns poucos exemplos, né, pelo nosso tempo exíguo, de ataques a pessoas que são membros da comunidade judaica nesse ambiente de conflito. Nós levamos as denúncias que têm maior gravidade e que têm maior alcance e repercussão às autoridades, né? Temos casos de sucesso, de condenações de pessoas por racismo antissemita que foram, inclusive, mantidas pelo Supremo Tribunal Federal, pelo STJ. Então, temos uma jurisprudência aí muito positiva no sentido de repressão dos casos de racismo contra judeus, mas também, infelizmente, enfrentamos muitas dificuldades ainda porque há muito desconhecimento sobre o que é antissemitismo. Existem mais ou menos 120, 150 mil judeus no Brasil, é um percentual muito pequeno da população. Então, muitas vezes, quando nós levamos uma denúncia ao conhecimento das autoridades, é a primeira vez que aquele delegado, que aquele procurador, que aquele promotor tem conhecimento de um caso de antissemitismo. Então, realmente, não sabem lidar com o assunto e muitas vezes são contaminados por essas visões antissemitas que se arrastam ao longo dos séculos. Então, nós temos algumas dificuldades por conta disso, que por desconhecimento e às vezes por uma visão de racismo estrutural mesmo, acabam se apresentando, mas que felizmente os tribunais superiores têm revertido e concedido aí condenações que são muito importantes para a nossa comunidade e para o Brasil como um todo, para mostrar que racismo, seja ele qual for, não será tolerado no Brasil. Eu agradeço a atenção. Obrigada, senadora Damares. Doutora Andréa, obrigada. E obrigada pela abordagem. Thank you, doctor. A abordagem que a senhora trouxe, que o reflexo da guerra não fica apenas no território que está em conflito. O reflexo está aqui. A comunidade israelita no Brasil está sendo atacada aqui. Isso é um reflexo de guerra. Isso é violação de direitos humanos como um reflexo de guerra. Então, nós vamos precisar falar sobre isso. Então, eu vejo muita gente questionando por que esse debate? A guerra está lá. Está lá não, está aqui. E a gente vai ter que se posicionar. Nós vamos ouvir agora... Muito obrigada, doutora Andréa, pela sua participação, foi incrível. Nós vamos agora ter a alegria de ouvir a doutora Clarita Maia, consultora de assessoramento legislativo aqui do Senado Federal, do Núcleo de Direito e presidente da Comissão de Relações Internacionais da OAB, palestrante. Depois acompanhe o trabalho dela, é incrível. Doutora Clarita, tem muita gente perguntando, mas guerra é guerra, as pessoas morrem, são estupradas. Eu queria que a senhora começasse dizendo: estupro é arma de guerra? Pedofilia é arma de guerra? A gente tem que se conformar e se calar achando, não, estão estuprando mulheres, matando criança, degolando criança porque é guerra? Isso é arma de guerra? Existem regras para a guerra? Existe, posso falar, código de conduta para a guerra? O que nós estamos debatendo aqui é pertinente? Nós temos violações de direitos humanos, nós temos pactos internacionais sendo violados com tudo que nós ouvimos aqui hoje. A senhora tem 20 minutos, é a nossa última oradora, e depois dela, como nenhum senador esteve presente para fazer pergunta, nós já vamos para o encerramento da audiência. Senadora Damares, muito obrigada pelo convite. Eu já inicio respondendo que, claro que não, estupro é considerado, e todos os crimes de gênero que violam a dignidade sexual são considerados os mais ignominiosos crimes internacionais. Eu vou contemplar na apresentação que segue. Então, agradeço a senadora Damares, presidente desse colegiado, pelo convite para integrar essa importante mesa de debates. Estendo os agradecimentos à senadora Mara Gabrilli, vice-presidente, todos os membros titulares e suplentes da comissão. Destaco também ao risco de algumas indelicadezas, mais premida pelo reconhecimento. Alguns senadores que fazem parte desse colegiado: senador Paulo Paim, Fábio Contarato, Magno Malta, Sérgio Moro, senadora Tereza Cristina. Saúdo as autoridades aqui presentes e os companheiros de bancada virtual. O tema dos crimes contra a humanidade e a dignidade da pessoa humana no curso de conflitos armados é de alto relevo para a consciência jurídica e civilizacional.
O exercício de compreensão que temos nessa manhã é pertinente, é imperioso, mas somente e tão somente se dele extrairmos as consequências políticas e práticas para o cidadão brasileiro, para o jurisdicionado, seja pela propugnação de um freio de arrumação na nossa política externa que espelhe com maior fidedignidade os anseios da sociedade brasileira em peso como um todo e não de um nicho ideológico, seja no levantamento do impacto desses conflitos no exercício dos direitos humanos no Brasil. Nesse sentido, a doutora Andréa Weiner aquilatou com maestria uma importante dica de agenda prática, que essa comissão ajude aos operadores do direito e as instituições a terem um adequado letramento racial antissemita. Em ao menos 7 episódios profundamente traumáticos da história contemporânea, os crimes sexuais foram cometidos como atos de genocídio. Ouçam, genocídio, essa palavra ultimamente tão falada e tão pouco compreendida. Massacre armênio, estupro de Nanquim, holocausto judaico, guerra na ex-Iugoslávia, primeiro e segundo conflitos da República Democrática do Congo, assalto às mulheres Yazidi pelo Estado Islâmico e o massacre do Hamas nos kibbutzim Kfar Aza, Be'er, na Rave Supernova, que ocorreu em Reimim, Israel. E se eu estiver falando errado os nomes, por favor, sejam condescendentes. Desde o ataque terrorista do Hamas a Israel, havido no dia 7 de outubro de 2023, e o estupro de idosas, mulheres, crianças judias como instrumento de guerra, também homens, alguns coletivos feministas têm denunciado a omissão de suas contrapartes e de organizações internacionais na condenação categórica e incondicional a esses crimes. O silêncio, tanto eloquente quanto ensurdecedor, é também, senadora Damares, desta casa, infelizmente também da Procuradoria da Mulher desta casa, que não se furta, todavia, de abordar diversos outros temas dos conflitos em curso. A manifestação havida por parte da entidade das Nações Unidas para a Igualdade de Gênero e o Empoderamento das Mulheres, ONU Mulheres, foi considerada tardia e insuficiente. Até o momento, o movimento mais contundente para tratar dos crimes sexuais cometidos pelo Hamas foi a coletiva de imprensa liderada pela missão dos Estados Unidos e do Estado de Israel junto à ONU durante o governo Biden. Esse silêncio causa espécie por quanto o direito internacional dos conflitos armados, como eu disse, considera particularmente ignominiosos os crimes sexuais. A guerra cultural que de imediato se sucedeu aos ataques a Israel, polarizando os espectros políticos, já em movimento longevo de radicalização, empobreceu ainda mais o diálogo público. Uma das vítimas foi o direito penal internacional e os seus tipos penais, que sem o tratamento escrupuloso viraram peças de retórica. Quem no passado propugnou pela exatidão e pelo garantismo penal, hoje usa as categorias do direito internacional penal de forma canhestra. O direito da Haia de Genebra e seus protocolos trouxeram padrões protetivos de gênero. Contudo, somente a partir da década de 90, com a evolução da jurisprudência dos tribunais penais internacionais ad hoc, é que os crimes quase tipicamente de gênero ganharam contornos mais claros. O impacto desproporcional dos conflitos armados sobre mulheres e meninas foi a razão dessa evolução, em face também do que o Conselho de Segurança das Nações Unidas decidiu pela publicação de uma série de 10 resoluções temáticas, a principal delas sendo a Resolução 1820 de 2008, que, no seu primeiro parágrafo, salienta que a violência sexual, quando utilizada ou encomendada como tática de guerra a fim de visar deliberadamente civis ou como parte de um ataque sistemático contra populações civis, pode exacerbar significativamente situações de conflito armado e podem impedir o reestabelecimento da paz internacional e da segurança. Uma afirmação que é repetida pela Resolução 2242 de 2015. De acordo com a resolução, a primeira que citei ainda, em seu parágrafo 4º, a violação e outras formas de violência sexual podem constituir um crime de guerra, um crime contra a humanidade e até mesmo um genocídio. Nos considerando da Resolução 1888 de 2009, uma terceira resolução, a possibilidade de enquadramento dos crimes sexuais como atos de genocídio, crimes contra a humanidade ou crimes de guerra
guerra é afirmado. Os mesmos termos são repetidos pela Resolução 1960-2010, 2467-2019. A Resolução 2106 de 2013, no seu parágrafo 2º, observa que a violência sexual pode constituir um crime contra a humanidade, novamente repete um crime de genocídio. Essas resoluções são importantes peças político-jurídicas que demonstram o consenso e a constância da interpretação de que os crimes sexuais, e a depender dos elementos dos crimes envolvidos, podem ser enquadrados como genocídio, artigo 6º, caput A, B, C, como crimes contra a humanidade, artigo 7º, G, como crimes de guerra, artigo 8º, 2º, A, 6º e 22. O Tribunal Penal Internacional ad hoc para a ex-Yugoslávia e o para Ruanda convergiram no sentido de reconhecer estupro e outras formas de violência sexual como potencialmente constitutivas do crime de genocídio. Para Cláudia Cardi, uma especialista em direito internacional dos conflitos armados, há mais de uma maneira de cometer genocídio. Uma delas é destruir a identidade de um grupo, dizimando laços culturais e sociais. O estupro faz as duas coisas. Onde o genocídio por dizimação cultural é o objetivo principal, o massacre universal de cativos é desnecessário. Em todos os episódios mencionados, que eu mencionarei adiante, na verdade, o estupro das mulheres como simbologia de destruição da identidade do grupo foi usado. Isso ocorreu no genocídio armênio, o estupro e a crucificação de mulheres cristãs armênias pelo Império Otomano. Crucificação, sim, uma alusão clara ao Messias da religião cristã, que é a religião daquele povo, foi usado como um vil impédio, uma humilhação, sinalizando o desejo de humilhação, subjugação, dizimação religiosa e cultural. Aconteceu na China, na constância da ocupação japonesa em Nanquim, também conhecida por estupro de Nanquim, em pouco menos de 2 meses, 20.000 a 80.000 mulheres chinesas foram estupradas, torturadas, estripadas, havendo notório elemento de ódio civilizacional. Aconteceu durante o Holocausto. Aconteceu durante o primeiro e o segundo conflitos na República Democrática do Congo. A política de estupro genocida foi uma constante. Aconteceu no Iraque. Ao encontro da pressão internacional, a lei sobre sobreviventes de Yazidi, promulgada pelas autoridades iraquianas em 2021, reconheceu as violações do ISIS contra mulheres e meninas das minorias Yazidi, Turkmã, Cristã e Shabak como genocídio e crimes contra a humanidade. E aconteceu em Israel. Os estupros cometidos pelo Hamas nos kibbutzim contra idosas, jovens e crianças, também contra homens. No documento intitulado Convenção do Hamas de 1988, o Pacto do Movimento de Resistência Islâmica, artigos 7º, 13, 15, constam exortações ao genocídio judaico. Essa intenção é reforçada pelas manifestações de lideranças do Hamas que sucederam aos ataques. O crime de genocídio não se caracteriza apenas quando há um grande número de pessoas vitimadas. Ele tampouco deixa de se configurar quando o número de vítimas de um conflito armado é relativamente pequeno em relação a casualidades médias de guerra. E como qualquer tipo penal, ele não é retórico, ele não é aplicado por analogia. Para que ocorra, é preciso que haja um encontro de seus elementos objetivos e subjetivos, tampouco bastando a existência de um deles. Seriam os elementos objetivos do crime de genocídio, morte de membros do grupo, lesões graves à integridade física ou mental dos grupos, de membros dos grupos, sujeição intencional do grupo a condições de existência destinadas a resultar na sua destruição física total ou parcial, medidas destinadas a prevenir nascimentos dentro do grupo, transferência forçada de crianças. Mas o elemento subjetivo tem que existir, que é a intenção de destruir, no todo ou em parte, o grupo nacional, étnico, racial e religioso. Hamas confessa suas intenções. Perante o direito internacional dos conflitos armados, configura-se clara a ação genocida do Hamas nos assassinatos cometidos e, em particular, nos crimes sexuais barbaramente perpetrados, constatando-se a existência dos elementos objetivos e dos elementos subjetivos do crime. O romancista polonês e Nobel de Literatura, poeta e diplomata
Czesław Miłosz, na obra Mente Cativa, denuncia o que, para ele, configurava a suscetibilidade do pensamento crítico a doutrinas sociopolíticas que pregam o terror totalitário por concessão a uma reação ao ocidentalismo. Referia-se, à sua época, à sedução do stalinismo. Talvez sua tese não tenha ficado anacrônica. A comunidade internacional que se auto-intitula portadora do pensamento crítico e progressista tem romantizado perigosamente o Hamas. Grupo que foi considerado terrorista por toda a Liga Árabe durante muitos anos e que nos últimos anos ainda é pelos principais membros dessa liga, mas, juntamente com o Hezbollah, mas patrocinado por outros membros, como o Catar e o Irã. Para Milosz, o conhecimento popularizado caracteristicamente cria um sentimento de que tudo é compreensível, tudo é explicável, tudo é justificável. É como um sistema de pontes construídas sobre precipícios. É preciso olhar para baixo, mas isso, oh meu Deus, não muda o fato de que o precipício existe. O precipício que representa a ideologia do Hamas, a Jihad Islâmica, do ISIS, entre outros, não deixa de ser profundo e perigoso porque entre suas pontas foi lançada uma frágil e inconsistente ponte de cordas, que é uma ideologia precária e precipitada, formada por remendos de escolhas morais, agendas políticas ocultas, distante do verdadeiro pensamento progressista. Essa era a minha contribuição, agradeço a todos. Uau! Doutora, a senhora trouxe uma aula. A senhora trouxe uma aula de pós-doutorado de Direitos Humanos nesse instante. Eu até vou pedir que o nosso assessor Radar, que tem feito um trabalho de interlocução da comissão com as universidades e faculdades, que envie um link da fala da doutora Clarita para os cursos de Direito e Relações Internacionais. A senhora tirou o fôlego da gente, doutora Clarita, muito obrigada. A audiência está tendo uma grande... A nossa sessão está tendo uma grande audiência. Suzane, do Distrito Federal, participando. Laiane, do Pará. João de Santa Catarina, Maria da Paraíba, nós temos Evandro do Pará, Giovane de Rondônia, Lorena do Mato Grosso, Antônio do Ceará, Jairo de Santa Catarina. Pessoas de todos os estados do país estão mandando perguntas. Eu vou, algumas perguntas dessas, encaminhar por e-mail aos senhores, se puderem responder, para a gente ganhar tempo aqui na audiência. Nós vamos para o final dessa sessão. Os nossos convidados têm 3, 4 minutos para fazer o agradecimento final, consideração final, e eu fui comunicada agora que os nossos 3 online conseguiram se manter conectados. Nós vamos, então, começar por eles, antes que a conexão caia. Eu vou, nesse instante, retornar a palavra para a Alexandra, para ela fazer os agradecimentos finais. E a gente registrando, Alexandra, que nós ficamos muito felizes com a sua participação. Mais 3 minutos para você. E dizer o seguinte, se você tiver alguma perseguição ou represália por ter participado dessa audiência, essa comissão está à sua disposição. Se precisar, te traremos para o Brasil. Cuidaremos de você aqui no Brasil. Mas eu sei o quão gloriosa é a Ucrânia e como tem protegido, feito tudo para proteger o seu povo. Alexânia, para agradecimento final, 3 minutos, e logo depois você pode deixar a conexão. Muito obrigado por essa oportunidade de participar e compartilhar essas histórias que nós documentamos durante essa guerra de agressão da Rússia contra a Ucrânia. E eu gostaria de enfatizar novamente que nós não temos tempo porque milhares de civis detidos são sujeitados a tortura e abuso sexual todos os dias. Nós não temos tempo porque as crianças estão perdendo sua infância e a infância tem um período para acabar. E não temos tempo porque a guerra é algo horrível. E gostaria de finalizar dizendo que estamos lutando por algo que não tem limite e nem fronteiras.
fronteiras nacionais. É a liberdade, e que envolve a solidariedade humana. E a liberdade e a solidariedade humana, só com eles tornaremos o mundo um lugar mais seguro. Obrigado a todos. Obrigada, Alexandra. Muito obrigada. Na sequência, ouviremos as considerações finais do embaixador Daniel Zohar. Muito obrigado, senadora. Muito obrigado a todos os palestrantes e pessoas que trabalharam aqui. Temos um grande desafio para voltar a construir a dignidade que foi perdida, seja no faixa de Gaza, na área de Israel, perto da faixa de Gaza. E é difícil falar sobre números. 1.200 pessoas que morreram durante o dia 17 de outubro. 364 pessoas que estiveram na festa nova, no nave de Nova. Vou mencionar um nome de uma senhora que talvez dá uma ideia sobre o que enfrentamos lá. Doutora Viviane Silver morava no kibbutz Be'eri. Ela trabalhava com muitas organizações que ajudaram os palestinos da faixa de Gaza a chegar para hospitais em Israel para tratamentos de saúde. Criou grupos de mulheres de dois lados da fronteira para cooperar, para verificar, para tentar promover cooperação e as condições de paz. No dia 7 de outubro, a doutora Viviane Silver e o marido dela estiveram na casa deles. A casa, entre outras casas, no kibbutz Be'eri, que perdeu mais de 100 pessoas mortas ou sequestradas. A casa foi queimada e Viviane Silver e o marido dela foram queimados lá, perderam a vida deles. Espero que, junto com Viviane Silver, não perdemos também a esperança para um futuro melhor, para um futuro de cooperação, para um futuro de conhecer as necessidades e a esperança para convivência, para respeito de um povo, uma sociedade para outra. Muito obrigado. Obrigada, embaixador. E eu faço ainda um destaque à sua fala inicial, quando o senhor lamentou a morte de crianças palestinas, a morte de mulheres palestinas, quando Hamas coloca as crianças como escudo humano. Eu vejo muitas pessoas exaltando o Hamas, mas esquecendo que o ódio do Hamas a Israel é tão grande que eles colocam em risco a vida de crianças e mulheres palestinas, tão somente porque odeiam Israel. Muito obrigada, embaixador, por sua participação. Nós nos sentimos honrados com a sua vinda a esta comissão. Na sequência, nós vamos ouvir o nosso conselheiro da Embaixada da Ucrânia para considerações finais. Obrigado, senhora senadora. No final, gostaria mais uma vez de agradecer por esta oportunidade de estar aqui. Agradeço a nossa senhora Alexandra Matviichuk, laureada como Prêmio Nobel de Paz do 2022. Eu quero mais uma vez chamar a atenção para os enormes desafios que a Ucrânia enfrenta. E novamente pedir a todos que possam ajudar a resolver pelo menos um desses problemas que temos agora. Isso já será um grande sucesso. Obrigado. Obrigada, conselheiro. Conselheiro, eu só queria fazer uma pergunta. Eu estive na Embaixada da Polônia recentemente, na semana em que nós estávamos fazendo menção aos 3 anos da guerra, e nós assistimos um filme Pessoas. Esse filme está disponível, os brasileiros podem ter acesso a esse filme, um filme extremamente emocionante, um filme que depois que nós estávamos no auditório assistimos, ninguém conseguia levantar e falar nada quando o filme encerrou. O filme está disponível. Tá? Onde nós podemos assistir o filme? Está no cinema? Está em alguma plataforma?
Qualquer pessoa pode enviar uma carta pelo e-mail ou WhatsApp no nosso endereço de embaixada. Eu vou falar MBR. Você pode achar esse na internet. Nós podemos enviar o link para esse sem problemas. Ok. Eu recomendo quem puder assistir o filme. É a primeira obra de ficção cinematográfica sobre a guerra da Ucrânia, com base em histórias reais, mas já vou avisando vocês, é de tirar o fôlego. Então, quem tiver interesse pode enviar um e-mail para a Embaixada da Ucrânia. Recomendo que as igrejas se reúnam em grupos, as universidades, as faculdades e assistam esse filme e se preparem para chorar muito. Eu fui impactada com essa obra de arte que retrata, é a primeira obra cinematográfica que retrata o conflito, a guerra da Ucrânia e Rússia. Muito obrigada, conselheiro. Na sequência, vamos ouvir palavras finais de Andréia Weiner. E por 3 minutos, doutora Andréia. Caiu a conexão? Estava com problema no áudio. A senhora me ouve, senadora? Sim, ouvimos. Obrigada. Então, gostaria de agradecer novamente a oportunidade, enfatizar que é muito preocupante para nós, enquanto comunidade judaica, esse aumento vertiginoso nos casos de antissemitismo no Brasil. E aproveitar esse tempo extra para dizer que nós não temos observado apenas casos de racismo contra judeus, que já são muito graves, como aqueles que eu citei, mas também de promoção do terrorismo no Brasil, né? Lembrando que a nossa lei penal, ela define o que é organização terrorista e o que é terrorismo para fins penais, independentemente de uma lista do executivo ou de qualquer outro órgão nesse sentido, e que fazer promoção das atividades destes grupos, que para fins penais são considerados grupos terroristas, é crime no Brasil. A despeito disso, nós temos observado, tanto nas redes sociais quanto em manifestações nas ruas e tal, apologia a grupos terroristas como Hamas, Hezbollah e os Houthis e outros grupos que também são muito preocupantes, não só em termos de violações gravíssimas de direitos humanos, como foram citadas pela Clarita e pelo embaixador, mas também por uma questão de segurança para a comunidade judaica no Brasil. Então, temos esse momento muito desafiador dessas duas perspectivas, do racismo antissemita e da apologia e promoção de atos terroristas, e também a importância, como a doutora Clarita também salientou, do letramento das nossas autoridades sobre essa questão do antissemitismo. Como eu disse na minha fala, apesar de bons resultados que nós tivemos na justiça e do judiciário brasileiro ter se mostrado, principalmente nas cortes superiores, intolerante à intolerância, né, que é algo muito importante, nós ainda temos muita dificuldade, principalmente nas primeiras instâncias. Eu já ouvi de juízes, por exemplo, que não tem antissemitismo no Brasil, porque existe o Hospital Albert Einstein, dentre outras coisas extremamente impertinentes e completamente dissociadas da realidade. Então, é muito importante trabalhar no sentido de conscientizar a todos a respeito desse tipo de ódio. Agradeço novamente a oportunidade e a iniciativa dessa casa de trazer e dessa comissão de trazer esse tema para discussão. Muito obrigada, senadora. Obrigada, doutora Andréia, muito obrigada. Viremos a doutora Clarita, considerações finais e agradecimentos. Apenas para agradecer a oportunidade, senadora Damares, de trazer ou de tentar contribuir para trazer um pouquinho mais de sanidade e clareza moral ao debate público. O parlamento é o DNA da democracia e, no entanto, ele tem servido, às vezes, como caixa de ressonância ou como caixa de ressonância de ódio. É uma decepção. Nós temos que voltar a trazer dignidade ao debate público, extirpando dele, ou procurando extirpar, não no sentido policialesco, mas no sentido da assertividade moral, da assertividade de debate. Aqueles que, no fundo, querem pregar o ódio por trás de críticas políticas, por trás de vernizes civilizados, mas que nós sabemos, só
coçando um pouco esse verniz, só arranhando um pouco a superfície, o quanto é eivado de ódio civilizacional, de ódio étnico, de ódio religioso. Nós precisamos fazer com que essas pessoas que querem trazer, importar o ódio para o Brasil, não encontrem aqui terreno fértil. O Brasil tem os seus problemas, tem problemas de racismo estrutural, sim, e precisa enfrentá-los, mas em relação a vários países do mundo, nós temos um paradigma até razoável de convivência pacífica entre civilizações e religiões. São Paulo, as comunidades libanesa e judaica convivem harmoniosamente. Não precisamos do ódio no Brasil. Não é esse o fundamento do nosso tecido social. Doutora Clarita, desafiadora, provocadora a sua fala. Muito obrigada. Mas eu tenho a alegria de tê-la perto. E nós vamos lhe demandar, nós vamos lhe chamar para uma missão nessa comissão. Eu acho que a gente dá início a um novo momento de debates nessa Comissão de Direitos Humanos. Obrigada, doutora Clarita, que Deus lhe abençoe grandemente. Nós vamos para a última fala. O Marcos Freire vai se despedir de vocês. E ele pediu permissão para mostrar uma imagem emocionante, não é uma imagem chocante, é uma imagem emocionante. Nós permitimos, foi permitido, mas antes do Marcos Freire falar, eu preciso comunicar que o presidente do Senado e a diretora-geral do Senado prorrogou a exposição Holocausto. Eu não sei como é que o grupo vai fazer para se virar, para ficar mais uma semana. E eu quero registrar que está no plenário a diretora do Memorial do Holocausto lá dos Estados Unidos. Ela está aqui, sentada com a gente. É uma honra. Na verdade, ela passou a semana com a gente, com esse sorriso, nos encantando. E a exposição que está aqui, para quem não sabe, ela é uma exposição que tem participação de crianças da escola, lá de Minas Gerais, participaram da construção das peças, são peças incríveis. A exposição, gente, ela não é uma exposição qualquer, tem tecnologia, é uma exposição que você pode interagir com ela, mas ela também tem uma mentoria histórica. Historiadores participaram da construção dessa exposição, inclusive com participação do Memorial do Holocausto lá dos Estados Unidos. Então, a exposição, ela fez tanto sucesso, eu nunca vi uma exposição tão visitada. No dia da abertura dela, até o ex-presidente da República estava presente. Então, por conta da procura, a exposição está sendo convidada para permanecer mais uma semana. As pessoas de Brasília sabem que o auditório, que o Senado é aberto para visitação durante a semana, tá? A final de semana. Então, venham, assistam e obrigada, Igreja Verbo Vivo, que se dedicou. Foram 2 anos preparando para trazer a exposição para o Senado e coincidiu com esse ciclo de debates. Muito obrigada. A nossa diretora, nosso pastor líder, obrigada, pastor, pela dedicação, a esposa, a Sara, todos vocês por estarem aqui. E agora, nós passamos a palavra. Temos um deputado no auditório presente. Deputado, é regra da casa, quando um parlamentar chega, a gente abrir o microfone. Deputado, nós estamos encerrando nossa audiência. Discutimos hoje violação de direitos humanos em tempo de guerra, em áreas de conflito. Nós estamos com o embaixador de Israel, a embaixada da Ucrânia, especialistas, e nós temos pessoas que participaram online da Ucrânia, do Congo, e o senhor está aqui conosco. É uma alegria lhe receber. O senhor tem a palavra, deputado. Prezada deputada Damares, nossa querida presidente dessa comissão, cumprimentar todos os convidados, todos os presentes. Deputada, eu estava na Comissão Mista de Orçamento, eu fui o relator geral da Receita, ao lado do senador Ângelo Coronel, mas eu me empenhei para chegar a tempo aqui. Primeiro, para parabenizá-la, te desejar muito sucesso. Acho que foi uma bênção, né? Não tem coincidência, tem providência de Vossa Excelência assumir a presidência desta comissão num momento tão grave na história mundial, um momento grave no mundo, mas que também, infelizmente, o nosso país já está sendo vítima de violações graves de direitos humanos, né, com presos políticos, com ambientes de exceção.
mas, obviamente, nada se compara ao sofrimento do povo judeu. Parabenizá-la e a todos que contribuíram por essa exposição, que, por mais doloroso que seja, ela tem a beleza da sensibilidade humana, daqueles que são capazes, inclusive com a produção da arte, demonstrar toda a selvageria, toda a crueldade que se cometeu contra milhões de pessoas. E, ao mesmo tempo, estarmos mantendo acesa, né, vivo essa memória para que isso nunca mais aconteça na história da humanidade, e estarmos ao lado de Israel nesse momento terrível em que não foi apenas uma provocação de guerra, mas de terrorismo, porque até as guerras têm alguma regra, embora as guerras sempre seja, no meu ver, hedionda, e não há para mim nada que justifique. Infelizmente elas ocorrem, mas ainda elas têm algumas regras, né? E o que a gente viu contra Israel, e que continua, porque o terrível é que a gente percebe que aqueles que tomaram aquele tipo de iniciativa não se curvam, né, aos princípios civilizatórios do respeito ao povo de Israel e o respeito à soberania de Israel. Então eu trago também aqui a minha solidariedade total, né, e, acima de tudo, meus cumprimentos, meus parabéns a Vossa Excelência e os desejos de que aqui a gente possa ter, e eu tenho certeza, né, de ser, né, uma resistência, né, através do Senado. Nós precisamos dessa resistência em favor das pessoas de bem, da civilidade, dos nossos princípios e valores cristãos, que Vossa Excelência tão bem faz a defesa. Muito obrigado por ter me dado essa oportunidade. Desculpem ter chegado no final e ainda tomar algum tempo, mas eu precisava fazer esse registro. Parabéns pela iniciativa. Deputado, que alegria. Mas eu preciso de 3 minutos do senhor para a gente encerrar. Deputado, o deputado Domingos Sábio, nós temos uma história juntos lá atrás, quando eu era apenas uma assessora nos bastidores, às vezes incompreendida, gritando pelas crianças, e a gente mudou a lei de adoção juntos. Fomos nós dois juntos, o senhor me ouviu, o senhor acreditou naquilo e nós entregamos juntos, deputado. Era uma assessora e um deputado que sonhava com uma melhor lei de adoção no Brasil. E olha o que Deus fez hoje. Hoje eu estou senador, o senhor está deputado e a gente está na mesma causa, trabalhando juntos. E por sua dedicação à lei de adoção, eu pedi para o senhor ficar. Vai finalizar a nossa audiência por 3 minutos. Marcos Freire, que está nesse exato momento no Congo. Marcos Freire é pai de 1000 crianças. É um brasileiro que está salvando crianças no Congo, crianças que seriam mortas, decapitadas. Ele está comprando as crianças no Congo e atravessando a fronteira. Hoje está numa missão de atravessar 28 e ele vai dar a palavra final. Ele já fez a exposição dele e ele pediu para mostrar uma imagem emocionante. Então, a gente já observou que não é nenhuma imagem com sangue, nenhuma imagem aterrorizante. Então, o Marcos Freire tem 3 minutos para encerrar, mostrar a sua imagem, e o senhor vai aproveitar para conhecer um brasileiro, guerreiro, que está no Congo, nesse momento de conflito, fazendo enfrentamento às violações de direitos humanos lá. E aí, antes de Marcos Freire falar, eu só quero lembrar ao Brasil que a ONU nomeou como líder da missão de paz no Congo, um brasileiro. É o general Ulisses Mesquita Gomes. Então, nós temos um brasileiro liderando 14 mil militares da Força de Paz da ONU. Então, o Brasil está presente, sim, em Congo, de formas diferentes. Eu quero desejar ao general Ulisses Mesquita sucesso, sabedoria, que Deus o conduza, general Ulisses, nessa missão. E eu estou disposta a ir ao Congo. Eu não estive no Congo ainda. Já fui à Ucrânia, a Israel. Estou disposta a ir, ajudar no que for preciso, poder fazer uma colaboração com as missões de paz. Essa comissão, quem sabe, a gente lotar um avião de senadores dessa comissão. Eu acho que alguns precisam ver, doutora Clarita, a guerra de perto, para entender o que nós estamos discutindo aqui hoje. Marcos Freire, por 3, 4 minutos.
Obrigado mais uma vez, senadora. Antes de mostrar uma imagem tão emocionante que eu acabei de receber, eu preciso agradecer a senhora por ser uma voz, a toda a sua bancada, a todo o seu time, por acreditarem e, sobretudo, levantarem a causa das nossas crianças em proteção ao direito de cada uma delas. Nesse exato momento, eu me lembro de um texto que a Bíblia diz, eu peço permissão a todas as religiões aqui presentes, que está escrito de que se o povo orar e buscar o Senhor, Deus ele ouvirá dos céus e ele sarará a terra. Eu estou exatamente agora aqui na República Democrática do Congo, vivenciando a guerra, vendo, resgatando as crianças juntamente com o Instituto Baluarte, e nós acabamos de receber um vídeo das crianças conseguindo fazer a travessia nesse exato momento com o nosso time. 28 crianças estão saindo da zona de guerra de uma cidade tomada por um grupo rebelde, onde elas estavam sentenciadas a serem futuros soldados rebeldes, algumas viram a morte dos pais e tantas sequelas de guerra, e elas estão saindo agora, elas estão saindo para um futuro digno aqui na capital Kinshasa. Vale a pena nós estarmos aqui durante esses 2 anos, agora são 40 dias que completamos, a gente está debaixo de muita lágrima, mas também muito grato a Deus, porque essa é a realidade do nosso dia a dia. Nós oramos, nós cremos que Deus está levantando um povo brasileiro, onde o povo brasileiro vai sim fazer o papel do que é ser igreja, é amar pessoas, é resgatar vidas, é fazer o que está escrito na Bíblia, que diz que nós não levamos a nossa vida por preciosa, mas vale a pena vir para um país em meio à guerra, como a República Democrática do Congo, para ver isso aqui. Crianças que eram órfãs e hoje dizem nós não somos mais órfãs porque nós temos paternidade. O Deus do céu é o nosso Pai e o Deus do céu, ele usa pessoas da terra, ele usa o povo brasileiro, ele usa pessoas comuns como a senhora, a senadora Damares, para que nós venhamos falar, defender, dar voz e proteger, porque a Bíblia diz que se nós não tivermos o coração como o dessas crianças, nós não herdaremos o reino dos céus. Então, obrigado, continue nos acompanhando. Esse é o primeiro resgate de lá do leste do país, aqui para a República Democrática do Congo, obviamente em Kinshasa, mas nós queremos validar, vale a pena ser voz, vale a pena se colocar em um lugar de proteção pelo outro. Isso é o que nós acreditamos, ser o evangelho, ser o amor de Cristo Jesus. Muito obrigado. Louvado seja Deus. Uau! Deputado, é um momento histórico para a comissão, porque quando a gente começou, ele estava emocionado porque eles não sabiam se iam ter sucesso em atravessar a fronteira. Enquanto a gente fez audiência, as crianças atravessaram. É um momento histórico para essa comissão. A gente participou de um ato histórico. E eu só tenho que louvar a Deus e agradecer a todos vocês. Eu sei que muita gente ficou aí no cantinho orando pelas crianças do Congo. E deputado, e para alegria, ele é do seu estado, ele é de Minas, esse instituto é de Minas. Esse grupo que está sentado aqui, que fez a exposição também é de Minas, Minas Gerais, dando aí lição de respeito, de amor a todos em todos os lugares. Eu agradeço a presença de todos, a participação de todos. Desculpa o excesso de emoção, me disseram que quando eu assumisse a presidência da comissão, eu tinha que me importar, mas não tem como se comportar. Não tem como não chorar diante dessas imagens. Doutora Clarita, obrigada. Conselheiro, embaixador, todos os nossos convidados online. E cumprida a finalidade dessa sessão, nós declaramos encerrada essa audiência pública. Muito obrigada. Dos filhos deste solo és mãe gentil, pátria amada, Brasil. Tem 40 anos que eu não estudo, né? E seria minha primeira graduação. E o meu espanto eu passei. Trazê-los para dentro da universidade também oportuniza que essa população esteja alinhada com a vanguarda do conhecimento, com a inovação. Isso certamente qualifica o trabalho, qualifica a visão de vida, gratifica essas pessoas. Em discussão, hoje, 20h, aqui na TV Senado.
mudar para vencer. Muda, Brasil! Que Deus nos ajude que isto se cumpra. O programa a seguir é livre para todos os públicos. O câncer de intestino é o terceiro tumor que mais mata no Brasil. Cerca de 45 mil pessoas recebem o diagnóstico por ano em nosso país. Também conhecido como câncer coloretal, ele geralmente atinge homens e mulheres com mais de 45 anos e é o foco da campanha Março Azul. É sobre a prevenção e o tratamento do câncer de intestino que eu converso agora com o médico oncologista Gustavo Fernandes. Doutor Gustavo, muito obrigado por participar aqui do Cidadania. E a gente já começa com a pergunta mais simples, porque o que eu quero é entender junto com quem está em casa assistindo ao programa. O que é o câncer de intestino e o que causa esse câncer? Obrigado, Hermes, pela oportunidade de estar aqui. Obrigado você que está em casa nos assistindo. Assim, o câncer de intestino, tipicamente, é um adenocarcinoma, que é um tumor que nasce de pequenas glândulas que tem no intestino grosso, então na parte final do nosso intestino. Essa área do corpo, né, essa parte do intestino, ela tem como função principal remover a água que ainda resta nos alimentos antes da formação final do bolo fecal. Então, é um tumor que nasce das pequenas glândulas desse tubo na parte final do intestino grosso. Então, essa é a linha geral disso. Esse tumor, a gente não consegue perceber, né? Ele está dentro do ânus, ali no final, na parte do intestino grosso, é isso? Não, a palavra grosso, ela é verdadeira. Então, o intestino delgado, ele é fininho. Então, qualquer coisa que obstrua ali o intestino delgado, uma lesãozinha de 1 centímetro, 2 centímetros, pode ser percebida e o indivíduo vai ter sintomas. Os tumores de intestino delgado são bem incomuns. Mas já no intestino grosso, o órgão tem alguns centímetros de diâmetro, pode ter 5, até chegar até 10 centímetros de diâmetro quando distendido. Então, lesões relativamente grandes são toleradas, o que faz com que o diagnóstico muitas vezes seja tardio. Eventualmente você encontra alguém com um tumor de 5 centímetros, que não é nada irrelevante, sem sintoma nenhum. Então, essa é uma característica dessa doença. Então, existe um espaço e uma necessidade da gente atuar com precocidade, e quando a gente espera os sintomas, normalmente as lesões já são lesões grandes. O senhor me deu aí gancho para algumas perguntas. Eu vou começar perguntando a respeito dos sintomas. O que a gente deve prestar atenção? Então veja, intestino grosso, como falei, a parte final do intestino, tem o cólon, então o cólon ascendente, transverso descendente, o sigmoide e o reto. Então essa é uma área relativamente grande, mas basicamente a função principal é preparar, depois da absorção dos nutrientes, tirar a água e entregar aquilo, o bolo fecal formado na saída. Então, basicamente, o que você tem são alterações no bolo fecal. Então, o indivíduo pode ter fezes muito ressecadas, então pode ser que a obstrução esteja causando uma lentificação do trânsito. Então, quanto mais devagar o cocô passa pelo intestino grosso, mais seco ele sai na saída. Tem mais tempo para a absorção de água. Então, a pessoa está constipada, o cocô está saindo seco demais, esse é um problema. Eventualmente também a obstrução pode ser tão apertada que pode gerar como se fosse um esguicho, uma força que jogue como se fosse um esguicho. E isso pode gerar, paradoxalmente, de maneira contraditória, diarreia. Então, constipação pode ter, diarreia pode ter. Sangue nas fezes também é relativamente frequente, especialmente se o tumor estiver mais perto, que não dê tempo para se misturar, mais perto da saída, que não dê tempo para se misturar ali nas fezes. Não pode ter sangue nas fezes, intestino preso, intestino solto. E em última análise, você pode ter os sintomas mais extremos, como obstrução, até explosão do intestino, você pode ter perfuração, e pode ter os sintomas da doença fora do intestino, metástases no peritônio, aumento do volume abdominal, sintomas de doença no fígado, mas assim, as coisas, para a gente pegar mais cedo essa doença, se você teve uma alteração do hábito intestinal, sangue nas essas coisas, só, eu faço cocô todo dia, passei a fazer a cada 2, a cada 3, opa, tem alguma coisa errada. E o inverso também, minhas fezes eram bem formadas, agora eu tenho diarreia. Ou sangue sempre é um sinal de que a gente deve procurar o médico. Pode ser uma hemorroida, sempre pode, mas pode não ser. E é o não ser que faz com que a gente perca a oportunidade de diagnóstico precoce. Quais são os exames que a pessoa que está com essa suspeita e com esses sintomas, quais são os exames que ela pode fazer para comprovar ou descartar?
Exame para comprovar, para fazer diagnóstico de câncer coloretal é colonoscopia. Assim, a retossigmoidoscopia é um exame um pouco mais curto, pega a parte final do intestino, tem utilidade. E o exame clínico também do médico com toque retal, para avaliação dos últimos 10 centímetros do reto, pode ser útil. Mas se você quiser avaliar o intestino inteiro de uma forma melhor, o exame é videocolonoscopia. O resto das coisas são caminhos que terminam redundando em perda de tempo e etc. Esse é o exame para essa doença. Existe, a gente tem que tocar nesse ponto com relação à colonoscopia, que é esse tabu, principalmente entre os homens, e os homens de mais idade, da minha geração, por exemplo, com mais de 40 anos também tem esse tabu. Não pode ter esse medo na hora de investigar uma situação dessas, né, doutor? Se a questão for que o exame que o aparelho é introduzido pelo canal anal, assim, essa é um exame que é feito sob sedação. Então, assim, você dorme e acorda, parece que você não fez o exame. Coisa desagradável, verdadeiramente, desse exame é a diarreia que você tem que ter para o preparo intestinal. Agora, todo mundo já teve diarreia por motivos menos nobres, porque comeu alguma coisa de natureza suspeita, porque teve alguma infecção viral. Então, assim, é um exame super seguro. O preparo é chato, mas é só isso. E é um exame que salva vidas, porque se alguém faz o exame preventivamente a partir dos 45 anos, reduz aproximadamente 60% a chance de ter um câncer coloretal. Então, ou seja, reduz a chance de fazer uma cirurgia, reduz a chance de fazer quimioterapia, reduz a chance de morrer. Então, não tem nada na vida que dê 60% de redução de risco. Então, é um exame incrivelmente importante. Então, a gente tem que adorar a existência desse exame. Se tiver um dia um exame que possa ser feito de uma maneira mais fácil, melhor ainda, mas a existência desse exame é um enorme avanço para a medicina, e o exame em si é confortável. O que é chato é a dieta preparatória, os laxativos que você tem que tomar para poder limpar o intestino, para que vai ser visto. A gente vai falar um pouquinho, até porque a campanha Março Azul, ela traz a importância desse diagnóstico precoce, que é um diagnóstico que salva vidas. É uma coisa que me surpreendeu, eu não sabia que o câncer de intestino matava tanta gente no Brasil. Nos Estados Unidos, mais ainda, foi onde a campanha nasceu, ali na época do governo Clinton, né? No Brasil chegou em 2020. Se não é feito o diagnóstico precoce, a chance de óbito é altíssima, não é, doutor? Chance de morte aumenta, e o tratamento sempre vai ser pior. Tratar a doença precoce é sempre muito mais fácil. Tratar a doença avançada é sempre muito mais difícil. Eu acho que as discussões disso frente a frente com o paciente são sempre do momento que está para frente. Ninguém fica olhando para trás para não machucar as pessoas. Mas sempre que a gente olha e fala, isso aqui, o seu fulano tem 55 anos, nunca fez uma colonoscopia. Se tivesse feito uma colonoscopia aos 45, outra aos 50, a gente não estaria vivendo essa situação hoje. Ou porque teria achado o tumor muito pequeno, ou porque teria achado o fator de risco para o tumor, que é o pólipo, que normalmente esses tumores vêm de um pólipo com uma lesãozinha benigna, que na própria colonoscopia de rastreio ele é tratado, ele é removido. Então, você reduz a chance do indivíduo ter um tumor. Então, é diferente, por exemplo, de câncer de mama. Fazer mamografia não diminui o risco de ter câncer de mama. Diagnostica precoce. Fazer colonoscopia diminui o risco de ter câncer de cólon. Então, assim, esse é o tamanho da importância do diagnóstico precoce. Agora, uma vez que você não fez a colono, isso é importante também. Se você for no médico ao início dos sintomas, tua chance de ir bem é muito maior. Então, negligenciar o sintoma também é um erro. Também é um erro. Então, a gente tem uma oportunidade com o rastreio e a gente tem uma segunda oportunidade de estar atento à nossa saúde. Dizer, meu intestino não está do jeito que era. Vou buscar um médico. E isso vale para muitas outras doenças. A gente está falando aqui com foco em câncer coloretal, mas, por exemplo, alguém que tem sintoma crônico de alguma coisa, se eu não tinha tosse, comecei a tossir, estou tossindo cronicamente, eu preciso ir no médico, tem alguma coisa errada. Tossi uma semana com uma gripe, ok. Não, estou tendo soluço, é prolongado. Sintomas persistentes, iniciou e não parou, precisam ser investigados, sempre. Vamos falar um pouquinho dos fatores de risco. A impressão que me dá, por exemplo, que a alimentação é importantíssima para a gente poder prevenir, não é? Sem dúvida. Então, assim, a gente tem um aumento do número de casos de câncer coloretal no mundo muito significativo ao longo dos últimos 50 anos. E a gente acha que no Brasil a gente subnotifica, porque a população americana existem 3 americanos para cada 2 brasileiros, mais ou menos 330 milhões por lá, 200 e poucos milhões por aqui. E o número de casos diagnosticados por ano de câncer coloretal é mais de 150 mil. E aqui o número reportado por nós é 45 mil. A proporção não faz muito sentido. A gente deveria, para ter na mesma proporção, 80 mil casos. Então, assim,
Então, acho que esse é um ponto de atenção. Mas, mesmo assim, o número de casos reportados no Brasil vem subindo ano contra ano, especialmente o número de casos em pacientes jovens. Então, a gente recomendava colonoscopia a partir dos 50 anos, a gente recomenda a partir dos 45, e tem hora que dá vontade, mas a gente não recomenda ainda fazendo a população geral abaixo disso, porque vem de fato tendo um número de casos de pacientes mais jovens com câncer coloretal. E aí, quando você vê um número de aumento de casos, a pergunta é, o que mudou que pode explicar isso? Então, quando você vai para câncer de pulmão, o que mudou antes da incidência de câncer de pulmão explodir no mundo? O tabagismo, o cigarro industrial, distribuição fácil, preço barato, um monte de gente fumando e fumando no mundo. Então, o que mudou que pode ser fator de risco para câncer de intestino? Então, alimentação, o produto da alimentação que é a obesidade, alimentos processados e ultraprocessados, que a gente sabe especialmente que carne vermelha aumenta o risco, e carne vermelha processada aumenta mais o risco. Então, esses são fatores, e a gente tem outros 2 fatores aí, um mais estruturado e o outro ainda em investigação de forma mais inicial, que é microbiota, e piora da microbiota associada ao uso excessivo de antibióticos. Então, nos últimos 40 anos, o uso de antibióticos no mundo expandiu de uma maneira brutal. Se for perguntar para o seu pai, para sua mãe, quanto eles usaram de um antibiótico na infância e na adolescência. Não uso praticamente nenhum, né? Então, assim, é muito... E agora, já a minha geração e a geração depois da minha, usou antibiótico de maneira indiscriminada. Existe um dado da Hopkins, que faz muito estudo populacional, que pelo menos 30% das prescrições de antibióticos são inapropriadas, que a gente não precisaria, então que a gente usa em excesso. Isso pode ter impacto nos bichos que populam o nosso intestino e nas interações com o intestino, aumentando o risco de câncer coloretal. Outra coisa que se fala muito hoje, que a gente vai ainda ver os desdobramentos no futuro, são os microplásticos. O microplástico, ele tem o potencial também, tanto de agredir diretamente a mucosa intestinal, como, porque ele não é absorvido, ele vai transitar agredindo, tanto de alterar a microbiota. Como ele altera a população marinha, né, nos microplásticos marinhos, ele pode alterar a população do nosso intestino, e isso tem efeito. Para ficar claro para quem está em casa, o que são os microplásticos? Os microplásticos são partículas que podem vir ou ser industrialmente produzidas, como, por exemplo, pasta de dente, maquiagem, tem microplásticos que fazem parte da composição química disso, são usados como esfoliante, como facilitadores de limpeza, ou como um enorme produto de degradação do plástico. O plástico, a gente sabe que demora muito tempo para ser destruído, para ser desfeito na natureza. Ele muitas vezes é desfeito sob a forma de formação dessas partículas muito pequenas, menores do que 5 micrômetros, que são os microplásticos. Isso é muito difícil de degradar. Doutor, muitos cânceres, eles têm uma relação também com a história genética. Isso acontece também com o câncer coloretal? Sem dúvida. Existem síndromes genéticas associadas ao risco de câncer coloretal, que existe sob a forma de síndromes que formam inúmeros pólipos no intestino e síndromes que já vão mais direto para o câncer. E isso normalmente é detectado a partir do histórico familiar. Então, é lógico que o indivíduo pode ter a primeira mutação ser nele, mas a hereditariedade joga um fator importante aqui. Então, quando alguém tem um histórico significativo de câncer coloretal na família, esse indivíduo deve iniciar o rastreio mais cedo e deve procurar ajuda no geneticista. Os testes genéticos hoje são muito mais disponíveis e muito mais acessíveis, embora não sejam propriamente barato, mas um teste genético hoje custa em torno de $300, R$1.500, R$1.800. Já custou da casa das dezenas de milhares. Mas mesmo para quem não tem acesso a isso, se você chegar num proctologista e disser, por exemplo, que seu pai teve um câncer de cólon aos 40 anos, ele vai te pedir uma colonoscopia 10 anos antes do teu pai ter tido o tumor. Então, a história da família já joga um papel muito significativo aqui. Vamos falar um pouquinho do tratamento. Como é que é feito esse tratamento? A gente já sabe que é importante descobrir cedo para que ele seja bem sucedido, mas como é que se dá, doutor? Mais precoce, menos tratamento. Então, o pré-tumor, como é o pólipo, removido na colonoscopia, o proctologista nem te explica muito depois, porque aquilo já está resolvido. Os tumores muito pequenininhos podem ser tratados
também pela colonoscopia. Então, ele pode fazer lá uma área de remoção daquilo ou jogar um pouquinho de água debaixo do tumor para tentar, chama de hidrodissecção, para tentar fazer ele se elevar e remover. Agora, se o tumor já tiver os tumores que são mais aderidos, mais ulcerados, vão precisar de tratamentos a mais, então de cirurgia, e aí normalmente a cirurgia é uma remoção de parte do intestino grosso, uma colectomia. Isso normalmente é feito por um proctologista, por um cirurgião, pode ser um cirurgião oncológico, cirurgião do aparelho digestivo, um proctologista, essas são os cirurgiões que fazem isso. Muitas vezes feito hoje por videolaparoscopia, mas eventualmente ainda de maneira aberta. E se o tumor tiver uma localização ruim, uma localização mais baixa, mais perto do reto, pode requerer outros tratamentos, como radioterapia, quimioterapias mais duras e, eventualmente, até uma cirurgia maior, com uma amputação, com uma colostomia definitiva. As doenças avançadas são tratadas com combinações de tratamento, quimioterapia, cirurgia, terapia-alvo, alguns casos imunoterapia, que poucos pacientes com câncer coloretal têm a imunoterapia como um tratamento muito bom, por uma característica genética específica. Esse tratamento, tipicamente, é muito mais caro para o paciente, no sentido físico, então, muito mais problemático de efeitos colaterais, procedimentos mais extensos e muito mais caro para o sistema como preço. Então, assim, é muito melhor para todo mundo que esses pacientes sejam diagnosticados de maneira precoce. Quando não são, então, estamos lá, de braços abertos para tratá-los, mas é muito mais gratificante, muito mais feliz e mais curta a história dos pacientes com doença localizada. O desafio é maior quando o diagnóstico é tardio, sim, né? Doutor, o SUS faz esse tratamento e faz esse diagnóstico, como é que funciona? Como é que tem sido isso na rede pública? O SUS é um sistema bonito, né? Uma história linda do Brasil. É um sistema, mas um sistema que é muito heterogêneo. Então, você vai ter lugares em que você vai ter disponibilidade de rastreio de câncer coloretal com sangue oculto nas fezes, em outros lugares colonoscopia, em outros lugares dificuldade nos 2 metros, colonoscopia é bem difícil ter no SUS. E o tratamento também vai variar. Se você tem um sintoma e você consegue chegar rápido numa colonoscopia, você adianta muito a sua vida. Mas como colonoscopia no SUS é relativamente incomum, é comum que os pacientes cheguem para tratamento nas portas dos hospitais gerais com obstrução intestinal ou com sangramento relevante. Então, quando eu era voluntário no SUS, fazia um ambulatório para discussão de casos com residente, uma das coisas mais frequentes que eu tinha, que a gente não vê no setor de saúde suplementar, ou vê muito menos, é o paciente que chegou via pronto-socorro com obstrução intestinal. Isso era uma frequência enorme no SUS, o que mostra de uma forma indireta que os pacientes que a doença está demorando muito para ser diagnosticada e que chega já para operar uma obstrução e numa situação mais crítica. Então, o tratamento melhor e mais curativo para essa doença é cirurgia. Ele é ofertado no SUS? A qualidade da oferta, o tamanho da oferta e a velocidade da oferta que são os pontos. Isso é heterogêneo. Tenho certeza que no interior de alguns estados é de um jeito, na capital é do outro, no Instituto Nacional do Câncer é do outro. Então, o SUS não é uma massa homogênea, é bastante heterogêneo. A gente está falando muito do tratamento, agora vamos falar do pós-tratamento. A pessoa conseguiu diagnosticar cedo, conseguiu resolver, mas é importante manter esse acompanhamento com o médico, né, doutor? O acompanhamento pós, né, ele visa diagnosticar precocemente uma recidiva. Então, se o tumor foi removido, tudo que a gente via tem a possibilidade real de aparecer coisas que a gente não via no momento da remoção do tumor. Nossa visão humana limitada e a visão dos aparelhos que a gente tem também é bastante limitada. Está melhorando a qualidade da informação com técnicas de DNA tumoral circulante, que detectam o tumor antes de ele aparecer, por exemplo, na tomografia, mas a gente ainda tem um longo caminho para andar. Então, se o indivíduo faz lá uma cirurgia, o normal é que ele volte 6 meses depois do procedimento, às vezes demora um pouquinho mais, ou menos a depender de quão fácil foi a cirurgia, mas 6 meses depois, para começar um acompanhamento e fazer os exames. Se você achar uma bolinha pequenininha em algum lugar, é muito mais fácil de tratar do que se você achar lesões grandes. Infelizmente, às vezes o tumor volta sob forma de múltiplos pequenos nódulos, da natureza da doença, mas tem várias vezes em que uma recidiva pode ser tratada
tratada com sucesso se você achar ela pequena. Quais são as metástases mais frequentes, doutor? Metástase de câncer coloretal mais frequente é fígado. Então, aí, os outros lugares frequentes são peritônio, linfonodo, né, gânglios à distância e pulmão. Esses são os que compõem o quadro clínico típico. A campanha Março Azul, ela fala muito do tratamento. Vamos pegar um pouquinho a prevenção. Quais são os hábitos que o senhor acredita que a gente deve adotar? E, como o senhor falou, não só quem já passou dos 40, 45, mas os jovens também. Que hábitos são fundamentais para a gente tentar prevenir? Os hábitos para prevenção de câncer e do câncer coloretal, eles são muito parecidos com aquilo que os cardiologistas falam há muito tempo e que acho que todo mundo basicamente compreende como sendo bons hábitos de saúde. Então, a gente sabe que a incidência de câncer como um todo é aumentada por obesidade. A incidência de câncer como um todo é aumentada por tabagismo. Então, não fumar. A incidência de câncer como um todo é associada ao uso de bebidas alcoólicas. Incidência de câncer como um todo é associado à inversão do ciclo sono-vigília, ao sono ruim, a trabalhos noturnos, a privação de sono. Incidência de câncer como um todo é associada à alimentação de pobre qualidade, alimentos ultraprocessados, ricos em gordura, ricos em carboidrato de absorção rápida, ricos em proteína de origem animal, especialmente se processados. Então, acho que a questão do que é bom e do que não é na alimentação, eu acho que é um conhecimento que até através da própria imprensa é muito disseminado. O problema com dieta não é planejamento, é execução. E esse é um desafio enorme do dia a dia das pessoas. Além disso, o sedentarismo, que é hoje um problema real, porque a facilidade de locomoção por meios, digamos assim, otimizados como carro e mesmo hoje aplicativo, é enorme. Termina que isso aumenta, piora a saúde e com a piora da saúde aumenta o risco de câncer. Então, a gente teria um impacto enorme em saúde pública se a gente tivesse ajustes nesses hábitos. E aí, estando aqui no Senado, a gente tem espaço para ações de natureza legislativa, governamental, tributos, estímulos, além, naturalmente, de informação, que eu acho que é a ferramenta mais poderosa. A gente falou um pouquinho da questão do tabu do exame da colonoscopia para os homens, e aí agora me veio uma coisa, existe uma diferença, esse câncer atinge mais homens ou mulheres, ou não tem diferença? Muito equilibrado, é muito mais estimulado pelos fatores de risco do que propriamente pelo sexo. E o senhor é médico oncologista, atende todo tipo de paciente, as pessoas, elas têm feito check-up, têm procurado descobrir mais, você tem tido esse cuidado? A gente sempre fala muito, chegou aos 40, você tem que procurar fazer um check-up anual. Essa cultura, ela está se consolidando em nosso país, doutor? Meu consultório é um consultório muito especializado, né? Então, assim, eu vejo doença grave. É comum que as pessoas busquem por doença avançada, por tumores do aparelho digestivo, que é a minha área de maior expertise. Mas, assim, olhando, de novo, quando a gente olha para trás, quando a gente colhe a história, a gente vê que tem gente que acha tumores precoces por conta dessas ações, mas ainda é surpreendente o número de pessoas que não faz e gente de classe social elevada, que tem acesso à informação e que tem acesso aos meios para diagnóstico. Então, ou a gente está falhando em informação, ou a gente está falhando como médicos na solicitação, ou, eventualmente, as pessoas estão optando por conta e risco de não executar os exames que têm que ser feitos. Doutor, antes da gente encerrar a entrevista, o que o senhor diria para quem está assistindo agora e está com um pouquinho de receio, um pouquinho de vergonha de fazer o exame, de se investigar, de se diagnosticar? Acho que é muito claro o tamanho do benefício. O benefício é enorme para quem faz um exame de rastreio. Se você não quiser fazer uma colonoscopia, se ainda tiver o constrangimento, embora eu discorde, mas
o direito da discordância é nosso, faça pelo menos um sangue oculto nas fezes. Então, encontrar um pouquinho de sangue nas fezes vai te estimular, se tiver a necessidade, a fazer a colono. Você vai ter um elemento a mais e de buscar. A pior alternativa sempre é ignorar o sintoma. Sintoma ignorado, negligenciado, ele nunca vai te ajudar. Então, varrer problema para baixo do tapete em saúde significa ter resultado pior e prognóstico pior em todas as áreas do conhecimento de saúde. Então, acho que essa é a mensagem principal. Os tratamentos são bons, a taxa de cura é alta, então, não buscá-los no momento correto é um erro que eu não recomendaria você cometer. Doutor Gustavo Fernandes, muito obrigado pela entrevista. Obrigado a você, Hermes. E este programa já está disponível no site da TV Senado, senado.leg.br/TV e em nosso canal no YouTube. Curta, compartilhe, ative o sininho para receber notificações de nossos conteúdos. Muito obrigado pela companhia. A gente se vê na próxima edição do programa Cidadania. A África ajudou o mundo inteiro. E o mundo inteiro tem que ajudar a África, tem que olhar essa África. Sabe, a sabedoria, a alegria, amor é África. Sons do Refúgio, neste sábado, 16h, aqui na TV Senado. Eu era um fotógrafo do jornal O Globo e eu falei, olha rapaz, eu esqueci lá no comitê de imprensa uma bolsa com filmes antigos e eu preciso resgatar isso. E ele disse, mas você vai fotografar? E eu disse, não vou fotografar. E você veja que eu estou sem câmeras. Não era verdade, era mentira. Para minha surpresa, ninguém me acompanhou. Quando eu vi o plenário fechado, em silêncio, me deu uma impressão terrível, aquela coisa sombria, né? Então eu fui ali atrás da mesa do presidente e fiz essa fotografia que você está vendo aí. Eu saí, subi a escada, fui lá em cima e fiz mais 2 cliques mostrando a solidão do plenário. Muito pior do que um plenário barulhento e muitas vezes com debates indesejáveis. É um parlamento fechado, como foi fechado pelo pacote de abril, né? Meu nome é Ana Reis, eu nasci em 1985 e sou farmacêutica e cantora. Eu também sempre segui essas 2 profissões, né? Completo 20 anos da minha carreira como cantora e também tem 20 anos que eu entrei na UNB para o curso de farmácia. Dos direitos, dos que eu mais prezo, é a liberdade de expressão. Eu posso trazer em todos os âmbitos da minha vida, assim, mas principalmente na minha atividade como cantora. Eu sempre pude escolher, por exemplo, o repertório de um show com as músicas que eu queria cantar. Eu sou mãe do Hugo. O Hugo tem 6 anos hoje. Eu adoro ele pedindo as músicas. Mamãe, põe um Luiz Gonzaga aí pra gente ouvir. Quando ele pede umas músicas assim, eu vejo que eu tô fazendo um bom papel. Porque acho que nossa cidadania, ela não é completa se ela não passar pela arte. Eu posso trabalhar com o que eu gosto, eu posso cantar o que eu quero. Democracia é isso, é liberdade. Meu nome é Ana e eu nasci com a democracia. Mudar para vencer. Muda, Brasil. Que Deus nos ajude, que isto se cumpra. O programa a seguir é livre para todos os públicos. A personalidade do presidente americano faz com que haja abalos sísmicos em relações de amizade comerciais dentro da América Latina.
o senhor citou o projeto que trata da reciprocidade em relações internacionais como um projeto importante. Na medida que os Estados Unidos impõem uma sobretaxa de aço e alumínio, esse projeto ele ganha novos contornos. A gente tem muito mais a perder do que a ganhar com uma briga comercial com os Estados Unidos. Seja bem-vindo, senador Nelsinho Trade. Muito obrigada pela presença. Senador, o senhor acabou de assumir a presidência da Comissão de Relações Exteriores. Eu queria que o senhor dissesse para a gente quais as prioridades da comissão este ano. Renata, é um prazer mais uma vez fazer parte do seu programa, desse cenário maravilhoso. Eu acho que na TV Senado não tem um programa com um cenário tão aconchegante, tão maravilhoso como esse seu. Parabéns. Obrigada. É bem a sua cara. Estou muito feliz de estar aqui para poder dizer desse novo momento que nós estamos assumindo a Comissão de Relações Exteriores, Defesa Nacional e Comissão de Controle de Atividade de Inteligência. Ao todo, são 3 tópicos extremamente importantes que vai ficar sob a nossa responsabilidade. Eu tive o privilégio de ter sido presidente em 2019 e 2020. Justamente no início do governo Bolsonaro, onde a gente exercitou muito a arte da diplomacia para poder fazer frente àquela máxima que diz: a partir do momento que você tem uma boa relação de amizade, os negócios vêm com mais facilidade. Isso vale na vida da gente. Você nunca vai fazer um negócio com alguém se você não é bem relacionado, amigo, ou que você tenha um pré-entendimento com essa pessoa. E o senhor está falando de amizade com outros países. Exatamente. A diplomacia, ela busca isso. E atrás disso, descortina a oportunidade de negócios entre os países, que é o que interessa no frigir dos ovos em relação a toda essa questão. O momento é diferente, nós estamos vivendo um momento de conflitos, até bélicos, no mundo afora. Isso tem repercussões comerciais. Nós estamos vivendo um momento em que a personalidade do presidente americano faz com que haja abalos sísmicos em relações de amizade comerciais dentro da América Latina, relacionada a Mercosul. A gente tem também uma situação sensível na Argentina, com um presidente também com uma personalidade muito forte, mas a gente vai sempre buscar aquilo que é a essência e o mérito da diplomacia, que é o entendimento e o diálogo. Senador, no seu discurso de posse, o senhor citou o projeto que trata da reciprocidade em relações internacionais como um projeto importante, né? O projeto ele foi apresentado pelo senador Zequinha Marinho e está sendo relatado pela senadora Tereza Cristina. Ele foi uma resposta às restrições impostas pelo Acordo de Livre Comércio entre Mercosul e União Europeia, que restringia a importação de produtos agropecuários oriundos de áreas de desmatamento. Na medida que os Estados Unidos impõem uma sobretaxa de aço e alumínio, esse projeto ele ganha novos contornos. O senhor podia explicar a dimensão e o alcance que um projeto como esse tem? Bom, a questão do projeto da reciprocidade, ela faculta de forma legal, numa relação comercial, a reação recíproca a partir de uma ação. Ou seja, você está no seu canto com as suas atividades econômicas calmamente sendo desenvolvidas. E você tem uma relação comercial com um país que abruptamente resolve sobretaxar aquilo que foi pré-pactuado de acordo comercial. A partir do momento que isso ocorre, seria a mesma coisa que você der uma empurrada no país que você está se relacionando. A reciprocidade te faculta a também empurrar. Mas já que eu fui empurrado, eu também vou empurrar. Porém, muitas das vezes tem que ter muita cautela nessa situação, como é sempre salutar na diplomacia.
Aquele velho ditado da avó da gente: cautela e canja de galinha não faz mal para ninguém. Nessa questão também. Se você puxar pela memória, houve até uma situação semelhante como essa no final de 19, início de 20, antes da pandemia, com o próprio governo Trump, que ainda estava no poder nos Estados Unidos, que sobretaxou o alumínio e o aço. Como que isso foi contornado em relação ao Brasil? A ministra da Agricultura, na época, a atual senadora Tereza Cristina, que relatora do projeto. É a relatora desse projeto, e abre aqui um parênteses, o relatório dela estava pronto, porque o projeto era Mercosul-União Europeia. A partir do momento que houve essa manifestação do presidente dos Estados Unidos, ela recolheu o relatório e tem que fazer outro, justamente para se adequar a esses movimentos que são dinâmicos. E o que ela fez? Ela foi para os Estados Unidos, ficou de 7 a 10 dias lá, contornou a situação e fez com que esse setor não tivesse a sobretaxa que foi pré-encaminhado pelo governo anterior. Eu penso que se isso deu certo da outra vez, não custa nada tentar o mesmo caminho para ver se dá certo. Antes de aplicar alguma reciprocidade. Porque eu penso assim, a gente tem muito mais a perder do que a ganhar com uma briga comercial com os Estados Unidos. Eu acho que não é o caminho adequado. Eu penso que, do mesmo jeito que a gente tem interesses de produtos deles, eles também têm muito interesse de produtos nossos. E existe, dentro da Convenção da Organização Mundial do Comércio, a questão que nos dá legitimidade para buscar reações no sentido de qualquer ação que vier de qualquer país. Porém, no meu entendimento, o caminho do entendimento e do diálogo, não sendo repetitivo, é o melhor caminho a ser seguido. Senador, mas ainda sobre as medidas da sobretaxa de aço e alumínio imposta pelos Estados Unidos, qual o senhor prevê que seja o impacto para o setor produtivo brasileiro? É muito ruim, porque você tem um planejamento, você tem uma produção, você investe para poder atender a qualidade do produto, você investe para poder fazer, mandar lá para fora a exportação da maneira adequada, de acordo com a legislação do país. Você deve estar no limite para poder auferir algum lucro em relação a isso, que muitas das vezes acaba empatando o negócio dessa exportação. E da noite para o dia você recebe uma sobretaxa de 25% dessa natureza. Pergunto para você, qual o negócio que fica de pé sem um planejamento anterior, sem uma organização anterior? Não fica. Isso vai ser extremamente ruim e a gente precisa contornar isso para preservar o mercado brasileiro e os brasileiros. A Argentina mudou de posição sobre vários temas de política externa, como meio ambiente, questões de gênero, né? E o presidente Javier Milei ensaia mudanças profundas também nas relações comerciais, com o Brasil, com o Mercosul. O que o senhor espera da relação Brasil-Argentina nos próximos anos? Eu me lembro quando eu estava na primeira vez na Comissão de Relações Exteriores e tem sempre um embaixador do Itamaraty que assessora a gente. E aí, numa dessas agendas, eu perguntei para ele, por curiosidade, qual o país que é mais afinado conosco no sentido de ações e de reações? Ele não titubeou e falou: Argentina. E aí eu digo para você, nós não podemos deixar de perder esse fio da meada. O Brasil sempre teve para com a Argentina e a Argentina para com o Brasil uma relação histórica de harmonia e de sucesso, que é excelente para os dois lados, para os dois países. Eu penso que essa questão ideológica do presidente Milei, ela precisa ser respeitada, porque é a natureza dele, ele se elegeu sempre falando assim,
e o povo lá democraticamente escolheu esse caminho, isso precisa ser respeitado. Mas isso não quer dizer que a gente não possa fazer valer a continuidade dessa relação que sempre foi muito positiva e proveitosa. Então, mas como isso é possível, senador? Exercendo a diplomacia. É você pegar o ministro das Relações Exteriores deles, sentar com o nosso, pegar os parlamentares da Argentina que fazem parte do PalaSul, como a gente já pegou, estabelecemos diálogos, conversas, parlamentares inclusive que falam com o presidente Milei frequentemente, para poder estreitar laços, para ele poder receber a delegação do PalaSul, como isso tem sido pleiteado, para mostrar a visão da importância que é isso no mercado internacional. Então, a gente não pode desistir na primeira dificuldade. Você tem que procurar tentar para poder encontrar um campo da neutralidade e conviver melhor. E qual o papel da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional do Senado nesse caso específico? Como o senhor vê? Muito importante. Eu já nessa semana que antecedeu a exibição desse programa, fiz várias visitas em várias embaixadas, inclusive na Embaixada da Argentina, na Embaixada dos países do Mercosul, para me colocar à disposição, colocar a Comissão de Relações Exteriores de portas abertas para debater qualquer assunto, fazer com que eles possam se sentir empoderados e partícipes nesse processo de construção, essa nova gestão que nós vamos ter na Comissão de Relações Exteriores. E que isso possa ser benéfico para o país deles. Porque não adianta você também querer, numa situação como essa, só puxar a brasa para a sardinha do Brasil. Você tem que deixar um pouco de brasa para a sardinha do outro que você está conversando, se relacionando. Porque essas coisas só funcionam quando elas são boas para os dois lados. E é isso que nós vamos buscar. Senador, a Comissão de Relações Exteriores também tem um papel na análise de políticas de imigração. Quais são as suas expectativas sobre a situação dos deportados brasileiros dos Estados Unidos? Como é que isso pode afetar as relações bilaterais? Como é que o senhor está vendo essa questão? Eu não vejo isso de uma maneira, vamos dizer assim, boa. Não vejo. Por quê? Há que se ter uma civilidade na entrega do patriota para o seu país. Não pode pegar o cara, amarrar ele de todo lado, enfiar dentro de um avião e trazer de volta. Não é assim. O cara errou de ter entrado lá sem a documentação certa? Foi identificado isso? Tudo bem, ninguém quer passar a mão no mal feito. Bota de forma civilizada, tranquila, sensata, dentro do avião e manda de volta para o seu país. Menos de 5% deles têm antecedentes criminais. São pessoas que foram atrás de sonhos, foram pessoas que foram atrás de ganhar um outro espaço, um espaço de trabalho, de mercado. Muitos deles com alguma família já constituída dentro do país, com bens adquiridos legalmente através do esforço do trabalho. Então, isso precisa ser realmente repactuado como parece que foi. Da última vez que veio o avião que desceu lá no Nordeste, parece que foi no Ceará, parece que já não vieram mais algemados e amarrados às pernas como veio a primeira vez. Isso realmente é lamentável e vai fazer parte, sim, de debate assuntos como esse na nossa comissão. Mas existe alguma área de atuação possível num caso como esse, senador? Para o parlamento? Interlocução com a embaixada para fazê-los entender que não é dessa forma que se deve mandar de volta aqueles que não entraram legalmente dentro do país. Ninguém quer que eles fiquem lá ilegal. A lei existe para ser cumprida. Uma situação semelhante ocorreu numa crise que teve do Brasil com Angola. Não sei se você lembra, com a Igreja Universal como palco de fundo. Pegavam os pastores da Igreja Universal, não deixava nem os caras ir na casa dele para despedir da família e botava dentro de um avião com a roupa do corpo e mandava de volta. Isso gerou um conflito, um problema.
A gente intercedeu na época com o embaixador lá da época, que estava lá, e isso foi equacionado. Então, é uma questão de demonstrar que isso não ficou bom. Isso nós vamos fazer. Senador, em relação à Venezuela, ano passado a comissão fez uma série de audiências públicas sobre as eleições venezuelanas. De regra, é um tema que interessa muito aos senadores da oposição, mas ano passado as eleições interessaram a todos os senadores, né? Como é que o senhor avalia a posição hoje da Comissão de Relações Exteriores em relação ao tratamento que o Brasil deve dar à Venezuela? Olha, Renata, nenhum de nós que participou de uma eleição legal e democrática concorda com o que ocorreu lá. Porque a gente sabe o que é participar de uma eleição legal e democrática. Não dá para você participar disso, ganhar e ser passado para trás da forma como foi. Que as evidências mostram isso. Então, a partir do momento que isso foi evidenciado, até para surpresa de muitos, o governo não reconheceu a vitória do atual presidente, que se declarou vitorioso. E deixou uma porta aberta. Eu reconheço se você apresentar as atas que comprovam o resultado da eleição, o que não foi apresentado. Porque a partir do momento que você não deve, você não precisa temer. Se ele tem a certeza que ganhou, como ele afirma que tem, e não mostrou a documentação que comprove isso, que são as atas, alguma coisa está sendo escondida. Ao passo que a oposição que veio nessas audiências públicas que você se referiu na Comissão de Relações Exteriores, trouxe em mãos as atas originais para a gente poder ver. E ali a diferença era 60% para o candidato opositor que ganhou e 40% para o atual presidente que se proclamou vitorioso. Foi o que a gente viu. O opositor, o deputado de lá, falou, essa é uma ata original. E trouxe um monte assim. Pega 3 aí. Aí cada um foi buscando 3 e era toda mais ou menos 57 a 60 a 43, 64 a 30 e poucos. Era tudo assim. Então demonstrou realmente que houve algo errado. E, infelizmente, isso maculou a imagem que já era desgastada da Venezuela. E que fez com que o atual governo, por mais que outras vezes tenha apoiado a Venezuela, dessa vez não teve como. E como o senhor acha que o tema deve ser tratado este ano na Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional? Tem que enaltecer o resultado legítimo de um processo eleitoral, tem que ter um efeito pedagógico em relação a outros que tendem a querer fazer isso. Não podemos achar que está tudo bem, passar a mão na cabeça, não. Lá no Palasul já houve um desdobramento disso. Eles estavam na iminência de voltar. Depois que aconteceu isso, voltou tudo a estaca zero e nem lá mais eles estão indo. Então, é realmente vergonhoso isso para a comunidade da América Latina. Senador, como o seu trabalho no Parlasul vai se relacionar com o seu trabalho na Comissão de Relações Exteriores? Uma coisa é umbilicalmente ligada à outra, porque dentro do Parlasul a gente tem o Mercosul. O Mercosul é muito importante para o desenvolvimento das atividades econômicas dos países que fazem parte dele. Tem a questão dos acordos de livre comércio, que são estimulados para que a gente possa formatá-los o quanto antes. Com a União Europeia, com a EFTA, com países diferentes que também estão buscando isso. O Marrocos, na África, já veio manifestar interesse de fazer acordos com o Mercosul. E dentro desse quesito, quanto mais a gente colocar no horizonte acordos que possam incrementar as atividades econômicas do Mercosul e do país que está sendo colocado para fazê-lo, é interessante. Este ano, a COP30, em Belém, Conferência do Clima das Nações Unidas, também vai demandar trabalho da Comissão de Relações Exteriores. Você pode falar sobre como vai ser esse trabalho, qual a previsão de atividades da comissão para a conferência?
Muito interessante a sua pergunta, porque nós também estamos à frente do Parlamento Amazônico, que é o parlamento que tem os 8 países que têm território amazônico. E pela primeira vez uma COP vai ser feita num território amazônico. Eu penso que o olhar do planeta em si vai se voltar para a Amazônia. E nós estamos nos preparando como Parlamento Amazônico, como Comissão de Relações Exteriores, como Senado Federal, para poder ter uma participação com vez e voz. Também na semana que passou da exibição desse programa agora, nós fizemos um encontro dos vice-presidentes que compõem os países do Parlamento Amazônico, aqui em Brasília. Foi uma reunião muito produtiva, onde alguns assuntos foram elencados para a gente levar como tema de discussão. O primeiro assunto, a questão das mudanças climáticas. Isso é um assunto que tem que ser encarado de frente pelos governantes do mundo afora. Porque não adianta você falar que não acredita nisso, porque tem muita gente que fala que não acredita nisso. Mas isso está a olhos vistos e com a divulgação cada vez maior e mais apurada de imagens e de situações que acontecem mundo afora, que chega no mesmo instante para você, você constata que isso é um problema. Senador, mas quando o senhor fala que ainda tem gente que diz que não existe, é gente que não acredita que o clima está mudando, ou é gente que não acredita que o homem, o ser humano, tem um papel crucial na mudança climática? É isso aí. Pessoas que ainda negam. Que falam que a questão da industrialização, a questão da emissão de gás carbônico, que isso não tem nenhuma influência. Mas a gente nota que tem, a gente observa. Não precisa ser nenhum especialista que você vê situações de calamidade para tudo que é lugar. Eu vejo pelo meu estado, nunca teve uma estiagem tão grande como teve no Pantanal recentemente. Palco, inclusive, de brotar incêndio devido ao extremo calor que se tinha e pela estiagem, a folhagem que deveria estar úmida, seca, proporcionando a pegar fogo. E quando aquilo pega fogo, como é que você vai apagar um negócio daquele? Humanamente é impossível. Só apaga quando vem a chuva. Não tem outro caminho. Você pode botar não sei quantos mil bombeiros lá, com tudo que é tipo de aparelho, avião, como botaram, mas não consegue debelar. Mas no Parlamento Amazônico, o senhor já vê um consenso em relação a mudanças climáticas? Essa é uma questão que não tem ninguém que joga contra. Todo mundo é a favor que esse assunto vá para frente. Por isso que eu coloquei ele como pano de frente, não de fundo, para esses debates. Outras questões. Desmatamento. É uma questão que precisa também ser debatida. Outra questão, tráfico de madeira. A questão de garimpo ilegal. São problemas que com certeza vai ser levado para lá, que afeta o meio ambiente. Agora, tem um outro problema, que está na moda agora, falar dele, que é a exploração da foz do Amazônia. Exploração de petróleo. Isso. Então, o debate é importante, porque dele vem a luz, dele vem a contradita, e a partir daí você sai com posições que possam vir a ser um juízo final de cada um. O que a gente tem que fazer na condição de presidente da comissão e do Palamar é fazer com que esses debates aconteçam. Precisamos ouvir quem defende que tem que explorar, assim como aquele que defende que tem que preservar. Tanto é que a gente tem uma excelente interlocução com a ministra Marina e com o presidente do IBAMA, Rodrigo Agostinho. Então não vamos botar esse pessoal para debater. Porque o que a gente precisa é esclarecimento com transparência a respeito dessas questões tão sensíveis como são as questões do meio ambiente. E o senhor acredita que vai fazer diferença a COP30 ser sediada no Pará, um estado que tem todos esses problemas que o senhor elencou? Mas olha, muito interessante e inteligente a sua pergunta, porque lá você vai vivenciar muita coisa que porventura é divulgada, que acontece e que não acontece, porém vai se observar coisas que acontecem e que são denunciadas. Então vai ser um conflito
presencial do mundo todo, com situações a serem vistas e revistas a olho nu de cada um. A gente já fez expedições para lá, na época chefiadas pelo então vice-presidente Hamilton Mourão, hoje senador. Fizemos 2 expedições para a Amazônia. Ele pegou, colocou vários embaixadores europeus dentro de um avião e a gente foi lá para a floresta. Descia num lugar, pegava um outro avião para descer num outro mais distante, para a gente poder ver o que realmente se passava. E foi muito proveitoso, porque a gente volta com uma imagem diferente. Até nós que somos brasileiros e que falamos que conhecemos a Amazônia de mapa, quando você vai lá para dentro, que você sobrevoa, aquilo é um mar verde. Então a gente não pode virar as costas para isso. Isso é uma riqueza que não tem tamanho para nós, brasileiros. Senador, muito obrigada pela entrevista. Eu que agradeço, Renata. Mais uma vez, parabéns por esse seu programa maravilhoso. A gente não vê o tempo passar, né? Fica aqui à vontade e estou pronto para quando você me convidar voltar de novo. Obrigada, senador. A lei do feminicídio completou 10 anos. O que mudou? Como combater a violência contra a mulher? É preciso ampliar as políticas públicas? O que o Senado tem feito? Nossas convidadas respondem a essas e outras perguntas ao vivo. TV Senado Live nesta sexta, 9 horas da manhã. Com a redemocratização na América Latina, Pepe Mujica se tornou um dos grandes líderes populares. Mas não escreveu nada, não escreve. A solução talvez venha com o livro Palavras para Depois, onde Fabian Restivo toma um longo depoimento de Pepe e o transcreve da maneira mais clara possível, da maneira mais legível possível. É a própria voz do Pepe que está nesse livro. Ele é uma pessoa que tem uma característica, assim, das muitas que ele tem uma que é muito forte, que é que ele vive num estado de pensamento permanente. Ele está o tempo todo pensando em alguma coisa. Então, é bem fácil falar uma coisa linda. Ele adora autocrítica. É mentira. Não é isso aí. É que ele está repensando o tempo todo. Ele vive em estado de pensamento. Essa eu acho que é a característica dele. Levá-los a uma viagem pelo tempo e pelo som. Vamos sair de Salzburgo no século XVIII, terra de Mozart, ao Rio de Janeiro dos dias atuais. E tem um detalhe, tudo é tocado a 4 mãos em um único piano. Nós somos, em Portugal, os primeiros, eventualmente, a ousar fazer repertório, enfim, que não era este repertório na época fechado.
prometo sustentar a união, a integridade e a independência do Brasil. O programa a seguir é livre para todos os públicos. A gente se conheceu em 2016, né? Numa festa. Era uma ótima pessoa, me ajudava bastante, ajudava dentro da minha casa, ajudava minha mãe, tudo que eu precisava, ele estava ali pronto. Com 2 anos de relacionamento eu engravidei, fomos morar junto e era tudo lindo, perfeito. E depois de 1 ano começou. E a gente estava bebendo e ele começou a querer brigar comigo. A gente, nessa briga, ele me agrediu, né? Ele segurou meu pescoço, tentou me enforcar. O pedestre tem responsabilidade, ciclista... Uma cadeira na academia me foi negado pela história e pelo meu país. Hoje nós podemos, com o nosso megafone, que é o diploma na mão, nós não podemos recuar nesse debate. Declaro aberta a 7ª reunião da Comissão Senado. Temos leis para a violência doméstica, para o assassinato de mulheres, mas os números só crescem, ano a ano. E o cenário é a vítima acuada e o agressor à espreita, dentro de casa, na esquina da rua. E acreditem, em dias de jogos de futebol. A cada 6 horas, uma mulher é vítima de feminicídio no Brasil. A cada 6 minutos, uma menina ou mulher sofre violência sexual. 3 em cada 10 brasileiras já foram vítimas de violência doméstica. Em 2023, 1.467 mulheres assassinadas. Elas são negras em sua maioria, com idade variando entre 18 e 44 anos. Os números de feminicídio, de violência contra as mulheres, eles são alarmantes no mundo inteiro. O ano passado, em novembro, a ONU Mulheres, junto com o Escritório da ONU para Drogas e Crimes, lançou um relatório global que apontava que, por dia, 140 mulheres são assassinadas, o que dá 1 mulher a cada 10 minutos. A Lei Maria da Penha nasceu em 2006 para coibir e prevenir a violência doméstica e familiar. Entre as formas de violência previstas estão a física, a psicológica, a violência sexual, patrimonial e moral. Ou seja, uma legislação que trata desde o espancamento à humilhação, passando pelo estupro, o estelionato, a exposição íntima da vítima. Há 18 anos a lei que foi batizada com meu nome, resultante da minha história, que foi transformada em uma bandeira de luta, foi sancionada e traz descrito no seu artigo 1º o grande desafio de criar mecanismos para coibir e prevenir a violência doméstica e familiar contra a mulher. A Lei Maria da Penha enfrenta, desde a sua criação, a constrangedora realidade dos altos índices de violência contra a mulher que persistem por diversos fatores. A arraigada mentalidade da naturalização da cultura da violência doméstica contra a mulher no nosso país, a precariedade da infraestrutura da política pública, que gera sua ineficiência no trato das garantias dos direitos humanos para as mulheres. As mulheres passam por situações de violência, enfim, tem que enfrentar muitas violências no seu dia a dia, seja dentro de casa, seja na rua, seja questão de assédio, de violência física, psicológica, enfim. Então, a lei ela é muito importante para ter um respaldo realmente legal para a segurança das mulheres. Nós temos uma das melhores leis do mundo que são consideradas, que é considerada uma das melhores leis do mundo, que é a Lei Maria da Penha. No entanto, nós precisamos andar muito ainda, muitos passos precisam ser dados para que o país dê respostas efetivas à sociedade. Porque uma mulher, o feminicídio, ele é o último momento do ciclo da violência. Essa constatação, ela veio inclusive de um dos relatórios globais que a ONU Mulheres divulgou há alguns anos, destacando a Lei Maria da Penha como uma lei modelo no tema de violência doméstica. E isso não só pelo escopo da lei, né, que retrata de forma muito detalhada
as formas de violência que as mulheres sofrem, quais são os mecanismos, toda a rede para atender a essas mulheres, mas também em relação ao processo de elaboração dessa lei. É muito importante essa lei, que as mulheres corram atrás, né? Não fiquem caladas, não fiquem omissas com medo. Deu o primeiro empurrão, falou alguma palavra que te diminuiu, corre atrás dessa lei, porque essa lei é muito importante para a proteção da família, da mulher, dos filhos. Acredito que é uma coisa que não pode acontecer mais de uma vez. Aconteceu uma vez, já tem que ser punido na hora. Porque a pessoa que ela faz isso uma vez, ela vai fazer duas, ela vai fazer três. Pode ser que ele faça isso talvez não com a mesma, mas talvez com outra mulher, então é uma coisa que não vai adiantar. Tem que ser uma coisa que efetiva na primeira ação da pessoa. O Brasil está entre os 5 países que mais matam mulheres no mundo. A cada 6 horas, uma mulher é vítima de feminicídio. E a maioria dos crimes cometidos por parceiros ou ex-parceiros íntimos da vítima. Viemos conversar com Adriana Romana, ela que é responsável pela delegacia especializada em atendimento à mulher. Doutora, para começar de forma prática, a mulher que sofreu algum tipo de violência, o que ela tem que fazer, aonde denunciar, a quem procurar? A Polícia Civil ela oferece em todas as delegacias de bairro os plantões policiais que estão prontos para registrar essa ocorrência, a delegacia eletrônica e as DEANs. Muitas mulheres ir até uma delegacia já é uma barreira, então a delegacia eletrônica também alcança essas mulheres. E pela DP eletrônica ela não tem nenhum prejuízo, que essa ocorrência, ela também vai ter a oferta das medidas protetivas, ela vai relatar a sua história e vão ser encaminhadas para o judiciário esse pedido da mesma forma como se ela fizesse presencialmente. A maioria das vezes não procura porque não sente que tem justiça, não tem poder para poder fazer alguma coisa. Por mais que tenha amparado em lei essa proteção contra a mulher, muitas vezes não é reconhecida na prática. Nós sentimos a necessidade de criar uma grande mobilização na sociedade de combate à violência contra a mulher, porque nós começamos a perceber que mesmo com patrulhas Marinha da Penha, com destinação de verbas para o combate à violência nas pontas, a gente ainda tem números muito altos de feminicídio e de violência. O número de medidas protetivas no Brasil só aumenta, o que indica que as mulheres estão em risco. E essa foi a primeira vez. Então, para mim, não foi uma coisa... Ah, meu Deus, eu fui agredida. Na minha cabeça não era agressão. A gente conversou, ficou de boa e se passou. E se passou mais um ano. Outra vez, a gente saiu para beber. Eu discuti com o irmão dele, porque o irmão dele agredia a nossa cunhada. E nisso... a gente começou a discutir e ele foi na vez que ele realmente me bateu, assim, que eu vi que era uma agressão e que realmente era uma coisa que não podia se perdoar. A violência doméstica, ela é um crime complexo, ele é um processo complexo na vida das pessoas. A gente vive uma sociedade machista, uma sociedade que o modelo é patriarcal. As mulheres foram educadas para suportar todo tipo de violência, em nome da família, em nome do casamento, em nome de manter aquilo de pé, de fazer aquilo dar certo. Então, muitas mulheres, elas ainda carregam isso com elas. Então, elas vão dando sempre uma chance, não só para ele, mas para elas mesmas. E muitas vezes elas se colocam em risco nessas relações. Até mesmo em relação dentro de casa, é difícil a pessoa querer procurar ajuda. Acho que o mais difícil, na verdade, é a pessoa chegar na delegacia e fazer a denúncia do que a própria denúncia em si. O primeiro ponto seria o ponto de entender, de ter a consciência, né, de todas as mulheres terem a consciência de que a situação que elas estão passando é uma situação de violência, que o assassinato ele não acontece já como a primeira manifestação de violência contra as mulheres, né? Vem sempre acompanhado de outras manifestações, seja violência psicológica, violência moral, patrimonial, a violência física. E muitas mulheres só compreendem que é o momento de pedir ajuda depois que já passam por diversas situações de violência física e que a situação já está insustentável. A gente teve uma luta corporal, eu
fui parar na delegacia com ele, só que eu não quis prestar ocorrência, né? Porque como ele era o único provedor de renda na casa, eu estava com uma criança, acho que ele tinha 1 ano já, 1 ano e 4 meses. E a partir do momento que a mulher faz essa verbalização, essa notificação? A partir do momento que ela registra a ocorrência, se for no contexto da Lei Maria da Penha, imediatamente já é instaurado o inquérito policial. Da minha família já passou por violência doméstica e hoje são protegidas por essa Lei Maria da Penha. A pessoa procurou a delegacia, foi atendida no hospital, né, porque foi machucada, mas hoje está tudo bem com ela, graças a Deus, com a família também. Hoje ela permite que outras pessoas façam denúncia também, não só a vítima, não é isso? As denúncias qualquer pessoa pode fazer, né? A denúncia, ela não implica no registro da ocorrência policial. Já o registro da ocorrência policial, aí tem que partir da vítima ou do representante legal. Essa denúncia anônima, ela pode ser? Pode ser anônima ou pode ser também identificada, depende da pessoa. Eu sempre saía, bebia e voltava. Aí voltava nervosa, às vezes muito bêbado eu reclamava, né? Porque não era legal, às vezes me deixava em casa sozinha. Aí eu reclamava muito e gerava essa confusão. E sempre meu filho estava comigo. Mas aí ficou pior mesmo quando foi nossa terceira briga. Ele falou que ia sair e ia voltar logo. Aí ele voltou muito alterado, né? Nessa vez, que foi a vez que eu realmente temi pela minha vida. E a gente começou a discutir, só tinha nós dois dentro de casa. E ele falou que queria me matar. Queria realmente me matar meu filho e dessa noite, não ia passar, né, no caso, assim. Existe um perfil para o agressor? É do homem machista, né? O homem que não respeita a mulher, que acredita que a mulher objetifica a mulher, distrata e não vê isso como crime, né? Muitos até acham que essa conduta é legítima, foram educados para ser assim. Então, nesse dia foi o basta, que eu falei, não quero. A gente discutiu muito. Acabou que eu tive que conter ele, né, com minha força, para ele não fazer nada comigo e com meu filho, e só eu e meu filho sozinho em casa. E em que momento esse agressor ele pode ou vem a ser preso? Ele pode ser preso em flagrante e também por cumprimento de mandado de prisão, seja pelo descumprimento de medida protetiva ou pelo crime, por ser um crime grave. Numa dessas que eu fui pegar meu filho, na casa dele já não morava mais com ele, a gente já não tinha mais relacionamento. Eu cheguei na casa dele, não estava. Quando eu estava indo embora, ele estava chegando, tinha passado a noite toda bebendo com meu filho e eu estava na rua. Só que ele começou a me xingar, a falar palavras de baixo calão para mim, né? Me xingando de vadia, vagabunda, essas coisas, me falando que eu não prestava. Foi quando a gente começou a brigar e ele partiu para briga física, que foi a última vez que ele me agrediu. Isso era num sábado, umas 10 horas da manhã. Todo mundo da rua viu, assim, os vizinhos não fizeram nada. Quem me ajudou foi minha amiga, que a gente brigou, luta corporal contra ele. E ele foi preso em flagrante. Numa emergência, que número ela pode ligar? Na Polícia Civil é 197 e havendo uma situação flagrancial, o 190 da Polícia Militar. A lei do feminicídio veio em 2015, um crime hediondo. E matar a mulher por razões da condição do sexo feminino, a pena era de 12 a 30 anos. Mas a partir de outubro de 2024, a lei foi alterada. Resultado: o crime de feminicídio agora dá prisão de 20 a 40 anos. E a progressão de regime só após, no mínimo, 55% da pena cumprida. O pacote aumentou não só a pena ao feminicida, mas aumentou leis que antecedem o feminicídio. O feminicídio agora é um crime autônomo, não é mais uma qualificadora do homicídio. Então, ele é um crime autônomo. Agora, o julgamento já é bem mais fácil e é mais difícil para um advogado desqualificar. A partir do momento que nós começarmos a ter condenações em cima da nova lei e que o cara vê que ele realmente vai ser punido por isso, talvez seja uma educação pedagógica para ele, né? Que ele comece a pensar
que ele não pode cometer o crime. Ano passado, o governo lançou o programa Feminicídio Zero. A ideia é conversar com toda a sociedade. Sociedade essa que vem ao Senado para participar de audiências públicas, fazer alertas, denúncias. Mas quando o assunto é violência contra a mulher, é preciso falar também de diversidade, inclusão, saúde mental. A gente quer chegar no ambiente do futebol. E nós queremos chegar, senador, porque nos dias de jogos, a ameaça contra as mulheres e a violência aumenta em 23%. E no Brasil nós temos jogo o ano inteiro. Então, chegar nos estádios, falar com os times de futebol, falar com as torcidas, ela é estratégica para que a gente possa efetivamente estar pensando uma nova forma de organização, de intervenção com relação à questão do feminicídio. Mas a gente hoje tem visto que a violência não diminui, né? Na verdade, a violência a cada ano aumenta. E a violência aumenta mais para algumas mulheres, ela tem aumentado para as mulheres negras e diminuído para as mulheres brancas. A violência, o Brasil é o país que mais mata mulheres trans. A gente não tem dados de violência cometida contra mulheres lésbicas. Então, isso mostra para a gente que tem um monte de questão que precisa ser enfrentada. A gente vê uma série de reproduções de estereótipos dentro dos serviços da rede de enfrentamento à violência contra as mulheres. Mulheres em situação de rua, por exemplo, não conseguem sequer cadastrar o boletim de ocorrência, porque elas não têm o endereço, porque elas não sabem o nome do agressor. Elas precisam ouvir do comissário: mas minha senhora, você começou a se relacionar com ele ontem. Isso não configura uma relação. Mas essa é a realidade de muitas mulheres. O abuso infantil, ele cresceu 70%. Isso é dado de 2023, é um dado muito atual do próprio Ministério da Saúde, no seu boletim epidemiológico, né? Além disso, foi contabilizado 202.948 notificações nos últimos 7 anos no país, quase 80 casos por dia no período, sendo que destes casos, 76% contra meninas. A gente tem uma política de notificação desses casos, que quando a gente vai olhar, 80% delas foi feita em hospitais e pronto-socorros. Qual que é o problema disso? Está aparecendo quando a violência já chegou no seu último nível. A gente não está conseguindo fazer a notificação da violência quando é o primeiro atendimento, quando é na atenção básica. Então, a gente perde muita oportunidade de prevenir, de acolher, ao ponto da gente chegar aqui na Comissão de Violência para falar de saúde mental. Existe, por exemplo, uma sobrecarga das tarefas domésticas que recai majoritariamente sobre as mulheres. E a gente está falando, então, do cuidado da casa, do cuidado com os filhos, do cuidado do próprio marido, dos pais, dos idosos e assim por diante. Isso também tem um impacto na saúde mental delas. As relações de violência e abuso, que são um tema aqui dessa comissão, nas mais diferentes formas, as quais as mulheres são submetidas, então, diariamente, também são apontadas como um desses fatores. E um exemplo disso é que a chance de uma mulher que é vítima de violência, então, está com depressão, é quase 4 vezes maior do que uma mulher que não foi vítima de violência. Agora um dado global da ONU Mulheres. Em 2023, uma mulher ou uma menina foi morta a cada 10 minutos. O Bruno fez uma apresentação de 10 minutos, eu estou fazendo uma apresentação de 10 minutos, 2 mulheres ou meninas morreram, enquanto isso, vítima dos seus parceiros íntimos ou familiares. Lei Maria da Penha, Lei do Feminicídio, cadeia para os assassinos de mulheres, medidas protetivas para as vítimas. Esse é o arcabouço jurídico, mas o país pode e deve buscar sempre as melhores soluções para um tema que diz respeito a toda a sociedade. Eu acho que é sempre bom, né? O legislativo, as pessoas estão sempre revendo as leis para ver se está se adequando. Por exemplo, se o feminicídio está aumentando no DF, então talvez seja um momento das autoridades, né, reverem essa lei para
deixar mais rígida, né? As penas mais rígidas para proteger melhor as mulheres. O projeto, ele visa uma ação mais combativa, no sentido de fazer com que o agressor ou o futuro agressor possa ter na sua consciência de que se ele praticar alguma violência doméstica, ele vai ter os seus salários através dos cargos públicos que ele poderá estar ocupando suspensos. Porque é aquela velha história que dentro da consciência do povo brasileiro funciona. Quando aperta no bolso a situação, as coisas têm um jeito para poder se endireitar. Tem uma muito importante criada pela senadora Daniela Ribeiro, que é o Antes que Aconteça, em que a gente destina uma parte do orçamento público para a ponta, para o combate ao feminicídio em cada estado, em cada município. Então, não é um trabalho que pode ser feito só pela sociedade e nem só pelo poder público. É preciso que ambos estejam caminhando juntos e com políticas públicas que sejam perenes. Firmamos um convênio com a Confederação Brasileira de Futebol, mediante os números que nos chegaram acerca das agressões em dias de jogos, que aumenta em torno de 60%. Às quartas e aos domingos. É um conjunto de muita bebida, ou seja, muito álcool, né? E o seu time, né, perder. Então, a agressividade ela fica maior. Então, diante disso, a CBF fez conosco um convênio. Na Paraíba, nós temos a única mulher presidente de federação de futebol. Então, Michele Ramalho foi também uma parceira para que pudéssemos chegar ao presidente. E desenvolver ações, como entramos em campo com o Flamengo, com a camisa, com Antes que Aconteça, para divulgação. Nós temos também um que é, vamos dizer, a prevenção. Então a gente colocou para que esse tema possa ser devidamente debatido, instruído, ensinado nas escolas do ensino médio, onde o caráter do jovem está sendo moldado. Isso é muito importante porque tem a ação preventiva que vai de encontro com aquilo que a gente quer, que é acabar com essa situação ou pelo menos diminuir no nosso país. Que você eduque o menino e a menina exatamente iguais, para que haja o respeito entre eles, que o menino respeite a menina, que a mãe não mande o menino jogar bola e a menina lavar louça. É isso, é disso que se trata. Tanto o Ministério dos Povos Indígenas quanto o Ministério das Mulheres têm discutido a elaboração, a criação da Casa da Mulher Indígena, que seria uma Casa da Mulher Brasileira, um modelo da Casa da Mulher Brasileira, que pudesse estar culturalmente adaptada para acolher essas mulheres indígenas que sofrem, que são vítimas de violência. No empreendedorismo feminino, nós vamos trabalhar com as empresas que vão ser parceiras oferecendo vagas em suas empresas para que elas possam trabalhar, porque a gente entenda bem que no ciclo a mulher sai, né? Então ela precisa ter uma casa-abrigo, ou seja, um lugar de passagem, se ela não tem onde morar, para ficar ali protegida, para começar a ter um emprego, um trabalho digno e a partir daí elas voltam ao mercado de trabalho e voltam também a ter a independência para que ela possa pagar a sua casa, o seu lugar de moradia, né? E voltar a ter uma vida normal. Hoje em dia, com o meu novo relacionamento, eu vejo que quão visão fechada eu tava, que eu não conseguia enxergar aquilo ali. Para mim, eu não achava que era uma coisa tão grave. Hoje em dia, eu tenho um relacionamento saudável, meu filho tem uma figura paterna responsável. A vítima de violência doméstica tem que ser acolhida e ter a oportunidade do recomeço. É essa rede de apoio que vai garantir que essa mulher violentada nos seus direitos tenha, a partir de agora, um presente, um futuro. O conselho que eu dou assim, para as mulheres, né, que sofrem disso e vê sinais disso é que se ele faz uma vez, ele vai fazer sempre. Então, pode prometer, às vezes pode até mudar ali no momento, mas não confia. Vai em busca de se profissionalizar, ter sua própria renda, mesmo que você tenha, vai em busca de ajuda. Comenta com alguma amiga, com alguma familiar, o que você está passando, porque
Às vezes você não enxerga que isso é eles fazem por maldade, né? Você acha que só foi uma besteira, mas nunca vai ser. Então começa com, às vezes, uma fala repreendendo você, quando vai ver, às vezes você tá morta. Nunca dependam de homem também pra nada, sempre tenha seu dinheiro. Lamento informar que o excelentíssimo senhor presidente da República, Tancredo de Almeida Neves, faleceu esta noite. Câmara de Fortaleza contrata a primeira funcionária com síndrome de Down. A saúde de transexuais e travestis é tema de debate na Assembleia Legislativa do Paraná. Conheça a história do Museu do Futebol e descubra o que ele tem a ver com o Legislativo de São Paulo. Tudo isso você vê no Parlamento Brasil. Parlamento Brasil, toda sexta, 8 horas da noite, aqui na TV Senado. Quero ser um catalisador do desejo deste plenário e ajudar a construir os consensos para melhorar a vida da população brasileira. TV Senado. Democracia todo dia. Falar da bandeira de São Paulo é falar também de uma parte importante da história do Brasil. Ela foi criada pelo jornalista Júlio Ribeiro logo após a abolição da escravatura e 1 ano antes da proclamação da República. E além de ser jornalista, ele era um fervoroso republicano. O modelo adotado pelo jornalista Júlio Ribeiro era justamente aquele da pátria do seu pai, que era norte-americano. Ele projeta uma bandeira pensando na que seria a futura bandeira do Brasil. Por isso, a razão, meus caros, do mapa do Brasil estar na bandeira do estado de São Paulo hoje. Parece um pouco com a bandeira americana. Sim, na ideia original, as cores preto, branco e vermelho representavam os 3 povos formadores da nação brasileira: brancos, negros e indígenas. Mas, após a Revolução Constitucionalista de 32, preto e branco representavam o dia e a noite, vermelho, o sangue dos paulistas em prol da nova Constituição. Azul por quê? Azul é a cor da lealdade na heráldica. Indica que São Paulo, na sua luta por liberdade e democracia, também lutava, por um Brasil mais justo e era leal ao Brasil. No poema Nossa Bandeira aparecem várias menções às listras da bandeira do estado de São Paulo. Podem ser os trilhos do trem, podem ser o fumo negro das oficinas estirado na garoa, podem ser o caminho dos cafezais, podem ser as trilhas dos bandeirantes. Essas 4 estrelas aqui significam a expansão de São Paulo, o poderio de São Paulo? Representavam inicialmente o Cruzeiro do Sul e hoje adquirem o significado de São Paulo nos 4 pontos cardeais: norte, sul, leste e oeste. A transição da monarquia para a república, a revolução constitucionalista e a grandeza de um estado. São Paulo, essa bandeira tem história. Meu nome é Rogério de Souza Eustáquio, nasci em 1985, trabalho de auxiliar de serviços gerais no Senado Federal. Tenho uma banda que eu toco, que é a banda de forró. A música é algo que me move, Porque eu amo tocar, quando eu vejo as pessoas dançando, vejo as pessoas felizes, eu amo muito o que eu faço. Sinto muito feliz por poder exercer a minha liberdade, Tanto cantando, quanto o meu poder ir, o meu poder vir. Em 8 de janeiro de 2023, eu trabalhei sim na limpeza no Senado. Me deu uma tristeza no coração. Para mim, como se tivesse destruído algo que a gente demorou tanto para construir, Se eu tenho um acesso melhor à saúde, é através da democracia. Se eu tenho segurança hoje em dia,
também através da democracia. Meu nome é Rogério e eu nasci com a democracia. Dos filhos deste solo és mãe gentil, pátria amada, Brasil. Olá, boa tarde. Em Brasília, 13h30 e o Senado Notícias está no ar. E antes da sessão do Congresso, marcada para esta tarde, que deve votar o projeto da Lei Orçamentária de 2025, a Comissão Mista de Orçamento se reuniu para fechar o relatório final do senador Ângelo Coronel. No relatório apresentado pelo senador Ângelo Coronel, a previsão do superávit primário é de 15 bilhões de reais nas contas públicas. Além disso, o programa Bolsa Família teve seu valor reduzido, com um corte de mais de 7 bilhões de reais. O governo fez um pente fino no programa e identificou fraudes e irregularidades. O relatório ainda traz um corte no programa Escola Tempo Integral e a ampliação dos valores do auxílio gás. O salário mínimo ficou em R$ 1.518, com aumento de R$ 106. O governo não incluiu no orçamento os recursos para o programa Pé de Meia. O TCU deu um prazo de 120 dias para a inclusão dos valores na peça orçamentária. A expectativa é que os custos para o programa fiquem em torno de 10 bilhões. E o plenário do Senado aprovou nessa quarta projeto que libera o pagamento de recursos indicados no orçamento entre 2019 e 2022, mas que não podiam mais ser utilizados, os chamados restos a pagar cancelados. O texto segue para a sanção presidencial. O Senado aprovou as mudanças feitas pela Câmara dos Deputados no projeto de lei complementar que autoriza o pagamento dos chamados restos a pagar não liquidados. O projeto resgata os valores não processados de 2019 a 2022, inclusive cancelados, e garante novo prazo de pagamento até 2026. O texto determina que os valores não poderão ser usados em obras e serviços sob investigação ou com indícios de irregularidades apontados pelo Tribunal de Contas da União e ainda não concluídos. E os senadores também aprovaram outros 3 projetos. Entre eles, o que aumenta a pena para crimes de violência psicológica contra mulheres com o uso de inteligência artificial. O texto segue para a sanção do presidente da República. Crimes de violência psicológica contra mulheres terão a pena aumentada em 50% quando for usada inteligência artificial para alterar a imagem ou a voz da vítima. Atualmente, a pena é de 6 meses a 2 anos, além de multa. Esse tipo de crime pode ocorrer por meio de ameaça, constrangimento, humilhação, manipulação, isolamento, chantagem e ridicularização, além de limitação do direito de ir e vir ou qualquer outro meio que cause prejuízo à saúde psicológica e à autodeterminação da mulher. Considerando, portanto, que a produção desses conteúdos que distorcem a realidade pode impactar de maneira grave a vida da mulher, causando danos irreparáveis à saúde mental, a majoração de pena proposta pelo projeto de lei de número 370 de 2024 apresenta-se como medida bem-vinda e necessária. Este projeto de lei também foi uma demanda no Colégio de Líderes, apoiado por todos os líderes partidários, quando a bancada feminina do Senado Federal trouxe um conjunto de proposições que estavam tramitando de matérias relevantes para essa agenda da nossa bancada de senadoras e que foi apoiada por todos os senadores, todos os líderes partidários. Os senadores também aprovaram o aumento de penas para os crimes de abandono de incapaz e maus tratos, além de exposição a perigo da saúde e da integridade física ou psíquica do idoso. No caso de abandono de pessoa com deficiência em hospitais, casas de saúde ou abrigos, a pena passa para 3 a 5 anos de prisão. Para o crime de abandono de incapaz, a pena sobe para 2 a 5 anos. Para o crime de expor a perigo a vida ou a saúde de pessoa sob guarda ou vigilância, vai para 2 a 5 anos de prisão. O projeto exclui a possibilidade de acordo entre réu e Ministério Público em qualquer crime praticado com violência contra o idoso.
Também impede a concessão de benefícios penais e processuais nesses casos. O plenário aprovou ainda a volta da isenção de visto para a entrada no Brasil de cidadãos da Austrália, Canadá, Estados Unidos e Japão. A documentação voltaria a ser exigida no próximo dia 10 de abril. O projeto de decreto legislativo alega que a isenção do visto é uma estratégia fundamental para o fortalecimento do turismo e da economia brasileira. Estimativas apontam que o turista estrangeiro gasta, em média, $1.307 no país, enquanto visitantes desses países têm um gasto médio superior, estimado em $4.000. Segundo dados da Embratur, em 2018, ano imediatamente posterior à edição do decreto 9731 de 19, foram 609 mil chegadas ao Brasil ordinárias de Estados Unidos da América e Canadá. Ao passo que em 2024, esse número subiu para 825 mil turistas. Esse crescimento gerou empregos, fortaleceu pequenos negócios e aproximou o país da meta de 8,1 milhões de turistas estrangeiros ao ano até 2027. E o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, reagiu à declaração do senador Plínio Valério sobre a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva. A fala do senador Plínio Valério, que durante um evento no estado do Amazonas disse ter sido difícil escutar a ministra Marina Silva por 6 horas na CPI das ONGs sem enforcá-la, repercutiu no plenário. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, criticou a declaração e pediu um pronunciamento de Plínio. Nós estamos vivendo um momento tão difícil que uma fala de um senador da República, mesmo de brincadeira ou com tom de brincadeira, agride, infelizmente, o que nós estamos querendo para o Brasil. Nós estamos vivendo um país dividido, polarizado, que infelizmente está fazendo mal para as pessoas. E uma fala dessa só é um combustível, senadora Leila, para essas agressões que nós estamos vendo nas famílias brasileiras, na sociedade brasileira, onde está todo mundo se achando no direito de ofender e agredir todo mundo. Aí eu poderia sim chegar aqui, me desculpa, eu excedi. Eu não excedi, eu brinquei talvez fora da hora, mas não me excedi. Se você perguntar, você faria de novo? Não. Mas está arrependido? Não. Eu quero dizer ao Brasil, às mulheres do Brasil, não tive intenção, jamais teria intenção de ofender qualquer mulher, não é a Marina não, porque ela é ministra não. 6 horas e 10 minutos tratei com toda a decência, ela sabe disso. No dia da audiência, a paciência que tivemos, ela própria não teve. Ela sim agiu na CPI de forma desrespeitosa ao nosso presidente, senador Plínio Valério. Mulher tem que ser respeitada. Não me interessa o contexto que as pessoas estão falando, se é numa brincadeira, se é numa piada, é numa roda de amigos, ou se é fazendo um discurso. Não é normal. Não é normal esse tipo de comportamento. E o ministro da Agricultura anunciou nesta quarta aumento da importação de óleo de palma como uma das medidas para combater a alta de preços dos alimentos. Carlos Fávaro compareceu à Comissão de Agricultura para falar sobre as prioridades do Ministério para os próximos anos. Ele também falou sobre a participação na COP30, que será realizada em Belém em novembro. A cotação de importação de óleo de palma subiu de 65 mil toneladas para 150 mil. Essa foi uma das medidas adotadas pelo governo para tentar conter a inflação nos preços dos alimentos. Durante a audiência na Comissão de Agricultura, o ministro da Agricultura e Pecuária, Carlos Fávaro, afirmou que o aumento foi necessário porque a cota inicial prevista foi totalmente usada nos 2 primeiros meses desse ano. A importação de 150 mil toneladas vai garantir a garantia de que, até que a safra brasileira de soja seja completamente colhida e começar o andamento de processamento, garantir que os produtos e a indústria brasileira sejam alimentados com óleo um pouco mais barato, garante a continuidade do Programa Nacional de Biodiesel, enfim, trazendo mais tranquilidade à indústria alimentícia. E tenho certeza que, com a colaboração das indústrias, da agroindústria e também dos governos estaduais na busca de retirada de ICMS, nós vamos superar. Com a chegada da super safra que está em curso,
preços mais competitivos e vantajosos para a população brasileira. O ministro foi questionado por vários senadores sobre a eficácia das medidas para a redução dos preços dos alimentos. São um leque de ações que retirou tarifas. Talvez nem todas vão surtir efeito. Talvez alguns esperássemos que o governo fizesse pirotecnia, fosse fazer alguma cota barrando exportação, para depois falar assim, olha, um governo intervencionista. Que mundo nós estamos vivendo, né? Um governo liberal nos Estados Unidos que fica fazendo taxação. Um governo progressista no Brasil toma medidas ortodoxas. Carlos Fávaro também falou sobre a participação do Ministério na COP30. Nós temos muito a apresentar para o mundo. Eu acho que temos que tratar isso como uma grande oportunidade. Por exemplo, a plataforma Agro Brasil Mais Sustentável, a rastreabilidade bovina, o programa de recuperação de pastagens degradadas, um direcionamento do Brasil para a não necessidade de novos desmatamentos e mesmo assim continuar crescendo na ordem que estamos hoje, de 1,5 milhão a 2 milhões de hectares sendo incorporados aos arranjos produtivos. E olha só, foi aprovado nessa quarta, com apenas um voto contrário, o relatório do senador Romário na CPI da manipulação de jogos e apostas esportivas. O texto propõe indiciamentos e mudanças na lei para evitar crimes de manipulação de resultados no futebol. Durante a reunião, o senador Carlos Portinho sugeriu que a CPI encaminhe um requerimento ao Ministério de Relações Exteriores, solicitando intervenção na deportação do empresário William Rogato. O empresário foi preso nos Emirados Árabes há 4 meses, após confessar à CPI ter atuado na manipulação de resultados. Corre sério risco dos Emirados Árabes terem que soltá-lo por essa demora. Além de William Rogato, a CPI pediu o indiciamento de Bruno Tolentino, tio do jogador Lucas Paquetá, e do empresário Tiago Chambó Andrade por crimes de manipulação de resultados. O relatório também sugere mudanças na legislação para punir esse tipo de crime no futebol. Outra proposta é de aumentar o número de câmeras do VAR durante os jogos e adotar tecnologias de última geração. A CPI também propõe a criação de um programa no Ministério da Saúde para prevenir e tratar o vício do jogo. Aprovado o relatório final que passa a constituir o parecer número 1/2025. Foi um trabalho muito duro, muito difícil, mas foi um trabalho interessante, positivo. A gente conseguiu indiciar as pessoas que realmente tinham que ser indiciados e a gente espera que as instituições competentes tomem realmente atitudes em relação a esses indiciados. E a gente espera que os brasileiros possam voltar a acreditar e confiar no esporte, né? Punição financeira para agressores e estupradores. É o que determina projeto aprovado na Comissão de Direitos Humanos para combater o feminicídio e a violência contra a mulher. O texto prevê a perda de bens, de valores de propriedades até R$100 mil. Os parlamentares também acataram a proposta de criação do Plano Nacional de Prevenção e Enfrentamento à Violência contra a Mulher. A cada 17 horas, ao menos uma mulher é vítima de feminicídio no país. Dados como agressões, estupro e assassinatos contra mulheres aumentam a cada ano. A Comissão de Direitos Humanos debateu o assunto e aprovou projetos que pretendem combater esse tipo de violência. Um deles foi a criação do Plano Nacional de Prevenção e Enfrentamento à Violência contra a Mulher. O texto cria estratégias e ações para prevenir e combater as diferentes formas de violência contra a mulher. Então, ter um plano instituído por lei vai obrigar qualquer gestor de qualquer partido que assumir o poder a desenvolver o plano de enfrentamento à violência contra a mulher. Urge a necessidade da gente ter uma política clara de enfrentamento à violência contra a mulher. E nós hoje demos um passo importante. Na proteção da mulher. E no mês da mulher, essa comissão priorizou projetos de lei de proteção e de garantia dos direitos da mulher. É inexplicável, não é? Por que tanta crueldade, por que tanta morte, por que tanta falta de compreensão, de tolerância, de tanta coisa. É assustador. Recentemente,
a questão da menina, da adolescente Vitória, não é? Para que se faz um crime como esse? Por que se mata um outro ali porque não quer terminar um relacionamento? Por quê? A sociedade precisa acordar. E não só o governo, não é? O povo, a sociedade como um todo, precisa saber que isso é um problema seu e que tem que ser trabalhado de forma estratégica, não é? E se a gente não perceber que essa geração não tem mais jeito, nós temos que nos preocupar com a próxima. Outro texto aprovado pela comissão é que determina punição financeira para agressores e estupradores. O projeto prevê a perda de bens e valores de propriedades equivalentes a, no mínimo, R$ 500 e, no máximo, R$ 100 mil, de quem pratica estupro e violência doméstica e familiar contra a mulher. Esses valores arrecadados serão revertidos à vítima, aos seus descendentes ou a entidades públicas ou privadas, destinadas ao acolhimento e amparo de mulheres vítimas de violência. A gente entrega hoje uma proposta aprovada nesse mês da mulher, que eu acho que vai contribuir muito, vai pesar no bolso do agressor. A gente só espera que esse tipo de notícia de feminicídio, de violência, de agressão se encerre em algum momento, né? Que a gente consiga eliminar da trajetória do nosso país a violência contra a mulher. O especialista em análise de dados, Alec Maracajá, lançou nesta quarta-feira na Biblioteca do Senado um livro sobre o impacto do ambiente digital na polarização política. O livro Brasil Digital, nas entrelinhas da polarização política, foi lançado nesta quarta-feira na Biblioteca do Senado. A obra se baseia em dados coletados ao longo de 7 anos para investigar como as redes sociais moldaram comportamentos e influenciaram as eleições. A gente fez uma análise aproximadamente um pouco mais de 2 bilhões de dados, coleta de dados e entendeu. A obra fala exatamente isso, a polarização dos dados voltada à política. E mostra bem isso, mostra como a polarização ela surgiu naquele momento ali de 2016 e tal, sempre existiu e se fortaleceu com o 5G, com a possibilidade das pessoas que estão mais conectadas pós-pandemia, as pessoas se conectaram muito mais. Então, todo mundo quer se manifestar na internet. Então, com esse manifesto na internet, a gente tem condição de coletar o sentimento dessas pessoas. Então, o livro fala bem isso. Esse fenômeno modifica a forma de comunicação do passado, de emissor, receptor e mensagem, né? Cria-se uma nova forma de comunicação em que um só sujeito assume esses 3 papéis, né? E no mundo polarizado como o nosso, em que não há mais a mediação do conteúdo, o risco de desinformação é muito grande. E o Alex mostra isso com muita precisão no seu livro. Para nós que vivenciamos esse mundo, essa nova realidade da informação ou da desinformação, você poder abeberar-se dos conceitos, da vivência, da experiência de um profissional dedicado de mais de 3 décadas sobre o assunto, repito, do ambiente, da atualidade, é fundamental e imprescindível. E no penúltimo episódio da série sobre os 40 anos da redemocratização, vamos relembrar os trabalhos da Assembleia Nacional Constituinte, convocada para elaborar a nova Carta Magna do país. A Constituição Cidadã, que mobilizou a sociedade em debates intensos por quase 2 anos, se tornou um marco na garantia dos direitos sociais, individuais e políticos. Declaro promulgada o documento da liberdade, da dignidade, da democracia, da justiça social no Brasil. Quando ele levanta, e todos nós estávamos no plenário, era um momento mágico, eu diria, né? A gente sentia que, bom, cumprimos a nossa parte. Estava no plenário em cima transmitindo a promulgação da Constituinte. E foi um momento de emoção, de notícia, de ver as pessoas vibrando, né? A vibração do Congresso.
Mas como nasceu a Constituição Cidadã? Ela nasce do próprio espírito de fortalecer a democracia. Nós vínhamos de um golpe militar, em que houve aquela transição pela direta já, onde o Tancredo morre e o Sarney assume. A sociedade civil encaminhou 122 emendas populares, com mais de 12 milhões de assinaturas. O Congresso vivia lotado, com uma média de 10 mil visitantes por dia. Não é à toa que ela é chamada de Constituição Cidadã, porque você tem ali uma atuação de setores que estão mobilizados, desde a direta já, que não vão abrir mão de fazer parte desse momento histórico do país. Ricardo era adolescente quando foi instalada a Assembleia Nacional Constituinte. Ele foi um dos mais de 70 mil brasileiros que mandaram pelos Correios sugestões para a nova Constituição. A gente sentiu-se no dever de cumprir esse chamamento, mesmo com 15 anos, né? Cheio de esperança, de juventude, aquelas músicas, né? Coração de estudante, os movimentos estudantis. Então, era o momento. Foram 20 meses, quase 2 anos de intensos debates que varavam a madrugada, como lembra a jornalista Sônia Carneiro, que na época trabalhava no Jornal do Brasil. O cansaço, ele vinha naturalmente, mas a gente ainda ia conversar e ainda trocar ideias, ainda ia acompanhar os políticos para ver o que estava acontecendo de fato. A gente se apegou àquele trabalho que era muito exaustivo, mas ao mesmo tempo muito edificante. A gente se sentia também participante daquela Constituinte. Trabalho intenso também para os funcionários da Câmara e do Senado que davam apoio às atividades da Assembleia Constituinte. Flória Madruga chefiava o setor de revisão da gráfica. Trabalha 24 horas por dia, de segunda a segunda. Na época não estamos trabalhando para o Senado, não. Não estamos trabalhando para o Congresso, não. Estamos trabalhando para o Brasil, para um novo Brasil que estava surgindo. Movimentação e trabalho intensos para garantir direitos sonhados e reivindicados por cidadãos de todo o país. Conquistas que só a redemocratização tornaram possíveis. A ideia de um sistema único de saúde, a ideia de uma integração entre o sistema único de saúde, dentro de um sistema único de saúde, daquilo que é a estrutura pública e daquilo que é a saúde suplementar, a lei de proteção à mulher no que diz respeito à violência doméstica, os direitos das crianças e dos adolescentes e as proteções legais para uma série de situações. Se constrói efetivamente uma carta constitucional voltada à proteção legal do cidadão e a ideia de tentar construir algo que, em determinado sentido, é inovador na sociedade brasileira, que é uma percepção de que todos os cidadãos brasileiros são iguais perante a lei e devem ser tratados de forma igual perante a lei. Um dos debates mais duros foi o da reforma agrária. Num desses debates eu não lembro bem o nome, se não foi o próprio Juarez, que recebeu um soco mesmo, bem no meio da testa, caiu duro para trás. E daí chegou a turma do Chegadíssimo, eu e tantos outros, né? Que conseguimos fazer que eu levantasse. Então, foi de fato, o microfone voando, foi momentos duros, né? Segundo o senador Paulo Paim, um dos momentos mais bonitos foi o famoso discurso do ex-deputado Alceni Guerra em defesa da licença paternidade, uma das conquistas da Constituição Cidadã. Ele fez uma fala tão bonita, falando dos filhos deles, né? Filho e filhas. Aquele momento que não era essa mulher, mas era o pai também. Então. Resultado. O discurso do Alceni Guerra, faço aqui a homenagem a ele, foi aplaudido de pé. Não teve um que não aplaudiu. Foi um momento dos mais bonitos da Assembleia Nacional Constituinte. Quase 40 anos depois, a Constituição Cidadã já foi alterada inúmeras vezes, mas ainda é vista como um símbolo da retomada da democracia. A sociedade muda, as leis precisam mudar e a própria Constituição, ela está permanentemente pronta para que isso, toda vez que for necessário acontecer na direção do povo brasileiro, aconteça. Ao admitir a reforma, quanto a ela,
Discordar? Sim. Divergir? Sim. Descumprir? Jamais. Afrontá-la? Nunca. Que bacana, né? E o interesse das pessoas com 60 anos ou mais por um curso superior está aumentando. A Universidade de Brasília tem um processo seletivo específico para o público idoso. E no Congresso, projetos de lei incentivam o ingresso desse público nas universidades. E esse é o tema do programa Em Discussão, que vai ao ar logo após a edição da Noite do Senado Notícias. Eu vi o banner, o aviso da UNB nas redes sociais de que ia ter o vestibular para 60+, que era uma novidade. Então, eu queria que minha mãe tivesse essa experiência, que eu sempre amei muito na Universidade de Brasília. Eu acho uma boa iniciativa para dar oportunidade, que de repente durante a vida não teve chance e agora pode ter, né? Tem 40 anos que eu não estudo, né? E seria minha primeira graduação. E meu espanto eu passei. Se a gente consegue abrir vagas nas universidades, 60+, significa que essas pessoas, no tempo de mais jovens, não conseguiram concluir os seus estudos. Isso certamente qualifica o trabalho, qualifica a visão de vida, gratifica essas pessoas. Trazê-los para dentro da universidade também oportuniza que essa população esteja alinhada com a vanguarda do conhecimento, com a inovação, com as novas tecnologias, e possa transitar melhor no mundo fora da universidade também. Você abrir espaço na universidade para que eles saiam de casa, que eles possam estudar, possam interagir com outras gerações, é fundamental. Gente, esse Senado está preocupado sim com a saúde dos seus idosos, que é uma população que mais cresce no mundo, é de 80 a 100 anos. E a gente tem que se preparar, e tem que se preparar preparando o CPU deles, que é a cabeça. E nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens dessa edição na nossa página na internet, senado.leg.br/TV. Muito obrigada pela companhia e até a próxima. Prometo sustentar a união, a integridade e a independência do Brasil. Tem 40 anos que eu não estudo, né? E seria minha primeira graduação. E meu espanto eu passei. Trazê-los para dentro da universidade também oportuniza que essa população esteja alinhada com a vanguarda do conhecimento, com a inovação. Isso certamente qualifica o trabalho, qualifica a visão de vida, gratifica essas pessoas. Em Discussão, hoje, 20h, aqui na TV Senado. Agora está bem definido que a saúde é um direito de todos e um dever do Estado. O Plano Nacional de Imunizações atingiu o grau de excelência com a criação do Sistema Único de Saúde. O SUS é a maior política nacional responsável pela elevação da expectativa de vida da população brasileira. Todos nós aqui lembramos do que ocorreu na pandemia. Todos nós aprendemos com muita dor que sem saúde não temos nada. Acreditamos na medicina, no Sistema Único de Saúde. Nós acreditamos na ciência. Temos o sentimento de dever cumprido e de que ainda temos que cumprir, porque essa batalha e esta guerra ainda não terminaram. TV Senado. Democracia todo dia.
Lamento informar que o excelentíssimo senhor presidente da República, Tancredo de Almeida Neves, faleceu esta noite. O programa a seguir é livre para todos os públicos. Pessoas com lúpus têm direitos equiparados aos direitos das pessoas com deficiência em Roraima. Não é só o lúpus em si, a gente adquire a fibromialgia, a artrite, a artrose, então as dores articulares elas são constantes. Nós podemos concorrer, né, a nível estadual para concurso, né, vagas, e o nosso sonho é a nível Brasil, né? Plantas venenosas com espinhos ou venenos para pragas estão proibidos por lei nos canteiros públicos da cidade do Rio de Janeiro. Na volta de um passeio pela manhã, ele começou a passar mal, vômito, diarreia, a boca espumando. Dia Internacional da Mulher. Câmara dos Deputados celebra conquistas e cobra direitos. Como é que uma sociedade mata meninas, violenta meninas, assedia meninas, e chegamos a um ponto de sensibilidade que pessoas veem isso nas suas telas, tomando um café como se nada de iníquo, de injusto, de indecente estivesse acontecendo? Você sabe que é em parlamentos como este que são tomadas decisões que impactam a sua vida, o seu dia a dia. Eu sou Andréa Alves e este é o Parlamento Brasil, um programa que há longos 19 anos é feito em parceria com TVs legislativas de todo o país. Vamos lá? O lúpus é uma doença inflamatória, autoimune, que pode afetar o corpo inteiro e deixar a pessoa bem debilitada. A Assembleia Legislativa de Roraima aprovou uma lei que equipara os direitos de pacientes com lúpus aos direitos de pessoas com deficiência. A medida pode, inclusive, beneficiar candidatos em concursos públicos do Estado. Pele, rins e cérebro. Esses são alguns dos órgãos que o lúpus pode atingir. A doença autoimune, que é inflamatória e crônica, atinge principalmente mulheres e costuma se manifestar na faixa etária entre os 20 e 45 anos. Apesar disso, a doença pode acometer pessoas de qualquer gênero ou faixa etária. De acordo com a Sociedade Brasileira de Reumatologia, no Brasil estima-se que cerca de 150 a 300 mil pessoas convivam com a doença. Segundo esta médica, os primeiros sintomas do lúpus podem ser confundidos com outras doenças e, por conta disso, o diagnóstico final pode demorar. Trata-se de uma doença crônica, rara, autoimune e, como outras doenças autoimunes, ela está relacionada com uma alteração do modo como o sistema imune funciona. Então, os anticorpos da pessoa passam a agir de um modo diferente, eles se tornam autoanticorpos que atacam diversas partes do corpo. E aí, conforme o autoanticorpo que a pessoa tem, a gente tem uma manifestação distinta. Pode afetar diversas partes do corpo, pele, articulações, coração, rins, pulmão, sistema neurológico. Então, é uma doença que virtualmente pode acometer qualquer parte do corpo. Ildelane descobriu a doença aos 22 anos. Hoje ela está com 36 e precisa realizar hemodiálise 3 vezes por semana. Já desde 2011, mesmo desde quando eu descobri o lúpus, ele vem afetando meu problema renal. Eu tive problema pulmonar, problema cardíaco, mas a gente conseguiu recuperar com tratamento e as consultas médicas, né? Acompanhamento médico. Só que os rins, ele sempre teve aquela dificuldade de voltar a funcionar normalmente. Então a gente manteve com medicamentos bem agressivos, inclusive a ciclofosfamida, rituximab, que são medicamentos quimioterápicos, feitos lá do HGR mesmo. E depois outros medicamentos que eu tomo no dia a dia, que são em doses altas. Só que chegou uma fase, que foi agora recentemente, mais ou menos 5 meses que eu estou fazendo hemodiálise, que a gente não conseguiu manter com o medicamento. Aí eu tive que entrar para a hemodiálise. Mas assim, não tem sido fácil, porque é uma rotina que muda completamente. Você tem que disponibilizar 3 dias da semana, são 3 horas e meia do dia que eu faço hemodiálise, e sem contar o cansaço físico que aumenta, a gente fica indisponível para tudo, precisa repousar,
perde muita vitamina, proteínas. E aí isso tudo acarreta de que a gente se sente um pouquinho pior, apesar de que a hemodiálise vem para beneficiar o paciente, né? A luta por tratamento adequado, direitos e também medicamentos é um dos desafios enfrentados pelos pacientes que convivem com a doença. Vem a facilidade das prioridades, né? Que a gente tem encontrado ao longo dos anos também. Eu tenho encontrado muito, não só eu como as minhas colegas, tenho encontrado muita dificuldade em receber um atendimento prioritário. Quem tem lúpus ou quem conhece um paciente com lúpus sabe que a gente, quando a gente está numa fila, a gente tem muitas dores. Não é só o lúpus em si, a gente adquire a fibromialgia, a artrite, a artrose. Então, as dores articulares, elas são constantes. Dores musculares, cansaço físico, fadiga, elas são constantes. Então, o paciente de lúpus, quando ele vai para uma fila, como ali no Coronel Motas, por exemplo, que ali é a nossa segunda casa, vamos dizer assim, então a gente tem muita dificuldade de ter uma prioridade, até que você comprove que você tem lúpus, aquela coisa toda, então a gente encontra esse bloqueio de prioridade ali. E com a lei, não. Já que a lei obriga a gente a ser atendida, ter essa prioridade, ser atendida com prioridade, vai facilitar bastante. A lei de número 1966 foi aprovada o ano passado aqui na Assembleia Legislativa de Roraima e equipara o direito dos pacientes com lúpus aos direitos da pessoa com deficiência já previstos na Constituição brasileira. Os direitos são atendimento prioritário em espaços públicos e privados, uso de vagas de estacionamento e proteção contra a discriminação. Qualquer lei será sempre muito bem-vinda. Como você mesmo disse, como a gente já estava conversando, o problema não é a lei, porque o país é um dos melhores em leis, o Brasil tem as melhores leis, é um dos países que mais leis tem, mas que, lamentavelmente, o que falta para que isso venha a ser próspero, adequado e que entre realmente em vigor é a educação, né? Tudo passa pela educação. Nós temos que educar, principalmente as nossas crianças, a respeitarem as pessoas com deficiência. Conquista que é celebrada pela Maiara Franco, que convive com lúpus há quase 16 anos. Então, a nível estadual, eu fiquei muito feliz. Até me emociono. Desculpa. Agora nós podemos concorrer, né, a nível estadual para concurso, né, vagas. E o nosso sonho é a nível Brasil, né? Porque tem muitas meninas formadas, mas não tem essa oportunidade. Segundo ela, muitos pacientes enfrentam limitações no dia a dia e até mesmo no mercado de trabalho. A classe empresarial ela não entende que as pacientes com lúpus têm essa deficiência, tem que marcar exame, tem que sair, não pode se expor ao sol. Então a gente tem uma grande limitação com relação a isso, sentimos dores, fadiga. E muitos empresários, né, eu mesmo já perdi vagas de emprego devido a isso, né? Embora ainda não haja cura, com a informação e cuidado adequado, é possível viver bem. Caso perceba sinais como fadiga excessiva, dores articulares ou manchas na pele, procure o médico. É proibido colocar plantas venenosas ou com espinhos nos canteiros públicos da cidade do Rio de Janeiro. É lei. Luciene sabe o quanto o contato com a natureza é fundamental para o desenvolvimento das crianças. Mesmo assim, fica atenta para que Helena, de 2 anos, não se machuque em alguma plantinha espinhosa. Eles estavam brincando aqui agora e a Helena quase que tá com a cabeça ali no galho da árvore. Então a gente estava com medo, né, Helena? A cachorrinha Mary passeia 2 vezes por dia na rua, mas a Yolanda morre de medo que o animal encontre alguma espécie venenosa pelo caminho. Eu fico de olho, porque já aconteceu de cachorro morrer, né? Aqui também, a gente não foi constatado que foi veneno, mas pode ter sido isso. Para evitar o risco à integridade física, principalmente de crianças e animais, a Câmara Municipal aprovou este ano uma lei que proíbe o cultivo de plantas venenosas ou que tenham espinhos nas áreas públicas do município. No ano passado, a casa já havia proibido o uso de veneno para ratos, baratas e outras pragas em locais acessíveis na cidade. A aplicação de substâncias para eliminar bichos peçonhentos nos canteiros públicos, muitas vezes misturadas a alimentos, pode provocar envenenamento acidental de animais domésticos, principalmente cachorros e gatos.
No ano passado, um cachorro de 17 anos morreu após ingerir uma substância em um passeio pela Praça Afonso Pena, na Tijuca. Moradores da região denunciaram mais de 20 casos de cães envenenados no bairro. Outros 40 cachorros foram contaminados no Jardim Oceânico, na Barra da Tijuca. Na volta de um passeio pela manhã, ele começou a passar mal, vômito, diarreia, a boca espumando. Ele foi levado para uma clínica, teve o diagnóstico de envenenamento. A Conlurb precisou realizar a limpeza das calçadas e dos canteiros com água e sabão para tentar retirar possíveis produtos químicos nesses dois locais. A norma ressalta que a proibição do veneno não se aplica às dedetizações realizadas pelo poder público. Ainda de acordo com o texto da lei, o descumprimento resulta em uma multa no valor de R$1.000 e, em caso de reincidência, de R$3.000. Nós conquistamos muitos direitos, mas ainda tem muita coisa a ser feita. A avaliação é de participantes de uma sessão solene que aconteceu aqui na Câmara dos Deputados para celebrar o Dia Internacional da Mulher, comemorado em 8 de março. Dados do IBGE mostram que o país tem 51,5% da população formado por mulheres. Somos quase 82 milhões de eleitoras, o que representa mais de 52% do total de eleitores no país. Mas as mulheres ainda enfrentam violências e desigualdades em vários setores. 83% das mulheres conciliam atividades profissionais com afazeres domésticos e cuidados com a família. Desse total, 45% não contam com nenhum apoio. A ministra Carmen Lúcia, presidente do Tribunal Superior Eleitoral, destacou que as mulheres não estão pedindo mais direitos, mas a efetivação dos que já são garantidos na Constituição Federal. E falou da violência praticada contra mulheres e meninas em todo o país. Se estamos todos de acordo, se temos uma Constituição literalmente dispondo expressamente, no inciso 1 do artigo 5º, homens e mulheres são iguais em direitos e deveres nos termos dessa Constituição. Estamos todos de acordo. E por que esta sociedade mata, assassina mulheres como se fossem bichos? E a cada manhã nós acordamos surpreendidos, sensibilizados, emocionados, tragicamente tocados pelo assassinato de uma mulher que é morta porque decidiu ter uma vida que não seria com aquele companheiro, mas ele acha que ela não tem o direito de não o querer. Como é que uma sociedade mata meninas, violenta meninas, assedia meninas, e chegamos a um ponto de sensibilidade que pessoas veem isso nas suas telas, tomando um café como se nada de iníquo, de injusto, de indecente estivesse acontecendo. Durante a sessão solene, a ministra das Mulheres, Cida Gonçalves, convocou a todos para a 5ª Conferência Nacional de Políticas para as Mulheres, que será realizada em setembro deste ano. O tema será Democracia e Igualdade. Nós estamos no desafio de implementar a Lei da Igualdade Salarial. São 20% a menos que as mulheres recebem que os homens pelo mesmo trabalho. São 3 meses de trabalho a mais. Esse é o desafio que nós precisamos discutir nesse país. A deputada Socorro Neri, do Progressista do Acre, lembrou que há 93 anos as mulheres brasileiras conquistaram o direito ao voto, mas o caminho ainda é longo para garantir igualdade nos espaços de poder. Nós temos aqui nessa casa hoje 17,8%, me parece que esse é o percentual de vagas ocupadas por mulheres. Mas é evidente que, se considerarmos que nós temos mais de 50% da população brasileira mulheres, mais de 50% dos eleitores brasileiros mulheres, evidentemente nós estamos longe, muito longe, de alcançar a paridade necessária para que a representatividade brasileira de fato esteja presente no parlamento e também no executivo, nas suas 3 esferas de governo. A deputada Laura Carneiro, do PSD do Rio de Janeiro, uma das proponentes da sessão solene, afirmou que ainda há muito que avançar.
Uma sessão solene como essa apenas abre os caminhos, né? Apenas faz com que a gente possa reafirmar todos os dias a necessidade de equidade, a necessidade de cumprimento da legislação. Por exemplo, a necessidade de cumprimento da legislação de que homens e mulheres têm que ter o mesmo salário. Isso ainda não é uma realidade, ainda é uma grande luta da população, das mulheres, especialmente do Congresso. Emergência climática. Esse é o tema da redação do concurso Jovem Senador de 2025. Podem participar alunos da rede pública estadual que tenham até 19 anos. As inscrições vão até 30 de abril. Os estudantes que fizerem as melhores redações passam uma semana em Brasília, vivenciando o trabalho dos senadores. A primeira etapa do processo seletivo para o programa Jovem Senador é um concurso de redação, que este ano tem como tema Emergência Climática. Pense no futuro, haja no presente. Serão selecionados 27 alunos de escolas públicas de todo o país, um por estado, mais o Distrito Federal. Em Brasília, os jovens alunos irão vivenciar o trabalho parlamentar durante uma semana aqui no Senado. E é uma troca muito grande, porque esses jovens conhecem o trabalho do Legislativo, como eles podem interferir na vida parlamentar, no processo de se fazer uma lei, e ao mesmo tempo eles trazem a visão deles da cidade onde eles vivem, quais são os sonhos, as pretensões, o que eles buscam na vida, e é o futuro da política, o futuro do país que a gente discute nesse momento. O tema da redação foi pensado para dar visibilidade às discussões sobre o clima, no ano em que o Brasil vai sediar a COP30, em Belém, no Pará. A gente tem visto aí enchentes, queimadas, secas, tudo desequilibrado. Por que isso acontece? O que a gente tem que fazer para mudar esse comportamento? Então, essa reflexão a gente vai trazer também para as redações do Jovem Senador. E olha, eles trazem soluções, cobranças. É sempre maravilhoso ver como o jovem abraça os nossos temas e traz a vontade deles e a perspectiva deles. Com o fim das inscrições, em 30 de abril, o calendário continua com a etapa da seleção estadual em 30 de maio. Na etapa estadual, a escola seleciona a melhor redação e a Secretaria de Educação envia para o Senado as 3 melhores do estado. Em 13 de junho, é a etapa de avaliação no Senado, em que uma das 3 redações de cada estado é selecionada. Os vencedores serão anunciados até 27 de junho e de 18 a 22 de agosto, os alunos selecionados estarão em Brasília para a semana de vivência. Olha, é muito interessante quando a gente escuta os jovens no final da vivência legislativa, eles ficam aqui 5 dias no Senado. E como eles mudam, porque esse mundo polarizado de notícias falsas, de brigas, tem afastado os jovens da política. E aí eles pensam, não vou discutir isso, esse assunto não me pertence. E quando eles vêm para cá, eles entendem que faz parte da vida deles, que pode mudar a vida da cidade, a vida da família. E se eles não interferirem, alguém vai decidir por eles. Alguém aí aguenta todas essas tentativas de golpes que a gente vem sofrendo várias vezes ao dia? Pois bem, para prevenir esses crimes e proteger os nossos dados, várias legislações foram criadas. Veja na reportagem de Daniel Monteiro, da Rede Câmara São Paulo. Recentemente, uma polêmica envolvendo a verificação e coleta de íris de milhares de brasileiros para biometria por parte de uma empresa estrangeira, inclusive aqui na capital paulista, repercutiu na mídia. Essa situação reacendeu o debate sobre um tema recorrente na vida moderna: a proteção e a forma como seus dados são manipulados e utilizados no ambiente digital e, consequentemente, a ocorrência de crimes cibernéticos. Luiz Augusto Durso, advogado especialista em cibersegurança. Na verdade, o crime cibernético, há algum tempo, era uma forma de modalidade de crime genérica, padrão. A maioria seria enviada via spam, sem conhecer muito as pessoas. Assento para que a gente possa, o mais breve possível, ouvir o nosso relator. A partir de agora, passa a palavra
ao senador Coronel, relator, para a leitura da complementação de voto. Boa tarde a todos e a todas. Acesa aqui. Agora deu luz. Boa tarde a todos e a todos. Complementação de votos ao PL 26 de 2024 do Congresso Nacional, PLOA de 2025. Ficam ajustadas as fontes de recursos referentes às receitas e às despesas condicionadas à aprovação de crédito adicional nos termos do artigo 22 da LDO de 2025, de modo que correspondam à diferença resultante das operações de crédito e das despesas de capital. Ficam recompostas as dotações da ação 099, concessão de subvenção econômica, ao prêmio do seguro rural, que é de muita importância para o país, a lei número 10.823 de 2003, no âmbito do Ministério da Agricultura e Pecuária. Fica autorizado o atendimento do ofício 76 de 2025 do Ministério do Turismo, ficam recompostas as dotações da ação 2000, ficam acrescidos os atendimentos estou citando aqui só o stop, já foi publicado, entendeu? Quem tiver curiosidade pode ver que já está publicado já uma hora atrás. Ficam acrescidos os atendimentos de emendas conforme anexo. No artigo 8 ficam acrescidas também as emendas conforme anexo, tudo dentro do que foi apresentado aqui de destaque por vários senadores e deputados. Então, com isso, fica aqui concluída essa parte da leitura do voto de complementação, conforme o que foi publicado, e os anexos, e fica aqui feliz, porque praticamente quase todos foram atendidos. E agora, presidente, Vossa Excelência pode dar sequência, e quero agradecer a todos que estão aqui nesse momento, também nessa complementação de votos, e daqui para o Congresso é só atravessar o corredor e teremos que estar lá, porque hoje tem jogo, me desculpa a expressão, mas hoje tem Brasil e Colômbia e a gente precisa estar lá mais cedo possível para assistir o jogo. Para quem gosta de futebol. Com certeza, relator. O relatório final e a complementação de voto estão em votação, ressalvados os destaques. Primeiro, na representação da Câmara dos Deputados. Os deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovados. Ressalvados os destaques. Senadores que aprovam permaneçam como estão. Como se encontram, desculpa. Aprovados. Ressalvados os destaques. A apreciação dos destaques. Os 25 destaques apresentados foram rejeitados pelo relator. Em votação em globo, os destaques com voto de relator pela rejeição, na representação da Câmara dos Deputados. Os senhores deputados que eu acompanho o voto do relator pela rejeição, permaneçam como se encontram. Aprovado. Os destaques foram rejeitados. Não serão apreciados na representação do Senado Federal, conforme estabelecido no parágrafo 1º do artigo 43 do Regimento Comum. Passo a palavra de forma remota ao conterrâneo do relator, o permanente membro da Comissão de Orçamento, deputado Cláudio Cajado, que está numa estrada do Mato Grosso do Sul, do Mato Grosso, e pediu para falar. Tá. Aumenta o volume aí para ouvir o Cajado, o eterno semió. Zé Vitor, é só uma palavra. Boa tarde. O Léo. Estão me ouvindo? Léo. Está ouvindo bem aí? Léo. Boa tarde. Estão me ouvindo bem aí? Ok. Muito bem. Quero cumprimentar a Vossa Excelência, presidente Júlio Arcoverde, presidente da CMO,
o eminente amigo e conterrâneo, como Vossa Excelência Júlio falou, senador Ângelo Coronel, relator geral do orçamento. Vi também que está presente aí o senador Randolph, em seu nome, todos os líderes partidários, membros da comissão, senadores, senadoras, deputados e deputadas. Quero dizer da minha avaliação positiva da peça orçamentária emitida pelo nobre relator. Nós tivemos aí uma complexidade muito grande nesse ano e queria dizer que o relator Ângelo Coronel acertou ao poder fazer com que o governo apresentasse todas as dotações orçamentárias para que a pressa orçamentária que estamos agora acabando de votar pudesse estar com os parâmetros das políticas públicas que serão efetivadas nesse ano 2025, minimamente enquadradas na peça orçamentária. Nós vamos votar um orçamento que vai chegar perto de 6 trilhões de reais. E 4 trilhões e 400 milhões de reais diz respeito ao orçamento, fora o da Seguridade Social, que fica em torno de 1 trilhão e 400. E nós sabemos que não adianta você ter políticas públicas sem que haja efetividade da dotação orçamentária. Por isso, tivemos uma grande luta para que pudéssemos, ao lado do governo, já que o orçamento é uma peça que o país se beneficiará, que os estados federados, os municípios também, através de todas as ações nele contidas, para que pudéssemos fazer um orçamento que espelhasse a realidade do nosso país. Por isso, eu quero aqui chamar a atenção. O salário mínimo está assegurado, as políticas de valorização do salário mínimo, está assegurado programas como Vale Gás, o Pé de Meia, o governo vai ter que propor ao longo da execução orçamentária, conforme decisão do Tribunal de as fontes adicionais dos recursos que nós agora apresentamos, mas ao longo da execução orçamentária terá que apresentar mais, e o Congresso lá deliberar sobre essas suplementações, já que virão através de PLNs. Quero chamar a atenção também que aumentamos, o relator apresentou mais de 15 bilhões em relação ao que foi proposto pelo governo de investimentos. Isso em função do arcabouço fiscal, que previu um aumento de 0,6% acima da inflação. Portanto, eu como relator, eu reconheço, senador Ângelo Coronel, que nós garantimos o aumento da despesa, mas também com o aumento dos investimentos. E para finalizar, eu queria parabenizar o relator Ângelo Coronel. Obviamente que ouvi algumas críticas dizendo que houve uma estimada, a receita foi superestimada pelos cálculos da comissão de orçamento, dos consultores da nossa comissão. Se houve uma superestimativa, não passa de 3 bilhões de reais, o que não é considerado, como eu disse, como orçamento de quase 6 trilhões de reais, algo que esteja fora de padrão. Pode ser questão de contas que estejam divergentes, mas, no geral, nós conseguimos o que desejávamos, que era fazer com que houvesse um enquadramento de todas as políticas públicas na peça orçamentária. E só na área da Previdência nós tivemos que encontrar quase 8 bilhões de reais. Estão assegurados os recursos também para as emendas de bancada, para as emendas individuais impositivas do Senado e da Câmara, e principalmente as emendas de comissões que são direcionadas aos estados e municípios, na sua grande maioria. Portanto, eu aqui, em nome do Partido Progressista, vi aí o meu querido colega Lula da Fonte, que é secretário da mesa diretora da Câmara, representando o Partido Progressista, encaminhamos a votação sim e esperamos agora, logo mais no Congresso Nacional, finalizarmos essa peça orçamentária. Parabenizo o presidente do governo, parabenizo o líder Randolph, o senador relator Ângelo Coronel e a todos que participaram direto e indiretamente na elaboração desse orçamento, em especial os consultores do Senado e da Câmara. Muito obrigado, deputado Cláudio Cajado. E dê um abraço aí na dona André, que está no canto do vídeo aí do carro, ex-prefeita de Dias Dávila. Um abraço, doutora. Com a palavra o deputado José Vitor. Presidente, obrigado. Relator, muito obrigado. Eu vim aqui apenas fazer um comunicado em nome da Frente Parlamentar da Agropecuária, agradecer a
a gentileza, a sensibilidade por terem recomposto aqui o orçamento dentro do que foi possível para o seguro rural. Nós havíamos apresentado aqui 3 destaques em meu nome e outros de outros colegas que também caminham conosco em defesa do setor agropecuário. Eram destaques, obviamente, para provocar uma discussão, porque era necessário recompor o seguro rural, como foi feito aqui. Quero destacar que nós precisamos trabalhar no próximo ano, ou nos próximos meses, na verdade, com o governo, para que se sensibilize e as políticas de mudanças climáticas casem com ações práticas de defesa do nosso país. Nós não podemos ter um discurso de preocupação com o clima, como nós temos, e o setor agropecuário, como poucos, se preocupa e age para que haja aí um equilíbrio no clima do planeta, mas na medida em que essa preocupação, há também de haver estratégias para poder minimizar os riscos dessas mudanças climáticas. E o seguro rural é uma das principais estratégias para garantir a força de um setor econômico, que tem um alcance social enorme, e para poder garantir também a produção de alimentos, que é tão estratégico, obviamente, para a sobrevivência e para a inflação do nosso país. Então, para que haja um casamento, já quero aqui dizer aqui para todos que acompanham e participam mais ativamente, estão mais próximos do governo, que nós precisamos alinhar e discutir para os próximos meses um PLN para que, no mínimo, esse prêmio do seguro rural seja dobrado, embora os números, os estudos apontem a necessidade de um valor quase 4 vezes maior para nós termos, de fato, segurança da safra brasileira. Não importa se de pequeno, médio, grande porte, todos os produtores podem ser grandes, mas sem essa segurança, diante dessas incertezas climáticas, nós não conseguiríamos, de fato, avançar. Então, vim aqui simplesmente para agradecer e conte conosco, conte com os membros da Frente da Agropecuária. Muito obrigado. Senhores deputados, senadores, eu sei que todos estão muito ansiosos em vir dar um abraço no relator e parabenizá-lo, mas a pedido do governo, eu tenho uma medida provisória para ser votada ainda, eu queria encerrar com essa medida provisória e um requerimento aqui. Então, peço 5 minutos, a gente encerra a sessão e a gente queria falar no final e a gente vem dar um abraço aqui no relator por conta desse brilhante relatório. Para a sessão da relatório apresentado medida provisória 1269/2024 do Poder Executivo, que abre crédito extraordinário a favor de operações oficiais de crédito no valor de 5 bilhões para o fim que especifica. Relator, senador Zequinha Marinho. Muito obrigado, presidente. De acordo com a exposição de motivos, número 0097/2024, MPO, que acompanha a medida provisória, o crédito tem por finalidade disponibilizar linhas de financiamento por meio da utilização de superávit financeiro de 2023 do Fundo Social, visando apoiar ações de mitigação e adaptação às mudanças climáticas e de enfrentamento em consequências sociais e econômicas de calamidades públicas, neste caso, especificamente no estado do Rio Grande do Sul, decorrente dos desastres naturais verificados na região em consequência das chuvas intensas ocorridas nos meses de abril e maio do ano passado. Diante do exposto, o nosso voto é no sentido de que a medida provisória número 1269 de 2024 atende aos preceitos constitucionais e devem orientar sua adoção. Votamos, então, pela aprovação da medida provisória número 1269 de 2024 na forma proposta pelo Poder Executivo. Muito obrigado. Muito obrigado, senador. O relatório está em discussão. É encerrada a discussão. O relatório está em votação na representação da Câmara dos Deputados. Os deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Em votação na representação do Senado Federal. Os senhores senadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. A medida provisória vai para a Câmara dos Deputados e, posteriormente, para o Senado Federal. Comunico ao plenário que, tendo em vista acordo firmado, propondo a inclusão na pauta de requerimento no número 2/2025, de autoria do deputado Léo Prates, apreciação do requerimento 2 de 2025 da CMO, que requer a realização de audiência pública para tornar a discutir o Programa Emergencial de Retomada do Setor de Eventos, o PES. Autor, deputado Léo Prates. Com a palavra, o autor do requerimento.
Senhor presidente, a própria legislação fala da necessidade da apresentação dos dados, já que dentro do orçamento, parabenizando o senador Ângelo Coronel, é limitado em 15 bilhões. A Receita teve uma audiência pública na última semana em que ela apresenta os dados e o receio de que o programa tenha que terminar porque teria atingido os 15 bilhões. A Receita mandou no dia de ontem os dados e nós estamos propondo essa audiência pública para que ela responda os questionamentos dos membros dessa comissão e principalmente das pessoas aqui, dos congressistas que defendem o setor de eventos e estão tornando-se fundamental o retorno da Receita Federal para a apresentação desses dados. Pois não. Presidente, rapidamente, só pela ordem, presidente. Pois não. E sem embargo, Senador Randolfo. obviamente sem embargo, para aprovar também o requerimento do caríssimo deputado. Mas só uma lembrança à mesa, tem a MP que é muito importante a apreciação, que é a MP 1268, que é crédito para o Rio Grande do Sul. Eu fui informado pela Secretaria que não foi entregue o relatório, senador Rodolfo. Pela urgência da medida provisória, não teríamos como designar um relator ad hoc? Não tem relatório pronto. Entendi. O requerimento está em votação na representação da Câmara dos Deputados. Os senhores deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Em votação na representação do Senado Federal. Os senhores senadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Senadores, senador Rodolfo, eu pedi que confirmasse se já existe o relatório. Enquanto isso, eu vou dirigir algumas palavras aqui a meus amigos de agradecimento por esse momento mágico na minha vida política aqui no Congresso, principalmente na Câmara. Pois não? Tá, eu faço e depois o senhor faz. Tá? Hoje, ao encerrar minha jornada como presidente da Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização, sinto-me profundamente honrado e grato. Grato a Deus que me concedeu força e sabedoria para conduzir essa missão tão grande. Grato à minha família, que são a minha alegria, a motivação diária e pelos momentos em que estive ausente. Grato a todos de vocês, colegas deputados e senadores, que lado a lado trabalharam em prol do Brasil. E grato principalmente à democracia, essa força viva e pulsante que nos permite, mesmo em meio às nossas diferenças, encontrar pontos de convergência e construir um futuro melhor para todos. Vivemos tempos de polarização, é verdade, e os extremos muitas vezes tentam dominar o debate. Aqui, na CMO, provamos que é possível superar esta divisão. Mostramos que, mesmo em um cenário de divergências, o diálogo franco e respeitoso é o caminho para alcançar soluções que beneficiem a todos. Não fugimos dos debates difíceis, mas enfrentamos cada um deles com serenidade e maturidade, sempre buscando o equilíbrio entre as necessidades urgentes do presente e os desafios do futuro. Nossa missão, como membro desta comissão, sempre foi clara: servir ao povo brasileiro. Sabemos que cada decisão tomada aqui, cada número discutido, cada emenda aprovada, ecoa diretamente nas vidas de milhões de brasileiros. Não são apenas cifras ou planilhas, são escolas que serão construídas, são hospitais equipados, meu caro Zaratini, estradas pavimentadas, são vidas impactadas pelas nossas escolhas. Caros colegas, nossa atuação foi pautada pela transparência, pelo diálogo, pelo compromisso com o Brasil. Ao longo dessa gestão, analisamos com responsabilidade
38 medidas provisórias, 39 projetos de lei do Congresso Nacional, assegurando sua tramitação e aprovação. Enfrentamos com determinação desafios críticos, como a tragédia do Rio Grande do Sul, quando nós não medimos esforços para garantir créditos extraordinários que viabilizaram a reconstrução daquele Estado. Conduzimos os trabalhos da Lei de Diretrizes Orçamentárias e da Lei Orçamentária Anual, que segue agora para o Congresso Nacional. Durante esse período, enfrentamos inúmeros desafios, incluindo a insegurança jurídica decorrente das decisões do Supremo Tribunal Federal relacionadas às emendas parlamentares. Foi um momento de intenso aprendizado, no qual o diálogo entre os três poderes prevaleceu, permitindo avanços na CMO. O Congresso Nacional implementou novas regras que asseguram maior transparência e rastreabilidade na execução orçamentária. Sobre a votação da LOA, faço aqui uma reflexão importante, meu caro relator. A apreciação da matéria em março de 2025 evidenciou oportunidades de aprimoramento na articulação entre governo e esta comissão. A CMO, sempre pronta e à disposição para cumprir o calendário regimental do Congresso Nacional, com o firme empenho desta presidência para que a votação ocorresse ainda em 2004. No entanto, a construção do orçamento exige um alinhamento contínuo entre os poderes. O orçamento não se constrói apenas dentro do Executivo. Ele nasce e se fortalece no Parlamento. O aprimoramento do diálogo e da estratégia são essenciais para garantir que o processo ocorra com responsabilidade, planejamento e respeito ao Congresso Nacional. Como deputado federal, lá do meu Piauí, municipalista, sempre defendi os municípios, são a força que impulsiona o Brasil, pois é neles que o orçamento tem impacto direto na vida das pessoas. Compartilho esta convicção com o senador Ângelo Coronel, relator geral do projeto de lei orçamentária anual, a quem expresso, Coronel, meus sinceros agradecimentos pela parceria e pela condução exemplar na elaboração da peça orçamentária que norteará nosso país. Sua dedicação, Coronel, e competência foram fundamentais para o sucesso desse processo. E nada disso teria sido possível, sem uma equipe qualificada e dedicada. Os servidores dessa casa, em especial as consultorias de orçamento da Câmara e do Senado, expresso aqui meu reconhecimento pela competência e pelo profissionalismo. Um agradecimento especial aos consultores da Consultoria de Orçamento e Fiscalização e Financeira, que estiveram presentes em todas as tomadas de decisões dessa presidência, contribuindo com um reconhecimento técnico e comprometimento. Estendo minha gratidão à coordenação de audiovisual, aos taquígrafos, aos assessores de lideranças da Câmara e do Senado Federal, bem como às copeiras e aos garçons, que com dedicação e profissionalismo garantiram o bom funcionamento do trabalho desta comissão. Meu reconhecimento também à minha equipe de colaboradores, lotada no meu gabinete, que me acompanharam na CMO com empenho, lealdade ao longo de toda essa jornada. Agradeço de maneira especial ao meu partido, o Progressista, ao líder da nossa bancada, doutor Luizinho, ao presidente nacional do partido, Ciro Nogueira,
ao deputado Arthur Lira, que na época em que assumi a presidência da CMO, exercia a presidência da casa e me concedeu a oportunidade de liderar presidir esta comissão. Sua confiança e apoio foram fundamentais para a realização do nosso trabalho. Aos presidentes recém-eleitos, Hugo Mota, da Câmara dos Deputados, e o senador Davi Alcolumbre, do Senado Federal, agradeço pela convivência harmoniosa, parceria e constante na abertura de diálogo. Por fim, minha especial gratidão ao meu querido povo do Piauí, meu amado Estado, que me elegeu e permitiu representá-lo nesta comissão, levando nossas demandas e lutas ao centro das decisões nacionais. Sou o primeiro deputado piauiense a ocupar essa cadeira de presidente e carrego no peito um orgulho imenso por isso. Mais do que um título, trata-se de uma responsabilidade de servir ao meu Estado. A política, no sentido mais puro, é isto: servir. Servir aos progressistas, servir ao Piauí e, principalmente, servir ao nosso amado Brasil. E é com esse espírito, meus colegas senadores e deputados, que concluo esse ciclo com a certeza que deixamos um legado de trabalho sério, diálogo e compromisso com o povo brasileiro. Muito obrigado. Passo a palavra para o deputado Lula da Fonte. Muito boa tarde, senhor presidente, colegas parlamentares. A minha fala, na verdade, é muito breve e é só para registrar o meu respeito, a minha admiração a Vossa Excelência e ao senador Ângelo Coronel, que muito bem conduziram esse ano legislativo na nossa querida Comissão Mista de Orçamento. Devido à eleição da mesa diretora da Câmara dos Deputados, a qual eu agradeço a todos os presentes aqui por terem me confiado a eleição de segundo secretário. Eu não poderei participar de nenhuma comissão nos próximos 2 anos, mas eu não poderia encerrar esses trabalhos de forma mais feliz, mais satisfeita em representar Pernambuco na Comissão Mista de Orçamento e de ter na presidência um companheiro de partido, um professor, um amigo, que certamente foi fundamental para que a gente, de forma imparcial, respeitando os deputados do governo, respeitando a oposição, pudesse com certeza chegar ao melhor relatório possível através das mãos do nobre senador Ângelo Coronel. Então, fico muito feliz, presidente Júlio, registro aqui a minha admiração a Vossa Excelência, parabenizo Vossa Excelência pela condição e condução maravilhosa na presidência da Comissão Mista de Orçamento, e pode ter certeza que o nosso partido, em nome do representante Cláudio Cajado, que também faz parte da CMO, de AJ Albuquerque, de todos os parlamentares, a gente estende aqui a admiração a Vossa Excelência pela condução democrática nesse ano legislativo da Comissão de Orçamento. Então, meu muito obrigado, parabéns, deputado Júlio, e com certeza foi um ano muito frutífero, o qual a gente pôde aprovar o orçamento da forma mais democrática possível, respeitando a saúde, a educação, a infraestrutura e todos os relatórios setoriais que foram aprovados aqui nessa casa. Meu muito obrigado. Com a palavra o deputado Carlos Zaratini. Muito obrigado, senhor presidente. Em primeiro lugar, gostaria de parabenizá-lo pela forma como conduziu essa comissão, né, sempre ouvindo democraticamente a todos os representantes dos partidos políticos. Cumprimentar o senador Ângelo Coronel, relator desse orçamento, que cumpriu um papel muito importante. Também o senador Confúcio Moura, que foi o relator da Lei de Diretrizes Orçamentárias. Parabenizar toda essa comissão por um trabalho que foi longo. Passamos o dezembro, mas chegamos aqui num bom termo. Temos um orçamento esse ano que vai possibilitar um aumento substancial de gastos na educação, de gastos na saúde, que são 2 áreas que o povo brasileiro tem muita vontade de que sejam bem executadas. Então,
nós queremos dizer, senhor presidente, que em nome do governo aqui, que eu tive a oportunidade de representar em inúmeras reuniões, dizer do nosso agradecimento, né, por todo o trabalho realizado, e temos certeza, essa parceria tem sido muito importante para levar à frente um projeto de desenvolvimento social e econômico do nosso país. Então, muito obrigado e parabéns a todos. Presidente. Pois não. O senhor vai submeter a voto, né? A medida provisória, a 1268. Não, perfeito. É em seguida para fazer as devidas homenagens à Vossa Excelência e ao nosso relator. Mas faço depois. Vamos votar primeiro a MP. Vamos votar primeiro a medida provisória. Apreciação do relatório apresentado a medida provisória 1268 do Poder Executivo, que abre crédito extraordinário em favor dos Ministérios da Justiça e Segurança Pública, da Saúde, do Meio Ambiente e da Mudança de Clima, do Desenvolvimento Agrário, Agricultura Familiar, Integração e do Desenvolvimento Regional, do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome e da Pesca e Agricultura, no valor de R$ 938.061 para fins específicos. O relator, deputado Léo Prates. Senhor presidente, na verdade, o relator é o deputado Adail Filho. O relatório está publicado pelo adiantário da hora. Peço venha aos pares e aos colegas, como trata-se de medida muito importante para o Rio Grande do Sul, como disse o senador Randolph, para fazer o resumo. Então, a medida provisória abre crédito extraordinário em favor dos Ministérios da Justiça, Segurança Pública, de Saúde, Meio Ambiente e Mudança do Clima, do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, Integração e Desenvolvimento Regional, no valor de R$ 938.458.061. A medida provisória já está nessa casa, senhor presidente. Eu conversava com a consultoria e visa postergar a utilização desses recursos que as prefeituras têm que licitar. Nós tivemos no Rio Grande do Sul, na última semana, pela Comissão de Auxílio a Vítimas de Desastres Climáticos, e vimos as dificuldades das prefeituras, muitas vezes até, senador Randolph, perderam-se computadores, perderam-se materiais, apensos. Então, houve uma dificuldade das próprias prefeituras em executar os planos de trabalho, as execuções. Então, essa medida provisória vem em excelente hora. Por isso, senhor presidente, nós votamos pela constitucionalidade, juridicidade e regimentalidade da medida provisória número 1268 de 2024. No mérito também pela aprovação da medida provisória 1268 de 2024. Esse é o voto meu e do deputado Adail Filho. Muito obrigado, deputado Léo Prates. Com a palavra, o líder presidente, do governo. Não, só para registrar, antes de mais nada, acho que é a primeira vez que um presidente do Congresso Nacional vem à Comissão Mista de Orçamento para prestigiar o encerramento do profícuo e belo trabalho que foi feito por Vossa Excelência na presidência e na condução e pelo presidente e pelo relator Ângelo Coronel na construção dessa peça orçamentária. Então, acho que nós temos que fazer um registro também de agradecimento ao presidente Davi, que também acompanhou de perto todos os passos da produção dessa peça para chegarmos até aqui, e temos desta forma que fazer ao presidente Davi um duplo agradecimento pelo prestígio a essa comissão, por vir aqui no encerramento do trabalho e pela contribuição que deu a ela até agora. É verdade, em nome da comissão, eu fico muito lisonjeado, muito grato pela visita de um grande amigo de bastante tempo, o presidente do Congresso, Davi Alcolumbre. Continuamos com a votação. O relatório está em votação na representação da Câmara dos Deputados. Os senhores deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Em votação na representação do Senado, os senhores senadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Aprovada a medida provisória, a matéria vai à Câmara e, posteriormente, ao Senado Federal. Com a palavra, o relator, o senador Ângelo Coronel. Ô, gente, encerro aqui a minha participação nesta comissão. Confesso a vocês, 40 anos de vida pública, acredito que tenha sido o cargo mais importante que assumi. Não imaginava o tamanho da CMO, e eu quero agradecer a todos os baianos que me colocaram aqui no Congresso Nacional. Foram 4 milhões de baianos que há 6 anos atrás nos elegeram.
para aqui representá-los. Eu queria fazer duas homenagens e agradecimentos. Uma a meu filho, Diego Coronel, que é deputado federal, que o tempo todo ficou ao nosso lado para conversar, para essa interlocução aqui com a Câmara dos Deputados. Ele não pôde estar aqui hoje, mas deve estar nos assistindo. Então, obrigado a ele. Quero também agradecer a minha esposa Eleusa, que não está aqui tirando foto nem filmando. Vou dar falta a ela, porque talvez seja a primeira vez que eu estou aqui em Brasília sem ela estar ao meu lado. É uma companheira de 47 anos, é a minha marqueteira. Então, fez falta, mas eu sei que espiritualmente ela deve estar torcendo para que tudo aqui desse certo nessa tarde de hoje. Queria também agradecer a todos os líderes de todos os partidos que compõem o Congresso Nacional. Queria também aqui agradecer e parabenizar o nosso presidente Júlio Arcoverde, essa revelação da política do Piauí, que desenvolveu um trabalho bastante louvável aqui ao longo desses 4, 5 meses. Parabéns, Júlio, fizemos uma amizade e tenho a certeza, estaremos juntos, não sei se numa nova CMO, mas pelo menos em qualquer outra comissão ou festa que tiver nesse mundo afora. Eu queria também aqui agradecer e parabenizar ao nosso daviniano, Davi Alcolumbre, que ele apresentou aqui no Congresso Nacional, agora, o modo Davi de conduzir os trabalhos. Então, você, Davi, que é um fenômeno na política brasileira pela sua juventude, você tem muita coisa ainda a oferecer ao Brasil. Então, obrigado por você confiar no nosso trabalho. E também quero tecer loas aqui ao nosso querido presidente da Câmara, Hugo Mota, um jovem que também com uma carreira promissora. Obrigado a ele pelo apoio. E também quero fazer aqui registro a duas figuras que não estão presidindo as casas, mas que merecem também destaque. Eu falo de Rodrigo Pacheco, meu amigo particular, e de Arthur Lira, também outro amigo particular. Antes de eu chegar aqui, Arthur já era nosso amigo. E quando eu fui designado para ser o relator, os dois eram os presidentes da casa. Então, obrigado a você, Rodrigo Pacheco, a você, Arthur Lira, se estiver nos escutando, ou então eu sei que alguém vai lhe mandar o recado. Eu queria também agradecer aos colegas da bancada baiana no Senado, Jacques Wagner, líder do governo da casa, Otto Alencar, líder do PSD, que também foram importantes nessa condução do processo da chegada do nome de Ângelo Coronel para ser o relator aqui da CMO. Agradecer também ao presidente Kassab, meu amigo particular, fomos fundadores do PSD. Quando o PSD foi fundado há 11 anos atrás, a gente estava juntos, coletando assinatura Brasil afora. Obrigado também ao presidente Kassab. Quero agradecer também o nosso líder, Randolfo Rodrigues, que foi um guerreiro das idas e vindas, subindo escada, descendo escada, traz projeto, discute, desautorizam ele, depois ele volta a ser autorizado, mas foi uma figura marcante. Esse relatório foi aprovado hoje. Esse relatório, Randolfo, foi aprovado hoje, você tem um percentual muito grande de participação nele, pelo seu jeito de ser. Eu lhe disse que eu era seu fã, quando você era na oposição, que parece que você alugou a Globo só para você. E você, depois que virou líder do governo, você precisa voltar aos seus tempos áureos, que você foi destaque Brasil afora. Inclusive, eu era seu fã. Estou ainda aqui tentando manter, mas está dando um trabalho danado, mas vamos tentar. Quero também agradecer a equipe do governo que está aqui presente, André Siciliano, que está inaugurando aqui hoje nessa assessoria, nosso amigo lá do Rio de Janeiro, nosso Gilmar Machado, lá acho que é de Minas Gerais, que também está aqui, e os demais membros do governo, os assessores do meu gabinete, que foram guerreiros. Gostaria, inclusive, que os meus assessores se levantassem juntamente com os consultores, que eu preciso fazer um agradecimento diferente a vocês. Aqui, gente, eu gostaria de uma salva de palmas. Esses guerreiros ficaram o tempo todo, não se furtaram em nenhum momento a troca de relatório, a muda relatório, a atender pessoas. Eu acho que eles já atenderam tanta gente ao longo desses 4 meses, ao longo das idades que ele tem, porque não foi fácil atender os iguais. Eu sempre digo, é difícil você receber iguais, porque os iguais sempre têm razão, porque se você acha com razão, você não pode tirar a razão dos colegas que são iguais a gente. Então, vocês consultores, vocês assessores, cadê a Ana Paula também, está ali no canto, ela está ali caladinha, mas o Wagner, eu acho que estava aqui também, não sei se saiu, mas vocês também contribuíram muito para que essa tarde chegasse aqui com a votação desse relatório. Os nossos
servidores do Poder Legislativo como um todo também foram guerreiros aqui, porque todos, quando a gente entrava pelos corredores aqui, a gente via o sorriso estampado no rosto, e eu acredito também, depois que entrou no texto, Davi, o aumento de salário dos servidores federais, eu acredito que os servidores da Câmara e do Senado também estão alegres com esse aumento. Queria aqui também agradecer aos jornalistas que cobriu aqui ao longo desses 5, 6 meses. Nunca me furtei a atender uma ligação de nenhum jornalista, né, jornalista aqui do Congresso Nacional ou dos estados, porque eu acho que é uma categoria muito importante. A democracia existe porque tem jornalismo sério. Quando não tem jornalismo sério, não tem democracia. Então, vocês estão de parabéns. Vamos aplaudir aí os jornalistas que cobrem aqui o Parlamento. Eu só queria deixar um textozinho. Quem for escutar, escute. Só para registrar mesmo. Ninguém é obrigado a dar a palavra, mas se der, deve ser cumprida, pois o mundo é redondo. Não sei para quem vai, mas alguém vai entender. Muito bem. E também concluindo, é importante... só para deixar o Congresso mais tranquilo, emenda parlamentar foi colocada no texto, só pode ser cancelada de agora em diante com a assinatura do proponente, do autor. Esse negócio de cancelar a emenda parlamentar sem ouvir o autor da emenda encerra essa tarde. E agradecer aquele que é o mais importante nas nossas vidas, que guia a gente em todos os caminhos, que é o nosso querido Deus. Eu sou um homem muito católico, contrito com Deus, todos os dias de manhã levanto, faço oração e peço a Deus que me guie, Léo Prates. Você, quanto às revelações da política da Bahia, e tenho um grande apreço e carinho por você. Então, nesse momento, eu só quero dizer a vocês, já que Davi chegou, o nosso daviniano, eu acredito que ele agora vai também aqui falar. Não vai, não? Não. Só vim prestigiar a Vossa Excelência, presidente Júlio e a comissão. Então, já que ele não vai falar, Júlio, então vamos atravessar o corredor, né? Vamos. Deixar para ele falar lá. Então, obrigado, gente. Quebrar aqui. Deputado Léo Prates, só para... Eu não podia fazer o encerramento que eu prometi ao presidente Davi que entrego às 15 horas. Eu não podia deixar, presidente... Eu já venha ao senador Coronel, ele sabe do orgulho que tenho de tê-lo no Senado Federal, sou amigo dele, da sua família, e quero dizer, Coronel, que tenho orgulho dessa peça, que eu tenho certeza que foi uma das melhores peças orçamentárias da história dessa comissão. Mas eu, nesse momento, me dirijo a Vossa Excelência, presidente Júlio. Nós não nos conhecíamos antes da CMO, agradeço sua generosidade, sua grandeza, tive a oportunidade de presidir várias sessões em seu nome, de relatar diversos projetos. Vossa Excelência confiou no meu trabalho, assim como o deputado Arthur Lira, que presidia essa casa quando começamos na CMO. Agradecer a Hugo Mota e dizer a Vossa Excelência uma frase de Antístenes. A gratidão é a memória do coração e, por isso, quero dizer a Vossa Excelência que Vossa Excelência, por essa generosidade com esse parlamentar, estará sempre nesse coração cansado de guerra. Obrigado, meu presidente. Muito obrigado, deputado Léo Prates. Presidente, só para agradecer o relator acatou no texto a nossa emenda, devolvendo o poder discricionário ao Poder Executivo para que ele possa realizar suas ações. E aproveitar aqui também a presença do presidente do Congresso. Nós estamos em março, no mês da mulher, e nós tivemos 2 ministras atacadas, sofreram violência política de gênero. Senador, e a gente aguarda uma resposta à altura para que a gente possa ter igualdade de gênero, mais mulheres participando, inclusive de comissão de temáticas como essas tão importantes, que é o orçamento, não só aqui no parlamento, mas também na assessoria técnica. Muito obrigada. Muito obrigado, deputado. Antes de encerrar, presidente Davi, eu fiz como meta com o senador Coronel, nosso relator, entregar o relatório
às 15 horas. E quero lhe dizer que estamos entregando às 15 horas e 4 minutos. Antes de encerrar a reunião, comunico que, de acordo com o artigo 5 da Resolução 1 de 2025 do Congresso Nacional, tendo sido votado pela ACMO 2024, tem o seu mandato encerrado. Prometo sustentar a união, a integridade e a independência do Brasil. Tem 40 anos que eu não estudo, né? E seria minha primeira graduação. E meu espanto eu passei. Trazê-los para dentro da universidade também oportuniza que essa população esteja alinhada com a vanguarda do conhecimento, com a inovação. Isso certamente qualifica o trabalho, qualifica a visão de vida, gratifica essas pessoas. Em discussão, hoje, 20h, aqui na TV Senado. Agora está bem definido que a saúde é um direito de todos e um dever do Estado. O Plano Nacional de Imunizações atingiu o grau de excelência com a criação do Sistema Único de Saúde. O SUS é a maior política nacional responsável pela elevação da expectativa de vida da população brasileira. Todos nós aqui lembramos do que ocorreu na pandemia. Todos nós aprendemos com muita dor que sem saúde não temos nada. Acreditamos na medicina, no Sistema Único de Saúde, nós acreditamos na ciência. Temos o sentimento de dever cumprido e de que ainda temos que cumprir, porque essa batalha e esta guerra ainda não terminaram. TV Senado. Democracia todo dia. Agora é lei. Mulheres vítimas de violência serão acolhidas em locais exclusivos nos serviços de saúde conveniados ou próprios do Sistema Único de Saúde, o SUS. Com a nova regra, as vítimas têm direito a salas que garantam privacidade e restrição do acesso de terceiros não autorizados pela paciente, em especial o do agressor. O Senado votou, agora é lei. Foi bom lembrar de Angela Davis, Pantera Negra, ativista, e realmente cunhou a frase: uma mulher negra se movimentar, toda a sociedade se movimenta com ela. Então não foram os policiais que foram acompanhando que bateram no senhor. Ainda hoje é muito comum a pessoa chegar e perguntar: cadê o juiz? Já se assusta quando é a juíza. Se for preta, aí desanda completo. Fui a primeira mulher negra a sair daqui de dentro do quilômetro para estudar para fora. E depois de mim tem quantas outras lá. Eu via que eu precisava me tornar ativista, ainda que isso não fosse um ativismo literalmente político, mas que fosse um ativismo a partir da arte. Desde pequena era muito legal, para mim era muito divertido ouvir as pessoas falando: eu vi sua avó na televisão. Quando eu não tinha mais a quem acolher, elas me acolheram. Então, meu primeiro trabalho de doméstica, lembra? Foi você que arrumou ali na Augusto de Lima. Quando a pessoa diz: mas a senhora não tem cara de juíza. Aí eu digo: não tenho cara porque eu tenho a mesma cara que você. Eu não tinha noção, assim, do quanto é importante a gente ter conhecimento dos nossos direitos. Então, realmente, quando uma mulher negra se move, toda a sociedade se move com ela. A nação deve mudar. A nação vai mudar. Queremos proclamar a nossa abolição. Chamamos a nossa sofrida Maria da Penha. Medidas adotadas não se restringem a cotas.
embora em alguns casos essas cotas sejam necessárias. Lutamos para ganhar a universidade! Quando eu era mais nova, eu tinha muito medo de ser mãe. Eu sempre digo que a sociedade às vezes obriga as mães negras a deixarem os filhos por causa das dificuldades. Era o que minha mãe nos dizia sempre. Tudo que alguém já fez um dia, você também consegue fazer. Eu sou uma mulher preta e me deram a concessão de poder falar para outras mulheres pretas e muitas vezes por outras mulheres pretas. Quando tu sobe, tu tem que segurar a mão da outra pra outra subir contigo. Que pra ti chegar onde tu tá foi difícil. Então tu já sabe quanto é difícil pro outro que tá lá embaixo também subir mais um degrau. Não é ódio, nem rancor. Apenas um grito de liberdade! Palavras para depois, onde Fabian Estivo toma um longo depoimento de Pepe. Ele é uma pessoa que tem uma característica, assim, das muitas que ele tem uma que é muito forte, que é que ele vive num estado de pensamento permanente. Ele está o tempo todo pensando em alguma coisa. Ele está o tempo todo... Leituras, neste sábado, 19h, aqui na TV Senado. A lei do feminicídio completou 10 anos. O que mudou? Como combater a violência contra a mulher? É preciso ampliar as políticas públicas? O que o Senado tem feito? Nossas convidadas respondem a essas e outras perguntas ao vivo. TV Senado Live nesta sexta, 9h. Olá, eu sou a Carla Benevides e este é o programa Argumento. A Comissão de Esporte vai realizar uma audiência pública para debater os limites para a publicidade das empresas de apostas esportivas de cota fixa, chamadas BETs. Há duas propostas que tratam desse assunto em análise no colegiado e nós vamos conversar a partir de agora com o autor de uma delas, que é o senador Eduardo Girão, do Novo do Ceará. Senador, muito obrigada pela sua presença. Eu que agradeço, Carlinha. Uma honra estar aqui com vocês do Argumento da TV Senado. Senador, a sua proposta, ela pretende proibir que celebridades façam propagandas de bets. Quem estaria nesse rol de celebridades e por que o senhor acha importante que elas não façam parte disso? Em primeiro lugar, é importante a gente perceber a tragédia social que nós estamos tendo com essas bets no Brasil. Os números já mostraram em pouco tempo de funcionamento um endividamento em massa do brasileiro. A Confederação Nacional do Comércio, a CNC, mostrando a migração da produtividade. O brasileiro está gastando tanto com aposta esportiva que está deixando de comprar no comércio. Então, em vez de você comprar um tênis para o seu filho, reservar o dinheiro, ir para uma pizzaria com a sua família, você está gastando com aposta, com aquela expectativa de que vai ficar rico. Aquilo é uma banca, aquilo é feito para perder, E quem ganha são os magnatas que estão no Brasil. Então, para mim, acabava com tudo. Vamos começar por aí. Para mim, a gente voltava a proibir bets, e o Brasil ficar livre disso. E, infelizmente, não é possível ainda. Não sei quanto mais dor, quanto mais ludopatas, que é a doença do vício, quanto mais famílias vão ser devastadas e pessoas até cometendo um atentado contra a própria vida no desespero. A gente já fez audiência nesse sentido e eu trouxe pessoas, Então, no momento, a gente está procurando, já que o meu projeto para acabar não é votado, um dia eu espero o mais rápido possível que seja, mas enquanto isso nós vamos deliberar. Eu acredito que o senador Carlos Portinho ou o Petecão devem ser os relatores, Eu vejo uma possibilidade aí grande de ser o próprio Portinho, que vem da área do esporte, e que ele tem essa sensibilidade de minimizar os efeitos, as consequências disso. Como é que se minimiza? Mesma coisa do tabaco, do cigarro. Se minimiza através de propaganda,
Então, a gente precisa restringir ao máximo propaganda. Primeira coisa, camisa de jogador, camisa do time de futebol. Não vai poder ter, né? Pelo projeto. Aí vai ter um lobby pesado dos clubes, né? De CBF, de não sei o quê, que é um patrocínio alto. Que o futebol nunca precisou, tá, Carlinha? Eu sou, desde pequeno, louco pro futebol, fui presidente de um clube, do Fortaleza. Nunca precisamos disso. Mas agora, o dinheiro fácil, tirado do povo, do suor, do trabalho, dando prejuízo pro SUS, dando prejuízo para tudo, coloca no clube e vai ser difícil tirar. Mas o meu projeto é esse. E também para limitar, que é uma covardia, vamos combinar, um técnico, um jogador que é querido, amado, né? um radialista, um locutor, ficar fazendo propaganda de bet. Aí é covardia, né? É como você tirar o pirulito de uma criança. A pessoa já é apaixonada pelo time, já gosta de futebol. Ainda vai o ídolo fazer propaganda para apostar, como a gente está vendo hoje, a 3x4 aí. Hoje você não consegue mais assistir futebol. Né? Isso é a alma do Brasil, a paixão nacional. Hoje, a todo tempo, aposte, aposte, aposte. E o nosso projeto vem com esse objetivo de restringir. Eu espero que a gente avance com o relator. Vamos lutar nessa audiência pública, colocar nomes importantes da sociedade civil. Inclusive, as pessoas que ficaram os viciadas, ludopatas, né? Como tem os alcoólicos anônimos, tem também o pessoal da ludopatia, para que eles possam se manifestar, para que a gente evite ao máximo essa tragédia que está acontecendo no Brasil. Pois é, são 2 projetos. Um deles também, que é de autoria do senador Estevão Valentim, restringe questão de horários, né, tanto no rádio como na TV, veda a divulgação por meios impressos e eletrônicos, inclusive a internet. Existe a possibilidade de juntar essas 2 propostas, senador, já que vai haver uma audiência pública? Acaba porque se uma interfere na outra, como é que está essa negociação? Uma complementa a outra. Eu acho que quanto mais, eu repito, o cigarro, né? Quanto mais travas a gente colocar, dificuldade a gente colocar, melhor para o Brasil, melhor para os brasileiros. Então, tem inclusive um outro projeto nosso, que a gente está dando entrada, vamos ver se dá tempo para também fazer aí juntar, que é a proibição de placas nos estádios, né? Placas. Porque você vai para o estádio com sua filha, com o seu filho pequeno, e fica ali na cabeça deles, eles querem assistir o jogo, mas só vê a placa, aposte. Está perdendo a essência. E outra coisa, está matando as galinhas dos ovos de ouro do futebol, né, que é o sócio-torcedor. É uma coisa tão óbvia que os dirigentes não perceberam. Aliás, perceberam, mas o lucro imediato, o dinheiro imediato é maior do que a preocupação com o futuro do esporte. Então, o sócio-torcedor, ele vai acabar o dinheiro dele com a aposta. E ele não vai poder colaborar mais com o seu clube mensalmente. Então, a grande receita dos clubes brasileiros, principalmente daqueles grandes clubes, é o sócio-torcedor. E a médio e longo prazo vai minguar esses aportes, o número de sócios-torcedores, porque eles não vão ter dinheiro porque se endividaram. Entendeu? Então, tem também os horários de 22 horas às 6 da manhã. Só poderia nesse horário? Não, veja bem, a lógica é o seguinte, de 6 a 22 tem que proibir. Por quê? Porque é claro que é ludopata. Se você não está dormindo nesse horário, né, você está viciado. Né? E outros horários também serem deliberados. Na hora do jogo, tá apostando, é uma coisa que também está errada. Então, todas essas ideias nós vamos debater fortemente na Comissão de Esporte. Agora, senador, proibindo, vamos supor que seja aprovado e fique proibida essa publicidade de uma forma restrita ou mais ampla. De que forma isso impactaria na receita dos clubes, nos orçamentos dos clubes? E como seria possível equalizar isso para outros esportes? Né? A própria presidente da comissão ontem, a senadora Leila, falou: o futebol se garante, mas outros esportes, às vezes, não tem essa opção. É uma questão de sobrevivência. Como equalizar isso para todos os esportes? Olha, vamos lá. Você colocou se acabar, né? Se acabar, que é um projeto meu que não vai ser votado agora,
Né? Se acabar a publicidade. Se acabar a publicidade. Não vai acabar, a gente está querendo restringir ao máximo, né? Porque acabar a publicidade, você praticamente liquida as bets. Como é que as pessoas vão atrás? Se limitar. Né? Limitar. Então, essa limitação, ela não vai dar tanto impacto. Vai dar impacto para as televisões comerciais, né? Que estão ganhando os tubos de dinheiro tirado do povo, vai para os magnatas das bets e eles apostam, e eles colocam nos veículos de comunicação para multiplicar. Então, isso eles vão sofrer, né? As concessionárias públicas de TV, enfim. Agora, com relação aos próprios clubes de futebol, a limitação de horário, eu não vejo problema, né? A partir do momento que a gente tira da camisa do clube, aí ele vai ter que ir atrás de construtora, como a gente tinha, né? No Fortaleza, por exemplo, atrás de banco para investir, né? Para colocar o patrocínio, eletrodomésticos, empresas de... Enfim, aposta não combina com esporte. É algo que está acabando com o outro ali. Na verdade, o esporte, ele é o mais prejudicado porque tira a essência dele, que é de unir, que é de integrar, que é de lazer. A pessoa está ficando nervosa, Carlinha. Você acredita nisso? As pessoas, quando vão para o jogo, quando vê o seu time, tem casos assim que eles apostam que o time tem que fazer 3 gols, né? Então, se o time fizer 4... ele já perdeu, o time dele que fizer mais gol. Então, você tira aquela magia de você estar ali naquela expectativa. E hoje se aposta em tudo, né? Sim. Se aposta em cartão amarelo, se aposta na cor do Gatorade que o cara vai pegar, na lateral, se aposta em tudo. Virou uma negociação, um campo de negociação extremo, um comércio feio, e que está deturpando a essência do esporte. Quem deve ser ouvido nessa audiência pública, além dos ludopatas? Olha, eu acredito que tem que ouvir os clubes, a associação dos clubes, tem que ouvir as entidades que regulamentam o futebol, que organizam o CBF, as próprias casas bets precisam ser ouvidas, é uma audiência pública, tem que ouvir todo mundo, mas, sobretudo, a gente precisa ouvir também o comércio, né? Nós queremos ouvir pessoas que estão tendo essa canibalização, né, de investimentos, né, no país, que está perdendo a indústria também. Então, a gente está ampliando bastante, estamos encaminhando o ofício para a presidente Leila para indicar os nomes daqueles que vão ser ouvidos. Claro que outros senadores também vão indicar. Eu acho que quanto mais nomes, melhor. Só não pode demorar muito. Só não pode ficar fazendo. Tu sabe que é uma coisa aqui no Senado, quando você não quer votar uma coisa, faz audiência pública, né? E aí fica, faz outra e nunca sai. Faz uma. Nem que a gente passe o dia inteiro aqui, um sábado, venha para cá, numa sexta, numa segunda, que não tem muito movimento, e a gente organiza, mas tem que votar isso logo, porque enquanto eu estou conversando com você aqui, você está nos assistindo, né, nesse programa Argumento, tem gente perdendo tudo, tem gente se viciando, tem gente largando a esposa, os filhos, e tá uma situação muito preocupante, perdendo emprego, inclusive. Tá certo, senador. Obrigada mais uma vez pela sua presença e pelos seus esclarecimentos. Tudo de bom. Muita paz para vocês. E eu agradeço a você também que nos assistiu. Se você quiser rever esse programa, é só entrar no nosso site, senado.leg.br/TV, ou acessar o nosso canal no YouTube. Obrigada pela sua companhia e até o próximo argumento. Uma notícia falsa pode vir de quem a gente menos espera, no grupo da família ou nas nossas redes sociais. Mas como saber se uma informação é verdadeira? Agora, as informações sobre o Senado podem ser checadas pelo WhatsApp. Envie texto, link, foto, captura de tela ou vídeo de qualquer notícia duvidosa sobre o Senado Federal. Nossa equipe vai analisar o material e responder se a informação é falsa, verdadeira ou imprecisa. Ficou na dúvida? Senado verifica. Não presença, ela é uma forma de reconhecer a humanidade de determinados grupos raciais hegemônicos. Quando eu só estou acostumada no meu ambiente de trabalho, o meu chefe é um homem, e ele é branco, e ele é cis, você vai involuntariamente construindo no seu imaginário de que há
corpos talhados para o exercício do poder. Tela Brasil, neste sábado, 19h30, aqui na TV Senado. Vamos levá-los a uma viagem pelo tempo e pelo som. Vamos sair de Salzburgo, no século XVIII, terra de Mozart, ao Rio de Janeiro dos dias atuais. E tem um detalhe, tudo é tocado a 4 mãos em um único piano. Nós somos, em Portugal, os primeiros, eventualmente, a ousar fazer repertório, enfim, que não era este repertório, não é, fechado. Câmara de Fortaleza contrata a primeira funcionária com síndrome de Down. A saúde de transexuais e travestis é tema de debate na Assembleia Legislativa do Paraná. Conheça a história do Museu do Futebol e descubra o que ele tem a ver com o Legislativo de São Paulo. Tudo isso você vê no Parlamento Brasil. Parlamento Brasil, toda sexta, 20h, aqui na TV Senado. Há 200 anos, o Brasil dava seu primeiro passo na criação do Senado. E começava a pavimentar o caminho para uma democracia representativa. O Senado teve um papel decisivo para a manutenção da estabilidade política da maior parte do período monárquico do Império Brasileiro. O maior desafio do Brasil era a manutenção da integridade territorial do país. Ao longo de 2 séculos, em 3 endereços diferentes, o Senado foi palco de discussões que definiram os rumos do país. O Senado está presente em todas as decisões que culminam com a aprovação de leis que vão ser decisivas para o andamento da vida brasileira ao longo do século XIX. O Senado participou dos debates e da votação das chamadas leis abolicionistas. E o Senado teve muita importância na resolução de conflitos. Ao longo de toda a República, todas as grandes crises políticas que aconteceram no Brasil foram resolvidas no Parlamento. E quando o Parlamento não conseguiu resolvê-las, houve a ruptura. Fundamental para a estabilidade política do Brasil, o Senado promoveu o debate, aprovou leis transformadoras, aboliu injustiças, conquistou direitos, atravessou crises, foi calado, fiscalizou, investigou, julgou, reformou, inovou. O conceito de democracia que nós temos hoje não existia no século XIX. Nas últimas décadas, o Senado começa a se transformar, porque ele passa a contar com pessoas que estão mais diretamente ligadas às condições gerais da população brasileira. Ela não deixa de ser representativa, mas vai tentando ser cada vez mais participativa. Quanto mais o tempo avança e se amplia a participação política da sociedade brasileira, mais o Senado se aproxima da real fisionomia da sociedade brasileira. Casa da Pluralidade Política. Espaço de diálogo. Berço de leis que expandiram os horizontes do Brasil. Guardião da democracia.
Senado Federal. 200 anos de história. Eu escuto bem, eu enxergo bem, já fiz operação de catarata. Eu leio muito. Nessa parte intelectual eu não vejo nenhuma diferença, não. Pelo contrário, eu hoje fiquei pensando assim, poxa, por que eu não sabia disso quando eu era mais nova, né? Envelhecer, neste sábado, 7 horas da manhã. Aqui, na TV Senado. Falar da bandeira de São Paulo é falar também de uma parte importante da história do Brasil. Ela foi criada pelo jornalista Júlio Ribeiro logo após a abolição da escravatura e 1 ano antes da proclamação da República. E além de ser jornalista, ele era um fervoroso republicano. O modelo adotado pelo jornalista Júlio Ribeiro era justamente aquele da pátria do seu pai, que era norte-americano. Ele projeta uma bandeira pensando na que seria a futura bandeira do Brasil. Por isso, a razão, meus caros, do mapa do Brasil estar na bandeira do estado de São Paulo hoje. Parece um pouco com a bandeira americana. Sim, na ideia original, as cores preto, branco e vermelho representavam os 3 povos formadores da nação brasileira: brancos, negros e indígenas. Mas, após a Revolução Constitucionalista de 32, preto e branco representavam o dia e a noite, vermelho, o sangue dos paulistas em prol da nova Constituição. O sistema acusa a participação de 323 deputados e deputadas e de 58 senadoras e senadores nesta sessão. Havendo número regimental, declaro aberta a sessão. Declaro aberta a ordem do dia. Consta na pauta da presente sessão o PLN número 26 de 2024, Peloa 2025. Item único da pauta. PLN número 26 de 2024, Peloa 2025. Votação em turno único do projeto de lei do Congresso Nacional número 26 de 2024, que estima a receita fixa e despesa da União para o exercício financeiro de 2025. Ao projeto foram apresentadas 7.201 emendas. O parecer número 3 da CMO de 2025, que teve como relator o senador Ângelo Coronel, conclui pela aprovação do projeto na forma do substitutivo. Em discussão a matéria. Como é que abre aqui? Não lá. Tá aberto o microfone, deputada Adriana. Só estou respirando. Obrigada, presidente. Presidente, eu quero fazer uma questão de ordem com base do fundamento do artigo 280 do Regimento Interno do Senado Federal. Ele determina um interstício mínimo de 3 dias úteis que deve ser respeitado entre a publicação do parecer da LOA e sua inclusão na pauta. E qual é a realidade que a gente está enfrentando aqui hoje? O parecer foi votado no mesmo dia da publicação, e eu estive na CMO hoje, e ainda com todo respeito aos colegas, ao senador Ângelo, o fato é que a gente está tendo um regimento atropelado, o parecer foi publicado às 2 horas da manhã, então a gente tem pouquíssimo tempo, foi votado ali, veio para cá, e, na minha visão, isso é um completo absurdo, porque o interstício de 3 dias úteis não é uma mera formalidade, é um princípio fundamental para garantir que cada parlamentar tenha condições de avaliar a matéria e entender o seu papel, a sua responsabilidade. Eu quero lembrar a todos os senhores e senhoras que esse parecer tem umas 3.000 páginas. 3.000 páginas.
Então, se a gente empilhar 3.000 páginas, acho que dá mais ou menos a minha altura de página, né? Então, eu acho que é importante a gente discutir. Eu sei que nós temos urgência de votar o orçamento, a gente sabe que a gente está em março, isso deveria ter sido votado em dezembro. A gente sabe que tem uma discussão de rito das emendas, mas, minimamente, a gente está votando à LOA, com um plenário onde todos podem dar presença remotamente. A lei orçamentária anual é a lei mais importante desse país, principalmente nesse momento, e a gente precisa tratar isso com a devida seriedade. Não dá para ficar quieta, não dá para consentir, porque está acontecendo hoje, vai acontecer o mês que vem, e isso, infelizmente, senador Davi, em que pese, eu sei que vocês estão com viagem marcada semana que vem e tudo, mas eu acho que esse tempo, eu me sinto desrespeitada como parlamentar de não poder estudar essa matéria do jeito que eu gostaria. Sou uma parlamentar estudiosa, vou na linha, vou no detalhe, e isso realmente me incomoda. Então, eu quero fazer aqui, requerer que essa sessão seja imediatamente suspensa. E que o parecer da LOA somente seja incluído à pauta após o cumprimento integral do prazo, que é regimental, de 3 dias úteis, sob pena de nulidade. Porque eu acho que o Congresso Nacional e o senhor, que é presidente dessa casa, tem que realmente fazer esse rito, e a gente tem que ser o exemplo de respeito às nossas próprias regras. Essa é a minha questão de ordem, presidente. Te devolvo com 2 minutos sobrando. Obrigada. Deputada Adriana, como nós iniciamos o processo de discussão da matéria, esta presidência recolhe a questão de ordem de Vossa Excelência e a resposta será dada oportunamente. Presidente, com todo respeito, a primeira meia hora deveria ser breve, o artigo 31 diz isso, então a gente não seguiu o rito adequado para isso. Então, o recolhimento da questão de ordem, eu entendo que o senhor pode falar isso, mas isso é um momento que tem que ser deliberado agora, porque está tempestivo. A presidência responderá oportunamente à questão de ordem de Vossa Excelência. Consulta a secretaria... Mas é imediato, presidente. Deputado Lindenberg Farias, para discutir a matéria. Deputado Carlos Aratini. Muito obrigado, senhor presidente. Só para afirmar que nós fizemos um amplo debate sobre essa matéria. O relatório, o projeto de lei chegou tempestivamente a esse Congresso em agosto do ano passado, foi debatido amplamente, houveram as 7.000 e tantas emendas que foram apresentadas, o processo foi discutido e rediscutido, inclusive dessa vez com a interferência, a participação do Supremo Tribunal Federal, que discutiu as emendas parlamentares. Então, o resultado que nós temos hoje é um resultado que toda a Comissão de Orçamento e quem mais quisesse acompanhar dentro desse Congresso Nacional teve oportunidade de acompanhar. Então, eu quero aqui parabenizar o deputado Júlio Arcoverde, que exerceu democraticamente a sua função de presidente da comissão, e o senador Ângelo Coronel, que também teve um excelente trabalho à frente da relatoria dessa comissão, desse projeto. E dizer que, sem dúvida nenhuma, todos aqueles que quiseram opinar, puderam opinar, e está de parabéns à Comissão Mista de Orçamento por esse relatório. Presidente. Para discutir a matéria, concedo a palavra ao senador líder Rogério Marinho. Já é a discussão da matéria? Sim. Então eu peço a Vossa Excelência... Vossa Excelência pode utilizar a tribuna. Há um requerimento do líder para orientação de liderança. Portanto, eu solicito que o tempo seja de 10 minutos. Senhor presidente, senhores deputados, senhores senadores, aqueles que nos acompanham ainda pela TV Câmara e pela TV Senado, nós estamos hoje, no mês de março, votando o orçamento, março de 2025, votando o orçamento que deveria ter sido votado em 2024. Isso demonstra, por um lado, desarticulação, de outro lado, desapreço à atividade legislativa
e ao bom funcionamento das contas públicas no nosso país. Um governo que tem sérias dificuldades de fazer o que é de sua responsabilidade, que é, minimamente, dar tranquilidade do ponto de vista fiscal à sociedade brasileira. Isso começa, senhores, e eu sempre gosto de relembrar isso, porque, como professor, aprendi que a repetição traz o conhecimento. Isso começa com um pecado original, que é a PEC da transição. A PEC da transição, senhor presidente, permitiu que acrescêssemos ao orçamento da União quase 200 bilhões de reais sem a contrapartida de receitas suficientes para resolver este problema que foi causado pelo governo de transição do PT. E este pecado original nos levou para uma espécie de armadilha em que nós não conseguimos nos desvencilhar. Uma armadilha que fez com que os juros da dívida pública brasileira, que são regidos pelo Banco Central, estejam hoje a taxa Selic em 14,25% e com a perspectiva de chegarmos a 15 pontos percentuais até meados do mês de maio desse ano. E eu queria, antes de mais nada, fazer um exercício de aritmética simples com o plenário e com o povo brasileiro para vocês terem uma dimensão de como o PT prejudica o Brasil com medidas populistas e com medidas temerárias de uma fórmula que já foi repetida até a exaustão em tempos não muito distantes. E nós vimos o resultado. A supressão de quase 8 pontos percentuais do nosso produto interno bruto, o fechamento de centenas de milhares de empresas, desemprego, desalento e a necessidade de refundarmos o Estado brasileiro, que ocorreu com o impedimento da então presidente Dilma Rousseff. Imaginem, senhores, que o nosso PIB, nosso Produto Interno Bruto, foi consolidado no final de 2024 em 11 trilhões e 700 bilhões. Vamos fazer um cálculo simples. Se nós crescemos 3,4%, nós estamos falando em algo como 400 bilhões de reais. Peço a atenção do nobre deputado Marcel Van Harten, que é bom em contas, e do deputado Kim Kataguiri, ambos bons em matemática e aritmética. Vejam esse cálculo simples. Esses 11,7 bilhões do crescimento do PIB nos dá 400 bilhões. Só que as políticas temerárias deste governo nos obrigaram a pagar 910 bilhões de reais de juros. Contabilize a menor para o povo brasileiro mais de 500 bilhões de reais. Isso se repetiu em 23. Então nós temos 1 trilhão de reais que o governo do PT, que o presidente Lula e os seus ministros já colocaram na conta das gerações futuras do povo brasileiro. 1 trilhão de reais. Vamos fazer um outro raciocínio. Se nós pagamos a uma taxa hoje de 14,25% e um preço médio aí de 10,5% a 11% de juros ao ano em função do perfil da dívida, e nós tínhamos em 2022 o relatório Focus apontando que se as políticas fiscais do governo do presidente Bolsonaro tivessem tido continuidade, uma taxa de juros de 7%, nós estamos falando de uma diferença de 7 para 14,25, nobre deputado Marcel Van Harten. Nós estamos falando de 500 bilhões de reais que nós estamos pagando a mais pela incúria, pelo desprezo às contas públicas, por um projeto de poder que despreza o país, que quer se perpetuar, inclusive, à custa de quebrar a nação brasileira mais uma vez. E isso é grave, senhores presidentes. Isso é grave, senhores deputados e senadores. Nós estamos, na verdade, caminhando para um precipício que só vai ser corrigido se Deus e o povo permitir em 2026, com a volta do presidente Bolsonaro à presidência da República. São ações populistas que impactam nesse orçamento que vamos votar daqui a pouco.
E vou dar alguns exemplos. Com a popularidade em baixa, está sendo anunciado no orçamento um acréscimo de 18 bilhões para o programa habitacional. Mas, pasmem, não é para os pobres que o PT fala que defende. Não, esses 18 bilhões é para uma faixa de 8 mil a 12 mil reais, para fazer com que a classe média tenha recursos subsidiados para adquirir imóveis. O desespero deste governo está subtraindo esses recursos do Fundo Social, que é o fundo de compensação do pré-sal, que não serve para essa destinação, com mais um drible que é dado dentro das contas públicas brasileiras. Mais um. São 18 bilhões. Aliás, o governo, quando criou o arcabouço fiscal, eu disse naquela oportunidade, não vai resistir um ano. Vou repetir, errei! Dou a mão à palmatória, nobre senador Patrus Ananias. Dou a mão à palmatória. Não resistiu há 3 meses. O governo passou por cima do arcabouço 3 meses depois e passou 8 vezes depois. A regra fiscal criada por eles mesmos. Eles não respeitam nem o que fazem. Nós temos agora o governo anunciando que vai ter um superávit de 15 bilhões de reais. Olha que patuscada! Eles estão subestimando, por exemplo, a Previdência em quase 11 bilhões. Eles estão subestimando aqui o pé de meia, botaram 1 bilhão de reais, quando a previsão é se gastar 12 bilhões de reais. Nós temos uma questão aqui que é recorrente, e eu chamo a atenção dos senhores. Em 2023, por ocasião da elaboração do orçamento de 2024, o governo faz um cálculo, vejam, criminoso, para não dizer que é incompetente ou temerário, de querer arrecadar 52 bilhões de reais com o voto de qualidade do CARF. Você sabe quanto foi arrecadado? 300 milhões. Não foi 52, não foi 51, não foi 40, não foi 39. E aí vocês vão me dizer, e eu com isso? Isso significa que a previsão da Receita permitiu se alocar 52 bilhões de despesas dentro do orçamento da União, num drible evidente à boa-fé da sociedade brasileira representada pelo Parlamento. E essa situação é repetida agora. O governo estima 28 bilhões de reais de arrecadação no CARF. O que é que vai acontecer ao final do ano, quando essa previsão não for realizada? Ah, desculpe, foi sem querer. Sem querer, pergunte à sociedade brasileira o que está acontecendo. Pergunte às donas de casa, pergunte ao cidadão brasileiro se no final de 2022, com os recursos que dispunha, o seu poder de compra permitia comprar a mesma quantidade de alimentos que ele consegue comprar no final de 2024. É muito fácil ser populista, é muito fácil fazer uma administração temerária, é muito fácil ficar dizendo sim quando há a necessidade de ter austeridade e responsabilidade. Agora, quem paga o preço por isso é o povo brasileiro mais pobre, mais humilde, mais fragilizado economicamente, que eles dizem mentirosamente que defendem. Não, querem se utilizar como massa de manobra. E aí está o resultado. A inflação batendo nas nossas portas, o descontrole cambial. E nós escutamos o presidente Lula dizer que o povo não come dólar. É uma platitude, é uma ignorância econômica e é um desplante na forma como ele se comunica com a sociedade. Ou ele não sabe que o trigo, que faz parte da mesa do cidadão brasileiro, com o macarrão, com o pão, com o biscoito, com a bolacha, é comprado majoritariamente com dólar, que os insumos da nossa indústria, que os insumos dos serviços oferecidos pela sociedade brasileira são pagos em dólar, que é a moeda corrente do mundo inteiro. Se ele não sabe disso, eu me admiro, acho que sabe. E é mais um fake news que ele planta para a sociedade brasileira para desviar a atenção dos reais problemas que nós enfrentamos. Lamento que este parlamento não esteja repleto de senhores deputados e senhoras deputadas, de senhores senadores e senhoras senadoras, para que nós possamos fazer a discussão da peça ou da legislação mais importante do parlamento e do legislativo deste país ou de qualquer outro país, que é justamente o orçamento público, que na hora que é aplicado, define quais são as prioridades que o país tem para os anos subsequentes ou para o ano subsequente. Vejam, senhores, eu não estou aqui como arauto de más notícias, mas fazendo o nosso papel de fiscal
deste Executivo, que infelizmente nós gostaríamos de estar enganados. Quero repetir, quero estar enganado, oxalá eu esteja enganado, mas infelizmente vai levar o Brasil para o mesmo precipício, para o mesmo buraco, porque repete as mesmas práticas que nos levaram ao desastre de 2015, 2016, com os mesmos personagens, da mesma forma, e este filme que nós já assistimos, infelizmente, nós sabemos o seu desfecho. Espero que tenhamos a maturidade de entender os problemas em que estamos imersos e possamos juntos trabalhar para resolver e ajustar as contas públicas do nosso país. Obrigado, senhor presidente. Concedo a palavra para discutir a matéria a deputada Érica Cocai. Então, concedo a palavra ao senador Isalci Lucas. Senhor presidente, senhoras, senhores senadores, senadoras, deputados e deputadas. Presidente, eu falei há pouco na Comissão Mista do Orçamento e quero repetir aqui no plenário e gostaria muito de ter a atenção dos assessores, principalmente aqueles da Comissão de Orçamento, porque o DF vem sendo já prejudicado há muitos anos. Presidente, 88, ano que aprovamos a Constituição, nós não tínhamos eleição em Brasília. Brasília só passou a ter eleição a partir de 90. Por isso que na Constituição diz que compete à União manter e organizar a segurança pública e auxiliar no financiamento da educação e da saúde. Acontece que em 2002 foi aprovada uma lei ordinária estabelecendo um valor. Então hoje nós já temos no orçamento um valor definido, está lá no orçamento. Se pegarem a página 583, 584, vocês vão ver que o fundo já está estabelecido no orçamento. Mas no anexo 5, nós não temos previsão nenhuma de reajuste e sequer de convocação, de concurso. E com isso o DF tem hoje um dos piores salários do Brasil, porque depende de iniciativa do governo local, encaminha para o governo federal, e o governo federal, se quiser, encaminha para o Congresso. Foi o que aconteceu agora. O governador Ibanez anunciou um aumento, aliás, aumento não, um reajuste para os nossos policiais militares, bombeiros, polícia civil. Criou-se essa expectativa e não chegou absolutamente nada aqui na Comissão Mista do Orçamento e muito menos aqui no plenário. Portanto, mais uma vez, nós estaremos aí prejudicando os nossos servidores. Inclusive, Brasília hoje tem um déficit de contingente muito grande. Em 2009, de acordo com a lei, era para termos 18 mil policiais militares. Hoje nós temos 10 mil. E a população mais do que dobrou. Então eu preciso que os senadores e deputados entendam que 88 não tinha eleição. Por isso, essa distorção com relação ao Distrito Federal. Então eu apresentei uma PEC, a PEC número 1 de 2025, que resolve essa situação. Ela diz que compete à União transferir os recursos para o GDF para manter, organizar a segurança pública, a Polícia Militar, Corpo de Bombeiro e Polícia Civil e auxiliar no funcionamento da educação e da saúde. Exatamente o texto da lei ordinária que está estabelecido. Exatamente para corrigir essa distorção. Então, nós estamos com muita dificuldade aqui com relação à saúde, educação e segurança. E a única forma de restabelecermos o nosso contingente e pagar uma remuneração compatível com os outros governos estaduais é aprovando a PEC. Qual é o governador de qual estado tem que pedir autorização para o Congresso ou para o Palácio do Planalto para dar aumento salarial? Nenhum.
Só o Distrito Federal, exatamente pela distorção da Constituição de 88, que não tinha na época eleição. Eu me lembro quando o governador Cristóvão, do Partido dos Trabalhadores, foi governador, ele tinha com o pires na mão pedir para pagar saúde e educação. Tinha que entrar na fila, esperar a agenda do ministro da Fazenda. Então não tem sentido, não tem lógica o que está acontecendo hoje, de ter que pedir autorização para o Congresso e para o Palácio do Planalto, uma coisa que já está no orçamento. O recurso já está no orçamento, o recurso já é transferido para o GDF, mas não conseguimos fazer os concursos e muito menos os reajustes. Então fica assim, empurra, empurra, um jogando a culpa no outro. E quem sai prejudicado são os servidores da segurança, da saúde e educação, mas principalmente a população do Distrito Federal. Só quero lembrar a todos vocês, Brasília é a capital de todos os brasileiros, não é só de nós, todos vocês. Para então, concluir, merece realmente uma atenção especial e é o apelo que faço aqui. Muito obrigado, presidente. concedo a palavra ao deputado Kim Kataguiri. Senhor presidente, senador Davi Alcolumbre, senhores deputados, senhores senadores, eu quero me dirigir aqui à população brasileira para mostrar o nível de esculhambação que é esse nosso país. Nós estamos votando aqui sobre 6 trilhões de reais, o dinheiro do trabalhador, do pagador de impostos, de um texto que foi aprovado há 40 minutos e tem 2.800 páginas. Esse é o nível de cuidado que o parlamento brasileiro tem com o seu dinheiro, pagador de impostos. E eu olho para o plenário aqui, e é uma pena que eu não consiga mostrar, porque agora a câmera está em mim, mas eu digo para vocês que de quase 600 parlamentares, entre deputados e senadores, nós temos aqui, chutando alto, sendo generoso, 30 parlamentares para votar o orçamento de 6 trilhões de reais. E que nós tivemos aí seus 40 minutos para analisar 2.800 páginas. Mas nesses 40 minutos eu ainda consegui puxar algumas coisas para alertar a população do saque que está sendo feito ao bolso do trabalhador. Veja, no último ano nós tivemos, por parte do governo Lula, gasto de 2 bilhões e 150 milhões de reais com viagem, com passagem diária, hotel, muitas passagens de classe executiva, muitos hotéis de 4, 5 estrelas. Nós estamos aqui aprovando agora o orçamento enviado pelo governo Lula, 820 milhões de reais para habitação no Brasil inteiro. Logo, os petistas falam tanto sobre os moradores de rua, sobre a pobreza, sobre a miséria, gasta-se mais do que o triplo com viagem e diária de ministro do governo do que com habitação para o Brasil inteiro. Esporte, nós tivemos as Olimpíadas, então ministra dos esportes, o presidente Lula, celebrando o desempenho do Brasil nas Olimpíadas. Nós estamos mandando 400 milhões de reais para o esporte e, mais uma vez, repito, o gasto no último ano, mas vamos comemorar que pelo menos o gasto do ano passado vai ser menor que o gasto desse ano com passagem diária. Aliás, esse é um princípio, esse é um paradigma que nós sempre temos que comemorar o dia de hoje, enquanto a gente está no governo do PT, porque com certeza o dia de hoje é melhor que o de amanhã. 400 milhões de reais sendo enviados para o esporte, quando a gente tem um gasto de 2 bilhões e 150 milhões de reais com passagens diárias. Saneamento, 2 bilhões de reais, ou melhor, 1 bilhão e 900 milhões de reais para o saneamento básico do Brasil inteiro. Aqueles deputados em São Paulo que tanto criticaram a reforma no saneamento feita pela Assembleia Legislativa e pelo governo do Estado, em nível federal, mandam menos dinheiro para o saneamento básico do que para a passagem e diária de ministro do governo. E aqui eu quero falar também sobre os programas sociais. Corte de 7 bilhões de reais
no Bolsa Família, promovido pelo governo Lula. Corte de 2 bilhões de reais na educação, promovido pelo governo Lula. Corte de 3 bilhões de reais na ciência e tecnologia, promovido pelo governo Lula. Na hora de pensar em habitação, em esporte, em educação, em ciência, aí precisa fazer ajuste, aí precisa apertar. Agora, na hora de falar de super salário, de juiz, de promotor, de benefício acima do teto de ministro do Estado, que acumula cargo em empresa estatal, vai um dia e ganha 24 mil reais por mês, mais os 44 mil de salário de ministro de Estado, nisso eles não querem mexer. Ou nas centenas de bilhões de reais que a gente dá em privilégios tributários para grandes empresas, que os petistas tanto dizem combater, mas quando estão no poder, tira dinheiro do pagador de imposto pobre para dar privilégio tributário para grande empresário amigo do governo, para os irmãos Joesley e Wesley, para Rubens Ometo, para aqueles que todo mundo aqui sabe que transita nessa casa, transita no Palácio do Planalto e consegue benefício aqui, ó, no orçamento da União. Não posso deixar de falar também, presidente, 26 bilhões de reais, e a gente sempre fala do nosso judiciário mais caro do mundo e um dos mais lentos, 26 bilhões de reais só para a Justiça do Trabalho. Vamos comparar com o orçamento da segurança pública para o Brasil inteiro? 17 bilhões de reais. A Justiça do Trabalho custa quase o dobro do que a segurança pública no Brasil inteiro. Custo deste Congresso Nacional, 14 bilhões de reais. Para deputado e senador pagar os seus salários dos seus assessores, as suas passagens, a sua gasolina, o seu carro, a sua segurança. Um gasto maior do que a maior parte dos ministérios do governo. E para fechar, presidente, registrar o que eu registro todos os anos. O assalto institucional contra o Estado de São Paulo, que é aquele que mais contribui, que tem a maior população, que proporcionalmente tem o menor número de deputados. E quando a gente compara GND 4, que é a rubrica de investimento, São Paulo vai receber 109 milhões de reais do orçamento da União. Brasília, o Distrito Federal, vai receber 1 bilhão, 10 vezes o que São Paulo vai receber. Esse assalto institucional que a gente se submete desde o golpe do Estado Novo de Getúlio Vargas, nesse pacto federativo que assalta os paulistas e continua até hoje. Por isso, registro meu voto não ao orçamento que estamos votando hoje, presidente. Obrigado. Concedo a palavra para discutir a matéria a senadora Leila Barros. Senhor presidente, pode ser aqui. Senhor presidente, cumprimento o senhor, todos os deputados, deputadas, senadoras e senadores. Bom, hoje nós estávamos na CMO fazendo a votação do projeto da peça orçamentária 2025 e é claro que, dentre os inúmeros avanços dentro da conversa, do debate, nós sentimos, né, que houve avanço em algumas pastas importantes como saúde e educação, mas assim, como senadora, membro da bancada feminina e representante da bancada feminina no Congresso Nacional, eu não poderia deixar de me manifestar, até porque numa quinta-feira à tarde, a maioria dos congressistas não estão na casa, muitos já se deslocaram para os seus estados, dentre eles deputadas e senadoras, e dentro desse orçamento, em que se fala tanto do superávit de 15 bi, a gente vê cortes relevantes, principalmente numa área que para nós mulheres é muito importante e fundamental, que são as ações de combate à violência contra a mulher. Estava previsto no orçamento mais de 162 milhões para essas ações de recurso vindo do Fundo Nacional de Segurança Pública. E, pasmem, houve um corte de 110 milhões, deputada Soraya, 110 milhões de recursos para as ações de combate à violência contra a mulher. Então, um orçamento que estava previsto para 162 milhões passou para 52 milhões, lembrando a essa casa da pandemia que nós estamos vivendo de violência contra a mulher, de feminicídios.
E, diariamente, a gente vem conversando a respeito de condutas, de posicionamentos, de comportamentos com relação às mulheres. E, lamentavelmente, essa casa aprova esse vergonhoso orçamento para essas ações. Então, em nome da bancada do Congresso Nacional, eu não poderia deixar de me manifestar aqui em nome de todas as senadoras e deputadas a vergonha, né, e lamentar a falta de sensibilidade da própria Comissão de Orçamento e de todos os envolvidos a respeito de orçamento para essas ações de combate à violência contra a mulher. A outra pauta importante que eu gostaria de falar aqui, de reforçar, é a questão do meio ambiente. Nós apresentamos uma emenda, senhor presidente, de 400 milhões para prevenção e combate a incêndios no país. Vejam bem, o ano passado, as dificuldades que IBAMA e CMBio e os corpos de bombeiros do país inteiro enfrentaram para combater os incêndios do nosso país. E, lamentavelmente, foi rejeitada a emenda, apresentamos destaque, também foi rejeitado. Então, é lamentável que, até o momento, nós não tenhamos aprendido que os eventos climáticos extremos, eles são uma realidade no nosso país. Nós já temos, mais ou menos, uma previsão de que teremos mais ou menos um ano muito quente e que teremos vários eventos, como chuvas intensas, teremos seca, teremos, enfim, o que nós já estamos vendo aí durante, pelo menos, esses últimos 4 ou 5 anos no nosso país. E, lamentavelmente, vamos ter que assistir, talvez de mãos atadas, incêndios e a imensa dificuldade, né, dos corpos de bombeiros estaduais e do próprio governo federal, com dificuldade de orçamento e de dar estrutura para essas corporações para o combate aos incêndios. Então, como presidente da comissão, ex-presidente da Comissão de Meio Ambiente, eu não posso deixar de lamentar a falta de sensibilidade também em 2 pautas fundamentais para o nosso país. E lembre-se, o Brasil vai sediar a COP30 esse ano, corte de orçamento no Ministério do Meio Ambiente, corte de orçamento para combate e prevenção aos incêndios, corte no orçamento para ações de combate à violência contra as mulheres. Então, é isso que esse Congresso Nacional sinaliza, desta casa para fora, para todas as mulheres, e a questão da sobrevivência, enfim, das futuras gerações do nosso país. É isso. Muito obrigada. Para discutir a matéria, concedo a palavra ao deputado Tarcísio Mota. Senhor presidente, senhoras senadoras, senhores senadores, senhoras deputadas, senhores deputados, boa tarde. A definição do orçamento é a definição das prioridades políticas de um governo. Ela tem a participação do Legislativo no debate da Comissão Mista do Orçamento, no seu plenário, e a peça orçamentária a ser aprovada, ela revela as possibilidades da política pública naquele ano. Pois bem, há algo mais importante, prioritário, que a gente aprovar hoje o orçamento, e a bancada do PSOL votará favoravelmente a este orçamento, sobretudo porque ele traz ampliação dos recursos para a saúde e educação, ele traz a necessária recomposição salarial dos servidores públicos federais e, portanto, o cumprimento dos acordos de greve realizados no ano passado, e que já passou da hora desses acordos poderem chegar na recomposição salarial desses servidores que foram humilhados nos 4 anos de governo Bolsonaro e que agora correm atrás para terem a justíssima recomposição dos seus salários. Então, esse elemento de conseguir garantir o aumento dos investimentos, a continuidade da implementação da política que ganhou as eleições em 2022, com Luiz Inácio Lula da Silva, a recomposição
do salário do funcionalismo federal. Todos esses elementos levam a bancada do PSOL a votar favoravelmente hoje ao orçamento que está aqui em questão. Mas nosso voto, caro líder Lindbergh, não é exatamente um voto absolutamente satisfeito com algumas coisas que estamos vendo aqui. E algumas dessas coisas não são nem responsabilidade do governo Lula, é bom que se diga. Pois se não, vejamos, a saúde sai de 214 bi no ano passado para 228 bi esse ano. É um aumento de 13 bi, 6,4%, portanto acima da inflação. Nós queríamos mais, mas o aumento está acima da inflação. A educação sai de 108 bi para 113 bi, um aumento de 4,8%. Um pouquinho só acima da inflação, mas tem um aumento. Mas as emendas parlamentares saem de 33 bi, as impositivas, estou falando só das impositivas, de 33 bi para 39 bi. O aumento das emendas impositivas é maior do que o aumento do orçamento da educação. Isso é um absurdo, um aumento de 16%. E isto é responsabilidade da pressão que este Congresso, que continua trabalhando na lógica fisiologista, sem o compromisso de que o orçamento deve ser executado por quem é de direito, pelo Poder Executivo e mais. Nas últimas semanas, vivemos várias tentativas de ressuscitar o orçamento secreto. Esse elemento seguirá sendo combatido pela bancada do PSOL. Mas há mais um elemento que eu gostaria de chamar a atenção, deputado Patrus Ananias. Ontem nós vimos o Copom aumentar a taxa de juros para 14,25. Sabe quanto custa o aumento de 1 ponto percentual? Sabe quanto isso gera de aumento do custo da dívida? 50 bi. Notem, nós estamos falando que o orçamento da educação para este ano será 113 bi. O aumento de 1 ponto percentual na taxa de juros faz com que o custo da dívida aumente 50 bi, quase metade do orçamento total da educação. Ou a gente rompe com esse mecanismo nefasto do custo da dívida e dos juros abusivos, ou continuaremos presos nesta lógica de que não avançaremos na educação e na saúde que nós merecemos. Por fim, quero dizer aqui, e quero fazer um apelo ao relator e ao governo. Tive a notícia aqui no plenário que, como uma das últimas medidas, o relator cortou da Lei Aldir Blanc 2,5 bilhões de reais. A Lei Aldir Blanc é uma política fundamental, aprovada por esta Câmara durante o governo Bolsonaro, que é dinheiro de repasse aos municípios para garantir cultura como política pública nos territórios. E uma política que está pensada para ser 3 bi, agora vai ficar com 478 milhões. Isso inviabiliza a principal política de cultura, uma política que gera emprego, que gera renda, que gera valores na nossa sociedade. Isso é inadmissível. Portanto, o voto da bancada do PSOL será um voto favorável, em função, sobretudo, daquilo que precisa ser colocado em prática pelo governo Lula e dos acordos, mas nós estamos absolutamente insatisfeitos com as emendas parlamentares, com a política de juros e com o corte da Lei Aldir Blanc. Isso é inadmissível. Deputado Marcel Van Hatten. Em seguida, a deputada Adriana. Deputado Marcel? Deputado Marcel, me perdoe, é porque a deputada Adriana foi escrita na ordem antes de Vossa Excelência, eu errei. Deputada Adriana Ventura, em seguida, deputado Marcel. Pode deixar, ele já está na tribuna, eu vou depois dele, Marcel, sem por problema. gentileza, então. Senhor presidente, caros colegas parlamentares, quero iniciar aqui dizendo que eu estou tomado ainda por forte emoção. Recebi há pouco o senador Davi Alcolumbre no meu gabinete aqui, a mãe de um perseguido político brasileiro que por 7 meses ficou
na Papuda, de forma absolutamente injusta, me contou a história, e hoje encontra-se, inclusive, exilado. Nessa semana ouvimos do presidente da Câmara um discurso lamentável, o deputado Hugo Mota, dizendo que há 40 anos já não existem exilados políticos. Pois bem, aqui há Davi Alcolumbre, nesse plenário, neste momento, pois fiz questão de trazê-la aqui ao plenário e apresentá-la depois a Vossa Excelência, uma das pessoas que tem um familiar nessa condição e sofre muito todos os dias, chora todos os dias. E enquanto isso, este Congresso Nacional discute um orçamento completamente fora de qualquer lastro na realidade. Nós estamos discutindo uma peça orçamentária que comprova aquilo que eu disse a Vossa Excelência esses dias. Para o Congresso Nacional é mais importante o dinheiro, são mais importantes as emendas. Mesmo que isso signifique subjugar-se, ajoelhar-se diante do Supremo Tribunal Federal, pois este orçamento só está sendo votado agora, em março, em virtude da humilhação imposta pelo Supremo Tribunal Federal a este Parlamento. E ainda assim, com toda esta humilhação, com toda esta demora-se ainda mais para chegar a uma solução a essas pessoas hoje perseguidas políticas no Brasil e que com crueldade são tratados por Lula, pelo PT e pelos abusadores, criminosos do Supremo Tribunal Federal, pois são isso, criminosos, esses ministros, que tomam medidas fora da lei, fora da Constituição. Estamos numa quinta-feira à tarde, aliás, e lamento que aqui quase não tenhamos parlamentares, nem deputados, nem senadores. Há muito mais assessores no plenário do que parlamentares. E ainda assim o parlamento, o plenário está praticamente vazio. É nesse ambiente que o Congresso Nacional está discutindo o orçamento, deputada Adriana Ventura. Um orçamento que continua sem transparência, um orçamento que continua a mandar recursos para órgãos errados. Fiquei sabendo há pouco que a Dilma Rousseff, lá no BRICS, quantos milhões serão? Nem se tem o valor que vai receber para o Banco dos BRICS, que agora, aliás, tem como membro este bloco o Irã. Será dinheiro do pagador de impostos brasileiros para financiar o Irã também. Não é à toa, senhor presidente, senador Davi Alcolumbre, que nós estejamos agora vivendo sobre o arbítrio dos abusadores. E por isso peço mais uma vez a Vossa Excelência, senador Davi, peço mais uma vez que faça aquilo que é esperado de Vossa Excelência, que é esperado do Senado da República. O Senado da República é a casa que julga ministros do Supremo Tribunal Federal. E eles há muito tempo têm não apenas humilhado essas duas casas, mas descumprido a lei. Peço, senhor presidente do Congresso Nacional e do Senado da República, senador Davi Alcolumbre, que atenda aos anseios da população brasileira. Repito, Vossa Excelência disse em uma entrevista que impeachment de ministros do Supremo Tribunal Federal trariam problemas ao país. Não. O Supremo Tribunal Federal é o grande problema deste país. E Vossa Excelência bem sabe. Todos os senadores e deputados aqui sabem. É por causa do Supremo Tribunal Federal e também do líder do governo Lula no Supremo, ministro Flávio Dino, que o orçamento está sendo debatido e votado apenas agora. E ainda assim, depois de tantos meses, às escuras. Chega de demora. Essas pessoas precisam ser atendidas. Essas pessoas
não podem mais sofrer. Há mais de 2 anos nós temos presos que ou nada fizeram, ou não fizeram nada que justificasse mais de 2 anos de cadeia, como a pichação com batom numa estátua feita pela Débora, cabeleireira, com 2 filhos e que continua presa. Clemência, senhor presidente do Senado da República, senador Davi Alcolumbre, farei sempre esse pedido aqui na tribuna desta casa, quando tiver a oportunidade de estar com Vossa Excelência. Clemência pelos perseguidos políticos do 8 de janeiro. Chega de utilizar-se dessas pessoas como instrumento de barganha política. Para concluir, deputado. Senhor presidente, eu até preferia não concluir e ter uma resposta de Vossa Excelência sobre esse nosso pedido de que nós tenhamos pacificação no Brasil. Essas pessoas que o senhor conhece tão bem não merecem continuar sofrendo, senhor presidente. Nunca mereceram. E é responsabilidade nossa fazer esse sofrimento parar. Para discutir a matéria, a deputada Adriana Ventura. Obrigada, presidente. Estamos votando hoje a Lei Orçamentária Anual. É a lei que define como a gente gasta o nosso recurso e o que é prioritário em nosso país. E eu acho importante a gente frisar bem essa parte, porque a Comissão Mista de Orçamento e este plenário, e todos os parlamentares aqui, têm uma obrigação e um dever de saber o que está votando. De saber por que manda dinheiro para o esporte e não manda para a educação. De saber por que a gente não manda nada para a segurança pública e manda... Deixa eu ver para que mandaram aqui. E mandam para turismo. A gente sabe, eu sou paulista, com muito orgulho. Em São Paulo, as pessoas morrem com um tiro na cabeça por causa de um celular. Ciclistas, pedestres. E quando eu olho que numa comissão de segurança pública tem R$1 milhão, enquanto nós temos nessa distribuição 6 comissões bilionárias, uma com 5 bilhões, outra com 1 bi 200, assim me choca, porque a gente não está fazendo o nosso trabalho direito. E eu já falei do rito, já falei que é vergonhoso a gente votar uma lei que não leu. E eu desafio aqui, talvez a exceção seja o relator, né? Mas, assim, eu desafio aqui alguém que tenha lido. Ninguém leu 3.000 páginas, das 2 da manhã até agora. Nós acabamos de votar isso na Comissão Mista de Orçamento. E falo isso com todo respeito ao presidente da comissão, deputado Arcoverde. Falo isso com todo respeito ao relator, o senador Ângelo. Mas não se trata disso. Se trata de ver que é um projeto irresponsável, onde a gente vê o governo fazendo contabilidade criativa para variar. Vamos lembrar que a Dilma Rousseff teve um impeachment por pedalada. A gente faz pedalada aqui, olha, existe aqui uma contabilidade criativa no Fundo de Reforma Tributária que quer jogar para o próximo governo a bomba, e ninguém está falando nada, está tudo bem. Não colocaram o pé de meia no orçamento. Eu votei a favor do pé de meia, acho um programa ótimo, sou da frente da educação, mas pé de meia tem que estar dentro do orçamento. Por que não colocaram dentro? Quero perguntar para o governo. Vive do orçamento paralelo. Outra coisa, tinha uma verba que ia direto para estados e municípios, da saúde, que tinha transferência automática. E mudaram isso, querem fazer balcão de negócio no Ministério da Saúde também. Então,
a gente vê um monte de coisa errada e está todo mundo quieto. A gente não foi feito para ficar quieto. Quem representa pessoas aqui não tem que ficar quieto. Vão tirar de novo a Eletrobras do orçamento. Esse é o governo do Caixa 2, quer tirar tudo para fora do orçamento, tem um monte de orçamento secreto, não transparente e paralelo. Já chega Itaipu. Já chega Itaipu, que desviam 6 bi, sei lá para quê, para convênio, para Janja Palosa, para não sei o quê, para o Pará. Itaipu está no Paraná, mandam bilhões para o Pará, o que é isso? Agora, e esse governo dos pobres está retirando 18 bilhões de reais do Fundo Social que atende o mais vulnerável, que atende o mais pobre, para financiar classe média, para financiar Minha Casa Minha Vida. Então, eu fico pensando assim, tem dinheiro, muito dinheiro, para organizar a COP30, está mandando dinheiro para financiar Banco Internacional, os BRICS, está criando cargo para o STF, está fazendo um monte de coisa, mas está fazendo o essencial. Então, senhores, eu queria dizer que hoje é um dia triste para mim, porque envergonha votar a lei mais importante do país dessa forma. Me dá vergonha votar dessa forma assodada, sem seguir rito. 3.000 páginas para ler em algumas horinhas, é um brincar de faz de conta. Mas o dinheiro das emendas de comissão, subiram. 20 bilhões, são os 11,5 bilhões que tinha, e mais 8,5 bilhões do RP2 e do dinheiro do PAC. Então, pobre Brasil, eu espero que os senhores coloquem a mão na consciência e que peçam ao senhor presidente Alcolumbre que nos deixe votar semana que vem para todo mundo saber o que está votando. É o meu apelo, presidente. Muito obrigada. Para discutir a matéria, concedo a palavra à deputada Sâmia Bonfim. Boa tarde. Bom, nós do PSOL vamos fazer um encaminhamento de um voto sim crítico ao orçamento que foi aprovado na CMO e eu vou apresentar alguns dos motivos. Antes de mais nada, eu quero cumprimentar todas as entidades que estão muito mobilizadas há meses, das servidoras e dos servidores federais brasileiros. Cumprimentar o Andes, Sinasef, a Fazubra, a FENASPES e demais entidades que estiveram por muitos meses pressionando para que finalmente o orçamento pudesse ser aprovado, para que recebessem o justo reajuste salarial. No ano passado foi construída uma greve muito forte, eu pude estar presente em diversas unidades, seja de institutos federais ou de universidades federais. Foi reivindicado um reajuste salarial, infelizmente não foi atendido plenamente as reivindicações, mas a votação desse orçamento é a concretização desse salário que precisa cair na conta dessas milhares de trabalhadoras e trabalhadores brasileiros. Sigam contando com o nosso apoio e no dia de hoje nós vamos finalmente ter essa conquista sacramentada. Mas eu não poderia deixar de falar de alguns dos absurdos que constam nesse orçamento. Queria destacar a continuidade do orçamento secreto. Afinal de contas, na última semana, também numa sessão do Congresso Nacional, nós aprovamos, com o voto contrário do PSOL, aquele projeto que visava, em tese, regulamentar o modelo das emendas de comissão. Mas ali, na verdade, se criou a figura da emenda de líder, porque, afinal de contas, ali não consta na tabela, nos anexos do projeto, quem é o autor ou a autora da emenda de comissão. Então, segue aquela lógica que foi, inclusive, questionada e derrubada pelo Supremo Tribunal Federal no ano passado. Aliás, foi por esse motivo que, assim que encerrou a sessão, o PSOL já moveu uma nova ação no Supremo, porque não pode ser diferente, a gente está falando de dinheiro público. E, imediatamente, o ministro Flávio Dino, mais uma vez, corretamente, acatou os nossos argumentos e já inquiriu Câmara, Senado e a AGU para que preste explicações, porque, afinal de contas,
a classe política se nega a dizer quem é o autor desses recursos. E aqui, nesse orçamento, a gente está falando de 11,5 bilhões de reais de emenda de líder, porque são as emendas de comissão, sem a devida transparência e rastreabilidade. Portanto, fica aqui o nosso registro, que apesar de estamos caminhando favoravelmente, porque diz respeito ao atendimento da reivindicação dos servidores e das servidoras desse país, é necessário que esse destaque seja feito e, infelizmente, nós não conseguimos as assinaturas necessárias para apresentar o destaque, mostrando também a indisposição do Congresso Nacional de dar, de fato, uma transparência para esses recursos, algo que é urgente e clamado pela sociedade brasileira. Também gostaria de destacar que, infelizmente, de última hora, foram contados recursos preciosos da Lei Aldir Blanc, algo que é fundamental para fomentar o trabalho de milhões de trabalhadoras e trabalhadores no país. De 3 bilhões de reais passou para cerca de 400 milhões. Isso vai ter um impacto direto na base de um setor que é fundamental para movimentar a economia nos grandes centros, que garante a subsistência de coletivos, de artistas que estão sendo, mais uma vez, prejudicados por uma canetada no Congresso. Também o corte no programa do Bolsa Família, algo que é necessário para a subsistência de milhões de brasileiras e brasileiros, 7 bilhões de reais. Claro, isso existe por quê? Por causa das regras do arcabouço fiscal, de puxar dali para poder cobrir a colar. Enquanto a gente seguir sob essa lógica fiscalista, reduzindo cada vez mais o orçamento das áreas sociais, não vai ter renda para a população e o nosso país não vai crescer. Mas, ao mesmo tempo, a gente vê que áreas preciosas, que são de ministérios, que são controlados pelo Centrão, preciosas para quem, afinal de contas, ou mesmo do orçamento secreto, segue sem nenhum tipo de ajuste, muito pelo contrário, são cada vez mais beneficiados. Ao mesmo tempo, bom, que ontem teve uma reunião do Banco Central que subiu mais uma vez 1% na taxa de juros, que isso significa 55 bilhões de reais a menos disponíveis para investir nas áreas sociais. Acabou de acontecer isso, ao mesmo tempo que se vota um orçamento que corta diretamente dessas áreas que precisavam ser, na verdade, valorizadas. Assim como do Ministério da Ciência e Tecnologia, assim como no Ministério da Educação, que apesar de obedecer ao piso constitucional, a educação e a saúde também estão aquém das necessidades da educação básica e do ensino superior no Brasil. Por isso fica registrada a nossa posição favorável, porque diz respeito à mobilização das servidoras e dos servidores, mas denunciando a lógica do arcabouço fiscal, o fiscalismo que faz com que o nosso Brasil não tenha condição de seguir crescendo, desenvolvendo, gerando emprego, gerando renda, desassistindo, sobretudo, a população mais pobre, aquela que depende dos benefícios, que depende dos direitos sociais garantidos pela Constituição brasileira e, claro, denunciando mais uma vez o arcabouço fiscal, que nós esperamos que, mais uma vez, também o Supremo tenha a decisão correta de barrar essa imoralidade que acontece na Câmara e no Congresso. Obrigada. Não, você entendeu? Então tá aqui, não, olha aqui, ó. Olha, viu, Jaime? Solicitação de inscrição pela liderança do PSOL. Concedo a palavra à deputada Talíria Petroni. Obrigada, presidente. Rapidamente aqui para fazer o registro da nossa federação, que votará favoravelmente ao orçamento. Já estava mais do que na hora da gente votar a possibilidade da máquina do governo seguir andando, né, de garantir o necessário reajuste acordado com os profissionais de educação, com os servidores das universidades públicas, dos institutos federais. Mas eu queria fazer aqui alguns registros. A gente precisa compreender que, enquanto a gente tem o aumento dos juros, enquanto a gente tem mais 1% ali da taxa Selic, que faz com que 55 bilhões do orçamento do povo seja direcionado para juros, a gente tem aqui uma série de cortes do orçamento da Lei Aldir Blanc. É uma pena, 3 bi, se não me falha a memória. Se não houver nenhum remanejamento, se inviabiliza a própria execução da Lei Aldir Blanc, que foi uma conquista dos trabalhadores, das trabalhadoras da cultura, dos fazedores de cultura no nosso país. A gente tem
cortes, por exemplo, na Secretaria das Periferias, num programa que é um programa para redução de riscos, num cenário de colapso climático. É fundamental que os municípios tenham a possibilidade de fazer esses planos para ter passos corretos para adaptação, mitigação nas cidades. E essa lógica, que não tem a ver com essa peça orçamentária especificamente, tem a ver com a lógica mesmo fiscalista imposta pela impossível meta do déficit zero, imposta pela lógica do arcabouço fiscal, ela é muito nefasta para o Brasil. A gente quer fazer valer o programa que elegeu o presidente Lula, a gente quer que o governo dê certo, que consiga ajudar o Brasil a se desenvolver, a andar para frente. Isso passa por ampliação de investimentos em áreas estratégicas, isso passa por ampliação da renda das famílias, inclusive é com a ampliação da renda das famílias que a gente provoca um círculo virtuoso da economia, faz a roda da economia girar. Então, fazemos esse primeiro registro. E um segundo registro é uma tentativa que é constante de, apesar da decisão correta do Supremo de garantia de transparência, rastreabilidade do recurso público, a gente tem tentativas constantes de reanimar o orçamento secreto. E, mais do que isso, eu acho que esse parlamento vai precisar, em algum momento, se debruçar sobre a cada vez maior parlamentarização do orçamento público, que impede o governo de governar, que sequestra a capacidade do governo governar, que sequestra a capacidade do governo usar o orçamento para construção de uma estratégia de país, e não para atender interesses de um ou de outro. Então, que bom que estamos votando finalmente o orçamento para garantir com que o Estado não pare, para garantir o reajuste justo dos servidores, mas fica também esse registro para aqui da nossa bancada, da nossa federação. Obrigada, presidente. Concedo a palavra ao próximo deputado inscrito, deputado Alfredo Gaspar. De deputados discutindo o orçamento e a gente... Senhor presidente, venho aqui deixar o registro do repúdio que faço ao governo federal na pessoa do presidente Lula. Num país que mais homicídios tem no mundo, num país que tem mais de 80 mil estupros por ano, num país que tem quase 2 milhões de roubos de rua por ano, num país tomado pela corrupção, o presente que o governo Lula dá a esta nação com essa peça orçamentária é diminuir quase 500 milhões de reais direcionados à segurança pública. Lula, pare de mentir para a nação. Você acabou de dizer que o Brasil se transformou na república do roubo de celular. Não, Lula, com a sua ajuda, o Brasil se tornou um campeão do alimento ao pior que existe no mundo. Brasil é um país que está alimentando o crime organizado como nunca antes na sua história. O Brasil que vê diariamente o crime organizado tomando conta desta nação. Hoje, Lula, esses meninos que você diz que roubam celular porque não tiveram futuro, deram um tiro na testa de um policial civil durante uma operação da Polícia Civil no Rio de Janeiro, em pleno voo de uma aeronave. Lula, eu fico me perguntando, você não tem vergonha de dizer a essa nação que vai entregar uma PEC de combate ao crime e você, com todas as ferramentas para combater o crime, diminui 500 milhões para o Brasil poder enfrentar
essa violência desenfreada. Lula, cada feminicídio que tiver nesta nação, cada homicídio, cada latrocínio, cada roubo de rua, cada fuga em penitenciária, o fortalecimento do crime organizado, com esse seu pedido de diminuir 500 milhões para os fundos de segurança e penitenciário. Saiba, Lula, você também será responsável por essa violência, para fazer o toma lá da cá, para alimentar a corrupção, para fechar os olhos para as safadezas que existem nos poderes constituídos. Você é um presidente firme. Agora, para combater o crime organizado, o que você gosta e sabe fazer é passar a mão na cabeça de bandido. Isso é uma vergonha. Você teve a oportunidade de mudar a história do combate à violência e a sua maior ação foi retirar 500 milhões de reais. E sabe qual vai ser a ação mais comprometida da Senasp? As operações de combate ao crime organizado. A culpa é sua, Lula. A culpa é do seu ministro da Justiça, que diz que a violência é culpa do policial que prende mal. Não! A violência é fruto da corrupção que tomou conta dessa nação, é fruto dos acordos espúrios, é fruto da prevaricação, é fruto das portas abertas dos cárceres para os grandes corruptos. Tenha vergonha, Lula. O Brasil sente na pele o que é um desgoverno como o seu. Mas nós vamos mudar essa história e o seu lugar no futuro próximo será na cadeia. Obrigado. Solicitação de tempo regimental de liderança. Concedo a palavra ao deputado líder Aguinaldo Ribeiro. Senhor presidente, senhoras e senhores parlamentares, nós subimos a essa tribuna nesse momento importante em que essa casa se reúne para cumprir a função precípua do parlamento, que é exatamente apreciar a peça orçamentária. Aliás, a discussão do Orçamento Geral da União é, sem dúvida nenhuma, um dos momentos mais importantes que essa casa vive durante o ano, porque ela é fruto de uma discussão ampla entre todos os parlamentares, das diversas matizes, para se construir uma peça que represente o pensamento do povo brasileiro, já que aqui no Congresso Nacional nós temos a representação do povo e da federação. Então eu tenho a plena convicção que a partir dessa discussão que foi feita ao longo de todo o ano que se passou, nós tivemos uma oportunidade de discutir, inclusive com as dificuldades que vivemos, né, para ajustar a questão do arcabouço fiscal, para ajustar temas como o equilíbrio fiscal do nosso país, que são fundamentais para que a nossa economia possa ter, de fato, a consolidação que nós precisamos como economia importante do ponto de vista global. Eu tenho certeza que nós chegamos hoje nessa casa dentro daquilo que foi, dentro dessa ampla discussão, nós chegarmos a esse instante de termos aqui esta peça orçamentária. Com as dificuldades que tivemos, mas eu queria aqui realçar, primeiro, a presidência do nosso presidente, o deputado Júlio Arcoverde, que teve com toda a paciência, com toda a sua convicção, mas sobretudo com diálogo, pôde conduzir
o trabalho da Comissão Mista de Orçamento para que nós chegássemos, no dia de hoje, aprovando essa peça. Também, da mesma maneira, eu gostaria de ressaltar o trabalho do nosso relator, o senador Ângelo Coronel, que também soube ouvir de forma absolutamente democrática todas as reivindicações, discutir com o governo também de forma altiva para que se firmasse, sobretudo, a vontade deste parlamento. E a própria interlocução com o governo que foi feita, já que a peça que chega nesta casa foi dirigida, assim como foi a LDO, foi dirigida a esta casa e cumpre a esta casa fazer o aprimoramento para que a gente possa chegar onde chegamos. Então, eu queria fazer esse registro de felicitação a vocês pelo trabalho. Né? A gente sabe a dificuldade que foi, o ano difícil que nós tivemos, para se chegar a um orçamento que represente a vontade, como eu disse, do povo brasileiro, representado na Câmara dos Deputados e da Federação Brasileira, representada no Senado da República. Então, aqui quero destacar isso e destacar que o orçamento também é uma peça onde nós temos uma função muito importante, que é a função também do acompanhamento da execução orçamentária, que muitas vezes nós, como parlamento, às vezes deixamos de lado. Então, eu queria chamar a atenção desta casa como um todo para que nós possamos fazer esse acompanhamento, para que nós possamos também promover um debate desde já da própria requalificação do nosso orçamento, para que a gente tenha um orçamento que represente, de fato, a vontade de todos nós do ponto de vista do investimento, mesmo com a dificuldade que nós temos hoje no nosso país. E certamente esta será a grande discussão, porque quando se fala em emenda parlamentar, quando se fala em investimento, emenda de bancada, emenda de comissão, a gente fala muito de RP2 aqui, mas nós temos que compreender, sobretudo, que somos um país continental, que temos necessidades diferentes em cada região do nosso país, mas que o orçamento é um só, e que esse orçamento precisa representar essa necessidade de todo o povo brasileiro. E aí é importante a gente ter um orçamento que não seja ficção, um orçamento que seja só uma peça de ficção onde a gente aqui aprove e depois você não vê ele se materializar, respondendo aos serviços públicos que a sociedade brasileira precisa e os investimentos em infraestrutura que esse país tanto precisa. Por isso eu acho que hoje o presidente Davi Alcolumbre, Vossa Excelência, que é o grande timoneiro de todos nós e que tem conduzido com muita parcimônia, tranquilidade, ouvindo aqui todos os anseios de cada parlamentar da Câmara e do Senado. Que Vossa Excelência possa também ser a voz, como presidente que é deste Congresso, para que esse nosso orçamento ele possa ser executado de forma, vamos dizer, seguindo aquilo que é a vontade deste parlamento, porque esse parlamento representa a vontade do povo brasileiro. E eu sei que Vossa Excelência vai defender essa vontade no cumprimento desse orçamento, como todos nós. Então, eu quero aqui, tenho certeza que já estaremos aprovando esse orçamento, cumprimentar os líderes que tiveram todos envolvidos, cumprimentar aqui o líder Randolfo e todos os líderes, para não fazer aqui injustiça com ninguém por omissão, mas dizer da nossa felicidade de hoje, neste dia, estarmos, senador Ângelo Coronel, cumprindo o mistério dessa casa, que é aprovar o orçamento, a nossa PELOA, a nossa lei do orçamento anual. Muito obrigado, presidente. Presidente, pela ordem. Pela ordem, concedo a palavra 1 minuto ao deputado Renildo Calheiros. Presidente, muito rápido. 1 minuto é suficiente. É apenas para fazer um registro e manifestar o desconforto da bancada do PCdoB, em especial da deputada Jandira Fegali, autora do projeto que originou a Lei Aldir Blanc. Havia uma previsão no orçamento de 3 bilhões para a Lei Aldir Blanc. O relator setorial manteve os 3 bilhões.
Agora, quando saiu o relatório geral, foi votado na Comissão de Orçamento, esse 3 bilhões foi reduzido para 480 milhões. É um corte significativo de mais de 80%, causando um prejuízo enorme à cultura em nosso país. E é também, vamos dizer assim, uma desvalorização da Lei Aldir Blanc, que é a política pública mais eficiente e mais importante para a área de cultura no Brasil de toda a nossa história. É um apelo aqui que faço, sei que esse processo já está bastante avançado, bastante adiantado, há uma necessidade de votarmos o orçamento da União, que era a rigor para ter sido votado em dezembro do ano passado. Sei que o tempo trabalha um pouco contra a proposição que aqui estou fazendo, mas era importante que houvesse uma reconsideração para a recomposição dos valores, incluir, presidente, da lei Aldir Blanc, porque 480 milhões é muito pouco para o alcance e a importância dessa política pública. Então, gostaria aqui de manifestar o desconforto de toda a bancada do PCdoB, em especial da deputada Jandira Fegali, que é a autora da lei, e dizer que, não havendo a recomposição agora, nós iremos lutar pela recomposição do orçamento da lei Aldir Blanc durante o ano de 2025. Obrigado, presidente. Obrigado, deputado Renildo. Antes de encerrarmos a discussão da matéria, eu gostaria de responder a questão de ordem formulada pela deputada Adriana Ventura, que solicita a observância do interstício de 3 dias úteis contidos no artigo 280 do Regimento Interno do Senado Federal. Como é de conhecimento de Vossas Excelências, a deliberação de projetos de leis orçamentárias pelo Congresso Nacional deve se dar com a observância do princípio constitucional da anualidade, que estabelece que as autorizações de despesa valem apenas para um período limitado, que, em regra, é o exercício financeiro. Há, portanto, uma responsabilidade constitucional do Congresso Nacional de apreciar em tempo hábil as matérias orçamentárias, tendo como parâmetro o ano fiscal. Cabe lembrar que o orçamento atual está em execução sob o regime de duodécimos, e esse regime impõe restrições significativas, limitando a capacidade do governo de implementar políticas públicas e realizar investimentos. Portanto, é fundamental que votemos o projeto de lei orçamentária de 2025, etapa necessária para que possamos cumprir com o nosso dever constitucional. Reforçando esse entendimento, vale destacar que o Regimento Interno do Senado Federal, sendo o primeiro subsidiário do Regimento Comum, imprime urgência aos projetos de lei anual, se faltarem 10 dias ou menos para o fim da sessão legislativa, conforme dispõe o parágrafo único do artigo 353. Por conseguinte, por estar tramitando em regime de urgência, não é necessária a observância do prazo contido no artigo 280 do Regimento Interno do Senado, uma vez que, conforme dispõe o artigo 337 deste regimento, a urgência dispensa, durante toda a tramitação da matéria, interstícios, prazos e formalidades regimentais, salvo pareceres, quórum para deliberação e distribuição de cópias da proposição principal. Portanto, é fundamental que votemos o projeto de lei orçamentária de 2025, etapa necessária para que possamos cumprir com o dever do Congresso brasileiro. Presidente, só um
esclarecimento. Eu ouvi atentamente a questão da urgência, só que eu gostaria de um esclarecimento, porque no projeto de resolução 1, que votamos na semana passada, este prazo que Vossa Excelência faz, né, de 31 de março da anualidade, ele cai e ele é prorrogado até o orçamento ser votado. Então, eu só estou trazendo essa questão também, até para a gente ter clareza, porque, na minha visão, os fins não justificam os meios. Existe uma urgência, mas nós prorrogamos esse prazo. Então, eu peço, por favor, que o senhor cheque, para, pelo menos, a gente deixar o interstício e deixar para votar, pelo menos, depois desse prazo. Porque o que o senhor alegou na resposta da questão de ordem, em vista da prorrogação, não se aplica. É só meu outro ponto. Obrigada, presidente. Obrigado, deputada Adriana. Está encerrada a discussão. Passo a palavra ao relator do orçamento, senador Ângelo Coronel, para esclarecimentos sobre o adendo de plenário apresentado. Boa tarde, presidente Davi. Adendo de plenário ao PLN número 26/2004 do Congresso Nacional. Na complementação de voto apresentado na CMO, em atendimento ao pedido da bancada de Rondônia, registrado em ata, propusemos o remanejamento do valor de R$ 1 milhão da emenda número 7123.006 para a emenda número 712.3005. Aliás, 712.3005, quando deveria ter sido o contrário. E constatamos posteriormente que a ata da bancada solicitava mais 3 remanejamentos. Isto posto, trazemos os ajustes. R$ 1 milhão da emenda 7123.0002 para a emenda 712.30.004. R$ 1.080.577.000 da emenda 712.30.004 para a emenda 712.30.006. R$ 46.500.000 da emenda 712.30.002 para a emenda 712.30.003. Na complementação de voto, onde se lê em atendimento ao pedido da bancada de Rondônia, registrado em ata, fica remanejado o valor de R$ 1 milhão da emenda número 712.30.006 para a emenda 712.30.005. Leia-se. Em atendimento ao pedido da bancada de Rondônia, registrado em ata, fica remanejado o valor de R$ 1 milhão da emenda 712.30.005 para a emenda 712.30.006. Segundo ponto. Além disso, propomos as seguintes alterações de texto, onde se lê 00XF, financiamento de operações no âmbito da faixa 3 do programa Minha Casa Minha Vida, leia-se 00XF, financiamento de operações de crédito reembolsável no âmbito do programa Minha Casa Minha Vida. E, por fim, retorno ao texto original do PILOA, do artigo 4º, parágrafo 2º, inciso 1 e 2. Quarto item é o requerimento de autoria do senador Rogério Marinho, subscrito pelo senador líder do PL, Carlos Portinho. Senhor presidente, requeremos nos termos do artigo 132-A da Resolução número 1 de 2006 do Congresso Nacional, votação em separado do item 2 da linha E, do inciso 2 do parágrafo 1º do artigo 4, rubrica 00XB, transferência do Fundo de Compensação de Benefícios Fiscais ou Financeiros, o FCBF, EC número 132 de 2023, artigo 12, do substitutivo do PLN número 26 de 2024, que estima a receita e fixa a despesa da União para o exercício financeiro de 2025. Sala das Sessões, 20 de março de 2025, senador Carlos Portinho, líder do PL. Ressaltando que esse requerimento é autoria do senador Rogério Marinho. Esse destaque nós estamos acatando desse requerimento do senador Carlos Portinho. Senhor presidente, é o que eu tinha a acrescentar no adendo de plenário. Senhor presidente, antes da votação, rapidamente, só para agradecer. Conceda a palavra ao líder Rogério Marinho. Queria agradecer aqui a sensibilidade do microfone. Relator. Oi. Senhor presidente, agradecer a sensibilidade do relator e esclarecer aqueles que estão nos acompanhando, porque são muitos números, né? Que o senador Ângelo Coronel falou, vamos traduzir aqui,
o governo havia apontado 8 bilhões de reais do Fundo de Compensação Fiscal oriundo da reforma tributária como uma ação apenas financeira. Então, nós suprimimos essa condição e, ao mesmo tempo, impedindo fazendo com que o remanejamento fosse feito por portaria, né? Ou seja, passando por cima do próprio Congresso Nacional. Então, essa supressão vai permitir que a suplementação desse recurso ocorra por um PLN. E, nessa oportunidade, nós vamos discutir o fato de que há uma necessidade de o fazermos dentro do primário. Porque, viu, senhor presidente, é bom lembrar que a gente está falando de 8 bilhões do princípio de 160 bilhões de reais fora do orçamento. E o Fundo de Desenvolvimento Regional são mais 600 e tantos bilhões. A gente está falando de mais de 800 bilhões de reais, que é literalmente o elefante debaixo do tapete. Então, esse governo tem sido pródigo em dar drible no orçamento, em especial no arcabouço fiscal. Então, agradecer a sensibilidade do senador, também dos líderes do governo, de Vossa Excelência, que permitiu que corrigisse essa grave distorção no texto e, por ocasião do PLN, ter a ajuda de Ângelo Coronel para colocar no primário como deve ser, para deixar de dar drible no orçamento. A presidência informa que foram recebidos pela mesa os seguintes requerimentos de destaque: do líder do PL no Senado Federal, para votação em separado do item 13 da linha C, do inciso 3 do parágrafo 1º do artigo 4º, 165U, exercício da presidência dos BRICS pelo Brasil, do substitutivo do PLN 26 de 2024, e ao tempo informa que este requerimento foi retirado pelo autor. Requerimento de número 2, do líder do PL do Senado Federal, para votação em separado do item 2 da linha E, do inciso 2º, do parágrafo 1º do artigo 4º. Transferência ao Fundo de Compensação de Benefícios Fiscais ou Financeiros Fiscais, FCBF. Emenda Constitucional número 132, de 2023, artigo 12, do substitutivo do PLN 26 de 2024. Esta presidência informa que este requerimento foi acatado, como dito o relator Ângelo Coronel. Do líder da Federação PSOL e Rede na Câmara dos Deputados, para a recomposição de parte do projeto. Informo que este requerimento foi prejudicado por não atender à exigência do quórum de 1/10 da subscrição de congressistas, previstas no artigo 132 da Resolução do Congresso Nacional número 1 de 2006. Presidente, quando possível, tempo de líder do PL na Câmara? Vamos votar, vai. Eu posso iniciar a votação e conceder em seguida a palavra para Vossa Excelência? Pode. Passa-se a votação do substitutivo do PLN 26 de 2024, com um adendo de plenário, que tem preferência regimental, em votação na Câmara dos Deputados. Os deputados e deputadas que aprovam permaneçam como... Por favor, eu gostaria de orientar. Também. Presente, encaminhamentos. A votação é simbólica, não requer encaminhamento. Não, encaminhamento precisa ser feito, Regimentalmente, presidente. não, encaminhamento não pode. E como assim? A gente vai... Espera um pouquinho só. Do orçamento? Artigo 49. Espera um pouquinho. Orientar, sim. Lei de orçamentário Lei de anual não pode orçamento ser sem simbólica, orientação presidente. não existe, presidente. E sem votação nominal também não. Vou consultar os nossos técnicos, um minuto. Não dá para votar. Artigo 49. Por isso eu pedi o tempo de líder, porque eu sabia que ia ter E eu também ainda quero uma tempo de líder. orientação. Eu gostaria de tempo de líder também e quero encaminhamento. Eu estou inscrita para encaminhar, presidente, por favor. Ou para orientar? Eu gostaria de encaminhar e gostaria de orientar. Presidente, assim... Líder, só um minuto. Só para esclarecer... Eu só estou um minuto, líder. O meu tempo de líder vai ajudar a subsidiar o voto dos meus liderados. Por isso, eu assim, queria aquecer a Vossa Excelência, e eu não vou usar todo o tempo de líder. É muito curto o que eu tenho a me pronunciar aos liderados, mas eu gostaria que fosse nesse momento. Só um minuto, líder. Vou responder aqui. Artigo 49. Encerrada a discussão
par-se-á imediatamente a votação da matéria, podendo encaminhá-la a 4 senadores e 4 deputados, de preferência de partidos diferentes, pelo prazo de 5 minutos. Vossas Excelências têm razão. Muito obrigada. Concedo a palavra para encaminhar a deputada Adriana Ventura. Obrigada, presidente. Eu vou colocar o foco da minha fala agora, já que eu falei das barbaridades que não tem nesse relatório, já falei do rito, já falei de um monte de coisa fora do orçamento, já falei da falta de prioridade, já falei de várias coisas, mas eu vou colocar o foco na distribuição dos recursos, que eu acho que é o que todo brasileiro quer saber. E o que chama atenção aqui, nós sabemos que as emendas aumentaram vertiginosamente. Eu não quero entrar em discussão aqui que é legítimo o parlamentar levar para o seu município. Não é essa a discussão que a gente está fazendo. A gente está fazendo a discussão do que é republicano e tem transparência e do que não é republicano e não tem transparência. Então, o foco é só esse. E eu quero aqui dizer que, normalmente, nós já temos 50 bilhões de reais distribuídos em emendas, sejam individuais, de bancada que são impositivas, e nós temos as outras. E quando a gente pega o quadro das emendas, a gente vê que nós, neste projeto de lei orçamentária anual, está tendo um aumento de aproximadamente 10 bilhões de reais em emendas. E, assim, algumas coisas saltam aos olhos. Quando a gente pega a divisão RP2 na emenda de comissão, tem 4 bilhões e 400. RP3, que é o dinheiro do PAC, tem 4 bilhões 430 e depois tem outros quebrados. Então, a gente está aumentando de 50 bilhões para 60 bilhões. E a pergunta é, um país com tanta prioridade, a gente está jogando dinheiro no ralo, tem até 400 milhões aqui, desse dinheiro do PAC, que quando você vai detalhar o dinheiro do PAC, você vê que tem 400 milhões indo para o Pará. E eu fico perguntando, por que 400 milhões de reais do dinheiro do PAC está indo para o Pará? Eu gostaria de entender por que isso está acontecendo. Uma outra coisa que também chama atenção é que na distribuição das comissões, eu não sei quais dos senhores assim, pegou a tabela, olhou qual que é o valor de cada comissão, mas eu vou falar aqui. Na Câmara dos Deputados, a Comissão de Saúde tem 4 bilhões e 800, quase 5 bi. A Comissão de Turismo tem 1 bilhão e 200. A Comissão de Integração Social, 1 bilhão e 190. A Comissão de Esporte tem 1 bilhão e 58. E, por último, a de Desenvolvimento Urbano tem 961 milhões. Já no Senado, nós temos assuntos sociais com 5 bilhões e 300, desenvolvimento regional com 1 bilhão e 600 e Comissão da Agricultura com 1 bilhão. Se a gente pensa que o nosso país, o essencial é garantir saúde, segurança e educação, quando a gente vai olhar a Comissão de Educação na Câmara, sabe quanto tem, gente? 95 milhões. E a Comissão de Segurança Pública tem 1 milhão. 1 milhão. Então, isso mostra que nós não estamos fazendo a lição de casa corretamente. Isso mostra que nós temos dinheiro sendo jogado fora pelo ralo. Isso mostra que a gente está aumentando o balcão de negócio, a gente está aumentando as negociatas e não estamos resolvendo o problema de quem mais precisa. Este governo, o governo Lula, ele está tirando dinheiro, 18 bilhões dos mais vulneráveis, dos programas sociais, para jogar para a classe média, quem ganha acima de 8 mil reais, de 8 mil a 12 mil, para Minha Casa Minha Vida. Então, você fica falando, o que a gente está votando aqui?
A gente está votando uma continuidade e uma excrescência. E por essa razão, e com todo respeito ao senador relator, com todo respeito ao presidente da Comissão Mista de Orçamento, eu oriento não a esse projeto, não a esse vácuo, e sem contar que ninguém aqui sabe o que está votando. E o que eu acabei de falar mostra bem o que está sendo votado. Por isso, o encaminhamento é não. Obrigada, presidente. Para encaminhar a matéria, convido o senador Rogério Marinho. Assim cairão nossos inimigos. Senhor presidente, senhores congressistas, eu acho que a palavra que mais a gente ouve, que mais a gente escuta quando se fala de orçamento é que ele não deve ser uma peça de ficção. Mas é difícil votarmos esse projeto, apesar dele ser extremamente importante e essencial, né, para que temos um mínimo de tranquilidade, ou um pouco de tranquilidade nas nossas contas públicas, com o governo dizendo uma coisa e fazendo outra. Só para que as pessoas tenham uma ideia, aqueles que estão nos acompanhando, o governo furou o arcabouço fiscal em 100 bilhões de reais. Então, quando o governo fala que teve um superávit, ou está próximo do superávit, ou teve um déficit de 100, acrescenta 100 bilhões aí nessa conta. Isso é literalmente, vou fazer aqui uma figura de linguagem, um elefante embaixo de um tapete. Você vai tropeçar nele, senador Jaime Bagatoli, porque a dívida pública continua crescendo, e de uma forma geométrica. Então o governo esconde a dívida com os artifícios e com os dribles que ele dá na própria lei, que foi apresentada a essa casa como a lei definitiva, como a lei saneadora, como a lei que permitiria que o governo tivesse a possibilidade de sanar as contas públicas e, ao mesmo tempo, continuar um crescimento sustentável a médio e longo prazo. Literalmente uma peça de ficção. Uma peça de ficção em que se subestima a inteligência da população. Hoje, me parece que nos principais portais de notícia estava lá: vamos votar um orçamento com um superávit de 15 bilhões de reais. Puxa vida, que peça bonita de propaganda! Mas essa mesma peça mostra, por exemplo, que no programa Pé de Meia, que o governo bate bombo, faz alarde, estardalhaço, faz propaganda, de uma previsão de 12 bilhões, aporta apenas 1 bilhão de reais. Ou seja, faltam 11, nobre senador Zequinha Marinho. Esse superávit já caiu para 4. Apresenta uma conta na Previdência em que há uma subestimação dos números de quase 9 bilhões de reais. O superávit já se transforma em déficit. Apresenta recursos, como bem falou aqui a deputada Adriana, para subsidiar o programa habitacional na classe média, não para os pobres, aqueles que ganham de 8 a 12 mil reais, e quer fazê-lo por uma ação meramente politiqueira, eleitoreira, não levando em consideração a necessidade de termos responsabilidade com as contas públicas, e utiliza para este fim, fora dos parâmetros fiscais, recursos oriundos do Fundo Social, que não tem esta finalidade precípua, ou seja, faz malabarismo com o orçamento público da União, acreditando que a necessidade de se perpetuar no poder é mais importante do que ter responsabilidade com o país. Este partido, o Partido dos Trabalhadores, capitaneado pelo Lula, tem um projeto claro, um projeto de poder, e esse projeto de poder está de costas para um projeto de Brasil. É um projeto que não dialoga com a sociedade, que não tem conectividade, que acredita que tudo vale a pena, não para beneficiar o povo brasileiro, mas para continuar se perpetuando no poder e aparelhando a máquina pública para os seus e os seus apaniguados de ocasião. E isso tem prejudicado muito a sociedade brasileira. Eu tenho perguntado qual o sentido de se enganar tanto, de se mentir tanto, de se mascarar tanto a verdade,
é porque se disse em um determinado momento que a mentira repetida 1000 vezes pode tornar-se verdadeira, mas a mentira, ela não consegue se manter de pé na cabeça da população e no coração do povo brasileiro. E basta ver os índices de aprovação desse governo, que despencam de forma célere e de forma atabalhoada. O governo tenta se recuperar a custas da sanidade fiscal da nação brasileira. Não conseguirão. Nós temos ainda uma jornada pela frente, 1 ano e 9 meses, mas daqui a pouco nós teremos a possibilidade de retomarmos os destinos desse país, de termos a responsabilidade necessária com a população brasileira e reelegermos o presidente Bolsonaro, presidente da República, em 2006. Eu não tenho dúvida que isso vai acontecer, porque a justiça tarda, mas não falha. E a partir deste orçamento, que é uma peça de ficção e que demonstra claramente de que maneira se comporta este governo, irresponsável e perdulário, a população brasileira vai sentir os seus efeitos ao longo dos próximos anos. E, infelizmente, esse filme, nós já sabemos o final. Para encaminhar a matéria, concedo a palavra ao deputado Tarcísio Mota. Presidente, venho aqui encaminhar o voto favorável da bancada do PSOL, mas nós nos recusamos a naturalizar essa lógica fiscalista que amarra o governo Lula na tarefa urgente de ampliar investimentos e garantir os direitos da população. Portanto, o voto favorável aqui hoje, que se sustenta na necessidade de aprovar a peça orçamentária e, ao mesmo tempo, cumprir os acordos com o funcionalismo, garantir os investimentos necessários e os programas que corretamente o governo está colocado, não pode esconder que nós seguimos naturalizando uma lógica que essa sim precisava ser debatida não só no dia da votação da peça orçamentária, mas na própria lógica como lidamos com o dinheiro público. Eu quero usar alguns dados aqui, inclusive corrigir os dados que usei de forma descuidada, o deputado Patrus Ananias me lembrou aqui agora há pouco, para poder comprovar o que eu estou dizendo. O orçamento da saúde em 2024 girou em torno de 214 bilhões. Em 2025 está previsto 246 bilhões, um aumento de 8%, 8,6%. A educação sai de 180 bi para 197 bi, um crescimento de 9,5%. Portanto, crescimentos acima da inflação, um acerto do governo ao investir mais em educação e em saúde. Porém, quando olhamos as emendas parlamentares, o que nós vemos? Saúde cresceu 8%, educação 9%, as emendas crescem 16%. Portanto, seguimos aqui a denunciar o fato de que cada vez mais parte do orçamento e, sobretudo, daqueles gastos discricionários do governo segue amarrada na lógica fisiológica aqui do parlamento, e isso está errado. Quase um quarto do orçamento das verbas discricionárias podem, no final, estar nas mãos de deputados, senadores e comissões. Mas tem um outro elemento que parece não fazer parte da maior parte do discurso aqui. A nossa dívida pública, que gira hoje em torno de 1,6 trilhões de reais, tem como encargos o pagamento, aquilo que de fato é o custo da dívida, em 2025 previstos, de 480 milhões de reais. Quando nós somamos o orçamento da educação e da saúde, dá 443 milhões. E o que a gente vai gastar com juros e encargos da dívida é mais do que a gente vai gastar de saúde e educação somados, 480 milhões de reais em 2025. É contra esta lógica que a gente está aqui alertando no dia de hoje, mas sabemos que é preciso convencer a própria sociedade brasileira a enxergar esses números e a dizer que essa lógica de continuar aumentando os juros e aumentando o custo da dívida significa a retirada de dinheiro, de recursos que deveriam estar sendo investidos para garantir os direitos da população. Por fim, quero aqui rapidamente, nesse minuto e meio que me resta, falar e parabenizar
os servidores públicos federais, que no ano passado fizeram uma série de mesas de negociação, greves e mobilização para terem recomposição salarial, porque ficaram humilhados pelo governo Bolsonaro durante 4 anos. E agora conseguiram uma série de acordos que sim, nós estamos votando neste orçamento. Parabéns ao governo por estar cumprindo os acordos. É preciso que a gente tenha uma política permanente de valorização dos servidores públicos e o parabéns principalmente vai para aqueles que fizeram a luta e seguem fazendo a luta para cobrar a votação da LOA. É também por eles que votaremos favorável nesse projeto hoje. E por fim, não há como sairmos daqui sem estar decepcionados com o corte feito pelo relator de última hora na Lei Aldir Blanc. Eu quero aqui dizer que nós vamos fazer campanha para recompor o orçamento da Lei Aldir Blanc, porque não é possível, do jeito que está, não deu nem para fazer emenda, destaque, e esse corte foi feito de última hora. Nós nos revoltamos contra isso. Esta política é uma política que chega nos territórios, dos municípios, nas favelas, nas periferias, garante cultura como política pública. E o corte feito hoje vai ferir de morte a Lei Aldir Blanc. De hoje, a partir de hoje, precisamos já ter uma campanha, que o governo se conscientize disso, para recompor o orçamento da Lei Aldir Blanc, para garantir essa importante lei que foi aprovada neste parlamento. Portanto, nosso voto é favorável, mas as críticas nós não as pouparemos quando precisarem ser feitas. Obrigado, senhor presidente. Está escrito regimentalmente pela liderança o deputado Sóstenes Cavalcante, do Partido Liberal. Ilustre presidente Davi Alcolumbre, senadoras e senadores, deputadas e deputados, hoje nós estamos aqui convocados para votar o orçamento para o ano que já se iniciou. E eu só estou, presidente Alcolumbre, no 3º mandato de deputado. Eu vivi aqui tempos difíceis para o governo da esquerda, que foi a época do impeachment da presidente Dilma. Entretanto, eu nunca vivi nos meus 3 mandatos o que nós estamos vivendo aqui hoje, parlamentares. Nós somos convocados pelo nosso ilustre presidente do Congresso Nacional, senador Davi Alcolumbre, para votar um orçamento sem que o orçamento do ano anterior seja 100% concluído. O pior disso, presidente, quando nós votamos em ambas casas a impositividade para a emenda parlamentar, era para dar autonomia ao Congresso Nacional, para dar autonomia a deputados e senadores, porque outrora, quando não havia emendas impositivas, a gente ficava de pires na mão, pedindo ao governo de plantão, fosse o governo que fosse, colegas deputados e senadores. Ora, nós como legisladores, criamos a impositividade através de uma PEC, só que a gente nunca podia imaginar que a gente tinha que colocar lá a punição, senador Davi Alcolumbre. Por quê? Porque automaticamente nós entendemos que ao votar em positividade, todos os governos vindouros a partir dali cumpririam a lei. Mas faltou lá a gente na PEC escrever assim, ó, quando não cumprir, porque a gente não podia adivinhar que ia chegar esse dia. O governo que não cumpria a LOA do ano anterior nas emendas impositivas comete o crime de... Aí tinha que botar. Faltou. Faltou porque jamais poderíamos imaginar, quando nós votamos a impositividade, que chegaríamos a esse dia. O dia em que nós temos um governo que não cumpre emendas impositivas do ano anterior e a gente é convocado para dar outro cheque em branco. Ora, cadê o líder do governo? Senador Randolfo Rodrigues, vai querer outro cheque em branco agora?
Não basta o orçamento do ano passado. Presidente Davi Alcolumbre, eu tenho 38 deputados da minha bancada de 92, que no dia de hoje, tem mais de 5 milhões cada um deles, acima de 5, eu não vou nem contar abaixo, acima de 5 milhões, com emendas impositivas, empenhadas e não pagas. Este líder que vos fala tem em torno de 20 milhões de emendas impositivas e não pagas. Acabei de falar com o líder da maioria do Congresso, deputado ilustre colega, lá da poderosa Paraíba, Aguinaldo Ribeiro. E eu quero assumir um compromisso, presidente, com Aguinaldo Ribeiro, que é líder da maioria, e gostaria de que Vossa Excelência, se for possível, também assuma esse compromisso. Com todo respeito ao senador Randolfo Rodrigues, que está atrás de Vossa Excelência, para mim, eu não acredito mais em cheque assinado por ninguém desse governo. Ninguém. Não tem moral. O PT não cumpre nada com este Congresso. E não é porque eu sou partido de oposição, não. Eu sou do PL, sou da oposição, eu estou falando de emenda impositiva. Eu não estou falando de favor de governo, estou falando que a lei obriga o governo a cumprir. Que governinho é esse que não cumpre a lei? Este é o governo que nós estamos tendo no Brasil. A gente vota uma LOA neste Congresso, aprovamos e vamos para o ano seguinte. E aí vem aqui, quero dizer e respeitar o trabalho da colega que agora senta na cadeira de Relações Institucionais do governo. A deputada Gleice, que hoje é ministra. Ela não tem nada a ver com isso. Eu vou separar o joio do trigo. Agora, o líder do governo é o mesmo. Por isso que eu me referi com todo o respeito ao líder do governo, senador do seu estado, Amapá, que é um cara que eu gosto muito. É um senador distinto. Entretanto, colegas deputados, eu não vou falar só em nome da minha bancada agora, senador, presidente Davi Alcolumbre. Este meu desabafo é também de vários outros partidos, que porque deram crédito ao deputado Aguinaldo Ribeiro, estão vindo aqui votar isso. A minha vontade, senador, era de obstruir tudo, pedir votação nominal, criar maior confusão no dia de hoje. Não farei. Primeiro, que espero um compromisso de Vossa Excelência como presidente do Congresso, para que tudo o que votamos no ano passado seja cumprido. Primeiro. E peço também ao líder da maioria, Aguinaldo Ribeiro, porque do resto da liderança do governo eu não quero nem conversar. E tem mais. Também darei este crédito para não obstruir, para não votar contra, para não pedir votação nominal, e faço aqui como líder do PL o apelo à minoria e à oposição, para que a gente se comporte, para mostrar àqueles que nos chamam de extrema-direita, eu quero mostrar para essa suprema esquerda que nós somos decentes e democráticos. Essa suprema esquerda precisa aprender a respeitar seus pares. E eu falo em nome aqui do maior partido da oposição para dizer a Vossas Excelências não cumpriram a LOA do ano passado, votada por este Congresso, nas emendas impositivas. Só do meu partido tem tudo isso que eu falei. Se parar para ver dos outros, é muito mais. Que pena, senador, que a gente não previu isso, que chegaríamos a este ponto. E é mais. Aí vem o governo, nomeia um ministro do STF e fala que não tem nada com isso. Isso é problema de Flávio Dino, que até outro momento era ministro do governo, senador eleito, que vai lá, agora tem a bata da Suprema Esquerda e a caneta do ministro do STF, e não sei se em conluio, aí dizem que não é conluio, eu não vou julgar ninguém, não vou acusar ninguém, dá uma canetada
para tentar justificar o injustificável. Fato é, estou vindo aqui, presidente Alcolumbre, em nome de vários outros colegas que não receberam pagamento de suas impositivas no ano passado. Esse governo não tem crédito. Nós só não vamos obstruir, só não vamos fazer daqui para frente pedido de votação nominal se o deputado Aguinaldo Ribeiro, como líder da maioria, e Vossa Excelência, assinar o cheque em branco de novo. Porque para o governo Lula, eu não aceito mais assinatura, porque ninguém cumpre o que assina ou o que trata. Obrigado. Deputado Sóstenes, queria, enquanto senador, presidente do Senado e presidente do Congresso Nacional, reconhecer a manifestação de Vossa Excelência, compreender, em parte, a indignação de Vossa Excelência, porque como líder de uma bancada muito relevante para o Parlamento brasileiro, para a Câmara dos Deputados, independente de ser uma bancada numerosa de um partido de oposição ou de governo, nós temos uma legislação em vigor no que diz respeito às emendas individuais impositivas dos congressistas, sejam de deputados ou de deputadas da base, sejam de senadoras ou de senadores da oposição. Vossa Excelência faz uma fala contundente em relação ao tratamento dispensado por parte do governo em relação ao partido que Vossa Excelência lidera. Eu não tinha conhecimento, confesso a Vossa Excelência que Vossa Excelência faz um gesto hoje para o Brasil, e quero testemunhar isso publicamente, porque o partido de Vossa Excelência poderia utilizar os instrumentos regimentais adequados para dar uma resposta, talvez, a esse problema que a bancada de Vossa Excelência vem vivendo ao longo do último período, pelo menos ao longo do último ano. Eu estou aqui do lado do líder, senador Randolfo Rodrigues, e quero dar um testemunho também, na presença do líder, senador Randolfo Rodrigues, do esforço do meu colega, senador, líder do governo no Congresso Nacional, em tentar mediar interesses, conflitos, disputas, muitas das vezes, algumas delas partidárias, algumas delas ideológicas, mas, no fundo, com o espírito da conciliação. Eu quero assumir um compromisso com Vossa Excelência. Quando o Parlamento e eu defendi a implementação e aprovação de uma lei que pudesse dar impositividade às emendas individuais de parlamentares, era um caminho adequado para um deputado da base ou da oposição não se submeter a um painel de votação do governo de plantão, do governo que passou ou do governo que virá. Eu vivi esse orçamento não impositivo há muitos anos, ainda como deputado federal e uma parte dele como senador da República. E eu reconheço que o trabalho do parlamento foi engrandecido quando um deputado ou um senador não precisava prestar contas a ninguém do seu voto, da sua fala e da sua posição, quando de uma votação de uma matéria que diga respeito ao governo ou à oposição. Então, eu quero me associar às palavras de Vossa Excelência, recolher e agradecer o gesto que Vossa Excelência faz hoje e me comprometo publicamente a cobrar dos atores envolvidos do Estado brasileiro no cumprimento de uma lei em vigor. Nós não podemos ter um parlamentar, independente do seu voto, que receba a liberação dos recursos, e outro do lado que não receba porque votou contrário este ou aquele governo. Isso é uma forma de proteger a independência e a autonomia do parlamento brasileiro. E eu vivenciei um tempo aqui, onde as liberações de recursos das emendas não impositivas eram definidas conforme cada votação no parlamento brasileiro. Essa fala da altura da cadeira de presidente do Congresso é apenas para estabelecer ou restabelecer a independência e a harmonia entre os poderes constituídos.
dar a autonomia dos parlamentares terem a liberação dos seus recursos, independente da votação no painel, é sinal de respeito à autonomia de cada deputado, de cada deputada, de cada senador e de cada senadora que legitimamente está aqui pelo voto do povo brasileiro. Conte comigo para defender essas prerrogativas estabelecidas na lei. Concedo a palavra ao deputado Aguinaldo Ribeiro. Presidente Davi, eu queria aqui só também fazer menção, aliás, por precedência eu deveria ter falado antes de Vossa Excelência. Vossa Excelência é o presidente dessa casa, mas como fui citado pelo nobre e eminente líder deputado Sóstenes, eu queria dizer que, em primeiro lugar, a gente aqui tem procurado construir dentro desse ambiente, mesmo com governo, partidos que integram o governo e partidos de oposição, é bom a gente lembrar que no orçamento passado nós construímos o orçamento sob a relatoria do PL. E ali, nós, ao lado do deputado Luiz Carlos Mota, nós construímos e discutimos esse orçamento a que se refere o líder Sóstenes, para que nós chegássemos hoje, nesse dia, e estivéssemos vivendo esse momento. A gente primeiro votou o orçamento anterior, lógico, claro. Eu quero aqui só também me somar, destacar também o trabalho e o respeito que todos temos ao líder Randolfo Rodrigues, e dizer que aqui nessa casa eu aprendi, e com Vossa Excelência, ainda quando não era deputado federal, mas tive a honra de conhecer Vossa Excelência quando era Vossa Excelência deputado, e eu ainda não, né? Aqui eu aprendi desde cedo que nessa casa o que dá a credibilidade a qualquer parlamentar é aquilo que é mais sagrado na casa, que é a palavra. E aqui eu fui líder de governo, fui líder de maioria da Câmara, hoje estou vivendo a liderança da maioria no Congresso, e eu acho que aqui esse somatório, deputado Sóstenes, que nós estamos fazendo aqui, que é o crédito, e quando Vossa Excelência transfere o crédito para o presidente Davi, eu apenas me somo a ele, porque nós estamos aqui sob a presidência do nosso presidente do Congresso. Então, eu tenho certeza que ele encaminhará essa demanda, né, que é justa, como Vossa Excelência colocou aqui. Aliás, não era nem para nós estarmos discutindo aquilo que, por delegação constitucional e legal, nós já temos, né? Mas todos nós estarmos juntos para discutirmos no momento que a gente está vivendo, inclusive com a chegada da própria ministra Gleisi Hoffmann, a quem tive também a honra de ser ministro com ela. Então, eu tenho certeza que agora nós vamos trabalhar para essa... Eu me somo ao lado do nosso... Não digo responsável, porque não posso ser responsável por esse cumprimento, mas estarei aqui, ele está dizendo que está me cobrando, a solidariedade já está dada aqui, nós estaremos juntos com todos nós para buscarmos essa solução, mas também quero agradecer aqui o gesto do líder Sóstenes, de ter acatado o apelo que Vossa Excelência fez, que eu fiz também, para que nós pudéssemos acelerar a votação desse orçamento que já se arrasta por tanto tempo. Obrigado, presidente. Cedo a palavra ao deputado Carlos Zaratini. Muito obrigado, senhor presidente. Eu queria aqui, mais uma vez, cumprimentar o relator desse orçamento, o senador Coronel, Ângelo Coronel. E eu queria dizer o seguinte, em primeiro lugar, deputado Sóstenes, eu também tenho emendas que foram empenhadas e não foram pagas ainda. Exato, e muitas vezes não foram pagas... Conte comigo, deputado Carlos Zaratini. Por problemas da mesma maneira, eu vou apoiar Vossa Excelência também. Técnicos. Não é um problema aqui partidário ou de oposição e situação. Então, vamos deixar isso bem claro. Segunda coisa, muitas das coisas das emendas de comissão que não foram pagas foram por uma decisão judicial do Supremo Tribunal Federal que determinou a suspensão do pagamento. Portanto, vamos reconhecer isso e vamos reconhecer que o governo tem feito absolutamente tudo o que é possível para que seja feito o pagamento das emendas que são impositivas e mesmo as que não são impositivas e que devem ser pagas. E eu queria concluir aqui, senhor presidente, dizendo que nós estamos muito felizes porque, graças a esse orçamento, nós vamos poder ampliar o auxílio gás que foi uma lei que eu aprovei aqui em 2022, aliás, em 2021,
mas que só era paga para 5 milhões de famílias e agora será paga para 20 milhões de famílias. Da mesma forma, vamos executar o programa Pé de Meia, que vai garantir recursos para os jovens que estão estudando no ensino médio. E, por fim, queria dizer que nós temos mais 15 bilhões de reais para o programa Minha Casa Minha Vida, que será fundamental para impulsionar esse programa. Nosso governo, apesar de ter um arcabouço que limita os gastos e apesar de conviver com uma taxa de juros absurda, tem feito com que esse país cresça, se desenvolva e a renda seja distribuída. Então, vamos aprovar esse orçamento, porque esse orçamento vai impulsionar o desenvolvimento do país. Muito obrigado, senhor presidente. Passa-se a votação do substitutivo do PLN 26 de 2024, com adendo de plenário, que tem preferência regimental. Em votação na Câmara dos Deputados. Pela ordem, deputada Adriana Ventura. Muito obrigada, presidente. Na verdade, eu só não gostaria de passar essa votação sem deixar a devida orientação do Partido Novo, que, pelo que eu entendi, é o único partido que votará contra este relatório, que eu já expus muitos motivos e respeitosamente ao relator e ao trabalho que foi feito, uma vez que não seguiu o rito, existe pedaladas aqui, Pé de Meia, que foi citado, está fora do orçamento ainda. Nós temos muitos problemas, tirando o Telebrás de orçamento também. Então, a gente não pode chancelar por isso que eu fiz questão de orientar, e sem contar que está reservando 750 milhões para invasor de terra, MST, e também para desapropriar fazendeiros que produzem para gerar evasão. Então, o nosso voto é não. O Partido Novo está orientando não à lei orçamentária anual. E uma vez que a gente também nem conseguiu ler direito. Então, por essa razão, eu faço questão de registrar que o único partido que votou contra foi o Partido Novo. Obrigada, presidente. Presidente, só registrar o voto não na votação. Fica registro também do deputado Kim Kataguiri, contrário ao relatório. Em votação na Câmara dos Deputados. Os deputados e deputadas que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado com o voto contrário do Novo e do deputado Kim. Em votação no Senado Federal. As senadoras e os senadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o projeto na forma do substitutivo com adendo de plenário. Passa-se a votação da redação final. Redação final do PLN 26 de 2024. Em votação na Câmara dos Deputados. Os deputados e deputadas que aprovam a redação final permaneçam como se encontram. Aprovado. Em votação no Senado Federal. As senadoras e os senadores que aprovam a redação final permaneçam como se encontram. Aprovada a redação final. O PLN 26 de 2024 vai à sanção presidencial. Gostaria rapidamente de agradecer o esforço coletivo, em nome do senador Ângelo Coronel, senador da República pelo Estado da Bahia, e agradecer a Sua Excelência o deputado Júlio Arco Verde, deputado federal pelo Estado do Piauí, e, em nome de Vossas Excelências, cumprimentar todos os deputados, deputadas, senadores e senadoras da nossa Comissão Mista de Orçamento do Congresso Nacional, que trabalharam com afinco, com dedicação, para que nós pudéssemos hoje entregar o orçamento do Estado brasileiro. Fazer um registro também de agradecimento da construção política em relação às lideranças partidárias, sejam de partidos da base do governo, sejam de partidos da oposição, que puderam, ao longo deste período, levar o seu ponto de vista, as suas ponderações, as suas manifestações em aprimoramento ao orçamento público do Estado brasileiro. E na condição de presidente do Senado e do Congresso Nacional,
dar um abraço caloroso também à Sua Excelência, o presidente da Câmara dos Deputados, deputado federal Hugo Mota, e dizer ao deputado Hugo Mota da nossa satisfação, da nossa felicidade de estarmos convivendo num ambiente de pacificação na relação política e institucional entre a Câmara dos Deputados e o Senado da República. Dizer também aos deputados e deputadas os meus agradecimentos pelo carinho, pelo apreço, pela cordialidade. Dizer a Vossas Excelências que é uma honra presidir o Congresso Nacional e saber da importância, da magnitude dos nossos compromissos com o Brasil a partir do Poder Legislativo brasileiro. Efetivamente, são deputados e deputadas, senadores e senadoras eleitos pelo povo nos 27 estados da Federação, que representam a voz soberana do povo brasileiro nesta casa, na Casa do Povo, na Câmara dos Deputados. E também no Senado da República, a Casa da Federação, a Casa dos Estados brasileiros. E, nesse sentido, os cumprimentos se estendem também a atores importantes do Poder Executivo, na figura da ministra Gleisi Hoffmann. A ministra Gleisi Hoffmann, num debate franco, honesto e verdadeiro, construiu, nos últimos dias, um entendimento maduro e honesto com o Congresso Nacional, mostrando aonde o Poder Executivo e o governo poderiam ceder na construção desta peça orçamentária que pudesse privilegiar o Parlamento brasileiro, as obras estruturantes do governo federal e, como exemplo, o Programa de Aceleração de Crescimento, mas, ao tempo, reconheceu a todo instante a importância do Parlamento brasileiro participar efetivamente da construção do orçamento do Brasil. São deputados e deputadas dos rincões deste país de dimensões continentais que sabem o que vive nos municípios brasileiros, o drama nas cidades e nos estados, socorrido muitas das vezes pelas emendas parlamentares destinadas por deputados, deputadas, senadores e senadoras. E esse entendimento só foi possível com muito diálogo, numa construção institucional, aonde o orçamento que nós entregamos para o Estado brasileiro é um orçamento construído a várias mãos, com vários atores, com várias instituições que procuraram os relatores setoriais na Comissão de Orçamento, levando as suas demandas, sejam de ministérios do Brasil, de instituições filantrópicas, de entidades da sociedade civil organizada, que buscaram um relator, buscaram o presidente, mostrando os seus desejos, os seus anseios para uma peça pública orçamentária que pudesse representar a vontade da maioria. Por isso, eu quero engrandecer, na minha condição, o papel do Parlamento brasileiro. Fortalecer o Parlamento brasileiro é fortalecer a democracia. Dar a autonomia e a autoridade de deputados e deputadas, senadoras e senadoras, para construir a peça mais importante do Estado brasileiro, que é o orçamento, é fundamental para colocarmos os olhares de um país gigante, como disse ainda há pouco, com muitas diferenças regionais, com discriminações regionais, com diferenças sociais de um abismo que faz com que estados brasileiros sofram hoje do ponto de vista da desigualdade social e regional. E só quem pode diminuir essas desigualdades é a Casa do Povo, é a Casa da Federação, que com um olhar atento às demandas da sociedade, novamente, nos rincões de um país de dimensões continentais como o Brasil, pode de fato e concretamente mudar a vida das pessoas aonde elas estão. Muito obrigado ao Parlamento brasileiro, muito obrigado aos deputados e deputadas, muito obrigado aos senadores e senadoras. E nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a presente reunião.
Prometo sustentar a união, a integridade e a independência do Brasil. Tem 40 anos que eu não estudo, né? E seria minha primeira graduação. E meu espanto eu passei. Trazê-los para dentro da universidade também oportuniza que essa população esteja alinhada com a vanguarda do conhecimento, com a inovação. Isso certamente qualifica o trabalho, qualifica a visão de vida, gratifica essas pessoas. Em discussão, hoje, 20h, aqui na TV Senado. A democracia é uma palavra pomposa, que flui na boca ao ser dita, que talvez nem todos tenham conhecimento do seu significado, mas sem ela não existiria a cidadania. Na democracia, você tem a possibilidade de falar, ser ouvido, né, e mudar as coisas. Porque a democracia, ela pressupõe a ideia de pluralidade, a ideia de povo reunido. Eu acho que a democracia, ela não é o melhor regime porque ela leva ao consenso. Ela é o melhor regime porque ela permite o dissenso. Sem Constituição, não teríamos transição democrática. Eu entreguei a transição democrática, passei a faixa ao meu adversário e o Brasil vive num pleno Estado de Direito. Votamos a Constituição, temos a Constituição. E a Constituição mais duradoura que nós temos da história do Brasil, sem hiatos. Olá, eu sou a Carla Benevides e este é o programa Argumento. A Comissão de Constituição e Justiça vai fazer uma audiência pública para debater o projeto que prevê a identificação e a punição do devedor contumaz, que é aquele que repetidamente deixa de pagar impostos. Aqui ao meu lado, no estúdio, está o senador veneziano Vital do Rego, do MDB da Paraíba, que é o relator dessa proposta. Senador, Tudo obrigada bom, pela sua presença. Eu é que agradeço o seu honroso convite, encontrar o seu público. Ah, que bom, senador. A gente fica feliz também. Senador, dados da Receita do ano passado, que foram publicados no ano passado, mostram que pelo menos 1.000 empresas devem juntas 240 bilhões de reais aos cofres públicos, né? Eu queria saber o seguinte, esse projeto vai atacar esse problema? Sem sombra de dúvidas. E eu estou mais aliviado, porque, de fato, nada justificaria que, enquanto congressistas, deputados e senadores não enfrentassem de forma mais efetiva uma questão que ganhou contornos mais preocupantes do que os contornos de outrora. Eu, inclusive, falei hoje, Carla, não sei se você pôde acompanhar, quando fazia menções e defendia o nosso relatório, eu falava, quando você tinha, sabidamente, por anos, o sonegador, aquele que se indispunha a cumprir com as suas obrigações, isso não é defensável. Mas hoje, além de você ter o sonegador, além de você ter aquele que frauda, aquele que usa do elemento subjetivo dolo para poder comprometer a economia, a ordem tributária, você vai estar já identificado a presença de grupos criminosos, de facções criminosas, de pessoas e de organizações que estão vinculadas diretamente ao tráfico de drogas e que enxergou a oportunidade e a possibilidade de você ter a lavagem de dinheiro, não apenas nesses setores, que são vários da economia, não é apenas junto aos postos de combustíveis, a comercialização de bebidas, a comercialização de cigarros, não. Em toda a vasta economia e os vastos elementos que nós temos de comercialização. Então, isso precisa ter um fim. E foi o motivo que me fez pedir ao presidente Otto Alencar para que nós pudéssemos definitivamente pautar, ler o relatório. Vamos fazer a audiência pública na próxima semana, na terça-feira. Depois de muita discussão sobre isso, né? Por quê? Depois de muita discussão. A audiência pública é um instrumento que nos serve a nós, senadores, para que nós possamos ter acesso a melhores informações, dados, para embasarmos a nossa decisão. Mas, Carla, essa matéria está na CCJ há praticamente 2 anos. Nada sugeriria que postergássemos mais. O Brasil não suporta ter pelo menos 25 bilhões
em tese, pode até ser um número maior de prejuízos. Então, o prejuízo é para o governo federal, o prejuízo, por consequente, é da própria sociedade, que deixa de ter o Estado brasileiro nas suas 3 instâncias, governo federal, governos estaduais e governos municipais, arrecadando para quê? Para que, por meio desses recursos, possa servir melhor a nós próprios cidadãos. Eu estou esperançoso. Eu acho que o trabalho que a CCJ fará, eu acho que esse momento do dia de hoje provocou. Você viu que gerou, de fato, as atenções, porque é um tema gritantemente, é um escárnio o que está acontecendo. Agora, senador, o que vai definir pelo seu projeto, o que vai definir pelo seu relatório, o devedor quanto mais? Está lá, o devedor quanto mais não é o sonegador eventual. O sonegador eventual é aquele que cometeu uma falha, mas que não pode ser confundido com aquele que reiteradamente, e aquele que está lá estabelecido também um montante. E não é um montante de qualquer cidadão contribuinte, é de 15 milhões de reais. É aquele que tenha sonegado durante um período igual a 1 ano ou superior a 1 ano, numa cifra vultosa de 15 milhões de reais, ou correspondente a 30% do faturamento do ano anterior. Então, é aí onde você identifica o reiterado, substantivo, porque substantivo menciona o valor, o volume de recursos sonegados, e aquilo que é injustificável. Porque você pode dizer, veneziano, existem alguns casos onde você possa justificar essa sonegação. Citar um caso bem claro, num problema climático, numa intempérie climática que terminou ocasionando uma mudança completa nas condições de comercialização de um produto, e o comerciante não teve condições de adimplir perante o fisco, ou o fisco federal, ou o fisco estadual, ou o fisco municipal. Então você tem uma razão justificada. Quando ela é identificada, você não pode ser visto como um devedor quanto mais. Então, há uma diferença muito clara entre o sonegador eventual de um sonegador que, com contumácia, com a presença do dolo, prejudica a ordem tributária. Foi falado muito na CCJ exatamente sobre aquele que não paga, que faz isso de certa forma de propósito, e que isso abre uma concorrência desleal com quem paga regularmente os seus impostos. Dúvida. A senadora Margareth Busetti falou muito isso. Falou muito bem. E aí, eu queria saber, esse projeto vai diminuir essa situação da concorrência desleal? Claro, não há como você concorrer. Como é que você, que paga os seus impostos, estabelece um valor para o seu produto, aí vem um mau cidadão, um mau empresário, um mau brasileiro, né? Coloca o mesmo negócio, não paga as obrigações através dos tributos exigidos, que necessariamente exigidos são, aí ele coloca o preço lá embaixo. Como é que você vai concorrer com ele? Quebra a empresa. Quebra a empresa. Eu soube, são dados, não é achismo, não é eu penso, não. Pelo menos metade dos postos de combustíveis já não mais suportam fazer esse enfrentamento mercadológico. Quebra. Só quem está suportando são aquelas empresas que são robustas, que ainda têm condições de arcar com esses prejuízos. Mas isso tem um limite, Carla. Daqui a pouco nem mesmo essas empresas suportarão mais. E quais são as punições, senador? Você tem da suspensão, né, até cancelamento, e outras que criminalmente são previstas. Você não pode, fazendo essa separação, você não pode confundir as punições. Porque eles estão aqui, né? Pera lá. Passa à frente. Passa à frente aí. Pronto. Pera aí que tá todo mundo trabalhando, calma. Vamos cuidar de todo mundo aqui. Eu queria pedir permissão para falar por primeiro, que o relator tem mais informações a dar. Bem, primeiro, boa tarde. Queria cumprimentar a imprensa brasileira, a todos vocês que cobrem a atuação do Congresso brasileiro, dizer da nossa satisfação e da nossa felicidade de entregarmos hoje para o Brasil o orçamento público do Brasil, dizer um pouco do que eu falei ainda há pouco na tribuna da sessão do Congresso Nacional, desta construção coletiva dos partidos políticos, das lideranças partidárias,
do envolvimento do governo na construção também, de aprimorarmos e de termos a compreensão de que o parlamento tem a peça orçamentária, que é a mais importante do processo legislativo, como fundamental, e é merecido que o parlamento brasileiro seja um ator importante nesta construção. E eu quero cumprimentar a Comissão de Orçamento, cumprimentar o senador Ângelo Coronel, o deputado Júlio, presidente da CMO, a todos os atores lá da CMO que nos ajudaram a construir a votação do orçamento. Relembrar a vocês que na outra sessão, onde nós votamos a reformulação da Resolução 01 de 2006, nós fizemos uma observação em um trecho da resolução prorrogando a formação da Comissão de Orçamento até a votação do Orçamento do Brasil. E nós o fizemos com uma preocupação que era, caso não desse tempo de votar até o dia 25, quando a comissão era extinta, nós teríamos um amparo jurídico e institucional para deliberarmos sobre o orçamento. Mas estamos votando hoje. Então isso é uma resposta também para aqueles que pensaram em algum momento que nós estávamos prorrogando a composição da comissão de orçamento para um prazo indeterminado. Ao contrário, era uma forma de proteger o Estado brasileiro, proteger a comissão de orçamento, para que ela prevalecesse até a votação do orçamento. Mas nós cumprimos o que nós planejamos e o que nós acordamos, que nós iríamos colocar esse instrumento jurídico, mas que nós queríamos honrar a votação do orçamento até antes do dia 25. Então hoje foi uma conquista do compromisso, da palavra, da serenidade, da maturidade institucional do Congresso brasileiro, e eu estou muito feliz de ter ajudado ao lado do senador Ângelo Coronel, das lideranças políticas do Senado, ao lado do deputado Júlio, das lideranças políticas da Câmara, e em nome do presidente Hugo Mota, meus agradecimentos pela relação cordial, amistosa e fraterna que estamos tendo entre as casas. A Câmara dos Deputados e o Senado Federal caminham lado a lado ao povo brasileiro. Muito obrigado. E quanto às críticas pela exiguidade do prazo para análise do... Eu vou responder para você o que eu respondi no plenário, isso é matéria vencida. Você quer começar por aí, relator? Então, essas críticas feitas, já deixa eu ajeitar aqui, sobre a exiguidade do prazo para análise, que foi apresentado o relatório essa madrugada e já finalizada a votação hoje? Olha, a grande maioria dos parlamentares que compõem a CMO tiveram acesso tranquilo. Eu fiz questão de, ao longo do mês, conversar com todos os membros e líderes da CMO para começarmos sempre a se acosturar o que ocorreu hoje, a votação de uma peça orçamentária sem obstrução, que é uma coisa rara aqui no Congresso Nacional, sem obstrução na CMO, nem obstrução aqui no Congresso Nacional. Isso é muito importante porque eu fiz questão, repito, de conversar com a grande maioria dos parlamentares que compõem aqui o nosso Congresso Nacional. Obrigada. Obrigada, relator. Relator, já deixa eu aproveitar então, sobre o agro no orçamento. O rural foi ampliado, que eu achei meritório, principalmente o agro, que é um segmento muito importante no Brasil, e você dar cobertura aos agricultores é muito importante. Por isso que nós ampliamos a participação de um valor maior na questão do seguro rural. Obrigada. Muito obrigado, senador. Mudar para vencer. Muda, Brasil. Que Deus nos ajude que isto se cumpra. A lei do feminicídio completou 10 anos. O que mudou? Como combater a violência contra a mulher? É preciso ampliar as políticas públicas? O que o Senado tem feito? Nossas convidadas respondem a essas e outras perguntas ao vivo. TV Senado Live nesta sexta, 9 horas da manhã.
mudar para vencer. Muda, Brasil! Que Deus nos ajude, que isto se cumpra. O programa a seguir é livre para todos os públicos. A deportação de imigrantes brasileiros vindos dos Estados Unidos em janeiro de 2025 sob condições degradantes chocou o Brasil. Segundo o governo brasileiro, os Estados Unidos violaram um acordo bilateral que define regras para a deportação de imigrantes brasileiros com respeito aos direitos humanos e à dignidade das pessoas. Mas quais são os direitos dos imigrantes irregulares quando são devolvidos aos seus países de origem após serem detidos em território estrangeiro? As regras e os direitos dessas pessoas você vai conhecer agora na entrevista que faço com o professor Antônio Jorge Ramalho, do Departamento de Relações Internacionais da Universidade de Brasília. Direitos humanos e relações internacionais são assuntos de cidadania. Vamos agora com a entrevista. Professor Antônio Jorge, muito obrigado pela sua presença em nosso programa, obrigado por estar aqui no estúdio da TV Senado. Esse assunto está dando o que falar, está gerando bastante polêmica e eu quero começar de um ponto que é bastante importante. Estar ilegalmente nos Estados Unidos como imigrante é um crime? Bom, eu que agradeço, antes de mais nada, o convite, uma grande honra poder compartilhar opiniões e visões sobre a atual administração americana que tem chamado a atenção de muita gente. Do ponto de vista da sociedade americana e do ponto de vista da legislação americana, sim, estar ilegalmente lá, seja o ingresso ilegal, como se faz através dos rios, correndo risco de vida, pagando traficantes de pessoas, porque é disso que se trata. Isso é um crime, assim como um turista que vai com visto de turista, aproveita lá algumas semanas ou o que for e fica trabalhando. Essa pessoa também está cometendo um crime. O que havia no passado era um tratamento mais razoável com relação à presença desses imigrantes ilegais. E o que o presidente americano atual decidiu fazer, anunciou isso em campanha, foi eleito, tem legitimidade para adotar as políticas que está adotando, não da forma como está adotando, é endurecer a posição do Estado em relação aos imigrantes. Para você ter ideia, eles têm feito, inclusive, blitz aleatórias, estão selecionando pessoas, fazem blitz como uma blitz de trânsito, em princípio, buscando pessoas que lá estejam ilegalmente, que já tenham sido identificadas pela justiça, que tenham cometido crimes, por exemplo, e se encontram alguém que ali está ilegalmente porque entrou com visto de turista e foi ficando e foi trabalhando e etc., essa pessoa também vai presa e vai deportada de imediato, para dar um sinal muito forte de que essas pessoas, pessoas que agem dessa maneira não são bem-vindas na sociedade americana. Agora, o governo Trump declarou que daria ênfase, daria prioridade na deportação de imigrantes que cometeram crimes. Já existe um crime se ele está ilegalmente no país e é detido, né, pela polícia americana. No caso, essas pessoas que cometeram outros crimes e as pessoas que tiveram, né, que estão ali ilegalmente, já têm esse crime inicial, têm o mesmo tratamento, quer dizer, essa forma de trazer os imigrantes deportados, por exemplo, usando algemas e às vezes até acorrentando, como nós vimos nas imagens, pessoas com os pés acorrentados, corrente na barriga, isso é um procedimento comum? Os Estados Unidos têm legitimidade, segundo as leis do país, para tratarem os imigrantes dessa forma? Há muita ambiguidade nisso e é muito importante sua pergunta, porque o que acontece? Trump deu a entender às pessoas que ele buscaria apenas deportar aqueles indivíduos que tivessem cometido crimes, estivessem encarcerados, por exemplo. Neste caso, sim, há legitimidade não só do ponto de vista da legislação americana, mas da legislação internacional. Se você está colocando num avião, né? E às vezes é em avião de carreira, né? A Polícia Federal já foi buscar brasileiros que estavam presos no exterior e vieram algemados. Pode haver, os agentes podem ter a discricionariedade de não usar as algemas, mas se eles quiserem usar, eles
a presunção qual é? Se esse indivíduo estava encarcerado, é um indivíduo perigoso. Então, eu não vou colocar em risco as demais pessoas em função da necessidade de transportá-lo. Então, o problema todo qual é? Trump deu a entender que a ênfase recairia nesses indivíduos que já foram identificados, que já foram presos, que estavam encarcerados. Então, neste caso, sim, seria legítimo enviar as pessoas. Pode não ser sensato, pode não ser razoável, mas do ponto de vista legal não estaria incorrendo num crime. Entretanto, o que ele tem feito foi o que eu mencionei antes. A polícia está não apenas fazendo blitz aleatórias, mas em alguns bairros que já se sabe estão residindo pessoas ilegalmente, eles estão batendo de porta em porta para pedir documentos, para saber se a pessoa está lá corretamente ou não. E o Trump já declarou que aquela pessoa que estiver vivendo ilegalmente será tratada como uma criminosa. Então, ainda precisa ser ajustada a legislação, mas o tratamento que eles estão dando vai nessa direção. Mais importante ainda a sua pergunta, porque sinaliza uma ansiedade muito grande que comunidades estrangeiras, de estrangeiros nos Estados Unidos, inclusive de brasileiros, alimentaram essa expectativa de que se elas são pessoas de bem, se elas estão ali trabalhando, se elas vão à igreja, se elas têm esse comportamento correto do ponto de vista social, elas não seriam alvo dessa perseguição. Como Trump disse que iria atrás dos criminosos, eles disseram não. Então, é uma minoria dos imigrantes, justamente porque são imigrantes e quando estão ilegais mais ainda, eles sabem que qualquer passo fora da correção, eles serão imediatamente identificados. Se eles querem permanecer lá, então eles tendem a ser muito mais disciplinados, a trabalhadores mais regulares. Até nas regras de trânsito, né? Até nas regras de trânsito. Com algumas matérias que foram publicadas e imigrantes brasileiros que vivem lá falando justamente desse medo. Olha, eu não posso errar nem no trânsito, porque se eu for parado no trânsito, eu receber uma multa, uma advertência, eu precisar me explicar, quando eu for me explicar perante o juiz, eu não tenho documento e daí eu tenho o risco de ser deportado. Agora, essas regras todas de algemar as pessoas dentro do território americano valem as leis dos Estados Unidos. Queria entender como é que é esse processo de legislação quando um avião sai com os brasileiros deportados ou imigrantes de outros países, como aconteceu com a Colômbia, a gente vai falar um pouco sobre isso, e eles vêm para o território brasileiro. Quer dizer, enquanto ele está em território americano, espaço aéreo americano, valem as leis dos Estados Unidos. Passando, né, dos Estados Unidos para o Brasil, você tem um espaço aéreo internacional e chegando ao Brasil, as leis brasileiras. Eu queria que o senhor explicasse para a gente um pouco como é que funciona, no caso dessa deportação, essa legislação durante esse deslocamento dos imigrantes detidos. Em tese, enquanto eles estão no avião, dentro do avião, estão sob a responsabilidade do comandante. E como neste caso específico era um avião americano, o comandante americano ele vai se pautar pela norma americana. Saiu do avião, está sob a legislação brasileira. O grande problema aí há acordos que são específicos e isso não está muito claro, porque está sendo apropriado politicamente por um lado e por outro. Mas o acordo que Brasil e Estados Unidos têm presumia que houvesse um tratamento mais razoável em relação aos deportados. E isso não foi feito. O importante é ter presente que não foi porque foi com o Brasil. O Trump está fazendo isso com todo mundo. Ele está desrespeitando normas internacionais, acordos que os Estados Unidos firmaram com todos os países. O do comércio é o mais evidente. Começou flagrantemente violando o acordo que ele próprio renegociou com o Canadá e México. A imposição de tarifas unilateralmente não está prevista, não. Ela é ilegal do ponto de vista do acordo que eles assinaram. E ele tem feito isso não só com este acordo, como com todos os outros acordos. No caso desse acordo brasileiro, o acordo bilateral, ele é um acordo de 2018, vale aqui a gente trazer essa informação para as pessoas. O acordo foi firmado durante a gestão do então presidente Michel Temer, do ex-presidente Temer, e era a primeira gestão também de Donald Trump nos Estados Unidos.
quais eram os objetivos, né? Por que o Brasil firmou esse acordo e qual é a validade jurídica? Isso é uma carta de intenções que a violação dele não traz nenhum problema em termos de relações internacionais ou ele teria um valor legal, como se fosse uma legislação internacional entre dois países? Se tivesse sido confirmado pelos dois parlamentos, ele tem valor de lei. Eu não sei lhe dizer exatamente em que pé isso está, aqui e lá. Agora, quando se firma um acordo, o bom senso é de que os Estados estão comprometidos. Não é uma questão de governos, é uma questão de Estados. E o objetivo de se constituir esse acordo era o de dar um tratamento humano e respeitoso a deportados brasileiros que viessem. O objetivo é nobre, é correto. O Estado brasileiro está com isso dizendo: nós não estimulamos brasileiros a entrar ilegalmente ou a permanecer ilegalmente no território americano, mas nós queremos que os nossos cidadãos sejam tratados corretamente e respeitosamente quando, por acaso, houver essa necessidade de deportação. É disso que se trata. O que se esperaria de um governo razoável nos Estados Unidos é que cumprisse a letra do acordo que ele próprio assinou. Ocorre que o governo atual dos Estados Unidos não tem agido de forma razoável, nem com o Brasil, nem com ninguém. Essa política dos Estados Unidos, já passando por uma questão um pouco mais ampla, no entendimento do senhor, isso pode acabar gerando um incentivo à xenofobia e mais, gerar reações de outros países? Existe um princípio das relações internacionais que é o princípio da reciprocidade, né? De outros países agora começarem a tratar cidadãos americanos de forma, uma forma mais agressiva, enfim, de uma forma negativa, em virtude dessa política do presidente? Ou o senhor acha que isso é uma pirotecnia para o início de um mandato, para mostrar, olha, eu estou fazendo o que eu fiz, e depois esses problemas começam a se assentar um pouco e minimizar um pouco, ter os seus efeitos um pouco mais leves, vamos dizer assim? Não. Os efeitos serão ruins, são negativos. A tendência é que os Estados respondam com reciprocidade, só que não da maneira grosseira e arrogante como tem sido o comportamento do governo americano. A tendência é realmente impor o mesmo tratamento. Obviamente que se nós assinamos um acordo e nos comprometemos a tratar humanamente, respeitosamente pessoas que venham a ser deportadas, é isso que nós faremos, é isso que o Estado brasileiro faz tradicionalmente. Ele não vai seguir um mau exemplo do governo americano. Mas a tendência é, se ele endurecer a regra do lado de lá, nós vamos endurecer a regra igualmente do lado de cá. E com isso todos perdem. Com relação à xenofobia e preconceitos nos Estados Unidos, sem dúvida, é muito negativo também. Na verdade, a atitude do governo Trump, do presidente Trump, é uma atitude muito preconceituosa. Ele chegou a acusar os latinos em geral de criminosos, como se, pelo fato de serem latinos, eles fossem criminosos, violadores, ou seja, as coisas mais absurdas, sem conexão com a realidade. Mas, no fundo, ele está se apropriando disso, o que você mencionou de pirotecnia, o que é um exagero, para dialogar com uma parcela específica da sociedade americana, que mais adiante vai se sentir frustrada por esse tipo de política. Porque o que acontece? As pessoas que hoje estão, principalmente os imigrantes latinos, que lá estão trabalhando em funções que não são desejadas pelos trabalhadores americanos. Uma parte do eleitorado do presidente Trump perdeu os seus empregos, não para os latinos, não para a China e sua digamos, alegada trapaça na legislação comercial, perdeu o seu emprego para a automação, para a modernização da produção industrial. Essas pessoas não vão ter os seus empregos de volta, porque mesmo que as empresas voltem a produzir nos Estados Unidos, como começa a acontecer muito lentamente, não por isso, já vinha acontecendo,
sobretudo depois da pandemia, por uma outra razão, por uma questão de segurança do suprimento das cadeias produtivas, se começou um processo de reorganização geográfica da produção industrial e da produção de insumos para as montadoras, por exemplo. Então, não tinha uma relação com a questão trabalhista, tinha uma questão com a segurança, a rigidez da cadeia de valor e da cadeia produtiva nos Estados Unidos. Essas pessoas, essas empresas voltando para lá, elas não vão voltar com a tecnologia de 30 anos atrás, elas vão voltar com a tecnologia atual, que significa robotização. Então, esses indivíduos que se sentem órfãos, marginalizados, porque já não, a sua competência habitual já não é necessária na produção industrial agora, não foram substituídos pelos latinos, não foram substituídos pelos produtos chineses mais baratos. E, portanto, não terão de volta os seus trabalhos, os seus empregos, caso as indústrias voltem a produzir nos Estados Unidos. Isso vai gerar uma frustração, não tem a menor sombra de dúvida. Mas, do ponto de vista eleitoral, foi muito esperto, foi muito inteligente da parte do presidente Trump, porque ele buscou um ressentimento, um sentimento de exclusão e falou diretamente ao sentimento dessas pessoas. Fala de uma forma clara, tem um posicionamento muito bem definido. Isso, em termos de comunicação na política, tem um efeito transmite segurança, Sim, por mais que o que ele fale não guarde correspondência com a realidade. Define bem o que será a política. Agora, a gente teve um caso interessante também aqui na América do Sul. O presidente Gustavo Petro, da Colômbia, ele se recusou a receber um avião com colombianos deportados. Nesse caso, como é que fica a questão das relações entre os dois países? O governo de um país ele tem esse direito de se negar a receber os deportados, dependendo das condições que eles estiverem vindo, ou por qualquer outra razão? E estendendo um pouquinho a pergunta, o imigrante ilegal, ele pode pedir para que ele seja deportado para outro país que não o de origem? Pode pedir para ser deportado para outros países. Você já vê alguns países que se dispuseram a receber, El Salvador agora, né, acaba de se colocar nessa condição, inclusive que não sejam seus nacionais. Agora, sim, quem é que vai querer ir para lá? Essa é a pergunta. O presidente Maduro, por exemplo, da Venezuela, disse que estava disposto a receber os venezuelanos, que eles voltassem e tal. Agora, os venezuelanos que deixaram a Venezuela por causa do desastre econômico e social que o país vive, não terão muito incentivo para voltar para a Venezuela. Imagino que não. Ontem eu conversei com um venezuelano imigrante aqui em Brasília, num evento, e ele está no Brasil há 8 anos. E nem fala em voltar. Na verdade, ele está trazendo mais venezuelanos para cá. Continue, por favor. Claro. Então, esse é o problema. A sensatez recomendaria que cada país recebesse os seus nacionais, ou pelo menos tivesse condições. Mas se os nacionais vão querer voltar, é outra questão. O que o presidente Petro fez foi se recusar a receber naquelas condições e aí providenciou um avião para buscar os seus nacionais e trazê-los de uma forma humana, respeitosa, etc., como deve ser. Talvez essa seja uma alternativa no caso da relação bilateral. Certamente os Estados Unidos receberiam bem um programa brasileiro que dissesse, está bem, os nossos deportados nós vamos buscar em condições humanas, dignas, como devem ser tratados todos os cidadãos. Professor, há um aumento, né, dessa ideia de nacionalismo em vários países do mundo. As sessões de governos, como o governo de Donald Trump e de outros também que seguem essa linha, a chamada extrema-direita, sem querer aqui entrar nessa questão de ideologias políticas, eu vou ter o cuidado de não esbarrar nesse ponto, mas esse aumento desse sentimento de nacionalismo, ele está evidente, está acontecendo em vários países do mundo e vem, né, de governos como, por exemplo, no caso dos Estados Unidos, de Donald Trump. Mas o fluxo migratório, com todo o processo de globalização, que já vem de muito tempo atrás, né, é um processo que me parece irreversível. É possível a gente imaginar um mundo hoje, em pleno século XXI, sem esses movimentos migratórios, países com as suas populações sem essa miscigenação, sem a presença de imigrantes? Isso é uma visão distópica de futuro ou isso é algo que tende a acabar, esse movimento de nacionalismo e movimentos como esse do presidente Trump de exclusão de imigrantes dos seus países?
Bom, é uma pergunta muito boa, muito complexa, na verdade. A tendência é que não. De um lado, você tem... As pessoas hoje têm mais acesso à informação. Elas sabem como estão vivendo bem quem vive em países mais avançados economicamente, com políticas sociais, com mais segurança, etc. Elas migram, em parte, por isso. Quer dizer, os migrantes econômicos, por exemplo, tem muita gente... As pessoas migram por diferentes razões, ou por perseguição política, ou por guerra, ou por... um desastre natural que vai aumentar cada vez mais, haverá cada vez mais migrantes e até mesmo gente que reclama, né, a condição de refugiado ambiental, porque, bom, olha, quiser pensar no caso extremo, as pequenas ilhas ali do Pacífico que, com a elevação do nível dos mares, simplesmente vão desaparecer. As pessoas vão ter que ir para algum lugar, porque já não haverá terra para elas. Então, você tem uma nação, um país constituído, mas não tem o território, porque o território foi ocupado pelo mar. Tudo bem, um caso extremo, não vai acontecer em breve, mas não é algo impensável nem distante no tempo, caso a humanidade continue a agir como está agindo. Então, tanto a questão de acesso à informação, de motivações, quanto a questão de infraestrutura, estimulam as migrações. Sociedades como a nossa ou como a americana, muitos se beneficiaram disso. Nós somos a sociedade plural, rica, culturalmente densa, que somos porque somos feitos de imigrantes. Se tiver 4 ou 5 famílias no Brasil que não tenha miscigenação, será muito. Nos Estados Unidos é mais difícil. Eles, embora falem muito miticamente, no melting pot, né, num espaço de integração de etnias diferentes, eles sempre foram mais reservados, ou seja, você tinha as pessoas de uma origem específica que ficavam numa parcela do território e elas aceitavam coabitar esse território segundo regras comuns. Mesmo assim, é uma sociedade miscigenada. A atitude do governo Trump não é tanto nacionalista, embora tenha esse rótulo. Ela é racista, é um tipo de americano que ele tem em mente, que é branco, que é católico ou protestante, que é rico. Disso que é para essa gente que ele está falando e dizendo, olha, esses latinos são o contrário, esses negros são o contrário. Quer dizer, é uma atitude profundamente preconceituosa, lamentável, vai contra a Declaração Universal dos Direitos Humanos, vai contra a Declaração de Independência dos Estados Unidos, vai contra a Constituição americana, com todas as ambiguidades. Os próprios valores do Os valores que fundaram aquela sociedade, com suas contradições e suas ambiguidades, por exemplo, a questão racial, étnica, eles nunca resolveram, né? Tiveram a Guerra Civil, depois, nos anos 60, todo um processo, agora que parecia que as coisas iam melhorar e haver mais tolerância entre pessoas de etnias diferentes, eles estão retrocedendo. É um erro civilizatório, é um erro histórico, mas é um erro que está sendo cometido por razões que interessam a pessoas que estão em posições específicas e têm os seus preconceitos. A sociedade vai se empobrecer, vai se tornar mais violenta e, no caso dos Estados Unidos, é muito claro. Eles precisam dessa mão de obra em determinados setores, no setor agrícola, no setor de serviços, no setor de delivery, no setor de cuidados a pessoas de terceira idade. Você tem aí, nesses setores, entre 25% e 40% da mão de obra é de imigrantes. E a maioria desses imigrantes é ilegal. Como é que esses setores vão funcionar? Quando começarem a ter carência, restaurantes, você tem restaurantes hoje, já agora, com 2 semanas de governo lá nos Estados Unidos, fechando porque não tem um cozinheiro, porque não tem um garçom, e aí? Eu faço uma chamada e quero americanos, e os americanos não se apresentam para cumprir essas funções porque eles não estão dispostos a trabalhar por aquele salário. Ainda tem muitos desdobramentos para a gente observar desse movimento, dessa política anti-imigrantes que o governo dos Estados Unidos está implementando, né, professor? Agora, eu gostaria que o senhor... Eu vou colocar 2 perguntas numa só. Primeiro, na verdade, não é uma pergunta, né? Uma rápida fala assim, que o senhor diria para os brasileiros que pensam ainda em entrar de forma ilegal ou permanecer de forma ilegal no país. E completando, já que a gente está falando aqui de relações internacionais, direitos humanos, que são assuntos de cidadania, queria que o senhor deixasse o seu depoimento, na sua opinião, o que é cidadania.
Bom, com relação aos brasileiros, não vão. É simples assim. Sobretudo agora, aqueles que lá estão com a expectativa de que, por serem pessoas corretas, que seguem todas as normas, inclusive as de trânsito, como você diz, não se iludam. Haverá uma intolerância crescente em relação ao imigrante, porque isso funciona como um escudo para as ineficiências da própria sociedade, do próprio governo americano. Ele jamais vai assumir, este governo americano jamais vai assumir erros e incapacidade de entregar à população aquilo que ele prometeu. Ele vai dizer que a culpa é daqueles imigrantes que ainda estão lá, ou que a culpa é da China, ou que a culpa é do Canadá, é do México, é de alguém. É lamentável, mas é esse o governo que foi eleito. Não dá para esperar alguma coisa diferente dele. Se tem alguém aqui hoje pensando em ir para os Estados Unidos, repense seriamente, reúna toda essa energia que você está disposto a gastar trabalhando para desenvolver a sociedade americana e procure uma boa oportunidade aqui no Brasil. Aliás, de novo, se o governo brasileiro tiver juízo e um pensamento estratégico, o que ele vai fazer é atrair vários imigrantes que lá estão, gente, inclusive, que está legalmente constituída, tem suas empresas funcionando, mas que vai começar a enfrentar um período muito ruim de perseguição e de preconceito. Se tornar a nossa economia, por exemplo, na transição energética verde, por exemplo, na economia da informação. Se você criar um programa que seja atraente para essas pessoas virem realizar seus sonhos aqui, ótimo. Agora, com a reforma tributária... As oportunidades aqui, sem dúvida, são muitas e irão aumentar com todo esse movimento. E para completar, o que é cidadania? Respeito e tolerância. Eu acho que é isso que a gente tratar, é histórico, né? Trate o outro como você gostaria de ser tratado. Entenda que as pessoas têm diferenças, elas devem ser respeitadas pelo que elas são e devem receber oportunidades para desenvolver suas habilidades, contribuindo com o crescimento do país em geral. Bom, professor Antônio Jorge, professor do Departamento de Relações Internacionais da Universidade de Brasília, quero agradecer mais uma vez o seu tempo, a sua presença e essa boa conversa. Eu que agradeço, fico à disposição de vocês. E eu agradeço também a você que acompanha a programação da TV Senado. Assine o canal da TV Senado no YouTube, ative as notificações e acompanhe toda a produção do Poder Legislativo diretamente da fonte. Na TV Senado, democracia é todo dia. Quero ser um catalisador do desejo deste plenário e ajudar a construir os consensos para melhorar a vida da população brasileira. TV Senado. Democracia todo dia. Prometo sustentar a união, a integridade e a independência do Brasil. O programa a seguir é livre para todos os públicos. Bem-vindo e bem-vinda ao primeiro episódio de 2025 do programa Eco Senado. Veja o que preparamos para você nesta edição. O Silêncio da Motosserra, uma história que fala sobre o período de 8 anos em que a Amazônia experimentou a sua maior queda de desmatamento, registrada pelo jornalista e escritor Cláudio Ângelo. Tudo que foi feito no governo Sarney, que foi feito no governo Fernando Henrique, e principalmente o que os cientistas fizeram, sobretudo na década de 90, criou esse caldo técnico, científico e de opinião pública também,
para que essas políticas pudessem ser todas condensadas e colocadas para funcionar ao mesmo tempo. Ministra dos Povos Indígenas, Sônia Guajajara, recebeu nossa equipe em seu gabinete para uma entrevista exclusiva. Ela falou sobre a premiação da ONU em dezembro e a conexão entre as populações originárias do Brasil e a pauta ambiental. Um prêmio como esse, na categoria Liderança Política, relacionada com a proteção do meio ambiente, retrata muito bem toda essa trajetória que a gente vem, né, há séculos, pelo reconhecimento da demarcação das terras indígenas, pela proteção dos territórios, pela segurança dos povos indígenas dentro dos territórios, pela gestão dos territórios indígenas. E a produção de hidrogênio a partir do bagaço do caju. Um livro sobre quando o Brasil interrompeu um processo significativo de devastação que a floresta amazônica vinha sofrendo. O repórter Paulo Acrísio conversou com Cláudio Ângelo. O autor da obra defende que o governo deve colocar a Amazônia no centro do seu planejamento e promover políticas que levem em conta os potenciais da região para um desenvolvimento sustentável. 25 anos atrás, uma entrevista mudou os rumos da vida deste jornalista, hoje aos 50 anos. Desde então, a paixão pela natureza fez dele um inquieto observador, capaz de registrar com propriedade uma história que diz respeito a todos nós. Quem quiser conhecer a história recente da Amazônia, deve ler este livro aqui, O Silêncio da Motosserra, quando o Brasil decidiu salvar a Amazônia. Conosco aqui no Ecosenado, Cláudio Ângelo, o escritor, jornalista, vai contar a história desse livro. O avanço da derrubada da floresta, períodos cada vez mais longos de estiagem, ondas de calor, a fumaça das queimadas cobrindo quase todo o país. Todos esses fenômenos são interligados. O Silêncio da Motosserra lança uma luz sobre um período de 2004 até 2012, quando o desmatamento da Amazônia caiu significativos 83%. Houve esse período de queda do desmatamento, no qual essas políticas públicas todas foram implementadas com sucesso, mas você tem todo um histórico, um conjunto de antecedentes para esse período da queda do desmatamento. Então, tudo que foi feito no governo Sarney, que foi feito no governo Fernando Henrique, e principalmente o que os cientistas fizeram, sobretudo na década de 90, criou esse caldo técnico, científico e de opinião pública também, para que essas políticas pudessem ser todas condensadas e colocadas para funcionar ao mesmo tempo. Com mais de 4 milhões de quilômetros quadrados, quase metade do tamanho do país, a Amazônia brasileira sofre as consequências do desconhecimento e da incompreensão. Olha, o Brasil ele tem uma relação muito complicada com suas florestas em geral, né? A gente adora dizer que a Amazônia é nossa, e bate no peito, e ninguém tasca, nosso patrimônio, etc. Mas, na verdade, o brasileiro ele não gosta muito de floresta, né? A gente... É o mato, né? É o mato, é uma coisa que deve ser derrubada, pejorativa. Você vê o plantio, né? E se você vai no interior de São Paulo, nos lugares por onde os bandeirantes passaram, no interior de São Paulo não tem uma árvore em pé nas cidades. Então tem um pouco essa coisa de mato é lugar de índio, e a gente não é índio, a gente não gosta disso, a gente tem horror a isso, que é um pouco a mentalidade dos europeus que chegaram aqui e não enxergaram esse lugar de florestas que é o Brasil. Eles quiseram enxergar a Europa e refazer a Europa nesse pedaço de mundo, né, no novo mundo. O que seria uma Amazônia sustentável? Eu te digo que não é sustentável na Amazônia, criar gado. 65% de toda a área desmatada na Amazônia, ela virou pasto. E essas pastagens, elas têm capacidade de suporte de 1 boi por hectare ou menos, que não é nada muito diferente do que a gente tinha na Mata Atlântica no século XVIII. Quer dizer, a gente tem em grande parte da Amazônia hoje uma pecuária que não tem produtividade quase nenhuma, que tem o mesmo padrão de produtividade que a gente tinha na Mata Atlântica no século XVIII. Aí vem aquela história da cobiça internacional, que de certa forma é desmentida no teu livro.
Isso nunca aconteceu. Essa história de cobiça internacional sempre foi paranoia. Isso atinge o seu paroxismo na ditadura militar. Eles precisavam justificar os gastos deles, precisavam justificar todas as políticas do regime. Então eles inventaram essa coisa de, meu Deus, a Amazônia vai ser, se a gente não ocupar tudo aqui, ela vai ser saqueada e levada embora pelos gringos. Isso nunca esteve perto de ser verdade. No período do regime militar, a palavra de ordem era integrar para não entregar. As grandes extensões de terra desabitadas deveriam dar lugar a projetos de agricultura para as populações pobres do Nordeste. A Transamazônica foi o símbolo de uma era. Pouco ou nada se sabia do solo impróprio para o plantio de espécies não nativas. Não importava se isso mudasse a vida dos habitantes, fossem eles indígenas, ribeirinhos ou seringueiros. Sem qualquer lógica ou planejamento, o governo federal, ao mesmo tempo, financiava programas de reflorestamento e o desmatamento da Amazônia para dar lugar a pastagens em grandes fazendas. Você tem terras indígenas na fronteira, em Roraima, por exemplo, que foram fundamentais para que o território de Roraima ficasse no Brasil e não fosse cedido à Inglaterra. O desmatamento que é feito para as pessoas pobres da Amazônia comerem é mínimo. O desmatamento é uma operação cara, é tipo R$2.000 o hectare, para você desmatar um hectare de floresta na Amazônia. Então não é simples de fazer. Quem faz desmatamento em larga escala são pessoas muito bem organizadas e muito bem financiadas, em geral para especular com terra para poder vender aquilo para um pecuarista em algum momento. Evidentemente, a questão do emprego e da renda é fundamental, é preciso desenvolver cadeias produtivas. Várias delas já existem. Você tem a cadeia do açaí, castanha, tem produtos do extrativismo, tem madeira, pode fazer extração de madeira na Amazônia sem destruir tudo. O agronegócio é um carro-chefe das exportações brasileiras. A gente não estaria dando um tiro no pé se reprimisse o cultivo na Amazônia de soja e do gado? Ao contrário, a gente está dando um tiro no pé se a gente remove a floresta que produz a chuva para esse mesmo agronegócio. Saiu um estudo poucos dias atrás mostrando que 57% da renda da soja do Brasil vem de chuva que é produzida em árvores, né? Porque as árvores reciclam a umidade na Amazônia e fazem chover no resto do Brasil. Então você tirar a floresta, você está condenando o agronegócio a não prosperar. Na época do desmatamento, da queda do desmatamento, você teve o descolamento dessas curvas. A produção de soja cresceu vertiginosamente, a produção pecuária cresceu também, não tão vertiginosamente quanto a soja, mas continuou crescendo e o desmatamento estava caindo. Como seria esse desenvolvimento sustentável na Amazônia? O que a gente precisa fazer? Você precisa encerrar a expansão da fronteira agrícola na Amazônia. O que está desmatado na Amazônia dá para você ter uma agropecuária altamente produtiva, altamente tecnificada. É possível fazer isso. Só que a gente precisa primeiro ter uma limitação a essa expansão. Você precisa entrar com políticas muito sólidas de desenvolvimento sustentável para a Amazônia. E isso só vai ser feito a hora que o Estado brasileiro, dentro da nossa democracia, fizer a mesma coisa que a ditadura fez, mas com um sinal trocado. A ditadura colocou a Amazônia no centro do seu planejamento. O governo democrático do Brasil precisa também colocar a Amazônia no centro do seu planejamento e desenvolver políticas para a região que levem em conta as potencialidades da região. Seu livro não contempla o combate ao crime organizado. Como você pensaria a solução desse problema no sentido de recuperar essas pessoas que trabalham para a ilegalidade para uma vida dentro da lei e preservando a natureza na Amazônia? Tem que diferenciar primeiro os empregados do crime organizado dos executores do crime organizado. E na Amazônia, isso é importante entender, todas essas coisas andam em bloco. Quer dizer, a mesma organização criminosa que trafica armas e drogas
lava dinheiro com ouro, lava dinheiro com fazenda e emprega gente ilegalmente, em regime de semi-escravidão, no desmatamento e outras atividades ilegais. Então, atuar contra o desmatamento também é atuar contra o crime organizado na Amazônia. Então, para isso, você precisa, mais uma vez, trazer a Amazônia para o centro do planejamento econômico do Brasil e investir em desenvolvimento sustentável dessa região. As Nações Unidas homenagearam em 2024 6 pessoas no mundo com o prêmio Campeões da Terra por ações transformadoras na proteção do meio ambiente. Uma delas é brasileira, a ministra dos Povos Indígenas do Brasil, Sônia Guajajara. Bem-vinda ao nosso programa, ministra, e parabéns por esse prêmio que é a maior honraria ambiental da ONU. A senhora foi homenageada na categoria Liderança Política. O que significa essa homenagem para a senhora e para a luta indígena no Brasil? Então, é uma honraria muito significativa para mim, para os povos indígenas, para a luta política que a gente tem feito para a ocupação de espaços e principalmente para fazer com que a sociedade, os governantes entendam que há uma conexão muito grande entre povos indígenas, meio ambiente, sustentabilidade, clima, né? E que a nossa agenda não diz respeito somente a uma pauta voltada a povos indígenas. Ela tem toda uma conexão, né? Então, um prêmio como esse, na categoria Liderança Política, relacionada com a proteção do meio ambiente, retrata muito bem toda essa trajetória que a gente vem, né, há séculos, pelo reconhecimento da demarcação das terras indígenas, pela proteção dos territórios, pela segurança dos povos indígenas dentro dos territórios, pela gestão dos territórios indígenas. Então, esse prêmio vem carregado também de muita responsabilidade, né? Porque é um reconhecimento que aumenta o compromisso para a gente seguir fazendo toda essa defesa, né, hoje dentro do governo federal, para que a gente possa ter esses direitos respeitados. Pois é, como a senhora falou, quando a gente fala em povos indígenas, em territórios indígenas, a gente imediatamente associa a natureza, a preservação da terra, né? Como que a senhora vê hoje a exploração da terra, da maneira que ela está sendo feita? Como é que interfere em aspectos sociais e climáticos também? Comprovadamente, os territórios indígenas são os mais preservados. A biodiversidade mais preservada, né? E a gente enfrenta uma correlação de força muito desigual, né, em relação às autorizações, os licenciamentos para o uso predatório da terra, né? E para nós, povos indígenas, de maneira geral, temos essa relação com a terra de mãe. E nós sempre falamos, né, a mãe terra, porque é ela que dá o sustento, é ela que garante a vida, é ela, né, que garante com que a humanidade permaneça no planeta. Então, trazer esse reconhecimento, né, para uma liderança indígena na categoria liderança política é reforçar toda essa necessidade que nós temos hoje na mudança do modelo, né, econômico, a partir da produção de alimentos, a partir do uso sustentável, né, a partir da valorização dos produtos da sociobioeconomia, que é a valorização das iniciativas feitas pelos povos indígenas, que garante esse uso sustentável, né? E a terra tem um limite, né? E nós precisamos mudar esse uso predatório para um uso mais respeitoso e mais sustentável.
E uma das maiores lutas dos povos indígenas é a demarcação de terras, né? Só nesses 2 anos, sob a sua liderança, foram demarcados 13 territórios indígenas, né? O que representa esse número e como é que está esse processo atualmente? Significa um avanço muito grande, embora ainda muito pequeno em relação ao passivo que a gente tem de territórios a serem reconhecidos, né? Mas essas 13 terras indígenas já ultrapassa os últimos 10 anos antes da gestão, né, dessa gestão do presidente Lula, que em 10 anos foram 11 territórios indígenas demarcados. E agora, em 2 anos, né, foram 13 territórios indígenas homologados, né, e mais 11 portarias declaratórias, que é também uma fase importante, fundamental para se avançar com o processo, que é uma etapa que é assinada pelo Ministério da Justiça, né, para que volte, né, para a FUNAI, para fazer a parte da demarcação física, que é colocar os marcos legais, as placas, e daí segue para a homologação. A garantia dos territórios indígenas na mão dos indígenas, né, ainda é a bandeira de luta prioritária dos povos indígenas no Brasil. Então nós queremos ainda avançar muito mais, né? E ministra, mesmo em terras demarcadas, na Amazônia, por exemplo, tem ainda exploração ilegal de minérios, de madeira, isso acontece, né? Muito, né? Muito. Uma das regiões do Brasil que mais tem territórios já regularizados é a Amazônia. E mesmo assim, esses territórios têm um processo muito violento de invasão, né? Exploração ilegal de madeira, exploração ilegal de minérios, exploração ilegal de caça, grilagem de terras. Então, são vários os tipos de invasões, né? E já na nossa gestão também, a gente trabalhou para fazer a desintrusão desses invasores, né, dentro dos territórios indígenas. A gente está até tentando já diferenciar um pouco esses termos, né, porque tem a desintrusão, que é daquelas áreas que estão no processo de demarcação e tem pessoas lá que precisam ser retiradas, e para isso tem que ver se tem direito à indenização, se não tem, né, se tem direito a um reassentamento, se não tem. E nesse caso dos invasores, né, é a extrusão, porque na verdade eles estão ali ilegalmente e precisam ser retirados. Nós já conseguimos retirar, né, esses invasores de 5 territórios indígenas e temos uma lista já de mais 32 áreas indígenas que estão nessa prioridade para fazer essa extrusão. E a partir desse trabalho que nós estamos fazendo, estamos discutindo já a criação, né, a construção de uma política de desintrusão, para não ficar apenas em casos pontuais, né? E a gente possa ter uma política que defina essa ação permanente dentro dos territórios indígenas. Ou seja, é um assunto muito complexo, né? Demanda muita fiscalização e ação de todos os poderes, né? De várias instâncias, né? E a gente tem trabalhado aqui de uma forma muito transversal, articulada com outros ministérios, né? Até porque a gente é um ministério articulador da política. E o Ministério da Justiça, por exemplo, tem ali a Polícia Federal, a Polícia Rodoviária Federal, a Força Nacional, que são os órgãos de segurança que precisam, né, estar junto, que é quem faz diretamente a ação, né? Temos o IBAMA, que é o órgão responsável pela fiscalização, o próprio ICMBio, então a gente conta diretamente também com o Ministério do Meio Ambiente, mas para além de fazer essa ação de desintrusão ou extrusão, a gente também trabalha com as ações pós-desintrusão, para levar os planos de gestão, né, para que os indígenas possam implementar ali as ações diretas nos seus territórios, para levar água potável, para levar conectividade, energia. Então a gente está trabalhando muito com a política de forma integral. Só no território Yanomami a gente trabalha com mais de 20 ministérios. E além da demarcação de terras, quais outros desafios? Eu sei que a senhora já citou alguns que têm relação direta com a demarcação de terras, né? Mas quais outros desafios, quais outras políticas públicas estão sendo desenvolvidas para fortalecer a cultura, os direitos dos povos indígenas? A gente
está discutindo muito essa questão da implementação dos PGTAs, que é o Plano de Gestão Territorial e Ambiental. O PGTA discute todas as pautas dentro de um território, a partir da sua realidade. E na construção do PGTA se discute o fortalecimento cultural, o fortalecimento da educação, né, o atendimento suficiente de qualidade em relação à saúde, né, a saúde básica dentro do território, né, e também o ensino superior, né, porque a gente tem hoje mais de 60 mil indígenas que estão fazendo já curso superior. Estamos já também concluindo, né, um processo de consulta para a construção da universidade indígena. E como é que o Congresso pode ajudar em todas essas causas? Olha, tem uma correlação de força muito desigual, né, com o Congresso Nacional e a política indigenista, né, os interesses e direitos que os povos indígenas têm garantidos na Constituição. Né, o Congresso Nacional tem apresentado muitos projetos de leis, muitas PECs, que retira direitos, né, que revê a Constituição Federal, que reduz direitos e que facilita essa exploração nos territórios indígenas, né? Então, eu tenho aqui também buscado muito essa articulação com o Congresso Nacional, de conversar com os líderes dos partidos, com os presidentes de comissões. Tenho buscado também emendas parlamentares junto a vários parlamentares ali. Eles têm me recebido, né, muito bem, porque, afinal de contas, a gente está ali defendendo um direito que é constitucional, né, apenas para que se respeite um direito já adquirido. Então, o Congresso poderia ajudar muito se entendesse, por exemplo, que demarcar territórios indígenas não é uma afronta à bancada ruralista, ao agronegócio. Pelo contrário, o último estudo, né, que foi publicado mostra que 80% das lavouras do agronegócio depende das chuvas que vêm de dentro dos territórios indígenas. Porque, por ser as áreas mais preservadas, é exatamente essas áreas que geram a chuva, né, que vai para São Paulo, que vai para o centro-oeste, para o sul, para o sudeste do país. O Congresso Nacional precisa entender que demarcar terras indígenas, né, é também proteger os seus negócios, é também, né, contribuir com a vida no planeta. E nesse momento que se discute tanto, né, o aquecimento global, já as mudanças climáticas em curso, com tantos eventos, fenômenos extremos acontecendo, né, é preciso olhar para aquilo que realmente interessa para conter essa crise climática. E as terras indígenas se apresentam, né, como uma grande contribuição, se não como uma das maiores alternativas para conter essa crise climática no Brasil e no mundo. Tá certo, ministra. Eu agradeço muito a sua participação aqui. Muito obrigada. Muito obrigada. Veja agora destaques do Brasil e do planeta dos últimos dias no nosso Giro Ambiental. Ao menos 30,8 milhões de hectares foram queimados no Brasil em 2024, segundo o monitor do fogo do MAP Biomas. Em relação a 2023, o aumento foi de 79%. O bioma da Amazônia foi o mais afetado, totalizando 17,9 milhões de hectares destruídos. O valor corresponde a mais da metade da área queimada no Brasil em 2024 e é a maior área atingida dos últimos 6 anos no bioma. O Ministério do Meio Ambiente anunciou as ações de prevenção e combate a incêndios florestais em 2025. Entre as medidas, foi assinada uma portaria que declara emergência ambiental por risco de incêndios em determinadas épocas e regiões. O documento apresenta as áreas vulneráveis e os períodos de queimadas para viabilizar a contratação emergencial de brigadistas e a implementação de ações preventivas para minimizar impactos.
A Comissão de Meio Ambiente do Senado elegeu o senador Fabiano Contarato, do PT do Espírito Santo, para presidir o colegiado. O parlamentar já ficou à frente da comissão no biênio 2019-2020. A senadora Leila, do PDT de Brasília, ex-presidente do colegiado, foi escolhida para ser a vice-presidente. Os dois estarão no comando da CMA até 2026. Uma solução inovadora na produção de hidrogênio verde. Pesquisadores do Laboratório de Bioengenharia e Valorização da Biomassa da Universidade do Ceará conseguiram criar um processo de baixo custo utilizando o bagaço do caju. O caju é uma fruta tropical originária do Brasil e tipicamente nordestina. Mas o descarte do bagaço pela agroindústria da castanha e do suco gera o desperdício de uma matéria-prima que tem muito potencial. Por isso, pesquisadores da Universidade Federal do Ceará desenvolveram uma solução inovadora: a produção de hidrogênio a partir de resíduos do caju. A fabricação e o armazenamento tradicionais de hidrogênio ainda exigem elevados investimentos financeiros. O novo método desenvolvido por alunos e professores de engenharia química reduz esses custos por meio da conversão microbiológica de água e substratos orgânicos em hidrogênio, utilizando insumos renováveis. O processo começa com a lavagem, secagem e trituração dos bagaços de caju adquiridos por empresas parceiras. Em seguida, é feita hidrólise para obter um meio rico em glicose e xilose. O resultado é fermentado em reatores, onde elementos como luminosidade e agitação são controlados para maximizar a produção de hidrogênio e outros gases. Este processo inédito e de baixo custo valoriza um resíduo abundante na indústria, alinhando-se à bioeconomia circular. E a gente fica por aqui. Obrigada pela sua audiência. Para rever ou compartilhar este e outros programas, acesse senado.leg.br/tv ou o nosso canal no YouTube. Tchau, tchau! Lamento informar que o excelentíssimo senhor presidente da República, Tancredo de Almeida Neves, faleceu esta noite. Tem 40 anos que eu não estudo, né? E seria minha primeira graduação. E o meu espanto eu passei. Trazê-los para dentro da universidade também oportuniza que essa população esteja alinhada com a vanguarda do conhecimento, com a inovação. Isso certamente qualifica o trabalho, qualifica a visão de vida, gratifica essas pessoas. Em discussão, hoje, 20h, aqui na TV Senado. Quero ser um catalisador do desejo deste plenário e ajudar a construir os consensos para melhorar a vida da população brasileira. TV Senado. Democracia todo dia. Dos filhos deste solo és mãe gentil, pátria amada Brasil. O programa a seguir é livre para todos os públicos. O mundo pode estar vendo surgir um novo paradigma para o comércio entre os países. Desde que assumiu a presidência dos Estados Unidos em janeiro, Donald Trump começou a adotar uma política de retaliação aos parceiros comerciais por meio da criação de novas tarifas de importação. E os outros países estão respondendo com medidas semelhantes. Quais são as consequências dessa guerra tarifária? Eu vou conversar sobre o tema com o economista Newton Marx. Muito obrigado pela presença, Newton. É um prazer. Prazer todo nosso ouvi-lo para que você tente nos explicar um pouco do que está acontecendo. E antes de entrarmos nos detalhes dessa nova política dos Estados Unidos, eu queria fazer uma pergunta mais geral.
Você acha que esse comportamento do Trump, ele é mais na tentativa de abrir negociações ou ele acredita de fato nessa política que está implantando de acrescentar sempre tarifas e tarifas para os produtos que são vendidos para os Estados Unidos? Isso ainda não está bem claro para a gente, né? Mas a gente sabe que se ele tivesse ouvido os economistas, ele não tomaria essas medidas. Porque se os Estados Unidos estão com problema de inflação, a partir do momento que você cria tarifas de importação, encarece ainda mais esses produtos. Então, você vê que é um pouco ainda problemático a gente conseguir entender. Mas não tem dúvida nenhuma de que ele tem provocado algum tipo de negociação entre os países onde é que são criadas essas tarifas de importação. Bom, daqui a pouco eu quero aprofundar esse tema da inflação possível, mas tem uma questão antes. As primeiras medidas do Trump foram adotar tarifas contra Canadá e México, 25% sobre todos os produtos, depois acabou adiando, né? Veio para a mesa de negociação. E ele usou como argumento que precisava impor essas tarifas porque os outros países não atuavam para impedir o tráfico de drogas, para impedir a imigração ilegal. É normal e é aceitável que se use tarifas no comércio para resolver questões geopolíticas, como é esse caso? Não é normal. Você pode notar que, se por acaso, com os conflitos que existem no mundo, se fossem tomadas essas medidas, você vê que em nenhum momento essas medidas ficaram tão claras conforme agora o presidente Trump está tomando essas medidas. Então, a gente acredita que, tanto é que o Canadá e o México, eles ficaram congelados por um mês para poder renegociar. É uma bravata, um pouco, né? Ele está querendo criar uma marca, né? Ele está querendo se destacar, né, mundialmente, apesar que os Estados Unidos sempre se destacou, mas ele, como pessoa, o presidente, ele quer ter a impressão que dá é que ele queira constar na história dos Estados Unidos como alguém que tomou atitudes que até então não eram tomadas. O fato dele ter recuado em relação a México e Canadá, como você disse, né, deu um prazo aí, indica que, na verdade, ele busca negociações. Seria isso? Isso é verdade. Porque se é aquilo que você colocou logo no início, se por acaso houver uma guerra tarifária, ele perde. A produtividade dos Estados Unidos ela é muito baixa em relação à China e outros países da Europa. Então, se por acaso cria uma barreira, porque normalmente o que acontece? Não sei se você vai me perguntar isso mais na frente. As tarifas, elas podem ter dois objetivos. Um é para ajudar a desenvolver a indústria nascente. Os Estados Unidos não tem essa indústria nascente, né? E outra é para combater aqueles que criam tarifas contra os produtos americanos. Porque existe uma divisão, né, de trabalho, internacional do trabalho, onde é que alguns países têm um tipo de papel. Então, você vê, mão de obra barata, é a China. Bom, tecnologia é os Estados Unidos, capital é os Estados Unidos. Então, vai havendo essa alocação, né, que alguns países asiáticos também têm a tecnologia, aí também acaba ocupando algum tipo de espaço. Infelizmente, países emergentes como o Brasil viram uma primarização da economia. Ou seja, nós não produzimos manufaturados para exportar. E se produtos primários, isso é péssimo para o PIB. A gente não aumenta o PIB com produtos primários. Pelo contrário, quem cria valor agregado são aqueles países que compram e depois mandam para a gente. Você colocou aí uma desvantagem competitiva dos Estados Unidos, que seria produtividade baixa. Queria que você explicasse para quem está nos assistindo, porque no senso comum fica o seguinte: os Estados Unidos é o país mais rico do mundo, então é um país que tem alta produtividade. Por que a produtividade dos Estados Unidos é baixa? E, em função disso, por que ele acaba tendo déficits comerciais? Bom, os Estados Unidos ele tem uma arma poderosíssima, que é o dólar. O dólar acaba impondo aos países no mundo a hegemonia norte-americana, e com poderio militar e mesmo que completa, né? Então, a produtividade baixa é porque, ao longo do tempo, foi empurrando para alguns países
a produção de determinados produtos que eram mais caros para os Estados Unidos. Então, você tem direitos de que os trabalhadores se organizavam, você tinha o custo de produção também que era elevado. Então, isso tudo, falava, onde é que está sendo barato para produzir? Então, vamos fazer o seguinte, nós vamos enviar o capital e a tecnologia. E aí, com isso, nós compramos. E acontece isso, os Estados Unidos exportam inflação. Você vê, a partir do momento que eles têm uma inflação e têm uma moeda, eles podem imprimir aquela moeda, né, emitir aquela moeda e empurrar a inflação dele para os outros países. O dinheiro volta para financiar a dívida. Você vê que a China tem um volume, trilhões de dólares aplicados nos títulos americanos. Bom, você colocou aí, né, sobretudo o aspecto da mão de obra. As empresas americanas, várias, as principais, elas montam as suas plantas de produção em outros países, que estão mão de obra mais barata. O presidente Trump, ele tem dito, a gente sabe que muitas vezes é um discurso, né, para o público interno, que ao impor tarifas, as empresas voltariam a produzir dentro dos Estados Unidos. Você acha que isso é viável? De fato, uma grande empresa americana que produz na Ásia, simplesmente por causa dessas tarifas, vai voltar para dentro dos Estados Unidos com uma mão de obra muito mais cara, o que pode, inclusive, encarecer seu produto? Você vê que os próprios carros asiáticos, eles conseguiram entrar nos Estados Unidos e as produções de Ford, de Chevrolet, General Motors, eles acabaram, né, procurando produzir outro tipo de produto, de bem e serviço para, né, para poder continuar sendo competitivo e aumentar o produto nacional bruto. Isso é curioso porque você vê o produto nacional bruto versus produto interno bruto, é porque quando a gente fala em PIB, a gente vê o que a gente produz, mas o que fica com a gente é nacional. Aí você vai ver o Brasil cai bastante o produto nacional. Já os Estados Unidos não produz muito, o PIB é baixo, mas o produto nacional é grande, porque ele recebe uma renda do exterior muito elevada. Então, é nesse ponto que eles, né, vêm praticando ao longo do tempo e criando uma hegemonia cada vez mais forte. A parte de bancos, a parte financeira, você vê que é muito forte. E agora tem o Elon Musk do lado do presidente para desenvolver essa parte. Pode ser que essa parte tecnológica tenha vantagens comparativas, mas ainda vamos, né, acompanhar isso daí, para poder, né, num novo bate-papo, a gente poder saber o que está acontecendo. Na sua primeira intervenção, você chamou a atenção para o fato de que, ao impor tarifas, o presidente dos Estados Unidos está encarecendo os produtos que entram lá, o que pode gerar inflação. Queria que você explicasse um pouco mais didaticamente para aqueles que nos assistem por que corre-se o risco de ver uma inflação aumentada nos Estados Unidos. Porque, a partir do momento, na formação de custo daqueles produtos que são impactados na inflação, aumentando a tarifa, aumenta a tarifa sobre aço. Aço é um componente e vai bater no preço final de determinados produtos que usam aço. Então, é o caso de cereais, o caso de trigo, que era o caso do Canadá, o México foi criado, como costuma-se dizer, que era um quintal dos Estados Unidos. Então, mão de obra barata também, e aquilo que poluía o meio ambiente, aquilo que era degradante, passava para o México. Então, a mão de obra que os mexicanos, no caso dos canadenses, nem tanto a mão de obra, mas sim determinados produtos. Você vê que, por exemplo, o petróleo bruto que sai do Canadá vai para os Estados Unidos e ele é refinado. Então, tem tudo agregando valor. Você vê que como os Estados Unidos... Bom, voltando à questão. Então, qualquer produto que seja taxado, carne, vai bater lá no... Agora, ovos, por exemplo. Manda ele taxar ovos, por exemplo, que está tendo problema lá nos Estados Unidos. Já está caro, né? Já está caro. Então, o que vai acontecer? Vai bater nos índices de preço, que é o CPI deles lá, que é o preço ao consumidor. Bom, eu na abertura do programa falei que nós podemos estar vendo uma mudança de paradigma. Porque essa guerra tarifária, ela tem passado ao largo da Organização Mundial do Comércio. A OMC, que foi criada depois da guerra, na tentativa justamente de se estabelecer uma racionalidade na aplicação de tarifas, no comércio.
Como é que fica a Organização Mundial do Comércio? Como é que ficam esses fóruns multilaterais que discutem o tema? De fato, nós podemos estar caminhando para um momento em que os países vão tomar suas decisões independentemente, sem respeitar aquilo que é decidido em conjunto nos organismos multilaterais? É verdade. Você vê que os Estados Unidos desmoralizou a ONU, a OMS e agora a OMC. Então, tudo que for organismo multilateral, que é justamente benéfico para uma globalização, está sendo retirado. Então, os Estados Unidos têm um poder de veto muito grande e acaba, então, empurrando para você criar blocos. Por isso é que se os BRICS se reunirem, passa a ser algo que vai incomodar. Você imagina juntando, né, os países do BRICS para poder se contrapor aos Estados Unidos. Imagina a Europa também unida e se contrapor aos Estados Unidos. Então, os Estados Unidos têm que ter cuidado porque eles podem criar um problema e onde é que a vantagem comparativa que ele tem passa a perder, né? Agora, você acredita que ao final de tudo, nós estamos no olho do furacão, né? Medidas dos Estados Unidos, retaliação de outros países, essa poeira tende a assentar ou, de fato, nós estamos tendo aí uma mudança duradoura das relações comerciais? Ainda está cedo, né? Para a gente poder bater o martelo. Mas se ele continuar e tiver sucesso, que você vê, está se metendo em tanta coisa, quer ficar com a faixa de Gaza, está querendo resolver o problema da guerra da Ucrânia e da Rússia, mas em que condições? Então, se por acaso ele conseguir realmente criar um novo papel para os Estados Unidos, tipo da época do Capitão América, né? Lembra? Então, isso daí pode ser realmente, mas eu não acredito que o mundo ele esteja tão vulnerável como era no passado. Hoje a gente vê que o mundo pode muito bem ter blocos que não dependam tanto dos Estados Unidos, conforme ele criou o NAFTA e a ALCA e outros que ele queria. Agora, por isso é que ele tentou minar na América Latina, e se a América Latina realmente entrasse no que ele está imaginando, isso poderia enfraquecer bastante o comércio multilateral. Então, eu acredito que ele está fazendo isso, eu acredito que seja mais bravata, na minha avaliação, porque vai haver uma reação muito forte da economia mundial, principalmente os países como a Europa e os chamados BRICS. E aí os Estados Unidos vão ter que negociar também. Né? Não vai ser dos dois lados. Então, você vê que o Brasil está dizendo que vai entrar na OPEP, né? Então, essas coisas todas podem criar um poder que se equipare, né? Não igual aos Estados Unidos, mas que consiga evitar esse massacre, esse rolo compressor que os Estados Unidos está querendo impor ao mundo, né? Uma das primeiras medidas do Trump que afeta diretamente ao Brasil é a imposição de uma tarifa de 25% sobre o aço importado. Nós sabemos que o Brasil é o segundo maior fornecedor de aço para os Estados Unidos, o primeiro é o Canadá. Os nossos setores econômicos, o aço especificamente, outros, estão preparados para um baque desse? Ou a gente pode ter algum impacto interno aqui no Brasil com essas tarifas? Isso vai ter um impacto muito forte, né? Então, você vê que os próprios produtores, os empresários se reuniram e estão reavaliando, tipo assim, olha, governo, não toma logo uma retaliação logo em seguida, vamos tentar negociar para ver o que é possível, porque dá um baque muito forte. Agora, essas tarifas, normalmente, você já comentou isso, muitas vezes são usadas para proteger a produção local. O Brasil é muito protecionista e tem muitas tarifas? O Brasil é um país que cobra muito imposto de importação? Olha, com o ingresso na OMC diminuiu bastante, mas no passado porque era economia emergente, então nós tivemos que utilizar as tarifas de importação como uma forma de aumentar a produção interna. Só que agora, com reforma tributária e uma mudança da produtividade, um aumento da produtividade, redução de custos, a gente tem condição de poder competir, ser competitivo internacionalmente. Mas desde que que a OMC continue regulando.
Não sei se você lembra lá atrás, a Embraer versus Bombardier, tinha sempre havia uma crítica no mundo dizendo que nós financiávamos a juros subsidiados as importações, as exportações. E, obviamente, se tornava mais competitivo e aí os outros países não usavam, né, taxas chamadas subsidiadas. Tivemos que mudar isso daí. Então, a OMC, ela passou a regular isso. Mas os Estados Unidos não cumpre as decisões da OMC, então fica fazendo jogo de cena, né? No mundo ideal, em tese, nós poderíamos dizer que para um país, o Brasil, por exemplo, ou outro, é melhor não ter tantas tarifas? É melhor ter um comércio mais livre, havendo condições para isso? Essa que é a ideia do comércio internacional. É que a economia, sempre que o que nos é passado, na nossa formação de economista, é que tudo que é um comércio livre, uma economia competitiva, é o mais adequado. Mas, infelizmente, a gente tem visto historicamente que os oligopólios, monopólios, eles se formam. Quer dizer, não existe esse chamado mercado livre, essa competitividade que a gente estudava nos livros de economia. Então, os países têm que tomar medidas para se proteger com relação a esse tipo de coisa. Você vê a Argentina agora, ele não está querendo se preocupar e aquilo ali vai ser muito ruim para a economia argentina. Então, eles vão levar muito mais tempo para poder reconstruir, porque miraram a inflação. Mas a inflação é um lado, mas você cria também uma miséria, você cria um monte... Quer dizer, tudo na bandeira de liberdade econômica, entendeu? Então, os países que têm condição de poder se proteger, principalmente os emergentes, eles vão fazer isso. Aí chega num ponto, a China, por exemplo, que agora não precisa mais disso. Chega um momento que você não vai precisar mais disso daí. Então, é importante, num estágio inicial das indústrias nascentes, você criar... Eu me lembro que quando eu estudava automação bancária, a gente tinha reserva de mercado. Então, falou assim, mas você tem que estabelecer um prazo, entendeu? Os brinquedos, a indústria de brinquedos também dizia, poxa, o governo tem que nos proteger, porque os produtos, os brinquedos chineses entram aqui e não tem jeito de ser competitivo. Então, o Estado tem que determinar um período, falar, tá bom, então é o quê? 10 anos? Em 10 anos nós vamos proteger e depois deixar liberalizar. Você tocou num ponto que é verdade. Vários setores, ao longo dos anos, têm pedido mais proteção. E como é que o governo vai nos proteger? Aumentando as tarifas de importação para que o meu produto tenha vantagem. Isso não dura para sempre. Então, e você viu que muita reserva de mercado foi a perder de vista. Isso é ruim. Você falou da automação bancária, né? Para aqueles que são mais jovens, houve uma época bem recente no Brasil que importar um computador era algo caríssimo. Então, é verdade. Então, com a reforma tributária, por exemplo, espera-se que muita coisa mude, porque você agora criou um imposto sobre valor agregado. Então, agora você vai estar bem claro o que é de imposto para ser cobrado, o que hoje em dia não acontece. Bom, você falou dos BRICS. O Trump tem ameaçado claramente e diretamente os BRICS, sobretudo em relação a uma proposta que recentemente foi discutida numa reunião dos BRICS, que era a adoção de outra moeda que não o dólar para o comércio. Ele diz que se os BRICS fizerem isso, os Estados Unidos vão taxar os produtos dos BRICS em 100%. Os BRICS como estrutura, até em termos de governança também, já estão preparados para essa guerra que pode surgir contra os Estados Unidos? Eu acho que não, porque no período anterior do Lula, ele tentou criar um modelo, por exemplo, você vê que esse negócio de sistema de transmissão de TV tem PAU-M, NTSC, queria criar um para todos os BRICS. A Índia não falou assim, eu não topo, não. Então, tem coisas que são estruturais e que você tem dificuldade, porque aparentemente parece que eles têm, vamos dizer assim, muita coisa em comum, mas não necessariamente. Tem a questão da própria
do próprio povo, da cultura do povo, e essas coisas não dá para mudar assim rapidamente. A China conseguiu fazer isso, mas então, por isso é que tem muita negociação. Agora você está juntando aí outros países aí que não tem condição, Cuba, você tem países árabes, países africanos. Ampliou muito. Entendeu? Então, você pode criar um mercado, mas ele fica limitado. Ainda não podemos ainda ir para o ringue contra os Estados Unidos, conforme poderia se opor para não utilizar a moeda, né, o dólar como meio de pagamento. Essa guerra que se abriu a partir do Trump, você acha que ela pode favorecer a construção mais rápida de outros acordos comerciais? Por exemplo, o acordo que está caminhando entre Mercosul e União Europeia e até outros acordos que hoje são impensáveis. Essa pode ser uma consequência? Pode ser, sim, porque a partir do momento que não dá para... Por exemplo, Mercosul está ruim, então, porque a Argentina não quer, então o Brasil e outros países podem justamente fazer criar um vínculo, um mercado onde que a Europa, a União Europeia, com esses países, consiga prosperar e não depender tanto da relação dos Estados Unidos com esses países, né? E qual é o papel da China hoje nesse cenário que se constrói? A China é fundamental. A China se transformou no líder e está até torcendo, eu acho, para que os Estados Unidos continuem isso, porque aí ela vai acabar surgindo mais evidência, entendeu? Porque vai fechar contratos unilaterais ou multilaterais com os países que estão sendo prejudicados e se afasta dos Estados Unidos. Os Estados Unidos não vai ter muita opção, né, para poder continuar nessa negociação. Então, eu acredito que... E é curioso, você sabe que às vezes eu fico pensando, os Estados Unidos exportam armas, né, armamentos, e aí está tentando justamente acabar com os conflitos. Aí você fala, não é contraditório isso? Aparentemente, será que isso daí é uma falácia, dizer que quer acabar com os conflitos? E aí, como é que vai continuar a indústria belicista nos Estados Unidos? Vai vender para quem? Nós poderíamos, para encerrar, compreender que tudo isso que estamos vendo, essa guerra tarifária, essas bravatas ou não, de parte a parte, elas têm mais a ver com questões geopolíticas do que econômicas? É verdade. Isso é verdade. A China, você vê que a China cresceu fortemente e aí passou a incomodar os Estados Unidos. Então, a Europa também, né, a União Europeia, também começou a se sentir incomodada pela China. Então, a China realmente está provocando uma alteração muito substancial na geopolítica. E isso daí é algo que os Estados Unidos, né, talvez os Estados Unidos queira ficar com uma parte que os outros países não ocupem tanto nessa parte de ligado à TI, por exemplo. Né? Talvez eles queiram ser os xerifes disso daí, com Musk, né? Pode ser que isso daí, mas economicamente a questão da geopolítica, eu acho que é mais importante para os Estados Unidos, por isso é que ele está querendo se meter em tudo, mas acaba sendo contraditório. As duas contradições que nós falamos aqui, levar a tarifa para impactar na inflação, nos preços internos, e a questão de você ter uma indústria de armamento e quer acabar com os conflitos, é contraditório. Então, tem que saber até onde é que está essa jogada. Ainda não consegui, nesse xadrez dos americanos, descobrir a jogada lá na frente, né? Newton Marques, obrigado pela entrevista. Eu que agradeço. E nós também agradecemos a você que nos acompanhou até aqui. Este programa e todos os conteúdos da TV Senado estão lá no nosso site, senado.leg.br/TV, ou no nosso canal do YouTube, onde você encontra informação de qualidade e direto da fonte, porque na TV Senado, democracia é todo dia. Até o próximo Agenda Econômica. Mudar para vencer. Muda, Brasil! Que Deus nos ajude,
que isto se cumpra. Tem 40 anos que eu não estudo, né? E seria minha primeira graduação. E o meu espanto eu passei. Trazê-los para dentro da universidade também oportuniza que essa população esteja alinhada com a vanguarda do conhecimento, com a inovação. Isso certamente qualifica o trabalho, qualifica a visão de vida, gratifica essas pessoas. Em discussão, hoje, 20h, aqui na TV Senado. Durante todo o tempo que tive no Senado, foi trabalhar para que nós chegássemos à abertura democrática. E, graças a Deus, eu tive a felicidade de presidir a transição democrática. Esse autor americano, ele diz que a melhor transição democrática foi feita por mim e faz um elogio muito grande a meu respeito. E realmente não foi fácil. Tive que primeiro vencer a resistência de alguns militares que achavam que eu tinha traído o Figueiredo. Eu tive muita reação do grupo autêntico do MDB, que era formado pelos radicais. Mas eles, isso eu deixei com Ulisses, deixei com eles todos, não tomei parte em nada, porque na realidade eu não desejava ser vice-presidente. Hoje os ventos da liberdade que tem na nossa terra foram feitos justamente durante aquele governo. Sem Constituição, não teríamos transição democrática. Agora é lei. Mulheres vítimas de violência serão acolhidas em locais exclusivos nos serviços de saúde conveniados ou próprios do Sistema Único de Saúde, o SUS. Com a nova regra, as vítimas têm direito a salas que garantam privacidade e restrição do acesso de terceiros não autorizados pela paciente, em especial o do agressor. O Senado votou, agora é lei. TV Senado. Democracia todo dia. Olá, boa noite. Hoje é quinta-feira, 20 de março, e o Senado Notícias está no ar. Senadores e deputados aprovaram hoje a Lei Orçamentária de 2025. O texto prevê superávit de 15 bilhões de reais para este ano. O orçamento para 2025 foi aprovado em sessão conjunta do Congresso Nacional nesta quinta-feira. Prevê superávit de 15 bilhões de reais, valor bem maior que a previsão original do governo, de menos de 4 bilhões, e mantém a meta fiscal de déficit zero. O valor não considera as despesas de 44 bilhões com precatórios, dívidas do governo com cidadãos, reconhecidas pela Justiça. As despesas do governo ficaram em 5,7 trilhões. As emendas parlamentares terão 50 bilhões de reais no orçamento. Metade desse valor irá para emendas individuais e o restante será dividido entre emendas de bancadas estaduais e emendas de comissões. São deputados e deputadas dos rincões deste país de dimensões continentais que sabem o que vive nos municípios brasileiros, o drama nas cidades e nos estados, socorrido muitas das vezes pelas emendas parlamentares destinadas por deputados, deputadas, senadores e senadoras. E esse entendimento só foi possível com muito diálogo, numa construção institucional, aonde o orçamento que nós entregamos para o Estado brasileiro é um orçamento construído a várias mãos. Uma das novidades do orçamento de 2025 é o limite de 11,5 bilhões para as emendas de comissão, 1/3 para senadores e 2/3 para deputados. O salário mínimo fica em R$ 1.518, reajustado em janeiro.
O relator da Lei Orçamentária Anual, senador Ângelo Coronel, destinou aos principais programas do governo os seguintes recursos. Para o Bolsa Família, 160 bilhões. Para o Programa de Aceleração do Crescimento, 65 bilhões. 3,6 bilhões para o Auxílio Gás e 4,2 bilhões para a farmácia popular. Eu fiz questão de, ao longo do mês, conversar com todos os membros e líderes da CMO para começarmos sempre a se acosturar com o que ocorreu hoje. A votação de uma peça orçamentária sem obstrução, que é uma coisa rara aqui no Congresso Nacional, sem obstrução na CMO, nem obstrução aqui no Congresso Nacional. Isso é muito importante porque eu fiz questão, repito, de conversar com a grande maioria dos parlamentares que compõem aqui o nosso Congresso Nacional. A vencedora do Prêmio Nobel da Paz em 2022 foi uma das participantes da audiência pública desta manhã na Comissão de Direitos Humanos. O debate foi sobre as violações de direitos humanos e os crimes contra a dignidade humana em situações de guerra. A advogada de direitos humanos ucraniana Oleksandra Matvichuk, vencedora do Prêmio Nobel da Paz em 2022, participou da audiência pública por videochamada. Ela afirmou que a lei não está funcionando na Ucrânia e que estão documentados mais de 81 mil crimes de guerra praticados durante a invasão russa. Ela destacou que a defesa das leis de direitos humanos é importante para todos. É importante não só para a Ucrânia, mas é para todos. Podemos depender da lei ou a lei do mais forte vai definir a nossa cultura. O embaixador de Israel disse que quando se fala do conflito atual na região de Gaza, muitas vezes não são lembradas as violências sofridas pelos israelenses a partir do ataque em 7 de outubro de 2023. Nesta data, neste dia, mais de 3.000 terroristas do Hamas invadiram Israel e atacaram os cidadãos e os soldados que estiveram lá perto da faixa de Gaza. Durante este dia, a ideia deles era matar, estuprar, humilhar e tentar matar qualquer ideia de Israel. O reflexo da guerra não fica apenas no território que está em conflito. O reflexo está aqui. A comunidade israelita no Brasil está sendo atacada aqui. Isso é um reflexo de guerra. Isso é violação de direitos humanos como um reflexo de guerra. Então, nós vamos precisar falar sobre isso. Então, eu vejo muita gente questionando por que esse debate? A guerra está lá. Está lá não, está aqui. Esta consultora foi convidada para explicar que a violência sexual e o estupro nunca podem ser considerados normais, nem mesmo em guerra. Estupro é considerado, e todos os crimes de gênero que violam a dignidade sexual são considerados os mais ignominiosos crimes internacionais. Ao final da reunião, uma boa notícia. Este ativista mostrou imagens em tempo real de crianças sendo resgatadas da zona de guerra na República do Congo. 28 crianças estão saindo da zona de guerra de uma cidade tomada por um grupo rebelde, onde elas estavam sentenciadas a serem futuros soldados rebeldes. Algumas viram a morte dos pais e tantas sequelas de guerra, e elas estão saindo agora. Elas estão saindo para um futuro digno aqui na capital Kinshasa. Os senadores repudiaram a fala considerada racista do presidente da Confederação Sul-Americana de Futebol, Alejandro Domingues. A declaração do presidente da Conmebol, Alejandro Domingues, que afirmou que a Copa Libertadores sem os clubes brasileiros é como Tarzan sem Chita, repercutiu no Senado. O meu requerimento, nos termos do artigo 222 do Regimento Interno do Senado, é inserção na ata de voto de repúdio à Confederação Sul-Americana de Futebol e ao seu presidente, Alejandro Guilherme Domingos Wilson Smith, em razão da postura
postura complacente e inaceitável da entidade diante de reiterados atos de racismo no futebol sul-americano e ao presidente pelas declarações ofensivas, desrespeitosas e inapropriadas que contrariam os princípios da igualdade e respeito do esporte. Essa fala não pode ser tratada como um simples deslize ou uma piada. O fato de tantas pessoas, e agora até o próprio presidente da entidade máxima do futebol sul-americano, se sentirem confortáveis em associar brasileiros a macacos, mostra o quão normalizado e estrutural é o racismo dentro do esporte. A CBF, enquanto representante do futebol brasileiro, tem a responsabilidade de se posicionar fortemente sobre essa situação vergonhosa. A senadora Elisiane Gama anunciou que protocolou o pedido de voto de censura do Senado a Alejandro Domingues. De acordo com Elisiane, a frase do presidente é preconceituosa e um desserviço no combate à discriminação. Foi uma fala muito infeliz, uma fala, no nosso entendimento brasileiro, criminosa e que não pode realmente ser tolerada. Eu tenho plena convicção que os meus pares aprovarão de forma unânime esse requerimento que nós apresentamos aqui. O impacto do ambiente digital na polarização política. Esse é o tema do livro lançado nesta quarta-feira na Biblioteca do Senado. O autor é o especialista em análise de dados, Alec Maracajá. O livro Brasil Digital, nas entrelinhas da polarização política, foi lançado nesta quarta-feira na Biblioteca do Senado. A obra se baseia em dados coletados ao longo de 7 anos para investigar como as redes sociais moldaram comportamentos e influenciaram as eleições. A gente fez uma análise aproximadamente um pouco mais de 2 bilhões de dados, coleta de dados e entendeu. A obra fala exatamente isso, a polarização dos dados voltada à política. E mostra bem isso, mostra como a polarização ela surgiu naquele momento ali de 2016 e tal, sempre existiu e se fortaleceu com o 5G, com a possibilidade das pessoas estão mais conectadas. Pós-pandemia, as pessoas se conectaram muito mais. Então, todo mundo quer se manifestar na internet. Então, com esse manifesto na internet, a gente tem condição de coletar o sentimento dessas pessoas. Então, o livro fala bem isso. Esse fenômeno modifica a forma de comunicação do passado, de emissor, receptor e mensagem, né? Cria-se uma nova forma de comunicação em que um só sujeito assume esses 3 papéis, né? E no mundo polarizado como o nosso, em que não há mais a mediação do conteúdo, o risco de desinformação é muito grande. E o Alex mostra isso com muita precisão no seu livro. Para nós que vivenciamos esse mundo, essa nova realidade da informação ou da desinformação, você poder abeberar-se dos conceitos, da vivência, da experiência de um profissional dedicado de mais de 3 décadas sobre o assunto, repito, do ambiente, da atualidade, é fundamental e imprescindível. E o interesse das pessoas com mais de 60 anos, de 60 anos também, por um curso superior, é cada vez maior. A Universidade de Brasília tem um processo seletivo específico para o público idoso. E no Congresso, projetos de lei incentivam o ingresso desse público nas universidades. Esse é o tema do programa Em Discussão, que vai ao ar logo depois desta edição do Senado Notícias. Eu vi o banner, o aviso da UNB nas redes sociais de que ia ter o vestibular para 60+, que era uma novidade. Então, eu queria que minha mãe tivesse essa experiência, que eu sempre amei muito na Universidade de Brasília. Eu acho uma boa iniciativa para dar oportunidade, que de repente durante a vida não teve chance e agora pode ter, né?
Tem 40 anos que eu não estudo, né? E seria minha primeira graduação. E meu espanto eu passei. Se a gente consegue abrir vagas nas universidades, 60 a mais, significa que essas pessoas, no tempo de mais jovens, não conseguiram concluir os seus estudos. Isso certamente qualifica o trabalho, qualifica a visão de vida, gratifica essas pessoas. Trazê-los para dentro da universidade também oportuniza que essa população esteja alinhada com a vanguarda do conhecimento, com a inovação, com as novas tecnologias, né, e possa transitar melhor no mundo fora da universidade também. Você abrir espaço na universidade para que eles saiam de casa, que eles possam estudar, possam interagir com outras gerações, é fundamental. Gente, esse Senado está preocupado sim com a saúde dos seus idosos, que é uma população que mais cresce no mundo, é de 80 a 100 anos. E a gente tem que se preparar, e tem que se preparar preparando o CPU deles, que é a cabeça. 4 décadas após a retomada da democracia no Brasil, cientistas políticos analisam os avanços, as conquistas, a solidez e os desafios de nosso atual sistema político. Vamos entender tudo isso agora, na última reportagem da série sobre os 40 anos da redemocratização. A necessidade do Congresso Nacional como poder civil. Excelentíssimo senhor presidente da República, Tancredo de Almeida Neves, faleceu esta noite. Prometo sustentar a união, a integridade e a independência do Brasil. Que a comunicação seja nosso grito. Mudar para vencer. Fora Brasil! 40 anos depois, e como está a democracia no Brasil? Uma pesquisa realizada pelo Datafolha em dezembro de 2024 revelou que o apoio à democracia caiu de 79% para 69% e o percentual de pessoas que apoia a ditadura subiu de 5% para 8%. Na avaliação do cidadão comum, do eleitor médio, não está resolvendo as questões, não está botando comida na mesa. Você tem uma inflação crônica aí, a questão dos alimentos, um ambiente de insegurança, segurança pública global, atentado, terrorismo, política migratória. Tem uma série de problemas que parece para a sociedade, isso no plural, que a democracia não tem instrumentos para resolver isso. Essa é culpa dos nossos decisores. Então, a gente, por vezes, vê desvio de recursos públicos, pessoas que não são punidas de forma adequada por má utilização de recursos públicos. Isso vai minando a nossa credibilidade, a credibilidade da população em torno da democracia. Eu creio que a ascensão desses movimentos antissistêmicos no Brasil, nos Estados Unidos, na Alemanha, na Polônia, a gente pode citar a Sérvia, a gente pode citar a Hungria, a gente pode citar El Salvador, ela está muito vinculada ao fato de que um conjunto muito amplo de cidadãos em cada um desses países, em algum momento, parou de acreditar nas soluções tradicionais postas de uma democracia liberal. Apesar dessa queda no apoio à democracia, foram nessas 4 décadas de regime democrático que muitos direitos foram conquistados. A democracia devolveu ao cidadão a liberdade de ir e vir, a liberdade de expressão e de imprensa, a liberdade de associação e o direito de ser votado e de escolher os seus representantes. Mas e a democracia? Está consolidada? Apesar de uma jovem democracia, ela está bastante consolidada. Veja que nesse período de redemocratização, nunca houve, por exemplo, interrupção do processo eleitoral. A gente vê seguidamente o número de eleitores no país crescer. A gente, ao longo de todo esse período, a gente viu alternância de poder. A
democracia, não só brasileira, não está consolidada, está em risco, e nós vemos os últimos eventos, o 8 de janeiro, no planeta como um todo. Temos o Donald Trump nos Estados Unidos, movimentos na Europa, o Orbán na Hungria, Putin mesmo é um autocrata. Então você tem movimentos aí esquisitos, a direita avançando em países como a França e a Alemanha, né? Então nós temos problemas, pressões sobre a democracia global. Democracia é um prédio em construção. Isso significa dizer o quê? Não há democracia que sobreviva sem uma relação muito sinérgica entre aquilo que é a entrega que as instituições dão aos cidadãos em termos de qualidade de vida, estabilidade, previsibilidade, e o cidadão depositando crença no outro lado pelo voto e pela participação na capacidade dos representantes de resolverem problemas. Eu creio que, passadas algumas décadas da promulgação da Constituição de 88, a democracia brasileira é efetivamente uma democracia mais madura do que aquela desenhada em 88, porque uma série de atores institucionais, inclusive o Legislativo, de fato não tinha uma clareza de quais eram suas funções logo que a Constituição é promulgada. Isso é natural. Mas, segundo os especialistas, a polarização estabelecida no país tem gerado percepções diferentes do momento em que o Brasil está vivendo. De uma parte, fala que a gente tem uma certa intromissão do poder judiciário contra as liberdades de expressão, que a gente não vive numa democracia plena, já que você não pode dizer tudo aquilo que você pensa, especialmente pelas redes sociais, que é uma forma muito, de fato, democrática de manifestação popular, né? E de um outro lado também a gente vê também uma acusação muito forte de que houve sim uma tentativa de golpe no Brasil, de que por muito pouco ele não aconteceu. Faz falta hoje o centro, seja lá o que for isso, a tal terceira via, que é uma expressão que eu não gosto, inclusive, também, mas o centro tem que se reforçar, tem que criar também uma narrativa que seja capaz de conquistar quem está mais para os extremos e quem está cansado. Porque tem muita gente também que está cansada dessa situação, desse cenário de polarização. É um debate empobrecido, inclusive, né, ou não debate, como queira chamar. Então, é algo que eu acho importante você avançar. E assim nós encerramos o Senado Notícias. Você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet senado.leg.br/TV. Muito obrigada pela sua companhia. Continue sintonizado aqui na TV Senado. Mudar para vencer. Muda, Brasil. Que Deus nos ajude que isto se cumpra. Tem 40 anos que eu não estudo, né? E seria minha primeira graduação. E meu espanto eu passei. Trazê-los para dentro da universidade também oportuniza que essa população esteja alinhada com a vanguarda do conhecimento, com a inovação. Isso certamente qualifica o trabalho, qualifica a visão de vida, gratifica essas pessoas. Em discussão, hoje, 20h, aqui na TV Senado. Meu nome é Rogério de Souza Eustáquio. Nasci em 1985, trabalho de auxiliar de serviços gerais no Senado Federal. Tem uma banda que eu toco, que é a banda de forró. A música é algo que me move, né? Porque eu amo tocar. Quando eu vejo as pessoas dançando, vejo as pessoas felizes, eu amo muito o que eu faço. Sinto muito feliz por poder exercer a minha liberdade, né? Tanto cantando, quanto o meu poder ir, o meu poder vir.
Em 8 de janeiro de 2023, eu trabalhei sim na limpeza no Senado. Me deu uma tristeza no coração. Para mim, como se tivesse destruído algo que a gente demorou tanto para construir, né? Se eu tenho um acesso melhor à saúde, é através da democracia. Se eu tenho segurança hoje em dia, é também através da democracia. Meu nome é Rogério e eu nasci com a democracia. A proclamação da República em 15 de novembro de 1889 representou também o fim da monarquia. Nessa transição histórica, o Brasil mudou seu símbolo, seu hino, sua bandeira e também a sua Constituição. A primeira Constituição da República, professor, é fruto direto da proclamação da República. É fruto direto, porque a proclamação da República ela acontece em 1889 e derrubou a monarquia, que tinha sua própria Constituição. Eu sou Walter Sola, sou professor de História e Educomunicador. E hoje a gente vai falar sobre a proclamação da República e a nova Constituinte. E a proclamação da República acontece no momento em que a monarquia estava muito enfraquecida. Estava enfraquecida. Tinha gente do exército chateada porque não foram reconhecidos depois da Grande Guerra do Paraguai. Tinha gente da igreja chateada e tinha também muito latifundiário. Pessoas que perderam suas propriedades, que na época, veja que tragédia, eram pessoas escravizadas. E a liderança foi do Deodoro da Fonseca, um marechal, um militar, que ele mesmo era monarquista e amigo do Dom Pedro II. Então, proclamação da República, 1889. 2 anos depois, a Constituição. Essa Constituição muda também a forma como os senadores vão trabalhar. Agora eles ficam 9 anos no poder e depois tem que existir um revezamento. Mudanças da nova Constituição. A gente tem a mudança do nome do Brasil, de Império do Brasil para Estados Unidos do Brasil. A gente também tem o fim da Igreja Católica como religião oficial, portanto agora o Brasil seria um Estado laico. O texto dessa nova Constituição foi escrito por 2 senadores muito importantes. É verdade que o nome talvez mais relevante da escrita da Constituição seja o de Prudente de Moraes. E olha que loucura, o Prudente de Moraes depois vai virar mais um presidente do Brasil. O Rui Barbosa também ajudou? O Rui Barbosa ajudou muito, inclusive ele era muito elogiado por ser um grande intelectual. A primeira Constituição, depois da proclamação da República, tem a marca definitiva de senadores que entraram para a história dessa casa. Senado, 200 anos. A lei do feminicídio completou 10 anos. O que mudou? Como combater a violência contra a mulher? É preciso ampliar as políticas públicas? O que o Senado tem feito? Nossas convidadas respondem a essas e outras perguntas ao vivo. TV Senado Live nesta sexta, 9 horas da manhã. De 2020 para cá, o Avante aumentou o número de vereadoras em 60%. O número de vice-prefeitas subiu 16%. E o número de prefeitas eleitas avançou em 50%. As mulheres também já sabem. Na dúvida entre direita e esquerda, melhor mesmo é seguir em frente. Seguir avante. Nos 40 anos da redemocratização brasileira, a TV Senado preparou uma